Inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhã virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O multilateralismo é uma abordagem de política externa que enfatiza a cooperação e a ação coletiva entre vários países para alcançar objetivos comuns, em vez de ações unilaterais ou bilaterais. Ele ganhou força depois do fim da Segunda Guerra Mundial, com o protagonismo de entidades como a ONU, Organização das Nações Unidas. A política econômica internacional de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem feito movimentos fortes contra o atual modelo de cooperação global, com tarifas impostas a diversos países, como o Brasil. Estamos vivendo o fim do mundo multilateral? Esse é o tema desta edição do Cidadania. Nosso convidado é Antônio Jorge, diretor do Instituto de Relações Internacionais e professor do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Já deixando claro que hoje a gente está gravando esse programa em agosto, então muita coisa pode mudar, né, quando esse programa for reprisado. Mas vamos falar do cenário atual. E antes da gente chegar nesse cenário atual, é importante para quem está em casa entender o que é. Vamos explicar de maneira simples o que é o multilateralismo e em que cenário ele ganhou tanta força. Bom, isso é uma grande alegria poder participar, compartilhar aqui opiniões sobre o atual cenário que está muito caótico, né? Tradicionalmente a gente dizia que quando queria desejar felicidade a alguém que essa pessoa devia viver em tempos interessantes, né? Os tempos nunca foram tão interessantes do ponto de vista das relações internacionais e tão perigosos também. O que aconteceu nos últimos 80 anos, grosso modo, foi uma relativa novidade. Os Estados Unidos e os países aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. E ao invés de construírem um arranjo que impusesse a sua vontade sem freios para os países que perderam, eles criaram um arranjo de regras liberais, regras que tendem a promover o comércio, a integração entre economias e sociedades e criam um grande espaço e muitas oportunidades para o desenvolvimento e para aumentar o bem-estar, não só dos países que venceram a guerra, mas do mundo inteiro. Isso aconteceu. Esse sistema, para lhe dar um dado apenas, em 1950, a humanidade tinha 2,5 bilhões de habitantes. Hoje são 8,4 bilhões de habitantes. Em 1950, você tinha perto de 60% da humanidade vivendo abaixo da linha de pobreza. Hoje você tem perto de 10% da humanidade vivendo abaixo da linha de pobreza. Então foi um sistema que funcionou muito bem porque ele transformou o que poderiam ser disputas em aquilo que tecnicamente a gente chama de um jogo de soma positivo. Eu melhoro, eu faço mais daquilo que eu sei fazer bem, você faz mais do que você sabe fazer bem, o resultado é maior para todo mundo e por causa do comércio, que precisa de regras estáveis, todos nós ganhamos. Então há uma inclusão. Só a China, nos últimos 30 anos, tirou quase 700 milhões de pessoas da pobreza. A Índia tirou outros tantos milhões, o Brasil tirou outros tantos milhões, bom, não tanto quanto China e Índia, mas tirou muita gente da pobreza. Porque você tinha esse mundo multilateral em que havia um arranjo de regras previsíveis. Então, se eu sou um empresário e quero fazer um investimento pensando nos próximos 20, 30 anos, eu preciso ter a expectativa de estabilidade de regras. Professor, o senhor está mostrando um cenário, pegando aí exatamente cada país oferecendo o melhor possível, todo mundo trabalhando junto e sendo positivo para todo mundo. Por que algumas lideranças da extrema-direita mundial, em especial o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm tanta resistência ao multilateralismo? O que é que ele vê de positivo em lutar contra isso? Isso é o que surpreende muita gente, porque os Estados Unidos foram um país que mais se beneficiou desse sistema de regras. O mundo inteiro cresceu, mas esse é um sistema também que produz a concentração de renda. A diferença, todo mundo fica mais rico, todo mundo tem mais bem-estar, mas a diferença entre ricos e pobres aumenta. E isso gera certa revolta, certa desconfiança. Há um segundo elemento. Nesse processo, e por causa dessa estabilidade,
houve muita inovação. Nós saímos daquilo que lá em 1950 era uma economia puramente industrial e hoje nós estamos numa economia da informação. Isso quer dizer que alguns setores que antes existiam de forma ampla, empregavam muita gente e etc., já não existem. Eles se transformaram, eles se deslocaram geograficamente. Então, isso gerou uma parcela da população, por exemplo, nos Estados Unidos, que antes tinha empregos industriais, perdeu os seus empregos, não para os chineses apenas, mas, sobretudo, para a evolução tecnológica. Para essa nova economia que você descreveu aqui. Para essa nova economia. Então, o que acontece? Isso gerou revolta e essas pessoas foram ficando no meio do caminho. Os Estados Unidos, ao invés de investirem na requalificação daquelas pessoas que perderam o emprego, porque isso, desde que o sistema capitalista funciona, é assim. Há aquilo que um autor chamado Schumpeter caracterizava como uma destruição criadora. O que significa isso? Os teares mecânicos já não existem, porque eles foram substituídos por outras máquinas muito mais sofisticadas. Quem sabia trabalhar lá naqueles teares mecânicos perdeu o emprego. O que essas pessoas vão fazer? Elas precisam ser educadas para se inserir num novo setor da economia. E a história tem mostrado que há uma certa destruição de tecnologias obsoletas que são substituídas por outras tecnologias e que ampliam, na verdade, a possibilidade de consumo das pessoas e de criação dos seres humanos. Acabam as vagas antigas, como o senhor falou, obsoletas, professor, mas vão surgindo outras oportunidades. Mas se você não fecha os olhos para essas novas oportunidades e olha apenas para as portas que se fecharam, você se revolta. E, em certo sentido, as elites americanas não perceberam que uma parcela de sua sociedade estava ficando para trás. Trump percebeu. E aí disse, olha, a culpa não é sua, a culpa é dos chineses que estão trapaceando, a culpa é dos latinos que entram aqui, a culpa é de... E aí ele fez um apelo populista, dizendo, eu vou colocar tarifas, porque com essas tarifas eu aumento a arrecadação, que é outro problema que os Estados Unidos têm, e vou punir aqueles que criaram essa infelicidade na parcela da minha população. Não é verdade isso, mas isso rendeu dividendos eleitorais para ele. Então, ele, de um lado, ele tem realmente uma visão obsoleta do mundo, ele pensa o mundo de forma mercantilista, isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que você ganha foi tirado de mim, foi tirado dos outros, então eu vou querer ganhar de você. Quando o arranjo que foi construído não é do tipo toma lá da cá, não é do tipo jogo de soma zero, é do tipo jogo de soma variável positiva. É bem mais complexo. É mais complexo, mas é mais positivo no sentido de que cria mais riqueza e mais oportunidades para todos. Mas isso acontece no médio e longo prazo. E no meio do caminho, algumas pessoas vão ficando para trás. Então, cabe ao Estado que olhar para essas pessoas, amparar essas pessoas que foram ficando para trás, requalificar essas pessoas, orientar a economia no sentido das tecnologias mais modernas e amparar, portanto, esses desequilíbrios que vão acontecer, redistribuindo renda de alguma maneira. Mas isso é mais difícil fazer, você precisa explicar para as pessoas, você precisa construir consenso. É muito mais fácil oferecer uma solução simples e falsa para um problema complexo do que enfrentar esse problema e dizer, vamos trabalhar juntos nessa direção. É isso que ele está fazendo. E eu aproveito para perguntar, vamos pensar aqui, ele mantendo esse tipo de comportamento da imposição de tarifas a vários países, inclusive o Brasil, a gente está acompanhando isso bem de perto, qual é o cenário para os próprios Estados Unidos e também para os países, os países de blocos como o Mercosul, União Europeia, para o próprio BRICS, que ainda não é um bloco, mas está caminhando para se tornar um também? Olha, para os Estados Unidos é uma política completamente burra, perdão do termo, mas ela é desinteligente. Ela desserve aos interesses dos Estados Unidos. Eles estão se auto-infligindo punições desnecessárias. O que eles estão fazendo é muito grave e as consequências agora já começam a aparecer. Porque o que aconteceu nesse período de ampliação da globalização, quando essas trocas se intensificaram? As economias se tornaram interdependentes. Isso quer dizer que a minha fábrica depende de componentes que são produzidos no seu país. Se você coloca uma tarifa sobre os componentes se eu coloco uma tarifa sobre os componentes que são produzidos no seu país, eu estou penalizando a minha fábrica. Isso significa que eu não vou conseguir produzir aqueles bens que necessitam desses insumos.
Ora, essa fábrica vai fechar. Eu posso conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro no curto prazo, mas como todo mundo ali já está trabalhando com margens de lucro muito apertadas, muito pequenas, vai cair a demanda pela importação de produtos. Se cai a demanda, vai cair também a arrecadação no segundo momento. Então, ele consegue aumentar a arrecadação no curto prazo. Para ele agora é bonito dizer, olha, consegui aumentar a arrecadação, isso é bonito, etc. Mas daqui a 2, 3 meses eu vou ter menos produtos, menos oferta, portanto, mais inflação, menos bem-estar para a minha população e vou ter uma relação mais distante do resto do mundo. Então, o que eles estão fazendo agora são duas questões muito graves. A primeira é desmontando um arranjo produtivo que é interdependente, por meio da imposição de tarifas. E a segunda é mais grave ainda, que é rompendo a confiança. Esse sistema, para funcionar, precisa que as pessoas tenham a expectativa de uma certa estabilidade de regras. Quem é que vai investir num país em que, se o presidente acordar de mau humor, ele decide colocar 30%, 40%, 50% de tarifas? Ou se ele receber um insumo de um financiador de campanha ou de uma pessoa que ele admira em outro país, resolve mudar da noite para o dia um investimento. Isso significa o quê? Que as pessoas não vão fazer um investimento. E não fazendo um investimento, não tem a geração de emprego, não tem o pagamento de impostos, ele reduz a possibilidade de desenvolvimento da própria economia. Então, é lamentável, na verdade, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não há um economista sensato que não diga que eles vão pagar um preço muito alto por isso daqui para frente. Eles estão, na verdade, afastando de si os antigos aliados, que passam a ter um incentivo para aumentar a cooperação entre si e com outros países. Então, o que acontece com o Mercosul, o que acontece com a União Europeia, o que acontece com o Brasil, por exemplo, e Índia, Brasil, e se quiser pensar nos países do BRICS, Brasil e China, ora, esses países vão dizer, nós dois estamos, ou nós três, ou nós quatro estamos sofrendo aqui um assédio indevido, inesperado, inconveniente. Vamos nos reorganizar. Vamos nos reorganizar para depender menos desse país grande que só faz bullying, que só nos agride. E, inclusive, sem o menor sentido, sem a menor causa, sem causa para isso. É o caso do Brasil, que foi acusado de ter superávit quando, na verdade, tem déficit. Não encontra amparo na realidade. Então, isso desencoraja as pessoas a fazerem negócios com os Estados Unidos e é o que elas vão fazer. Elas vão começar a distribuir os ovos em várias cestas, vamos reduzir o risco. Hoje, os Estados Unidos são percebidos como um país arriscado para se fazer investimento. De novo, se eu sou um empresário, vou fazer uma fábrica, eu levo 2 anos para colocar uma fábrica para funcionar. Como é que eu vou investir num país cujas regras eu não sei como vão estar daqui a uma semana aqui no Brasil, de insegurança jurídica, de mudança das regras, e que a gente está conseguindo pouco a pouco resolver, demorou muito, mas nós temos aí uma reforma tributária que vai melhorar muito a economia brasileira daqui a alguns anos. Vai ser implementada gradualmente para que as pessoas tenham tempo de se organizar. Pois bem, os Estados Unidos tinham isso e estão jogando ao mar, porque tem um presidente que acha que é todo-poderoso e que faz o que quer e as pessoas têm que aceitar aquilo que vem à mente dele. No começo da entrevista, professor, você falou do cenário pós-Segunda Guerra, da criação de órgãos importantes para o multilateralismo, como a ONU, a Organização das Nações Unidas, a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Na sua visão, esses órgãos eles estão dando a resposta adequada para o elemento anti-multilateralismo dos Estados Unidos? Em parte sim, em parte não. Agora vai ter que explicar bem, então. Isso. A ONU, por exemplo, é uma organização de estados. Você tem um Conselho de Segurança que foi constituído tendo 5 países com poder de veto. Esses países têm um poder de veto porque eles queriam impedir que essa organização, que é muito simpática e fala em nome da humanidade, tem certa legitimidade, muito apelo, fosse usada para atender contra os seus interesses mais fundamentais. Por isso eles têm o veto. Então, o que acontece? Nesse sentido, ela está funcionando. Ela foi criada para que alguns estados tivessem condições de usá-la como uma espécie de escudo, mesmo quando eles estivessem cometendo delitos, inclusive do ponto de vista do direito internacional. Então, nesse sentido, ela está funcionando. Isso é bom? Não.
Era importante que essa organização funcionasse, por exemplo, como ela também funciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda positiva, com uma série de marcadores que cria incentivos para que em todo o mundo as pessoas caminhem na direção de reduzir a pobreza, de fazer uma transição energética sustentável, de promover uma igualdade de gênero, promover um ambiente mais tolerante em relação às diferenças, não deixar que ninguém passe fome. Essas são coisas básicas que a ONU também faz. Então, nesse sentido, elas funcionam. Do ponto de vista da OMC, por exemplo, ela foi desmontada gradualmente, em parte porque no primeiro governo Trump ele tinha desconfiança, como ele queria. Ao invés de ter a visão de que é melhor um mundo com regras em que eu preciso também seguir essas regras, ele tem a visão de que ele tem que ter o direito de fazer o que ele quiser. Se ele quer fazer qualquer coisa, ele quer um mundo sem regras. E um mundo sem regras, no passado, sempre levou a conflitos. Mas como ele detém o maior aparato militar mundial, ele acha que pode bancar isso. E talvez possa, e talvez imponha a vontade dele durante algumas interações com alguns países. Mas isso vai gerar uma desconfiança enorme em relação a ele e pode gerar, inclusive, a aproximação de inimigos dos Estados Unidos ou rivais dos Estados Unidos que vão criar aparatos alternativos para sobreviver, apesar das agressões que estão sofrendo os Estados Unidos. Ou seja, não é inteligente o que eles estão fazendo. Eles, em certo sentido, desmontaram, deixaram de financiar o multilateralismo, estão ameaçando, inclusive, deixar de financiar a própria ONU. E do ponto de vista dos Estados Unidos, se eles adotam essa perspectiva, é compreensível, é uma estupidez, mas é compreensível porque ele tem essa visão de mundo. Resta saber se os outros países que enxergam no multilateralismo algo positivo, porque promove estabilidade, porque nos dá a oportunidade de fazer acordos, de pensar mais a longo prazo, se esses outros países vão financiar esse arranjo multilateral. Então, em certo sentido, nós estamos diante de uma grande oportunidade de tornar esse arcabouço multilateral, esse conjunto de organizações, mais legítimo, desde que nós estejamos dispostos a desempenhar um papel mais protagônico nesses organismos. Isso significa também financiá-los. Então, contribuir financeiramente para sustentar e fazer o que o Brasil fez, por exemplo, com relação à queixa comercial. Vale a pena levar a OMC? Não tenho a menor dúvida. Ele está dizendo, olha, a OMC é importante, as regras de jogo que nós negociamos não foram impostas por ninguém, foram negociadas por todos. Elas são úteis, elas são positivas, vamos revitalizá-las. Agora, objetivamente, no curto prazo, a OMC hoje tem dentes, tem capacidade de impor? Não, não tem. Mas se nós levarmos os assuntos para os órgãos multilaterais e nos decidirmos, nós, a União Europeia, a China, a Índia, a Austrália, o Japão, a Coreia, se todos nós dissermos vamos fortalecer esses arranjos multilaterais, eles vão voltar a servir, a proporcionar esse ambiente de estabilidade e de criação de oportunidades que vai beneficiar a todos, inclusive aos Estados Unidos. Isso que você está falando, professor, lembra muito falas que a gente acompanhou aqui no Fórum do BRICS, que teve aqui no Congresso Nacional, Isso. Também a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, e essa importância de refundar o modelo de governança global. Talvez essa crise seja a oportunidade de fazer isso, né? Sem dúvida. A emergência e a maior relevância dos BRICS tem que ver justamente com esse vácuo que se criou. Antes, esses assuntos eram discutidos nas organizações tradicionais. Como esse espaço já não existe, ou ele é utilizado pelos países, por Rússia, por China, por Estados Unidos principalmente, para vetar certas discussões, a comunidade internacional começou a ter a necessidade de levar esses assuntos para outros fóruns. O G20 se consolidou por isso, o BRICS, que é um espaço de diálogo, ele não é um bloco, ele não quer ser um bloco, mas ele é um espaço de interlocução privilegiada, onde os países podem dizer, olha, meus interesses são esses, quais são os seus? São aqueles? Olha, então aqui a gente tem convergência, ali a gente não tem, vamos trabalhar juntos nisso? Vamos. E aí leva para os fóruns multilaterais ou se criam novos fóruns multilaterais, como é o caso do Banco dos BRICS, que foi criado para preencher uma série de lacunas de financiamento
para projetos de desenvolvimento que não cabiam no Banco Mundial, não cabiam no BID, por exemplo, não cabiam em outras agências de fomento. Mas há uma demanda por isso. Então, o que nós falamos? Nós podemos criar um banco aqui e tem gerado efeitos muito positivos. Então, o BRICS aparece como, ele ganha relevância porque ali é possível para as lideranças desses estados que integram esse agrupamento de países, consertar, estabelecer ideias comuns sobre o que fazer para reduzir essa instabilidade e para produzir resultados mais positivos para a humanidade em seu conjunto, não apenas para cada um deles. Professor Antônio Jorge, também tem surgido muita crítica à atuação da diplomacia. Nesse momento de crise que a gente está vivendo, é hora de repensar a diplomacia também? Não, eu não diria. É hora de fortalecer a diplomacia. São nos momentos de crise que você precisa mais da diplomacia. A diplomacia, os diplomatas são muito importantes para você falar com seus inimigos. Para falar com seus inimigos, você não precisa de salam aleikum, você não precisa de rituais específicos, você não precisa de regras. Para falar com seus amigos. Para falar com seus amigos. Isso. Você não precisa disso, mas para falar com seus inimigos você precisa. Para negociar a paz durante um conflito, você precisa de certas regras. E a diplomacia surgiu ao longo dos séculos, desenvolveu regras costumeiras que permitem aos inimigos conversar e encontrar uma saída menos sangrenta para os seus conflitos. É mais importante do que nunca a diplomacia. O que tem acontecido hoje com o governo dos Estados Unidos em particular é que eles têm aberto mão da diplomacia. Há cerca de um mês, eu tinha visto o último dado atualizado do governo Trump de nomeação de embaixadores. Ele tinha nomeado 90 embaixadores, nenhum de carreira. Nenhum embaixador de carreira. Isso significa o quê? Que ele está levando gente para um tipo de negociação, gente que não sabe como funciona essa negociação. Você precisa de gente que conheça isso. Você precisa dos profissionais para poder fazer com que se entendam quais são as possibilidades de convergência. Então, a diplomacia hoje é mais importante do que nunca. Agora, o que está acontecendo, por exemplo, no caso do Brasil com os Estados Unidos? A diplomacia brasileira tem feito o seu trabalho. Ela está disposta a conversar, a dialogar, a procurar caminhos, a fazer concessões, a também fazer retaliações, porque negociações não são feitas apenas com concessões unilaterais, elas são feitas com concessões das duas partes. Então, isso tem que estar sobre a mesa. Nós estamos negociando, eu tenho também como ferir interesses daquele com quem eu estou negociando, senão ele não vai me respeitar. É assim em qualquer negociação, é assim também numa negociação diplomática. O que acontece é que, porque o governo Trump não tem valorizado a sua própria diplomacia, tem faltado espaço de interlocução. Ele quer governar o mundo por redes sociais. Isso não se sustenta, isso não dura. Isso faz com que os países comecem a se afastar. O que nos cabe fazer é continuar a fazer o que estamos fazendo agora. Ou seja, nós estamos jogando de acordo com as regras de jogo construídas no ambiente internacional. Se os Estados Unidos estão dispostos, aí volta a questão das tarifas, né? Se os Estados Unidos estão dispostos a dar um tiro no próprio pé, colocando tarifas sobre insumos que vão prejudicar a sua própria economia, eu não tenho que fazer a mesma coisa que ele, eu não tenho que dar um tiro no meu pé. Teremos duas pessoas aleijadas, não teremos uma solução. Então, a diplomacia tem que ter essa paciência, tem que ter essa resiliência, tem que ter essa disposição a ouvir, a conversar com todas as partes, a procurar alternativas. E quando eles nos chamarem, nós estaremos prontos. Eu tenho certeza que a diplomacia brasileira é muito profissional, vai estar disposta a continuar a conversar. É reconhecida no mundo inteiro, né? O soft power da nossa diplomacia é reconhecidíssimo. Na verdade, vinha trabalhando nesse sentido, né? Uma parte dessa discussão toda que Trump queria era palco, ele queria agredir lideranças, ele queria chamar atenção para problemas aqui e ali, e a discussão sobre as tarifas brasileiras estava sendo levada tecnicamente pela diplomacia brasileira como convém, né? Vamos resolver isso aqui sem chamar muita atenção. Mas, por outras circunstâncias, um escândalo dentro dos Estados Unidos e uma atuação perversa de lideranças brasileiras lá nos Estados Unidos, você colocou isso em evidência. Então, foi muito ruim para o país em seu conjunto.
professor Antônio Jorge, antes da gente encerrar, a gente está vivendo essa crise, lembrando que esse programa está sendo gravado em agosto, então o cenário pode mudar nas próximas semanas, né? Mas vamos pensar então, crise, qual é a oportunidade que pode surgir desse momento, desse cenário, e também qual é o ponto mais grave na sua visão? O ponto mais grave é que vários desses conflitos que nós estamos observando quase que todos os dias podem escalar de uma maneira incontrolável. Alguns, por exemplo, há pouco tempo os Estados Unidos se juntaram a Israel e bombardearam as instalações nucleares do Irã. Aquilo poderia levar a uma resposta do Irã e de aliados do Irã muito negativa, que poderia escalar no sentido de uma guerra regional que se espalharia para o resto do mundo. A parte de oportunidade é maior ainda, e aí requer uma visão de longo prazo, requer paciência, requer resiliência. É preciso reconstruir o multilateralismo a partir do que existe, é preciso, eu não diria refundar, mas fortalecer essas regras de jogo, resolver, mostrar que é possível sair dessas crises pela negociação. E criando oportunidades para todos. Uma terceira questão é o desenvolvimento com inclusão dessas pessoas que foram ficando pelo caminho. Não só por uma questão ética e por uma questão de humanidade, de respeito, de dignidade que as pessoas merecem por serem seres humanos, mas porque o próprio sistema precisará de mais consumidores. Então, para manter essa máquina funcionando, eu preciso incluir mais gente. E essa inclusão precisa ser negociada com os principais atores políticos e econômicos, apontando para o futuro um caminho que e as oportunidades aí estão. Há uma necessidade de investimento nesse setor. Maravilha, professor. Muito obrigado pela entrevista. Sempre às ordens. E esse programa está disponível para você rever e compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h. 2015 para cá, nós viramos uma chave em relação à quantidade de leis aprovadas. Vou lembrar que a lei do feminicídio, matar uma mulher em razão de ser uma mulher. Em média, 4 mulheres são mortas por dia. O stalking, por conta das redes sociais agora, essa perseguição no mundo virtual, o acochamento, que é essa coisa, né, do assédio dentro do transporte público, estupro coletivo, que era um crime que no passado a gente nem ouvia falar, isso tudo foi avanço. Se a mulher tiver autonomia econômica, ela deixa aquele agressor com quem ela convive, com quem ela come, com quem ela dorme, submetida à dependência econômica. Não é a única coisa para a mulher sair do ciclo da violência, porque se fosse, mulher rica não apanhava. E não é verdade. Mas é primordial para que se saia do ciclo de violência. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe,
do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pena justa. Deputados de Minas Gerais se mobilizam para que o sistema prisional cumpra o que diz a lei. Tabagismo em adolescentes. Projeto em Mato Grosso do Sul quer investir em prevenção. Literatura acessível. Poder público e sociedade podem fazer mais. Do tambor ao beat, festival em São Luís une cultura tradicional e hip hop. Quero dividir o mundo com você. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27 e câmaras de vereadores mais de 5.500 em todo o Brasil. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é produzido em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! O governo federal lançou o Pena Justa, um plano que pretende adequar o sistema prisional ao que diz a Constituição. Mas o que a gente vê por aí é superlotação de presídios, baixo número de profissionais, falta de qualificação de pessoal. Nada disso está certo. Em Minas, deputados se mobilizam para adequar o sistema prisional ao plano. Veja a reportagem da nossa parceira, a pioneiríssima TV Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O futuro do sistema carcerário brasileiro esteve em pauta na Comissão de Direitos Humanos. No debate sobre o Pena Justa, o plano para melhorar a situação dos presídios brasileiros, um dado chamou a atenção. De acordo com uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, 62% dos profissionais do sistema prisional mineiro avaliam sua saúde como regular ou péssima. Desses, 76% atribuem os problemas ao trabalho. Entre as questões de saúde relatadas estão transtornos mentais e doenças metabólicas. As informações foram trazidas pelo presidente do Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado. Ele propôs alternativas para mudar este quadro. Grande proposta que a gente traz, que eu acho que é o pulo do gato para a execução da pena, é investir na equipe de ressocialização. Temos hoje 17 mil policiais penais em Minas Gerais para cuidar de 70 mil indivíduos. Nós temos aí em torno de 2.000 pessoas técnicas especializadas e administrativas para cuidar desse corpo todo. Não, isso é impossível. O Pena Justa foi lançado em fevereiro deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele surge para enfrentar o contexto de calamidade das prisões brasileiras. A deputada Andréia de Jesus atribui este cenário à má gestão do governo estadual e a decisões equivocadas do judiciário. O encarceramento em massa e a superlotação está muito ligado ao comportamento dos tribunais. Né? Tem muita gente que poderia hoje estar cumprindo pena em liberdade, está presa. Pessoas que nem sequer foram sentenciadas, está dentro do sistema aguardando decisão de juiz. Isso não é só ilegal, mas também torna impossível de fazer gestão com a superlotação. Na opinião do representante da Defensoria Pública, esta realidade poderia ser transformada com a mudança da metodologia de aplicação de penas. Não há nenhuma forma de pena justa em considerar que no mesmo local
apropriado para 100, 200 pessoas, tenhamos 200, 400 pessoas, que é o que hoje a gente tem de normalidade aqui no estado de Minas Gerais. E a grande parte das violações de direitos que tem no sistema prisional advém da superlotação. Dentre tantas medidas importantíssimas, a criação da Central de Regulação de Vagas, que vai levar ao patamar de 1 para 1 entre vagas e presos, que vai ser o nosso principal acerto com pena justa e que vai ser a nossa principal possibilidade de chegarmos nas outras metas que pretendemos. Em Minas Gerais, o Pena Justa está sendo coordenado pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Outras instituições, como a Assembleia Legislativa, também participam da elaboração do plano. O Estado tem até agosto para desenvolver a sua versão, alinhada ao documento nacional. A necessidade de uma participação mais efetiva da sociedade na construção desse plano foi uma das conclusões do debate. Porque senão a gente tem as mesmas instituições que estão gerando o estado inconstitucional de coisas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Estado de Segurança Pública, sendo aquelas pessoas que vão promover a solução. Isso é uma incongruência. A solução vem também da sociedade, do apelo daqueles que propuseram que fosse reconhecido esse estado inconstitucional de coisas. Em Cacoal, Rondônia, recursos de emenda parlamentar beneficiam produtores de café com placas de energia solar. Em Mato Grosso do Sul, o tabagismo entre adolescentes está na mira dos deputados. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Por estar presente em momentos de lazer e socialização, o cigarro ganha um ar positivo e até sedutor para alguns adolescentes. Com o objetivo de conter esse avanço, o deputado professor Rinaldo Modesto apresentou o projeto de lei que combate o consumo de produtos fumígeros, incluindo os dispositivos eletrônicos, como os vapers, entre os adolescentes de 10 a 18 anos. O sistema de saúde, juntamente com a educação, ter esse conteúdo discutindo na grade curricular e você envolver as universidades, as organizações, para juntos, a quatro mãos, a gente trabalhar para que nós tenhamos cada vez menos adolescentes, jovens se envolvendo com a questão do tabaco, sobretudo esse eletrônico, que é devastador. Então, se a gente não trabalhar na perspectiva da prevenção, as pessoas vão sofrer do ponto de vista da saúde e, consequentemente, trazer problemas enormes para o poder público, até porque um paciente acometido por uma situação dessa, fica muito caro o tratamento. Então, nós temos que trabalhar na prevenção. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o tabagismo entre adolescentes é um problema de saúde pública. No Brasil, 10% da população é fumante e cerca de 100 mil adolescentes fazem parte dessa estatística. No mundo, são 24 milhões de jovens entre 13 e 15 anos que já fumam. O tabagismo na adolescência é um problema sério que requer atenção e ações preventivas. A proposta prevê campanhas educativas, capacitação de professores e profissionais da área da saúde para identificar e ajudar quem já começou a fumar, além de tratamento gratuito e apoio psicológico. Outra medida é transformar as escolas em ambientes livres do tabaco, promovendo hábitos saudáveis e protegendo os jovens da influência da indústria do fumo. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais a gente percebe o comportamento da juventude meio que banalizando. É muito álcool, cada vez mais precoce, os nossos adolescentes tomando bebida alcoólica, e essa questão do cigarro eletrônico também, que virou uma moda, e isso é totalmente danoso à saúde, do ponto de vista físico, psíquico, e acaba contribuindo aí para, de repente, a pessoa ter problema respiratório, cardiovascular e até o mesmo câncer. A cidade do café, premiada dentro e fora de Rondônia, agora atravessa fronteiras e já é reconhecida fora do Brasil. Energia solar traz alívio e progresso para agricultores de Cacoal. Por aqui, a agricultura familiar não é apenas um ofício, é herança, cultura e futuro. Desta vez, a mudança vem do céu, literalmente, e promete iluminar não só os telhados das associações rurais, mas também os sonhos de quem luta por dias mais prósperos no campo.
Essa é a primeira associação de produtores do estado de Rondônia a receber placas solares. A estrutura está montada, aguardando apenas a secagem do cimento, que leva em torno de 7 dias. Na sequência, serão instaladas aqui 42 placas solares, o que vão gerar cerca de R$12 mil de economia na energia elétrica aqui da associação, podendo chegar até 48 mil por conta de outros equipamentos agrícolas que utilizam energia. Energia limpa e economia real. A Associação Rural Juventude, localizada na linha 6, atende cerca de 30 famílias de agricultores familiares. Recebe um dos presentes mais aguardados pelos trabalhadores: placas de energia solar. Tudo isso só foi possível graças à liberação de emenda parlamentar individual do deputado estadual Cirone Deiró, no valor de mais de R$250 mil. A gente consegue baixar o custo, né, da produção. O dinheiro do produtor que não ficava na comunidade, agora fica na comunidade. A gente faz aquela margem de lucro, porque você tem a manutenção dos equipamentos, sim, né? Igual, por exemplo, construção de barracão, a gente construiu todo da manutenção do que ficou, daquela margenzinha de lucro, e a gente consegue retornar isso de volta para o produtor. E quando a gente começou no primeiro recurso, eu sempre falo para eles, a gente tinha R$2 mil na conta para construir um barracão desse, né? E hoje a gente está com o recurso, com aquela sobra, a gente está conseguindo comprar equipamento. Então a importância de ter vindo esse recurso e da gente saber administrar ele, né? Porque tem que ser bem administrado para que ele volte novamente para o produtor. E o efeito vai em efeito cascata, né? Bate aqui no trabalho de vocês, volta para o associado se entender que a margem de lucro é satisfatória, ele também pode passar isso para o consumidor final. É, verdade. Então, assim, tudo vai... É um trilhozinho, né? Então tudo vai sendo beneficiado. Todos ganham. Todos ganham com essa ação. Todas as famílias diretamente beneficiadas são envolvidas com a produção de alimento que abastecem feiras, comércios locais e até outras cidades da região. Outros recursos foram para a Associação Rural de Ajuda Mútua, que fica na linha 10 e atende cerca de 60 a 80 famílias. Lá eles receberam uma secadora de café. É o caminhão da própria associação que vai na lavoura buscar os grãos dos familiares. Neste aqui tem café de uma única família, são mais de 160 sacas. Chegando aqui, vai direto para a secadora. Esse equipamento aqui tem mais de 15 anos e atende cerca de 80 famílias, o que gera uma demora e uma fila de espera muito grande para os familiares. Mas a partir de agora, a novidade é a segunda secadora, que vai facilitar a vida do cafeicultor, permitindo assim uma agilidade na entrega do produto no nosso mercado e na nossa mesa. O processo de instalação da máquina já começou e logo o tempo de espera dos cafeicultores da região irá diminuir. A gente começou no mês de março a montar esse secador aqui, né? A gente já tinha um aqui, mas não atendia a demanda toda. Começou no mês de março, fizemos um barracão, né? É muito trabalho. Aí ele vai secar aqui. Esse elevador daqui vai jogar nesse cano, vamos colocar um cano aqui, né? Esse cano aqui? Para o outro elevador, joga para a máquina para beneficiar o café. A máquina de beneficiar é lá dentro? É lá dentro, a máquina de beneficiar. Eu acho que quase todos já foram beneficiados com secador, máquina de café, implementos agrícolas. Isso é uma grande força para a agricultura, que aqui gera renda, né? Sim. É bom para o povo da cidade, né? Que o povo trabalha aqui, vende seu café, vai e compra no comércio, gera renda, né? Ajuda na economia. Com o secador só, a gente, em 2024, secou 89 secador. Aí os meninos tinham que trabalhar até a noite, é muito difícil. Para poder todo mundo ter seu café para vender. Aí o café ficava, às vezes, do produtor, 15, 20 dias dentro do saco. Na fila de espera? Na fila de espera, o café começava a bolorar, mofar, não dá um café de tão boa qualidade, né? E eu acredito que agora com 2 secadores vai beneficiar, ajudar muito mais. Vai diminuir essa fila. O pessoal aqui está feliz, né? Porque é benefício que vem para atender a comunidade, né? Porque já pensou se o povo, tempo chuvoso assim, secar o café no terreiro? Leva 3 meses, não consegue secar. Então aqui é rapidinho, né? 12 horas tá seco o café, né? E beneficiado. Aí a mensagem é que os produtores estão felizes, né? E a gente quer cada vez mais melhorar
as condições do homem do campo. Outro benefício foi um trator pequeno que roça a grama dos campos de futebol, pois em quase todas as propriedades existe um campo de futebol para os momentos de lazer das famílias do campo. Você gosta de chocolate? Você sabe que chocolate vem do cacau, né? E o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Mas uma ameaça ronda a cultura do cacau. É a monilíase do cacaueiro. Se pegar, pode arruinar até 80% da lavoura, prejudicando a economia, o sustento de muitas famílias e o nosso chocolate. O Brasil é um dos principais produtores de cacau do mundo, uma produção anual de 200 mil toneladas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste. A cultura gera emprego para milhares de agricultores familiares e ainda contribui para a preservação ambiental. Mas as lavouras de cacau no país estão ameaçadas e podem sofrer perdas significativas com o avanço da praga monilha, que ataca os frutos do cacaueiro. Os impactos da doença chamada monilíase, provocada por um fungo, foram debatidos por especialistas na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O que está em jogo aqui é muito mais que a produção de cacau. É a renda de milhares de famílias, a segurança alimentar e a floresta em pé. Pois o cacau é uma das poucas atividades que alia produção e preservação. Lá no estado, o cacau virou uma cultura que mexe na economia, que todo mundo está falando. Então, nós temos que chamar, inclusive, o governo do estado para poder ver o mecanismo de como a gente faz campanha de divulgação dessa situação e de outras. A doença já foi registrada em países na América do Sul, como Colômbia, Equador e Peru, e tem alto potencial destrutivo. A praga pode provocar perdas superiores a 80% na produção dos frutos. A monilíase, ela é uma doença que ocorre basicamente no fruto do cacaueiro. Não ocorre em outras partes da planta. Então, vai direto no bolso do produtor. Uma doença devastadora. E se ela chegar nos principais estados produtores, é o fim da cacauicultura brasileira. Como disse a nossa vice-presidente, a floresta só se mantém em pé por causa do cacau. Os especialistas alertaram que os agricultores e entidades precisam estar preparados para adotar medidas de contenção, caso a doença comece a se espalhar para outros estados. Claro que não, nós estamos falando de uma doença que se espalha pelo vento, de formas muito peculiares. Em todos os estados produtores tem ações de vigilância para que, se encontrar essa doença, se encontre da maneira mais rápida possível para a gente atuar. Eu acho que a gente precisa já começar a falar de monilíase com os produtores para que eles possam se preparar para um cenário que os mais pessimistas falam que é uma questão de tempo. Ler uma obra literária pode ser uma barreira não só para pessoas cegas. Pessoas com baixa escolaridade, por exemplo, também podem ter dificuldades. Então, que tal, além de produzir versões dessas obras em forma de audiolivro, braille, usar outros recursos, como linguagem simples e fonte de texto ampliada? Um debate sobre o assunto aconteceu aqui, na Câmara dos Deputados. A literatura acessível, ao contrário do que muita gente pensa, não é só para atender pessoas com deficiência. Ela garante a inclusão também de pessoas com dificuldade de leitura, baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade. A literatura acessível é a adaptação de obras literárias para formatos como audiolivros, braille, usa, por exemplo, a linguagem simples, recursos visuais e fonte de texto ampliada, sempre levando em conta as necessidades de cada pessoa. Um debate na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência chamou a atenção para a necessidade de políticas públicas que priorizem a literatura acessível como um direito básico do ser humano. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que a literatura é um instrumento de acessibilidade. Uma literatura que tem esta importância da gente ter acesso, eu diria, a um conjunto de saberes, a construção da inteligência humana, a nossa própria história, a nossa própria encantaria, ou a encantaria deste Brasil, ela como instrumento de acessibilidade, ela precisa ser acessível. Ou seja, a literatura é instrumento de acessibilidade, é instrumento de transformação, é instrumento de libertação. Alain Damasceno, professor e pesquisador da Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro, afirmou que após a criação de regras para ampliar o acesso à literatura, é preciso destinar recursos financeiros para colocar em prática as medidas propostas. Precisamos de financiamento, ou seja, não basta, acho que é pouco pensar editais que eventualmente fomentem literatura acessível. É necessário no meu entendimento, de que se tenha financiamento contínuo, ou seja, financiamento contínuo pressupõe a literatura acessível como um direito perene, ou seja, para além de uma política governamental, precisa ser uma política de Estado. Karina Alves, do Instituto Incluir, destacou que a literatura pode fortalecer a inclusão em todo o país. A gente também tem ações que vão junto com a literatura, que é a contação de histórias, que é o canto, que é o teatro. Então o livro ele é o condutor de toda a cultura, né? Que a gente oportuniza e que a gente democratiza e que a gente leva de maneira que a cultura possa estar chegando para todas essas crianças, para os territórios, para os espaços formais, não formais, informais de educação. O Centro Histórico de São Luís é patrimônio cultural da humanidade desde 1997. Foi esse cenário que recebeu um festival muito legal, do tambor ao beat, que une o mais tradicional da cultura popular à cultura contemporânea, o hip hop. O coração do Centro Histórico pulsou num compasso diferente neste fim de semana. A batida do hip hop, do tambor de crioula e da música eletrônica atraiu muita gente para a primeira edição do festival Do Tambor ao Beat. Uma iniciativa que promoveu o encontro entre a tradição e o contemporâneo, como observou a produtora do festival. Do Tambor ao Beat é um projeto que inicia com uma etapa de capacitação e culmina no festival. E o festival, para finalizar, a gente tem o Crioula Beat, que é um coletivo que integra Pantera Black, Mr. Adnon, Selecta Rocha, Negril e outros integrantes. Cheio de virtude, em breve estarei pelos palcos, eu nasci um astro. Música, artes plásticas, performances reunidas no mesmo ambiente. Este rapper ressaltou que em festivais como este, nomes da música maranhense ganham oportunidades de mostrar seu talento. A gente só precisa de um palco que a gente consegue lotar as praças. E o Tambor ao Beat está sendo esse palco pra gente misturar o ancestral e a novidade. Quem veio ao festival pôde presenciar o encontro de gerações, linguagens e saberes. Eu frequento essa história de hip hop com a cultura popular. Tinha que ter mais aqui, tinha que ser mais sério, tem mais pra gente ver. Não é só uma vez na vida, não, tinha que ter mais só. O festival deixou a noite do centro da capital mais movimentada e reforçou a necessidade de mais eventos com esta proposta. Além do festival com as apresentações artísticas, o projeto Do Tambor ao Beat realizou oficinas, workshops e atividades formativas em diversas comunidades da capital maranhense desde o mês de junho. Do Tambor ao Beat evidencia que as batidas do tambor e as rimas de ruas, emolduradas pelos ritmos eletrônicos, são galhos da mesma árvore e influenciam a produção cultural da Ilha do Amor. Você descendo, quero dividir o mundo com você. Legal esse festival, né? Mas o Parlamento Brasil está chegando ao fim. Mas antes, fique com a participação de pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias. Um passeio que mistura arte, história e se conhece um pouco da dinâmica de uma casa legislativa. Se você quiser rever esse programa, tá tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! As pessoas têm que estar por dentro de tudo que acontece aqui, das nossas leis, de tudo que a gente tem direito. E qual a parte te chamou mais atenção durante a visita? Acho tudo, achei tudo lindo, o Senado, achei um espetáculo. Primeira vez que eu vim e amei. É no Congresso Nacional que nós temos a defesa da democracia do Brasil. Aqui estão os parlamentares que representam nossos estados, nós, principalmente que viemos de fora aqui em Brasília,
acompanhamos o trabalho de cada um deles. O que mais me chamou a atenção foi a preservação desse patrimônio histórico, a importância de nós preservarmos as instituições e fortalecer essa democracia nesse momento tão importante que o Brasil atravessa de crises, né? Pela democracia. Foi uma oportunidade que eu tive agora numa viagem de passar aqui em Brasília e conhecer. É importantíssimo para a gente ver hoje em dia com esse radicalismo político. A gente só vê dois lados e a gente tem que entender melhor o que acontece para poder a gente ter ciência das decisões que vem se tomando e ver como é o mecanismo. Então foi muito bom ter essa visita para conhecer de perto como as coisas acontecem aqui em Brasília. A gente chega aqui, todos os setores estão trabalhando, visitei Ministério, visitei Senado, Câmara, conheci revi alguns conhecidos lá do nosso estado, todo mundo aqui. Apenas a figura dos deputados, alguns não estão, porque na sexta-feira eles voltam para suas bases, mas isso não faz com que pare de trabalhar e de evoluir os trabalhos nas instituições. É a Casa do Povo, né? E assim, quando eu saí de Aracaju, o meu intuito principal era vir conhecer o Congresso, o Senado e assim, foi um espetáculo, eu amei. E qual a parte da visita que você mais gostou? As obras de artes, né? E a parte que eu achei mais lindo foi o rapaz da gerência da limpeza que faz a arte lá embaixo no Senado. Eu achei sensacional essa valorização de todos os funcionários da casa. Eu achei muito boa. A pessoa que nos levou deu muitas explicações e a gente entendeu bem como funciona a visitação, como funciona também o parlamento, né, o Senado e a Câmara dos Deputados. Muito bonito, o lugar é muito bonito, muito interessante. É importante para o povo conhecer o que os deputados e senadores fazem e também para saber como eles interagem dentro das câmaras. O que mais me chamou a atenção foi conhecer os espaços das duas casas, né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Então, assim, é muito surpreendente ver que a Câmara, por exemplo, tem 513, né, deputados, mas o espaço não dá para todos, né? A guia nos explicou e tudo mais. Foi muito interessante. Todo brasileiro deveria vir aqui no Congresso, né, fazer esta visita guiada para poder conhecer mais a sua história, né? Aquilo que a gente não aprende na escola, nos livros, aqui é passado detalhadamente. É uma visita que vale muito a pena. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. E a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã. Aqui, na TV Senado. Eu sempre gostei de compor, assim, desde criança, assim, que eu ficava brincando assim, né? E aí eu fui sempre procurando pegar as ideias das coisas que eu aprendia, né? Tanto da Big Band, ou tocando à noite, ou tirando as músicas dos discos, assim, e aí lá para Santos eu fazia alguma coisinha minha, assim, né? Agora é lei.
A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Ei, bom dia, agora são 8 horas e 58 minutos, horário de Brasília. E eu já estou aqui, pessoal, no estúdio do Senado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Redes sociais, joguinhos online, aplicativos de mensagem. O jeito que crianças e adolescentes usam a internet vai mudar. O Senado aprovou o projeto conhecido como ECA Digital para combater a prática de adultização infantil. Fique nesta live e participe da conversa com o autor da proposta, senador Alessandro Vieira, com Luísa Teixeira, especialista em proteção à criança do Unicef Brasil, e com Tiago Tavares, presidente da SaferNet. Cibele Nunes, minha colega, já está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. É muito bom vocês terem topado participar para a gente poder explicar um pouquinho mais de como é que isso vai funcionar. Bom, vou começar, senador Alessandro Vieira. Olha só, a gente já recebeu centenas de mensagens, muitas dúvidas do Brasil inteiro aqui, querendo saber como é que vai ser essa mudança. Mas eu queria contextualizar um pouquinho, senador, porque o senhor apresentou esse projeto em outubro de 2022, o Senado aprovou em dezembro de 2024, ele foi para a Câmara e agora, nos últimos dias, foi aprovado lá, foi confirmado aqui e segue para a sanção. A gente tem aí quase 3 anos de tramitação. Eu sei que o senhor teve bastante dificuldade aí, né, também, muitos desafios para poder levar esse assunto adiante. Mas eu queria saber, toda essa discussão em torno dessa denúncia do FELCA na internet, a questão da adultização, ajudou a formar um consenso aqui no Congresso? Bom dia. Sem dúvida, essa mobilização social ajudou a reta final na Câmara dos Deputados, né? Como você falou, o Senado já tinha aprovado, ele vinha tentando a pauta de urgência na Câmara dos Deputados já há algumas semanas e com o vídeo ele viralizou, você teve um alcance imenso e naturalmente os deputados se mobilizaram mais e viabilizaram a aprovação. Mas o trabalho do relator, o deputado Jadiel Alencar, foi muito bom. Ele conseguiu ajudar na construção do consenso lá naquela casa e isso facilitou o trabalho. Tá certo, senador. A gente vai detalhar, pessoal, como é que vai funcionar as novas regras, mas antes a gente tem uma enquete, né, Cibele?
Isso, Sara. Nós perguntamos para as pessoas se elas acham que a exposição de crianças em vídeos nas redes sociais deve ser considerada preocupante ou normal. E a grande maioria das pessoas acharam que é sim preocupante, 92%, porque traz riscos sérios. Apenas 8% das pessoas disseram que acham normal, que faz parte da nova era digital em que vivemos. Sara. Tá certo. Luísa, queria saber como é que o Unicef recebe essa notícia da aprovação dessa proposta, como é que isso vai ajudar a proteger crianças e adolescentes? E essa também é a dúvida da Raíssa, lá do Mato Grosso do Sul. Certo, muito obrigada, bom dia. O Unicef celebrou, junto com as organizações da sociedade civil, a aprovação do PL 2628 de 2022, que é uma proposta bastante robusta e de qualidade técnica muito alta, que foi formulada com ampla participação da sociedade, inclusive das empresas também do governo. A gente sabe, nesse sentido, que as tecnologias da informação, elas trazem oportunidades de aprendizado, de liberdade de expressão, de conexão com outras pessoas, mas também expõem crianças e adolescentes a riscos graves. E por isso são necessárias essas ações para protegê-las no ambiente online. Tá certo, Luísa. Bom, Tiago, Sefernet, vocês que estão aí desde o começo, vamos dizer, a internet era mata, vocês já estavam aí trabalhando, monitorando, Parabéns pelo trabalho. Mas eu fiquei sabendo, Tiago, que esse ano vocês receberam aí quase 50 mil denúncias envolvendo crimes de abuso e exploração sexual de crianças nesse ambiente. E isso representa aí 64% das denúncias, dessas notificações. Então, assim, a gente está falando, é um ambiente perigoso realmente para a criança? Sem dúvida. E bom dia a todos, bom dia, Luísa, bom dia, senador. Parabéns pela iniciativa de ter apresentado esse projeto de 2022 e por ter conseguido aprová-lo agora na semana passada. Eu não tenho dúvida de que a internet vai mudar para crianças e adolescentes e vai mudar para melhor. E isso se deve muito ao seu esforço também, à sua dedicação em ter tido a iniciativa e ter lutado pela aprovação do projeto. De fato, a Sefernet atua há 20 anos no recebimento de denúncias de violações a direitos humanos na internet e se destacam, entre as violações, os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Esse ano, 7 em cada 10 denúncias que a Sefernet recebeu são relacionadas a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E o vídeo do Felca e a mobilização em torno do vídeo provocou um boom aqui no número de denúncias, um aumento de 114% no número de denúncias recebidas logo nos primeiros dias de viralização do vídeo, o que denota aí um impacto que essa iniciativa teve e que mobilizou, como já foi dito, não só a sociedade civil, mas também a imprensa, o parlamento, que prontamente respondeu às duas casas legislativas, tanto a Câmara quanto o Senado, aprovando esse projeto que a gente espera que seja sancionado rapidamente pelo presidente da República. De modo que os serviços digitais, eles existem e muitos deles não são apropriados para crianças e adolescentes, não foram desenvolvidos para esse público e nem possuem funcionalidades mínimas necessárias para que sejam utilizados com segurança para esse público. E o projeto ele vai endereçar essa necessidade, por exemplo, de ter controles parentais, de estimular a supervisão familiar, fazer controle etário de acesso a plataformas digitais para garantir que uma plataforma de conteúdo adulto, por exemplo, não seja acessada por crianças e adolescentes e assim por diante. Existem muitas inovações no projeto, muitas dessas já são realidade, já estão sendo implementadas em mercados mais avançados, como o mercado do Reino Unido, como o mercado europeu, e o projeto ele acaba alinhando o Brasil a essas outras iniciativas internacionais. O Brasil é um dos poucos grandes mercados mundiais, grande base de usuários, quase 200 milhões, que não tinha ainda uma regulação com esse foco. E agora nós temos um desafio aí enorme de implementação, mas haverá aí um vacácio de um ano para que as instituições brasileiras consigam se organizar e se estruturar
para poder conseguir implementar essa lei e tirá-la do papel e fiscalizar as obrigações ali dispostas. Tá certo, Tiago. Senador, o senhor fez questão, né, de reafirmar em plenário que é um projeto sobre proteção de crianças e adolescentes e não sobre liberdade de expressão. Né? Algumas pessoas, alguns parlamentares disseram que isso ia interferir na liberdade de expressão. Eu queria que o senhor pudesse explicar isso melhor para quem está assistindo a gente. A gente já tem mais aí de 1.500 pessoas conectadas no TikTok, além da TV e de outras redes sociais. Queria que o senhor pudesse explicar por que não é um projeto que vai interferir na liberdade de expressão. Bom, primeiro porque é um projeto focado no público específico, né? São crianças e adolescentes. Então não há em nenhum momento da legislação referência à liberdade de expressão, livre manifestação de adultos. E ao mesmo tempo a gente teve o cuidado, e o relator na Câmara também teve esse cuidado, de em vários pontos reiterar que não cabe vigilância maciça, não cabe interferência em opinião, não cabe cerceamento de liberdade. E nada disso é necessário para você poder proteger as crianças e adolescentes. O que a gente precisa é que as empresas assumam a responsabilidade, e esse é o grande diferencial que a legislação traz, colocar as empresas como responsáveis para aferir a idade de quem está acessando, para que os produtos e serviços sejam desenvolvidos pensando na defesa, na proteção das crianças, e para que você tenha a responsabilização e facilidade de acompanhamento por parte dos responsáveis, pais, mães, enfim. Esse é o espírito da lei. Não há nenhum risco e a gente conseguiu, por conta disso, apoio da oposição e do governo, a aprovação unânime na Câmara dos Deputados, praticamente unanimidade no Senado também, apenas 3 votos contrários. Acho que conseguimos mostrar que dá para fazer uma boa política quando você tem um cuidado técnico, quando você escuta todos os envolvidos e você coloca um bom trabalho na mesa. Senador, a questão também da criação da autoridade para fiscalizar, aplicar sanções, foi um dos pontos aí que gerou um impasse, né, inclusive aqui no plenário do Senado. Queria também que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre essa questão. O que seria essa autoridade, como é que vai funcionar? É natural que você tenha algum órgão responsável por fiscalizar o relatório de transparência, fiscalizar o cumprimento das obrigações legislativas impostas para as empresas. Essa autoridade autônoma ela vai ser criada por lei, ela vai ter seu escopo, seu alcance, sua forma de atuação definida ainda em legislação, mas essencialmente ela faz a fiscalização da atuação das empresas, ela não fiscaliza conteúdo, e ela faz a aplicação das sanções mais leves, recomendação e multa. Ela não pode fazer retirada de conteúdo, ela não pode fazer nenhum tipo de impedimento de funcionamento de perfis de usuários ou de empresas. Isso retirou, para aqueles que se deram o trabalho de entender, retirou qualquer tipo de restrição ou preocupação, tá? Com a legislação que vai resolver o problema a que ela se dedica e que não vai criar outros problemas. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer bem. Infelizmente, alguns parlamentares se recusam a ler o texto. Aí fica muito difícil você entender o que está se discutindo. Tá certo. Cibele, a gente tem mais enquete, né? Isso, nós perguntamos para as pessoas quem deve ser o principal responsável por limitar a exposição de crianças a conteúdos adultos na internet. E aí o resultado ficou bem dividido, mas com uma pequena diferença para pais irresponsáveis. 55% das pessoas acham que os pais irresponsáveis devem ser os principais agentes de controle. E 45% das pessoas responderam às plataformas digitais. Tá bom, Cibele. Luísa, vou jogar a bola para você então. Porque, assim, de certa forma, a gente também tem muitos pais irresponsáveis que acabam expondo as crianças, né? Então, as crianças, elas fazem propaganda, né? Elas fazem vários vídeos, elas são criadores de conteúdo nas redes sociais. Como é que a gente pode identificar até que ponto é nocivo ou não é nocivo? Essa também é a pergunta do Theo, que é lá de Santa Catarina. Como é que a gente identifica, estamos passando o limite, aqui a gente está ultrapassando? Bom, acho que a gente precisa entender que a adultização é quando essas crianças e adolescentes são levadas a assumir comportamentos ou responsabilidades que não são condizentes com a sua idade e com o seu desenvolvimento. E isso pode ser prejudicial porque essas crianças e adolescentes, elas muitas vezes não estão maduras ainda, física, psicológica ou emocionalmente, para assumir determinadas condutas.
E aí a gente entra em cenários em que muitas vezes a adultização é normalizada e naturalizada por pais, por familiares, pela sociedade. Então eu vou dar um exemplo aqui, quando meninas são levadas a se vestir como mulheres adultas, usar maquiagem, usar, enfim, acessórios que não são voltados para elas, e quando meninos são levados a terem comportamentos mais agressivos, usar linguagens mais violentas com seus pares e com outros adultos. E a gente precisa entender, quando falamos dessa questão da adultização, que cada fase da infância e da adolescência é importante para o desenvolvimento pleno e sadio, e para que esse indivíduo se entenda como pessoa e se coloque no mundo. Então, quando a gente olha principalmente para as crianças mais novas, a gente vê que o cérebro, nos 3 primeiros anos de vida de uma pessoa, se desenvolve mais do que em qualquer outra fase da vida. Então, é preciso que a gente respeite cada uma dessas etapas e que respeite e envolva essas crianças naqueles comportamentos e responsabilidades que de fato são apropriadas e condizentes com sua fase de maturidade. Evidentemente, os pais, mães e familiares têm um papel fundamental nisso, e quando a gente traz isso para o ambiente online, tem uma outra camada de complexidade, em termos de exposição a risco, enfim, exacerbação dessas vulnerabilidades. Então, é preciso, sim, que as famílias estejam atentas para identificar sinais de que essa criança está apresentando comportamentos, falas que não condizem com a sua faixa etária, e que busquem medidas para proteger essas crianças e adolescentes, tanto online quanto offline. Lembrando, contudo, que essa responsabilidade ela não pode recair apenas sobre os pais. É preciso um esforço coletivo. E aí, setor público, setor privado, sociedade civil, todos precisam trabalhar de forma conjunta para proteger crianças e adolescentes de qualquer risco. Pois é, o senador lembrou bem aí, né, a questão da responsabilização das plataformas, que esse foi um grande avanço que esse projeto traz. E é um tema muito novo para a gente também. E, Thiago, eu queria que você pudesse falar, porque às vezes fica uma impressão que é inofensivo, que a plataforma não tem controle sobre o que chega até ali a nossa mão, né? Quando a gente está aqui rolando o feed, parece que a plataforma não tem muito controle do que a gente está recebendo. Mas você é técnico, você entende, aí vocês já estão há muitos anos nessa área. Queria que você falasse um pouquinho como é que funciona. A plataforma tem ou não tem controle sobre o que chega na gente aqui no celular? Tem sim. Veja, a curadoria de conteúdos nos últimos anos, ela passou a ser feita por meio de algoritmos. Ou seja, existem algoritmos que selecionam conteúdos a partir de uma série de parâmetros. São centenas de parâmetros diferentes. E esses parâmetros, eles são calibrados com pesos de acordo com critérios internos, que podem ter motivações comerciais, de retenção de audiência, ou gerar engajamento, pela plataforma. Então, quando um algoritmo de recomendação, por exemplo, ele é parametrizado para, por exemplo, atribuir relevância a objetos fálicos, isso significa dizer que ele vai entregar, vai contribuir para que conteúdos que tenham objetos fálicos na imagem viralizem. E existem técnicas hoje de visão computacional que você consegue automaticamente mapear todo e qualquer tipo de objeto numa imagem. Isso quase que em tempo real. Então, essa curadoria do que aparece no seu feed, ela é feita por algoritmos. Hoje, qualquer rede social, cerca de 60%, 70% do algoritmo, do conteúdo que chega para você, é um conteúdo que o algoritmo selecionou e achou que era do seu interesse. Então, ao definir esses parâmetros, você está tomando decisões que podem impactar direitos da criança e adolescente. Se você, por exemplo, atribui relevância a imagens com um diagrama de cor, por exemplo, que represente superfície de pele exposta,
e atribui relevância para isso, significa dizer que imagens de nudez ou semi-nudez, pessoas de biquíni, por exemplo, na praia, elas vão viralizar, ou elas terão uma audiência, terão um alcance maior do que imagens de pessoas completamente vestidas. Então, são decisões quase que editoriais que são tomadas aí no momento em que os algoritmos são os algoritmos de recomendação, existem vários tipos de algoritmos, são parametrizados. Então, é importante que a autoridade que vier a ser definida no futuro e que ficar responsável pela implementação e fiscalização da lei, também tenha nos seus quadros equipes técnicas capazes de fazer esse tipo de aferição e evitar e mitigar aquilo que na Europa e em outros países chama-se de risco sistêmico, que é você tomar decisões, como, por exemplo, definições de parâmetros em algoritmos de recomendação, que podem resultar em um risco excessivo ou um risco sistêmico, que não é um bug da plataforma, mas é uma decisão que acaba colidindo com direitos, gerando externalidades que colidem com direitos fundamentais, inclusive de crianças e adolescentes. Isso também vale para conteúdos de ódio, polarizadores, etc. Tá? E aí, só um comentário rápido sobre a enquete anterior, muito importante. Eu gostaria apenas de lembrar, concordando com a Luísa, de que os pais, a responsabilidade ela é compartilhada, isso que está esculpido no artigo 227 da Constituição Federal. É claro que as empresas têm uma enorme responsabilidade, porque são elas que tomam essas decisões, por exemplo, em relação à curadoria algorítmica de conteúdo, e elas também são a primeira frente de detecção de conteúdos ilícitos, e elas que têm a capacidade técnica, econômica, operacional, é quem tem os recursos para detectar o uso ilícito dos seus serviços e reportar isso para as autoridades. Essa, inclusive, é uma das obrigações previstas no projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira, no reporte obrigatório de denúncias. Mas os pais também têm responsabilidade, porque, afinal de contas, a decisão de comprar ou entregar um celular para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade é dos pais e dos responsáveis. E, muitas vezes, esse device ele é entregue sem qualquer tipo de cuidado em relação à instalação de ferramentas de supervisão familiar, de controle parental. 1 em cada 5 devices no Brasil é compartilhado, ou seja, famílias que têm um único celular para a família inteira. Então, a criança acaba acessando a internet através do celular do pai, da mãe, do tio, enfim, de alguém que mora na casa. E aquele celular, muitas vezes, conduz essa criança a espaços da rede e a conteúdos da rede que são nocivos e prejudiciais ao seu desenvolvimento. Então, essa responsabilidade também é compartilhada com os pais e as famílias que precisam fazer a sua parte. Ninguém entrega um controle remoto de uma TV para uma criança sem configurar uma senha para impedir que a criança acesse conteúdo adulto, por exemplo. Eu sei que conteúdo adulto não tem na TV aberta, mas na TV, nas ferramentas de streaming, existem conteúdos adultos que canais de TV que transmitem isso. E para isso existe senha de bloqueio que você tem que colocar lá para que uma criança de 6, 7, 8 anos não fique assistindo filme pornográfico ou até mesmo filme de terror, fora da classificação indicativa. Eu me lembro quando eu era criança, a primeira vez que eu assisti Fred Krueger, eu fiquei uma semana tendo insônia e acordando com medo de noite, porque o filme é um filme de terror que me deixou muito assustado. E as coisas hoje evoluíram para outro patamar. Tá certo. Nós temos uma pergunta da Daiane, do Ceará, para o senador Alessandro. Ela quer saber o seguinte: é possível incrementar a regulamentação com projetos educativos para os pais sobre internet e algoritmo? Eu queria aproveitar e pedir para o senador explicar os principais pontos do projeto aprovado. Bom, sim, é importante que você tenha iniciativa de educação, mas, ao mesmo tempo, é preciso compreender que nós temos um desafio geracional. Muita gente não vai ter a aptidão para poder, a cada novo aplicativo, a cada novo serviço, fazer a configuração específica de proteção para seu filho, para sua filha.
E é por isso que o projeto traz a previsão de que nós tenhamos, por padrão, a configuração mais protetiva. Isso ajuda bastante nesse trabalho, né? Também a determinação de que seja muito mais simplificado o acesso e a supervisão dos pais, que você tenha facilidade. Que você tenha facilidade para fazer as denúncias de eventuais excessos ou crimes que você imagina estar visualizando. Isso tudo somado vai gerando camadas de proteção para a criança e adolescente. E acho que, sem dúvida nenhuma, o grande ponto é colocar as empresas dentro de uma função de responsabilidade. Porque, como já foi explicado aqui, as empresas são responsáveis diretas pela qualidade do conteúdo, pelo tipo de conteúdo que você chega a receber. Não é um ambiente neutro. A gente tem que superar aquela coisa romântica do Marco Civil da internet, que ainda visualizava o ambiente digital como ambiente neutro, democrático. Ele não é neutro, ele não é democrático. Ele é direcionado por interesses econômicos, ideológicos, enfim, aquilo que aquela empresa específica determinar. E a partir da determinação da empresa, você vai ter mais ou menos acesso a conteúdos. Então, agora a gente coloca a força da lei, e essa é uma lei que impõe sanções que podem chegar até o banimento da empresa, em último caso, mas que passa por multas elevadas de até 50 milhões de reais, as empresas passem a ter motivação para botar em prática aquilo que elas já têm, porque elas já têm essa informação toda. Nenhuma empresa de grande porte digital desconhece quem é o usuário. Pelo contrário, ela sabe detalhadamente quem é esse usuário, ela sabe detalhadamente quais são os seus hábitos de consumo, e a lei vem agora para exigir que você leve isso em consideração, que você verifique a idade do usuário de forma que seja auditável, ou seja, não vale mais a mera autodeclaração, porque pelo sistema atual, uma criança que resolva acessar um site pornográfico, basta que ela clique no botão dizendo que tem 18 anos de idade. E a empresa se coloca numa situação de isenção. Não funciona assim, não pode ser assim, a gente tem que mudar essa realidade e estamos mudando em sintonia com aquilo que os países mais ativos em termos de regulação vão fazendo, especialmente o Reino Unido, que tem uma experiência já consolidada nessa seara. Acho que nós temos a possibilidade de avançar bastante e de trazer essa compreensão para a sociedade de que aqueles atos, aquelas condutas que não são aceitáveis na vida real, também não são no digital. Então, você imagina um pai ou uma mãe que vai colocar a sua filha, criança, nua ou seminua, dançando numa mesa de bar. Isso é razoável? Alguém toleraria isso? Isso não ia gerar uma denúncia imediata? Na rede social isso acontece o tempo inteiro. E na rede social é muito pior, porque no ambiente digital você tem um imenso mercado global para consumo desse tipo de produto. Infelizmente. É um mercado altamente aquecido, é muito dinheiro que circula, e esse conteúdo que é produzido eventualmente numa cidade do interior brasileiro vai acabar rodando o mundo, e essa criança vai passar pelo resto da vida a ter esse ônus nas costas, de você ter esse conteúdo compartilhado a todo instante. Então, acho que é motivo para mudar essa realidade, que passa por essa mudança de chave. Olha, as empresas têm sim responsabilidade. E nessa semana, quando acabou a votação, as empresas nos procuraram, a Meta nos procurou, por exemplo, que bom, parabéns, nós apoiamos. Está aprovado, eles apoiam, mas pelo menos apoiam. Isso deve acelerar o processo de implementação e proteção de crianças. Tá certo, senador. Lembrando, pessoal, é o PL 2628 de 2022 e ele agora vai para a sanção. Então, para começar a valer, depende aí da sanção do presidente Lula. A gente vai encerrar a nossa live agora na TV, mas a gente continua na internet, tá? Então, fica com a gente. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma personagem movida pelas suas angústias, por tentar reconstruir uma vida que ela mesma perdeu, mas que não foge das suas realidades. Ramona
é quem dita toda a história de Esboço em Pedra e Sonho, o novo romance de Marília Arnaud. Minha literatura, ela se tece exatamente desses dramas familiares. Ela está muito focada nisso, nesses afetos e desafetos, nessas relações familiares que são as primeiras na vida de qualquer pessoa e são as mais importantes. E agora, no Esboço em Pedra e Sonho, tem uma confissão tardia, vamos dizer assim, de uma neta cheia de culpa para um avô por quem ela sente uma admiração e um amor profundo. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá porque era um espaço de território, assim, meio familiar. Aí a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. É a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Envelhecer. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Declaro aberta a 21ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 27 de agosto de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública, com o objetivo de instruir o PL 2387 de 2023, que altera a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para incluir os professores da educação infantil como profissionais do magistério e a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para definir professores da educação infantil. Em atenção ao requerimento número 51 de 2025 CAI, de autoria desta presidência. Eu convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados: a senhora Luciene Cavalcante, deputada federal por São Paulo e autora da proposição desta luta. A senhora Tatiane Andréa de Cristo, coordenadora do movimento Somos Todas Professoras. O senhor Christian Silva, analista técnico em educação. Participam também por videoconferência os seguintes convidados: a senhora Maria Selma de Moraes Rocha, diretora de articulação com os sistemas de ensino; o senhor Lucas Saxida, promotor de justiça no Ministério Público de Alagoas; e o senhor Carlos Gianazzi,
deputado estadual por São Paulo. Informo também que foi convidado o senhor representante do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, INEP, que não pôde comparecer a esta audiência. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu comunico que essa reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211, 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos nossos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 10 minutos e, ao final das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem suas perguntas ou comentários. Bom, quero saudar a todas e todos os presentes nessa audiência pública e agradecer às autoridades, especialistas e entidades convidadas que atenderam ao nosso chamamento. Esta Comissão de Assuntos Econômicos reúne-se hoje para instruir o projeto de lei número 2.387/2023, que é de autoria da deputada federal Luciane Cavalcante, aqui ao nosso lado, que altera a Lei do Piso do Magistério e a LDB para reconhecer de forma expressa os professores da educação infantil como profissionais do Magistério da Educação Básica. Registro e agradeço a presença do Ministério da Educação, da deputada federal Luciane Cavalcante, do promotor de Justiça Lucas Saxida, de representantes do movimento Somos Todas Professoras, da Confederação Nacional de Municípios, do INEP e do deputado estadual Carlos Gianazzi. A contribuição qualificada de cada um será fundamental para que ofereçamos à relatoria um relatório responsável à altura do mérito social desta pauta. O PL 2.387 de 2023 enfrenta uma distorção histórica. Em milhares de redes, profissionais que ensinam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos, muitas vezes mulheres com formação adequada e ingresso por concurso, ainda não são reconhecidos em lei como integrantes da carreira do magistério com acesso ao piso e aos planos de carreira. O projeto corrige uma lacuna ao explicitar o enquadramento desses docentes, independentemente da nomenclatura do cargo, e ao afirmar a indissociabilidade entre cuidar, brincar e educar. Valorizar quem está na primeira infância é decisão estratégica. É quando o investimento público produz maior retorno social, impacta a alfabetização, reduz desigualdades e projeta ganhos de produtividade para o futuro. É também uma agenda de equidade de gênero, porque quase a totalidade desse corpo docente é feminina. Como é próprio desta comissão, trataremos do como viabilizar o que já reconhecemos como justo. Para que saiamos daqui com insumos objetivos ao relatório, desde já apresento alguns questionamentos aos nossos debatedores. Ao MEC e INEP, que não está presente, mas qual a linha de base, mas o MEC está, qual a linha de base sobre os quantitativos de profissionais, distribuição regional e defasagens salariais na educação infantil? Há simulações de impacto por parte municipal e por carga horária? CNM, quais os cenários de transição para municípios de diferentes portes? Que salvaguardas ajudam a mitigar riscos de extrapolação de limites fiscais e locais? Movimentos Somos Todos Professoras e Entidades. Quais critérios de formação e de exercício garantem justiça, segurança jurídica e foco pedagógico no enquadramento? E parlamentares e especialistas. Como atrelar a valorização a resultados educacionais na primeira infância com indicadores claros de acompanhamento público? Dando início ao nosso debate, eu já começo concedendo a palavra à senhora Maria Selma de Moraes Rocha, diretora de articulação com os sistemas de ensino. Seja bem-vinda, doutora Maria Selma. Boa tarde, senadora. Boa tarde, Maria, nós estamos ouvindo. Estão me ouvindo? Que bom.
Boa tarde, senadora. Boa tarde a todas as pessoas que participam dessa audiência. Quero cumprimentar a deputada Luciane, que tem buscado discutir o enquadramento dos professores, não é, dos profissionais na condição de professores no âmbito da educação infantil, considerando um desafio maior, que é o desafio de assegurar o direito à educação por meio de educação infantil, especialmente as creches. Bom, eu quero começar dizendo que o Brasil, da Constituição Federal para cá, logrou construir na legislação responsabilidades, tanto na Constituição quanto na LDB, importantíssimas em relação à natureza educacional das creches. Essa perspectiva se manifesta no artigo 208 da Constituição, se manifesta no artigo 4º da LDB, que prevê, de fato, a educação como um equipamento educacional. Está prevista no artigo 211 da LDB e está prevista no artigo 89, que indicou, né, no final de 1996, 3 anos para a transição das creches. Também está prevista no ECA, no artigo 54. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, a partir do novo Fundeb, um conjunto de recursos destinados significativamente estabelecidos para a educação infantil, quando nós tratamos especialmente do VAT, né? Bom, essa condição nos levaria a crer que a transição, a ampliação de recursos, a ampliação de aportes na complementação da União para os municípios e a destinação de parte dessa complementação para a educação infantil, para as creches, nos levaria a crer que essa dimensão educacional das creches está sendo fortalecida no Brasil. Mas é algo sobre o que nós temos que nos debruçar. O novo Fundeb é relativamente recente e nós estamos percebendo que há muitos aperfeiçoamentos a serem feitos, seja no caso das creches públicas, seja no caso das creches assistenciais. Todo mundo sabe, um debate que já foi feito em muitas esferas e muitos níveis, que é impossível fazer a discussão da condição prevista na lei de que a creche é um equipamento educacional se não tiver professores com a qualificação prevista na LDB. No entanto, é preciso que o país possa, nesse momento, desenvolver estudos mais cuidadosos em relação à situação de cada município. Nós enfrentamos uma dificuldade enorme em relação à garantia do piso. Nós enfrentamos uma dificuldade enorme em relação à realização dos concursos públicos no país para professores e observamos, como já é sabido, né, e essa audiência seguramente vai trazer isso novamente, que há um conjunto de profissionais que são contratados como profissionais da educação, mas não como professores. O que, em certa medida, ou em grande medida, compromete a natureza educacional desse atendimento. No entanto, para que nós possamos pensar nisso, nós temos, eu volto a dizer, que olhar para o conjunto. No Brasil há creches públicas, mas há também um conjunto de creches que são parceiras, eu vou usar essa palavra de maneira muito genérica aqui, do poder público em nível municipal para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos. E nós temos constatado, não é, há muito que se estudar sobre isso, mesmo a pesquisa feita pela Secretaria de Educação Básica aponta questões importantíssimas em relação a isso, nós temos constatado a diferença no atendimento.
Então, há um conjunto de questões que nós precisamos pensar. A primeira tem a ver com a construção de carreiras de professores na educação infantil. E isso, naturalmente, supõe concurso público, conforme define o artigo 37 da Constituição Federal, da mesma maneira que a LDB define isso no seu artigo 67, ou seja, para ingressar na carreira de professor é preciso que haja concurso público, assim como houve concurso público para os profissionais que ingressaram nos diversos cargos como profissionais da educação para exercer atividade em creche. Isso é muito importante porque nós não podemos lidar com uma situação, ainda que nós reconheçamos a situação de injustiça que se estabelece em muitas situações, com simplesmente a transferência de um cargo para outro no país. Nós abriríamos um precedente para o conjunto das carreiras bastante sério. Então, acho que o nosso esforço no Brasil tem que ser no sentido de cotejar algumas coisas. Primeiro, foi feita uma pergunta aqui sobre a condição fiscal dos municípios. Existem desafios muito grandes, eu vou enunciar alguns deles em função do tempo e de acordo com a minha possibilidade de permanência na audiência, eu poderei voltar a algumas dessas questões. Há alguns desafios sobre os quais nós não podemos nos omitir. O primeiro deles é que é preciso, de fato, garantir o atendimento com qualidade para todas as crianças, superando as desigualdades raciais, regionais e de renda, visando o direito das crianças previsto na LDB, na Constituição e no ECA. Desafios de planejamento e financiamento para todos os entes federados. Isso significa olhar para o conjunto das contas municipais, olhar para as folhas de pagamento e verificar, de fato, considerada a complementação da União e a destinação de parte desse recurso para a educação infantil, qual é a capacidade, de fato, dos municípios para conseguirem realizar esse atendimento pleno, considerando que os profissionais sejam, de fato, educadores. Depois, a garantia de equidade, que requer a valorização dos profissionais das redes públicas e conveniadas, porque o problema do piso, da carreira e da política de formação não pode ser pensado apenas para os profissionais da rede pública, embora isso tenha que acontecer naturalmente. Por que eu coloco isso? Nós não podemos ter duas redes ou dois padrões de oferta da educação de creche. E isso é algo que tem que ser pensado. Inclusive, tem que ser pensada a situação dos instrumentos jurídicos que regulam a relação institucional com as creches conveniadas. Infelizmente, nós ainda presenciamos, embora de maneira paradoxal, porque o investimento aumentou em educação infantil no país, e o atendimento em educação infantil, como mostram o monitoramento e as avaliações do PNE, o investimento em creche e educação infantil cresceu substantivamente. No entanto, boa parte desse crescimento se deu a partir de parcerias, digamos assim, que nem sempre têm instrumentos jurídicos de regulação que significam, de fato, a participação do poder público no acompanhamento fino do que acontece nesses equipamentos. Nós estamos falando aqui, e eu dirijo essa preocupação a todos os presentes, de crianças que mal falam ou não falam, que têm poucas condições de se defender de situações que muitas vezes se vinculam estritamente à proteção, envolvendo sono, alimentação e o cuidado imediato. E pouco investimento no trabalho educacional com essas crianças.
essa indissociabilidade, a qual a senadora fez referência no início, é imprescindível para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico de uma criança. Então, é preciso que nós pensemos, considerado agora o debate sobre o plano nacional, e dos planos estaduais e dos planos municipais, que é preciso discutir políticas considerando dados objetivos de atendimento, de demanda, naturalmente as metas previstas nos planos decenais, mas também as condições fiscais de financiamento e a folha de pagamento, porque às vezes você vê situações em que se argumenta a situação da lei de responsabilidade fiscal, mas quando se vai verificar onde estão os professores, muitas vezes estão em vários órgãos, mas não estão na educação. Isso tudo inflaciona, evidentemente, a folha, e isso significa custo para o município. Então, isso é fundamental para que nós discutamos a questão do custo-aluno-qualidade no país e consigamos assegurar, na avaliação do custo-aluno e na discussão sobre as fontes de financiamento da educação nacional, que será necessário ser feita, e o padrão mínimo de qualidade da educação nacional, a condição das creches. Nós não podemos concordar que nós voltemos a uma situação pré-LDB no Brasil, isto é, uma situação em que as creches voltam a ter prioritariamente caráter assistencial, não obstante estejam sob a gestão da educação. Essa é a primeira questão, chave. Mas, de outro lado, é muito importante também que nós cumpramos aquilo que a LDB estabelece, assegurando que nós tenhamos os profissionais com 15 segundos. Concluindo com a qualificação devida. Mas chamo a atenção que esse processo deve envolver mecanismos de reconhecimento do trabalho desses profissionais, do tempo desses profissionais, da dedicação e da experiência desses profissionais no âmbito dos concursos públicos. E esse é um debate que tem que acontecer nos municípios, mas tem que acontecer também em âmbito nacional. E a oportunidade de discussão dos planos decenais agora, seja de aprovação do PNE no Congresso Nacional, seja de elaboração dos planos estaduais e municipais no âmbito de estados e municípios, favorece muito que essa discussão seja feita do tamanho que ela tem, para que, de fato, a creche seja um instrumento de desenvolvimento das crianças, um instrumento educacional que envolve cuidado e desenvolvimento em todos os campos, volto a dizer, cognitivo, psicológico, afetivo e físico. Então, eu termino agradecendo muito o convite, me colocando à disposição para conversar depois das falas. Eu tenho uma limitação de horário, mas estou aqui disponível para conversar no tempo que eu puder ficar. Muito obrigada. Obrigada, senhora Maria Selma de Moraes Rocha, diretora de articulação com os sistemas de ensino. Eu vou passar a palavra agora para a senhora Tatiana Andréa de Cristo, coordenadora do movimento Somos Todas Professoras. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadora. Muito obrigada por nos atender e atender com celeridade essa nossa audiência. Eu gostaria, só para poder passar o slide, Bom, nós somos do movimento Somos Todas Professoras, né, que é um movimento social que luta pelo reconhecimento docente das... Aqui. Né, pelo reconhecimento e enquadramento das profissionais que trabalham nas creches e pré-escolas na carreira do magistério. Bom, como tudo, há uma história, há um princípio, né? E as nossas lutas pelo reconhecimento, ela se iniciou lá em São Bernardo do Campo, né, em 92, com o trabalho da doutora Eliana Lúcia Ferreira, nossa queridíssima e aguerrida advogada e assessora jurídica do movimento, junto com algumas educadoras não reconhecidas docentes daquele município. Logo após, veio o reconhecimento da cidade de São Paulo, em 2003, um pouquinho mais adiante.
tivemos o reconhecimento na cidade de Diadema, Osasco, e assim a luta foi tomando uma proporção maior até chegar em 2019 na cidade de Vinhedo, onde nossas companheiras hoje de luta também buscaram, né, o município para tentar consertar este erro histórico e não obtiveram sucesso no local. Então procuraram os parlamentares do estado e assim foi se tomando uma proporção muito maior. E hoje nós temos o movimento Somos Todas Professoras, com 157 municípios catalogados e 14 estados, né, pelo país. Então, só que se vocês perceberem, a luta começou em 92. Nós juntamos um movimento, formamos um movimento em mais ou menos 2020. Só que neste meio tempo surgiu a LDB. E a LDB, lá no seu artigo 61, ela traz o seguinte, a seguinte redação. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo esses formados em cursos reconhecidos, são trabalhadores da educação, portadores de diploma de curso técnico e curso superior na área pedagógica ou afim. Ou seja, quem trabalha na educação, na sala de aula, com as crianças, bebês, crianças pequenas, são quem? São os professores. Não há como ter uma educação de qualidade, um cuidar e um educar sem um profissional formado. Se nós tivermos, continuar com essa abertura de concursos que os prefeitos fazem, colocando essas inúmeras nomenclaturas apenas para burlar o direito de termos uma profissional devidamente formada, isso sim prejudica a educação. Isso sim vai prejudicar o desenvolvimento integral dessas crianças. E aí nós catalogamos, como eu falei, 64 diferentes nomenclaturas. E não são professoras, por incrível que pareça. Nós temos páginas, nós temos babás, nós temos atendentes, temos estimuladores. Gente, é vergonhoso, mas tudo isso é o quê? São burlas que as prefeituras utilizam para não reconhecer o direito das crianças pequenas, dos bebês, em terem um profissional capacitado, plenamente capacitado em cuidar e educar. Mas Deus é maravilhoso na nossa vida, né? E no meio deste caminho encontramos a deputada Luciene Cavalcante, que apresentou corajosamente esse projeto de lei, o 2387, que veio para a gente corrigir esse erro e essa injustiça tremenda na educação infantil. O cuidar e o educar, para nós que estamos no chão da creche diariamente, nós sabemos que são fundamentais na primeiríssima infância, pois é ali que nós ajudamos eles na higiene, na alimentação, no acolhimento, no afeto, na atenção às necessidades, vínculo e confiança. Pois o nosso cuidar não é apenas, eu vou olhar aquela criança para ela não se machucar, vou olhar ele para ele não machucar o amiguinho. Não, vai muito além disso. E nós, juntamente com este cuidado, nós temos a educação, que não são os conteúdos como estamos acostumados nos ensinos fundamental, médio, superior, de números, letras. Não, vai muito além disso. O nosso educar é uma interação social. Opa, deixa eu voltar? Acho que passou muito. Estimular a curiosidade dessa criança, pois se chega um bebê, realmente, ele não fala, realmente, ele não sabe se defender. E esse é o nosso papel. Nós estamos ali para educar esse ser humano, para ensinar ele a se defender, muitas vezes, de muitas situações, até de uma mordida de um colega. Estamos ali para desenvolver as suas habilidades e aprendizagem através da brincadeira. Nós temos também inúmeras atividades, como interação em grupo, exploração sensorial. E nossas atividades configuram extremamente a nossa função docente, porque todas são intencionalmente planejadas, todas as brincadeiras, as explorações de materiais, as rodas de conversa, pois é numa roda de conversa, pasmem, senhores senadores, que nós ensinamos as crianças a ouvir,
o colega, a dar a fala e também a respeitar, muitas vezes, a opinião do outro. E isso nós temos muita dificuldade hoje até na vida adulta, né? O respeito pelo outro. E essas ações, elas são totalmente indissociáveis, porque não tem como a gente cuidar e não educar. E, ao mesmo tempo, não tem também como educar e não cuidar. Pois isso faz parte das nossas rotinas, na alimentação, na higiene pessoal, no descanso, no sono, por incrível que pareça. Tudo na nossa rotina, ela tem a intencionalidade pedagógica, porque todo ato que nós efetuamos na educação infantil, ele é um ato pedagógico, plenamente pedagógico. E a nossa dimensão, e com a aprovação do PL 2387, nós temos uma dimensão jurídica, né, que ele atingirá, com certeza. Ele reparará essa injustiça histórica, né, com a educação infantil, pois sua aprovação ela trará uma segurança jurídica e termos em padronização nacional. E assim fecharemos as brechas para essas burlas dos prefeitos, né, que cometem com todas nós educadoras infantis. Administrativamente, nós vamos organizar o quadro funcional de forma coerente e com segurança administrativa. Financeiramente, contribuirá para combater os usos indevidos do Fundeb, porque nós não traremos impacto financeiro. Impacto financeiro é gerado para aquilo que não trará um benefício para a sociedade. A educação não é um gasto, a educação é um investimento, pois só uma sociedade plenamente educada será uma sociedade próspera. Pois para a educação infantil, para termos uma educação infantil para valer, necessitamos desse reconhecimento, pois assim como os outros campos da educação, a educação infantil merece ser respeitada. Os bebês merecem ser respeitados, as crianças muito pequenas merecem ser respeitados, as crianças pequenas merecem ser respeitadas. E como iremos respeitá-los? Aprovando este projeto de lei e tendo como um docente plenamente capacitado, cuidando e educando esses bebês e essas crianças. Pois aí, como eu disse, a educação infantil merece todo o respeito da nossa sociedade. E aí eu quero encerrar aqui a minha contribuição com essa imagem aqui emblemática, pois foi neste dia, no dia 8 de maio, se não me engano, de 2023, que estivemos aqui em Brasília pela primeira vez, e foi quando a deputada Luciene Cavalcante protocolou esse projeto de lei. Quero agradecer muito a ela por essa coragem em enfrentar esse sistema, pois só uma mulher servidora, conhecedora do chão da escola, que teria coragem para fazer isso. E também quero agradecer. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. Só quero aqui aproveitar essa abertura dos trabalhos para justificar a minha não comparência num evento que começou ontem no Rio Grande do Sul e terminará hoje, porque assumi compromissos de estar aqui, inclusive o senador Girão estava lá, substituindo a senadora Lisiane Gama na CPI da Previdência, né? do roubo da Previdência. Né? E fui lá para votar, só teve uma votação, né? E eu participei. E justifico aqui agora em homenagem ao governo do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, registro que recebi convite do Departamento de Igualdade Étnico-Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania dos Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e da comissão organizadora da 5ª Conferência de Promoção da Igualdade Racial, onde eu participaria na condição de homenageado na cerimônia dedicada aos 15 anos do Estatuto da Igualdade Racial, o qual eu sou autor. Agradeço muito à comissão organizadora, ao governo do Estado, pela homenagem
que receberia hoje, mas que irei receber no outro dia. O Estatuto da Igualdade Racial, lei federal originária de um projeto de nossa autoria, que foi construído a partir da Constituinte, porque na Assembleia Nacional Constituinte saiu uma moção aprovada por unanimidade que uma delegação fosse à África do Sul exigir a libertação de Nelson Mandela. Fui eu, Benedita da Silva, Luiz Alberto Caó, já falecido, e Benedita e Edmilson Valentim, era a bancada negra. João Herman e Domingo Leonelli completavam, então, essa bancada. Infelizmente, João Herman, eu faço homenagem porque ele já faleceu. Mas foi importante nós termos lá, somando com outras delegações que foram à África do Sul, exigir a libertação do Mandela. Nós fomos lá, tivemos Calvino Mandela, pudemos entregar um documento, enfim, com esse objetivo, que é o da Constituinte. Depois recebemos Nelson Mandela aqui no Senado, onde mais uma vez nós homenageamos ele já como presidente daquele país. Nelson Mandela se tornou um ídolo internacional, um homem que marcou sua atuação pela liberdade da África em relação ao apartheid e, ao mesmo tempo, aquele líder se torna uma referência de todo o planeta em matéria de direitos humanos e combate a todo tipo de racismo. Como foi dessa visita que fizemos lá e o carinho de ter recebido ele aqui depois, na sequência, eu estaria recebendo nesse evento organizado no meu estado essa homenagem pela construção como autor, né? E depois tivemos diversos relatores do Estatuto da Igualdade Racial. Feito o registro, faço assim a minha justificativa e vamos agora ao trabalho aqui da sessão de hoje. Registro também que recebi em meu gabinete uma comitiva da Frente Parlamentar das Américas contra a tuberculose. E aí, senador Girão, se você permitir, conforme combinamos, você assume, eu faço esses registros oficialmente da tribuna e, em seguida, eu passo agora a presidência da Vossa Excelência e, na sequência, para a Vossa Excelência falar, eu assumo novamente. Com a palavra, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, com tempo de 20 minutos para fazer o seu pronunciamento. E antes do senador Paulo Paim iniciar, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, agradecer o presidente Davi Alcolumbre, né, por estar permitindo essa sessão na sexta-feira, de forma democrática, para que façamos nossos pronunciamentos, discursos, o parlamento é para isso. E também agradecer o senador Paulo Paim, né? Porque como essa sessão estava na dúvida que ocorreria ou não, ele se prontificou em estar aqui para, de uma certa forma, poder colaborar nesse momento, repito, democrático, onde nós precisamos aqui ser a voz da sociedade. Então, o senador Paulo Paim, eu acho que o mais presente de todo ano, é bom que se diga isso, né? Eu dou o testemunho aqui, é o senador que mais utilizou a tribuna nessa legislatura de 2019 até hoje, pelo menos essa. Eu acredito que nas outras também, que o senhor foi senador, né, também tenha sido, mas essa, o senhor está em primeiro lugar, absoluto e muito presente. Parabéns ao povo do Rio Grande do Sul pelo parlamentar que tem. Senador Girão, eu agradeço a Vossa Excelência, que me deu uma notícia aqui, eu não sabia mesmo. Alguém pode dizer, eles combinam lá para ele mostrar a surpresa. Não, eu não sabia que eu tinha sido parlamentar com mais pronunciamento nessa legislatura, nos moldes que Vossa Excelência colocou. Agradeço, naturalmente.
Eu, de fato, gosto da tribuna, gosto. Vossa Excelência também gosta. Vossa Excelência deve estar ali, hein? Deve estar ali, porque viu? Acertei. Vossa Excelência é o segundo parlamentar que mais usa a tribuna. Porque o parlamento é isso, né? Como eu vi dizer uma vez, nunca mais esqueci, parlamento, parlar. Naturalmente, eu não sou italiano, então, parlamento é parar, é falar. Foi um belo pronunciamento que eu vi aqui em matéria de diálogo. E a tribuna não deixa de ser um espaço de diálogo, onde a gente coloca o nosso ponto de vista, o que pensa diferente ouve, contrapõe ou até concorda. Depende do momento da história, porque assim é a democracia, né? Então, eu acho que usar a tribuna, tanto aqui como nas comissões, é o nosso papel. Eu atuo muito na Comissão de Direitos Humanos. Hoje, quem está de presidente é a senadora Damares, que quero de público aqui registrar primeiro a postura dela. Tem sido uma postura de buscar o equilíbrio, respeitando a divergência. E, claro, na dúvida é o voto que decide, é assim a vida, né? Mas eu quero falar dela nesse segundo aqui, é que eu fiquei sabendo ontem, né, que ela está com câncer, assumiu publicamente nas comissões, falou também, falaram aqui no plenário, que é uma forma das pessoas não se intimidarem, de saberem que não adianta se está com câncer ou outra doença qualquer que seja, tem que procurar os recursos e fazer o bom combate que é o combate da vida, né? E ela está muito firme, eu estive observando ela, continua no plenário, continua presidindo a comissão e está fazendo tratamento, né? Todo aquele tratamento, né, que tem que se fazer na situação do câncer. Então, senadora Damares, fica aqui meu carinho, meu respeito, e como a gente faz, Deus é Pai, e Vossa Excelência há de se recuperar e continuar fazendo o trabalho que vem fazendo, principalmente nessa linha que eu estou acompanhando mais, né, lá na Comissão de Direitos Humanos. Presidente, eu vou em frente agora. Em primeiro lugar, falo aqui hoje sobre a Previdência Social. Presidente Girão, especialistas voltam a falar em uma nova reforma da Previdência. Me preocupa muito, porque toda reforma que tem é para tirar direito do povo trabalhador. Os argumentos são sempre os mesmos. É preciso adaptar o sistema, enfrentar desafios, combater o déficit. Déficit que uma CPI que eu participei, foi a única que eu participei de presidente. Nunca participei de CPI, e não é que seja contra as pessoas participarem. Acho que lá se faz um debate construtivo também, né? Tanto que eu assinei a CPI, essa que foi instalada essa semana, né, que começou a atuar mesmo, até fui votar lá no lugar da senadora Luziane, no momento, era um requerimento, e que foi votado. A CPI da Previdência provou que não há déficit. Eu não vou falar tudo aqui que eu já falei sobre o combate àqueles que dizem sempre que ela tem déficit. Se vamos analisar friamente e cuidarmos dos desvios do dinheiro da Previdência para outros fins, nós vamos ver que ela seria, com certeza, superavitária. O mercado pressiona, os bancos arregalam os olhos, as garras do sistema financeiro se estendem, tudo pensando num sistema que, na verdade, já é superavitário, eles dizem que não é, que é deficitário, e nós sabemos que por trás disso está um sonho dos poderosos, que é privatizar a Previdência, semelhante ao que tem no Chile, que seria uma poupança de cada um. Quem tem dinheiro poupa, quem não tem, não poupa e não tem Previdência. E mesmo aqueles, que o caso do Chile, por exemplo, 70% lá estão ganhando um salário mínimo no longo da sua vida, porque não puderam, é aquele salário mínimo de uma ajuda quase de custo, porque não puderam contribuir para a Previdência. A narrativa se repete, dizem que a Previdência é quebrada, que só gera prejuízo, que em breve será inviabilizada. A solução que muitos apresentam é reformá-la, privatizá-la, implantar o sistema de capitalização. O sistema de capitalização é você dizer, você vai ter uma poupança tua e quando você precisar, você tem aquela poupança. Bom, para isso eu não preciso fazer uma reforma da Previdência. Quem quiser fazer poupança, faz a qualquer momento.
Enfim, presidente, chegam ao absurdo de apontar que o salário mínimo é o problema central, E vem, então, com a ideia de congelar o salário mínimo por 6 anos. Eu vi já na mídia, na televisão, no debate, onde falam que a saída seria congelar o salário mínimo por 6 anos, coisa que, naturalmente, eu vou discordar. Enquanto eu estiver aqui, eu garanto que não vão congelar o salário mínimo por 6 anos. Eu digo isso não porque eu tenha mais, senador Girão, para não dar aqui uma de, eu faço e acontece, não. Porque eu sei que os pares com quem eu converso não vão concordar em congelar o salário mínimo por 6 anos. Por isso que eu falo com essa segurança. Vou avançando. CPI da Previdência, que tive a honra de presidir, comprovou com clareza, está tudo impresso em cartilhas, para quem quiser cópia, a Previdência pode e deve ser superavitária. O verdadeiro problema não está no modelo em si, mas na gestão de recursos. A má administração, a corrupção, está aí a CPI, inclusive, mostrando que de algum lugar estão roubando da Previdência. A má administração, a corrupção, as desonerações, a sonegação, uma fiscalização mais severa, as dívidas bilionárias não cobradas de grandes grupos econômicos, falcatruas, por exemplo, essa dos aposentados e pensionistas do INSS, e que agora o governo está repondo dinheiro para eles, mas que o absurdo foi terem eles assaltado os bolsos dos aposentados e pensionistas em algo que falam em torno de 6 bilhões. Enquanto trabalhadores que dedicam suas vidas à construção do Brasil pagam a conta, infelizmente, grandes devedores acumulam riqueza com dívidas bilionárias para a Previdência. E, ainda assim, continuam sendo beneficiados por isenções fiscais. Não seria mais justo enfrentar esse problema do que impor novas reformas ou até congelar o salário mínimo, como eu disse há pouco? Não vão congelar o salário mínimo por 6 meses. Com certeza, esse Congresso há de fazer o bom debate e nós não vamos permitir, como dizem alguns especialistas do mercado. Por que não discutir, por exemplo, outros temas que possam ser aprofundados e que melhore, por exemplo, na reforma tributária, a taxação dos super ricos? Eu penso que é hora de mudar a forma de contribuição também dos empregadores, senador Girão. Essa é uma proposta ousada, que eu venho falando nela há uns 20 anos. E teve outros que falaram também, né? Eu acho que a contribuição sobre a folha de pagamento não é o mais adequado. Devia ser sobre o faturamento. E aí escuta o percentual adequado, é 1%, é 2%, é 3%, chama todos os setores juntos, e isso dá uma sustentação e não vai fazer com que aquele empregador que mais gera emprego pague mais para a Previdência. Porque ele tem que pagar 20% sobre a folha de pagamento. Essa é a parte dele. O trabalhador depende de 8%, 10%, né? Mas a parte dele, ele deixaria de pagar sobre a folha, bom, se faturou muito, vai pagar mais. Os pequenos que faturam pouco vão pagar menos, muito menos do que eles pagam sobre a folha. É um debate que eu acho que nós tínhamos que enfrentar. Talvez levar para um ciclo de debate sobre a Previdência nesse sentido, para ver se é viável ou não é viável. Mas que eu insisto com a tese, mas sou daqueles que quer aprofundar o debate, não me sinto dono da verdade. Sei que merece um estudo aprofundado. Enfim, e não sobre a folha de pagamento, como eu já disse. Esse é um caminho justo, solidário, sustentável, fortalece a Previdência e aqueles que mais geram emprego. Vamos dar um exemplo, só como exemplo. Não é que o pessoal pensa que eu odeio os bancos. Eu sempre digo que o lucro é bom, eu quero que o lucro seja, de uma forma social, chegue a todos, né? Os bancos têm grandes lucros e são quem menos empregam, né? Hoje, com a inteligência artificial, com as redes, com computação, cibernética, enfim, todo o aparato que nos permite pegar o celular e daqui fazer uma aplicação no banco ou tirar o dinheiro do banco, cada vez mais emprega menos seres humanos, né? Menos homens e mulheres. Então, eles é que têm uma folha baixa e faturam muito. Os dados estão aí, não precisa eu avançar.
A Previdência Social é um dos pilares do Estado do bem-estar social. Eu sempre digo que o nosso sistema de previdência, a nossa Seguridade Social, não é problema, é solução. Tudo vai da visão de cada governo. Sem os benefícios previdenciários e assistenciais, 42% da população estaria, quase metade da população brasileira, estaria abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 30,5 milhões de pessoas a mais na miséria absoluta, a mais do que tem hoje. Com problemas, como podemos ignorar essa realidade? Como cogitar um modelo que condenaria milhões e milhões de brasileiros a viver à margem da sociedade? Defender a previdência social é defender o povo brasileiro, é defender o Brasil, é defender a nossa gente. Em 2023, para cada beneficiário direto da Previdência, 2,5 pessoas foram beneficiadas indiretamente. Porque as famílias têm, às vezes, um cidadão lá aposentado, não importa se é pai, se é avô, é bisavô, e sustenta toda a família nos momentos mais difíceis, principalmente. Isso representa, que depende da Previdência, 137,5 milhões de brasileiros, 60,5% da população. Não são números frios, são números reais, de vidas. São famílias inteiras cuja única rede de proteção é a Previdência. E ainda assim insistem em querer falar em déficit, em privatização e não buscar uma solução que amplie os benefícios e não prejudiquem esses dados que eu dei, que é quase 140 milhões de brasileiros. A resposta é evidente. Ao mercado financeiro, aos bancos, às grandes empresas que enxergam na Previdência um sistema de faturar bilhões, claro que eles vão insistir. Mas, no fim, quem paga a conta? Os trabalhadores, os aposentados, os pensionistas, justamente aqueles que mais precisam. Não podemos permitir que a Previdência Social seja transformada num negócio. Em um país tão desigual, enfraquecê-la é aprofundar ainda mais o abismo social. É condenar milhões de idosos a uma velhice sem segurança, sem assistência, sem perspectiva. Eu repito aqui como ocorreu no Chile. Na época da CPI da Previdência, nós trouxemos uma delegação do Parlamento do Chile. Eles disseram que, de fato, o sistema de capitalização, como foi feito lá, foi um desastre para o povo chileno. Entre 1988 e 2023, o número de benefícios pagos pela Previdência cresceu 238,8%, passando de 11,6 milhões para 39,3 milhões. Isso não é gasto, é investimento social, é justiça, é humanidade. Portanto, não podemos deixar que essa conquista seja destruída. A Previdência Social é o maior seguro do povo brasileiro. Ele garante um futuro digno para aposentados, pensionistas e beneficiários de programas assistenciais. Defender a Previdência é defender a vida, é defender o Brasil. Senhor presidente, usando ainda meus 6 minutos, é o suficiente, eu faço aqui um elogio ao sistema de comunicação do Senado pela construção do documentário Abdias Nascimento. Senador Girão, presidente da sessão, quero registrar matéria da Agência Senado sobre o filme Abdias Nascimento, produzido no Senado e que foi destaque no Festival de Gramado 2025, lá inclusive no Rio Grande do Sul. O filme chamado O Sonho de Abdias, que eu cansei de vir aqui nesse plenário, ele usava essa tribuna como senador e eu sentado lá atrás como deputado federal, ficava empolgado com aquele homem de cabelos brancos, defendendo a vida e o seu sonho, que era de acabar com o preconceito e o racismo no Brasil. O filme O Sonho de Abdias foi um dos destaques da 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual no Festival de Cinema de Gramado. O festival aconteceu entre 13 e 23 de agosto. Segundo os organizadores do evento, O Sonho de Abdias
Foi um dos filmes mais procurados na 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual, junto com o documentário em realidade virtual sobre as enchentes do Rio Grande do Sul. Enchentes que eu tive a satisfação, indicado pelo presidente na época, Rodrigo Pacheco, para presidir uma comissão de 8 senadores que fomos ao meu querido nosso, Rio Grande do Sul, para dar todo o apoio que pudéssemos para a recuperação do Estado. E assim o fizemos. Fizemos o nosso papel, como o Senado todo fez, como a comissão fez, como o Brasil fez. Não houve um Estado, senador Girão, que não dedicou ajuda, não foi solidário com o Rio Grande do Sul. Todos foram solidários. As exibições da mostra foram feitas individualmente por meio de óculos de realidade virtual. Conforme o coordenador da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Daniel Souza, contar a história de Abdias Nascimento, ajuda a resgatar e a reverberar essa voz negra tão importante para o nosso país. Eu chego a dizer que a história do povo negro nesse país tem 2 grandes momentos. Um, Zumbi dos Palmares, que nós tornamos herói da pátria. E outro, Abdias, que nós também entendemos e foi fundamental que fosse considerado herói da pátria. A voz negra tão importante para o nosso país, que no caso aqui o Abdias, que lutou incansavelmente por equidade racial, por representatividade e pelo combate contra o racismo estrutural. A curadoria da 4ª Mostra de Filmes em Realidade Virtual esteve sob a responsabilidade de Alberto Moura e Hans Einberg. Conforme Hans, na realidade, disse ele, na realidade virtual, nós entramos no filme, existe pertencimento, presença e corporificação, aquela sensação boa de dizer, eu estou aqui, eu acompanhei. O sonho de Abdias mostrou isso com força. Muita gente saiu emocionada, contando o que sentiu ao lado de Abdias, no plenário do Senado, vivendo a história em primeira pessoa. Essa é a maior potência do cinema imersivo que cria empatia, guarda memórias pessoais e inicia diálogos depois da sessão, o debate entre os convidados. O enredo de O Sonho de Abdias se desenvolve a partir de um diálogo entre Abdias Nascimento e uma estudante chamada Janaína no plenário aqui do Senado. Lembrando, para que estão nos ouvindo, que Abdias foi senador. Ele assumiu no lugar de Darcy Ribeiro. Homenageei aqui Darcy Ribeiro, um grande senador. Todos nós sabemos, ambos do Rio de Janeiro. Quando ele falece, Abdias assume, então, como senador. Com produção da Caixote Empresa, especializada em realidade virtual cinemática, a obra tem duração de 7 minutos e conta com a participação de atores profissionais e servidores voluntários. O filme faz parte do projeto Visita 360, uma iniciativa que faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. Eu tive a satisfação, presidente, de assistir esse filme aqui, ali do lado do Salão Negro, ali montaram uma sala, e a primeira versão eu tive a alegria de assistir, acompanhado de um grupo de jornalistas, e fizemos ali um bate-papo sobre a luta de todos nós contra todo tipo de racismo e preconceito. Termino aqui. O projeto propõe experiências imersivas em focos, em fatos e atividades relacionadas ao Parlamento Brasileiro. Parabéns pela essa iniciativa da TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, enfim, do sistema de comunicação aqui da casa. O filme, de fato, é inesquecível. Quem não viu, eu aconselho a ver dentro do possível, claro, aqui em contato com o sistema de comunicação da casa.
Senador Girão, muito obrigado. Eu volto à presidência e Vossa Excelência usa a tribuna. Senador Paulo Paim, eu que agradeço e quero dizer para o senhor que vou assistir, fiquei curioso para assistir o filme do senador Abdias. O Rio Grande do Sul tem excelentes parlamentares no Senado, né? Já produziu e presenteou o Brasil. Como o senhor é um exemplo. Como Simão, por exemplo, só para lembrar. Como Pedro Simão. Brossard. Eu tive com Pedro Simão, inclusive, é uma referência para mim. Eu tive, inclusive, com ele na casa dele, ali no caminho da praia. Isso. Como é que é aquela praia ali que ele mora? É Rainha do Mar. Rainha do Mar. Eu sou vizinho dele, bem dizer. Você é vizinho dele? 200 metros da casa dele. Ah, rapaz, pois eu fui muito bem recebido por ele, né? Pela esposa também. Um abraço aqui para o nosso querido Pedro Simão. E queria dizer para o senhor o seguinte, que ontem, inclusive, a defensora pública, que foi lá na CPI do INSS, é do Rio Grande do Sul, e ela disse que foi muito tocada acompanhando as enchentes lá. Inclusive, eu fui um dos parlamentares também que peguei as emendas e passei uma parte para o Rio Grande do Sul, tá certo? Se eu não me engano, foi cerca de R$1 milhão, Foi. porque ali acho que é uma solidariedade que a gente... Diversos parlamentares de justiça, na figura sua, que mandou, fizeram, me lembro aqui, do Cajuru. Eu, claro, como sou de lá, a verba daquele ano eu mandei todo para a gente. Então, eu agradeço a contribuição. Não, é nosso dever. Eu tenho certeza que Deus nos livre, aconteça alguma coisa lá no estado do Ceará. Eu sei que os colegas também vão fazer a mesma coisa. E o interessante é que ela falou que durante as enchentes tocou profundamente um aposentado. Ela citou o caso ontem, que estava indo lá fazer os atendimentos e o aposentado disse, mas eu não tenho mais nada, porque a minha aposentadoria não dá. Ela disse, como assim? Aí foi pegar lá o olerite e viu que tinha muitos consignados e desconto indevido. E ali ela viu que só sobrava 600, ele tinha um valor bem maior, só sobrava R$600, não dava nem para comprar remédio nem nada, o saldo, né, recebido mensal. Então aquilo disse que tocou profundamente ela e ela mergulhou de cabeça nessa questão da fraude do INSS. Foi muito bom depois. E ela é gaúcha, ela é aqui de Brasília, mas é gaúcha e fez um bom depoimento ontem para a gente. Eu assisti a fala dela do gabinete e concordo com Vossa Excelência. Foi muito bom. Ela foi brilhante. Presidente, parabéns pelo seu pronunciamento. Convido o senhor aqui a assumir a presidência novamente. E registramos aqui também a presença na galeria dos alunos do Colégio Guinness de Brasília. Quem é do Guinness aí? Gente, todo mundo é do Guinness, que legal. Sejam muito bem-vindos aí ao Senado, olha aí, aparecendo aí na TV Senado. Olha só, cadê a diretoria da escola? Tá aí? Professora? Tá lá, seja muito bem-vinda, viu? Tudo de bom. Fico muito feliz com a presença de vocês, conhecendo aqui a história do Senado, do Congresso brasileiro. Passamos a palavra nesse momento, e palavras que ele mesmo aqui expressou. Ele disse que eu fui o senador mais presente da tribuna, mas que ele foi o segundo. E isso pode trocar a qualquer momento, viu? Porque ele está sempre presente aqui, como o senador Cajuru também, né? Está sempre... Acho que nós aqui, na abertura dos trabalhos, se tiver que dizer que tem 3 que falam quase todo dia, acho que é nós 3. Poderão ter outros, claro, né? Então, eu lembrei do Cajuru, porque está, inclusive, meio doente também, né? Então, Cajuru, que está nos ouvindo nesse momento, não pôde estar aqui, um abraço, saúde e volte logo. Passo a palavra nesse momento ao senador Girão,
que é do Ceará, e o partido é o Novo, né? É isso, presidente. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Só estamos realizando essa sessão graças ao presidente Davi Alcolumbre e ao senhor, né, que se prontificou a estar aqui para abrir a sessão. É a data 29 de agosto, é uma data que é muito especial para os cearenses, e tem muitos agora que estão nos ouvindo. Quero não apenas cumprimentar meus conterrâneos do Ceará, mas também a todas as brasileiras, brasileiros que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo trabalho da equipe da TV Senado. Hoje, por que 29 de agosto é um dia muito especial? Porque é um dia de um grande humanista, pacifista brasileiro, que nasceu no Ceará, mas passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, chamado Adolfo Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, né? Um dos responsáveis, presidente, pela abolição da escravatura no Brasil, né? O doutor Bezerra era deputado-geral lá no Rio de Janeiro. Na época não existia o Brasil Império, não existia a capital aqui em Brasília, óbvio, e era no Rio de Janeiro. Ele, com o sonho de ser médico, mudou para o Rio de Janeiro e ali fez um trabalho de caridade, um trabalho de política com P maiúsculo, que foi de vanguarda, né? Já era, naquele momento, um grande ambientalista, né? E empreendedor também, levando ali desenvolvimento para o Rio de Janeiro, através de estradas de ferro, mas, ao mesmo tempo, com a preocupação ambiental, né? Com relação, na época, das fábricas de fumo, preocupado com a saúde também. Ele, que ajudou ali naquele momento, era um grande abolicionista, né? O doutor Bezerra de Menezes, conhecido como médico dos pobres. Até o anel de formatura ele doou, não tinha mais o que dar, doou para uma mãezinha comprar remédio para os seus filhos. Eu tive a oportunidade de fazer o filme dele, de produzir o filme dele, doutor Bezerra de Menezes, que está de graça no YouTube aí, quem quiser assistir. Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, com o ator Carlos Vereza, Caio Blá, um grande elenco, e que em 2008 foi ali a fresta que esses filmes transcendentais, espiritualistas, espíritas, avançaram no Brasil. Foi a partir desse filme, foi o primeiro do cinema recente que levou essa cultura de imortalidade da alma, porque ele também é considerado o Kardec brasileiro, né? Teve um grande trabalho na Federação Espírita. Mas, senhor presidente, eu hoje quero tratar aqui desse primeiro dia, na verdade, né? Como o senhor bem colocou, foi o primeiro dia ontem, e começou em grande estilo, com 12 horas de sessão. Começou 9 horas da manhã, terminou 9 horas da noite, praticamente ininterrupta. E a gente fez ali da CPMI, do roubo dos aposentados, dos velhinhos do Brasil. Foi o primeiro dia de oitivas, né? Tivemos na semana anterior a eleição da mesa, do colegiado que vai comandar a CPMI, seja o presidente, assim como o relator. Foi uma reviravolta conduzida pelos senadores de oposição, senadores independentes, onde nós conseguimos ali garantir que não vai haver blindagem nessa CPMI, porque o que estava se articulando com a base do governo Lula era de figurinhas carimbadas serem presidentes e relatores, inclusive figurinhas carimbadas que foram da CPMI, da CPI da pandemia, do dia 8 de janeiro, pessoas que sequer assinaram a CPMI
e as CPIs e avançaram para blindar, para sabotar, boicotar as investigações. Então, nós conseguimos dar um presente para o Brasil, na semana passada, que foi colocar o senador Carlos Viana e o deputado, que tem feito um grande trabalho, ele que é um deputado do estado de Alagoas, né, o deputado que está hoje à frente dessa CPMI, fazendo o trabalho, que é o deputado do Partido União Brasil, né, que já eu passo aqui exatamente ao doutor Alfredo Gaspar, que foi do Ministério Público, diga-se de passagem, ele foi do Ministério Público e sabe fazer bem esse trabalho de oitiva. Ontem deu um show, começando essas oitivas, né, nós tivemos ali a defensora pública da União, doutora Patrícia, né, que eu vou relatar aqui um pouco do que ela trouxe para a gente, assim como depois dessa reunião que foi aberta, teve uma reunião fechada por uma questão de prerrogativa de um policial federal, um delegado da Polícia Federal, doutor Bruno, que esteve até 9 horas da noite nessa sessão e eu fiquei do começo ao fim, porque ali foi algo que extraiu muita coisa positiva para a investigação. Então, senhor presidente, antes é necessário que eu faça aqui uma análise preliminar sobre o sentido da existência desse mecanismo denominado Comissão Parlamentar de Inquérito. Muita gente acha que isso é pizza, mas não. Nós já tivemos CPIs que deram certo, como essa, eu tenho certeza que vai dar certo. Pode anotar. Essa tem tudo para fluir, porque se tem o interesse de investigar, e não de fazer palanque político, e não de fazer blindagem de autoridades. Claro que vão ter os percalços, mas nós vamos vencendo junto com a população que está assistindo, que está acompanhando, que está cobrando. Porque é crueldade, é covardia, é desumanidade o que fizeram com milhões de aposentados do Estado do Brasil. Eu quero cumprimentar o senador Paulo Paim, que logo desde o início assinou essa CPMI, embora que a maioria da base do governo não assinou, mas o senador Paulo Paim fez o seu trabalho porque ficou indignado com as revelações que foram trazidas aqui, assim como eu. Né? Então, foi roubo de bilhões, dezenas de bilhões. Você pode deixar mensalão, petrolão na fichinha, como fichinha. O que aconteceu, e a gente está puxando agora, o novelo. Vai vir muita coisa, mas já começou a vir à tona e nós vamos aqui, eu vou falar um pouco do que aconteceu. Mas o instrumento CPI é muito importante, a gente não pode perder a esperança, a fé, sabe por quê? Porque foi através de CPI que se descobriu o esquema do mensalão. Né? Nós tivemos CPIs importantíssimas aqui dos bingos, por exemplo, no passado, e muitas outras que deram resultados importantes para a nação. Tem que ser uma análise técnica, claro, sempre, sem espetacularização, mas essa CPMI já começou bem, já começou fazendo o que tem que ser feito. Eu quero dizer que, pelo regimento interno da Câmara e do Senado, são exigidas as assinaturas de 1/3 dos deputados federais e 1/3 dos senadores, para vocês saberem como é que se inicia uma CPI. Por que se exige apenas 1/3 dos parlamentares? Porque não só aqui, mas em todas as democracias sólidas do mundo, esse é um direito legítimo concedido às minorias, às oposições, para apurar possíveis fraudes e desvios cometidos pelo governo federal. Foi no mês de abril desse ano que veio à tona esse gravíssimo escândalo resultado da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a CGU, que descobriu um esquema bilionário estimado inicialmente, a coisa isso na época, já ultrapassou dezenas de milhões, de bilhões, B de bola e de índio, mas inicialmente tinha sido ali constatado por volta de 6 bi de reais, afetando cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil.
E por que essa CPMI só iniciou os trabalhos no dia de ontem, dia 28 de agosto? Praticamente ontem foi a primeira. Aliás, praticamente não, foi a primeira oitiva, né? 4 meses depois do escândalo vir à tona. Por que que aconteceu? Porque o procedimento demora. A gente conseguiu colher as assinaturas rapidamente, né? Foi um requerimento, inclusive, da senadora Damares, junto com a deputada Coronel Fernanda, e ficou aqui na presidência esperando a leitura no Congresso Nacional, porque diferente de uma CPI do Senado, que é lido aqui na mesa do Senado Federal, essa precisa ser feita no Congresso, que reúne Câmara e Senado. E demorou que se marcassem a data da reunião do Congresso. Quando se marcou, foi lido e nós iniciamos ali as indicações. Então, o que todo o Brasil assistiu é que parlamentares governistas da base do governo Lula, com exceções como Paulo Paim, em sua grande maioria, não assinaram o pedido da CPMI e optaram pela procrastinação, jogar para frente, empurrar com a barriga essa investigação. Por que será? Já começa a ficar com o pé atrás. Tem medo de quê? Estava sendo preparado um forte esquema de blindagem com a indicação de um senador governista para assumir a presidência. Estava dando até entrevista já. Estava dando como certo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, parabenizou um senador aqui do Senado, indicado pela base governista, que seria o presidente. Parabenizou um outro deputado federal, que seria o relator, para blindar. O fato é que estava em curso uma repetição do fiasco que foi, né, da CPI da Covid, que virou um circo, né, transformada vergonhosamente no palanque eleitoreiro antecipado com o objetivo de desgastar o governo, fazendo palanque em cima de caixões, que aí mostra realmente o escárnio, né, de gente morta e ali se fazendo política. E eu falei, no primeiro dia dessa CPI, da vitória que foi da oposição de ter conseguido colocar senadores independentes e de oposição no comando. Principalmente ali no comando é de independentes, está muito claro pela condução equilibrada, né? Mas, felizmente, prevaleceu, senhor presidente, na véspera do dia da instalação da comissão, semana passada, o espírito patriótico da oposição que conseguiu, com muita competência, eleger o senador Carlos Viana, senador independente aqui na casa, como presidente, que, por sua vez, fez a escolha do deputado federal Alfredo Gaspar como relator. Tanto o presidente como o relator estão imbuídos do digno propósito de investigar a fundo esse rombo recorde do INSS, que tudo indica que vai superar o estrago causado pelo Petrolão, Mensalão, que, por sua vez, mostraram aí o que o Brasil viu e se enojou naquele momento de corrupção no Brasil. Só que dessa vez a situação é muito mais nociva, porque foram roubados bilhões de reais de aposentados e pensionistas, que a sua grande maioria sobrevivem recebendo apenas um salário mínimo de benefício. Ontem nós tivemos uma votação que mostra um pouco o espírito de blindagem, que às vezes vai querer aparecer. A gente sabe que daqui a pouco vão querer recorrer ao STF para sabotar, para boicotar oitivas importantes. A gente sabe. Mas a população também vai acompanhar, e eu peço que acompanhe, e que divulgue, e que compartilhe os trabalhos que estão acontecendo na comissão. Ontem teve uma discussão, uma votação que era para si o deputado e senador falava 10 minutos, fazia questões em 10 minutos ou em 5. A base governista quis em 5. A turma do Lula. Nós queríamos 10. Quanto mais tempo para fazer perguntas, para esclarecer a verdade, melhor. E nós ganhamos por 1 voto. Nós ganhamos por 1 voto. Olha só como está apertado ali. Eu peço à população que continue orando, porque é uma guerra também espiritual. Um depoimento muito importante foi o da defensora pública Patrícia Betim Chaves, que participou ativamente do grupo de trabalho
institucional com o objetivo de apurar as muitas reclamações de beneficiários denunciando a existência de um esquema de fraudes no INSS. As duas principais conclusões de seu depoimento dizem respeito a que esse problema de descontos irregulares associativos começou a ocorrer em 2019, mas explodiu a partir de 2023, no primeiro ano do governo Lula, de forma exponencial. Se você pegar os dados do TCU, mostra que não é de 2019. Por isso que nós achamos até um pouco estranho a fala. Mostra dados estatísticos que começou em 2016, né? Já tem casos disso. Mas a senhora Patrícia, uma pessoa com características técnicas competentes, não conseguiu nos explicar por que tal grupo de trabalho foi extinto justamente depois que o escândalo foi revelado publicamente. O grupo foi extinto do Ministério Público dela. Ela disse no primeiro momento ao deputado federal Marcel Van Hatten que não contestou. Quando eu perguntei de novo, ela disse que contestou, que acha que devia ficar. Ficou confuso esse depoimento. Claro que ela não tem qualquer responsabilidade, diga-se de passagem, com essa estranha decisão que certamente partiu da cúpula dessas entidades, né? Inclusive está a AGU lá dentro. A AGU que parece sequestrada completamente pelo governo Lula. Sim, porque está gastando $1 milhão na Argentina do nosso dinheiro, do meu dinheiro, do povo brasileiro, para caçar brasileiros lá. Eu nunca vi isso acontecer em governo nenhum. É o ódio. Gastar o dinheiro que é escasso, que o Brasil já está vendo desaforo com dinheiro, os preços subindo, as contas completamente, totalmente desequilibradas do país, porque é um governo gastador, irresponsável fiscalmente. Aí sabe o que é que fazem? Vão gastar dinheiro, $1 milhão, para caçar brasileiro lá na Argentina, do dia 8 de janeiro. E como não satisfeito isso, a AGU vai gastar $3,5 milhões essa semana. Sabe para quê? Para defender o ministro Alexandre de Moraes. Com o seu dinheiro, brasileiro e brasileiro. É o fim, é o cúmulo o que está acontecendo. Estão torrando, estão gastando para o regime, para segurar esse regime censurador e ditador da toga que existe no Brasil. Mas, senhor presidente, no tempo que me resta, eu quero dizer que o governo fez de tudo para dificultar e impedir esse importante depoimento que só aconteceu em sessão fechada, certo? E eu queria dizer que o ministro André Mendonça, porque foi pedido um habeas corpus na hora para o delegado não responder, e o ministro André Mendonça está de parabéns, porque deu uma decisão, fez uma decisão dizendo que ele tinha que responder, não sobre investigações futuras, mas sobre a passada, a já deflagrada. E aí essa oitiva com o delegado fluiu e foi fantástica a sessão, né? Então, eu não posso e não farei qualquer comentário sobre o conteúdo do depoimento, mas eu devo registrar o inadequado comportamento de alguns parlamentares governistas que, ao invés de buscarem a verdade, repetiram falas e falaciosas narrativas, muito mais do que isso, tentando intimidar o relator e o presidente, dizendo que iam fazer representação. Quem diz que vai fazer, não diz. Quem vai fazer, faz. Então, ali foi muito firme o posicionamento do senhor relator, doutor Alfredo Gaspar, assim como do presidente Carlos Viana. Então, senhor presidente, eu também acho que não agiu corretamente a Advocacia Geral do Senado com um parecer ontem à noite que, ao invés de concordar com a omissão, né, eu não entendi o parecer dela para que não se saiba onde esse tal desse careca do INSS, que roubou bilhões de reais dos brasileiros, que é uma parte central no esquema, onde ele circulou aqui dentro do Senado Federal. É um direito de transparência das pessoas saberem, né? Nós não vamos deixar barato, porque o Senado decretou um sigilo de 100 anos.
Isso sabota, isso boicota as investigações da CPMI e nós não aceitaremos isso. Então, senhor presidente, já lhe agradecendo a tolerância, mesmo ainda em seu primeiro dia, a CPI já demonstrou sua importância para suprir falhas evidentes das organizações de fiscalização do país. Muita gente já deveria estar presa há muito tempo. Você sabe quantas pessoas estão presas depois de carro apreendido, de descoberta de offshore, com muito dinheiro fora do Brasil dessa turma, tudo documentado? Bens apreendidos, sabe quantas pessoas estão presas? 0. 0 pessoas presas. Por muito menos, na Lava Jato já tinha uma dúzia. Olha só o que está acontecendo e nós precisamos entender, senhor presidente. Gente que enriqueceu instantaneamente roubando dinheiro dos aposentados e pensionistas. Nesse último minuto não passo mais disso. Estamos no caminho certo. A justiça e a verdade hão de prevalecer. Essa não é apenas uma batalha contra a corrupção, a favor da ética, contra a impunidade, mas, acima de tudo, uma questão de humanidade. Nós precisamos ir até o fim. Eu encerro com esse pensamento nos deixado por Divaldo Pereira Franco, que psicografou muitas falas do Dr. Bezerra de Menezes, que é o aniversariante do dia. Ele dizia o seguinte, Divaldo, que desencarnou esse ano: o mal não tem vida própria, é apenas a ausência do bem. Quando o bem se faz presente, o mal bate em retirada. E, para encerrar, nos 22 segundos que faltam, Bezerra de Menezes, uma fala dele marcante: é preciso que alguém interrompa o ciclo de ódio e desamor através do perdão. É isso que a gente precisa, por isso a anistia é tão importante nesse momento para a união do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Lugar registrar à minha esquerda a presença na galeria do prefeito Daniel Morandi e vários vereadores da cidade de Serafina Correia, nosso querido Rio Grande do Sul. Serafina Correia, que eu fui lá muitas e muitas vezes e sempre fui muito bem acolhido. Permita que que o plenário está vazio, dê uma salva de palma ao povo de Serafina Correia, que vocês muito bem representam aqui nesse momento. Quero também cumprimentar, estão chegando agora, a presença na galeria de grupos dos alunos de curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Da mesma forma, meus cumprimentos, sejam todos bem-vindos aqui. Eu concluo, mas por uma questão de justiça, o senador Girão está aqui ainda, CPMI é um momento em que se faz uma análise política e técnica de fatos acontecidos aqui no Congresso. E a segunda reunião foi ontem, eu fui chamado, inclusive, para votar, votei no lugar da Lisiane Gamas, mas temos que entender que a situação é oposição. Aqui, o senador Girão, ele representa muito bem a oposição. Eu queria muito que tivesse aqui no plenário também um outro senador que ia falar em nome da situação. Eu conheço a Previdência. Eu conheço. Eu já presidi uma CPI da Previdência. E essa picaretagem não começou agora, nem ali, nem aqui. Vem de muitos tempos. São bilhões que foram roubados. Muitas vezes por grandes grupos econômicos que desviaram o dinheiro e depois entraram com pedido de anistia, levaram anistia, no longo da vida. Agora, claro, não tem como a gente fazer um pré-julgamento aqui ouvindo só um lado. Todos vão entender isso. O lado vai contar a sua versão. Chama aqui um senador da base do governo, ele vai falar a sua versão. Por isso, vamos deixar desenrolar. Eu só quero justiça. Aqueles que roubaram a Previdência, seja do governo de 2015, 2017, ontem eu vi lá um pouco do debate, 2015, 2017, 2020, 2020, seja que governo foi, os fatos vão aparecer, os dados surgirão. Eu estou muito tranquilo com o meu ponto de vista. Culpado, culpado, inocente, inocente. Não importa de que governo é.
Se o picareta foi do governo anterior, ele tem que ir para a cadeia. Se foi do governo atual, seja quem for, vai ter que responder, e eu digo o mesmo termo, vai para a cadeia. Mas eu não farei aqui um pré-julgamento quando houve praticamente os primeiros dias, foi 2 dias que tiveram de uma CPI que vai muito longe. E os dados que eu ouvi ontem pesam na balança e eu entendo que vai se procurar a justiça. Eu só posso dizer que o governo Lula, de forma tranquila, com o apoio da Polícia Federal, com o apoio de todos os órgãos de fiscalização do governo, já conseguiu resgatar quase a metade do dinheiro roubado. Então, de 2, poucos bilhões já foram resgatados. E já começou a devolução do dinheiro para os aposentados. Então, você aposentado e pensionista que está em casa, tem todo o sistema ali, junto dos órgãos de informação da Previdência, que foram afastados, que estavam lá. Você entra ali, mostra a sua situação e já vai começar a receber o dinheiro. Claro, se foi lesado. Não dá para alguns, como eu já recebi um pedido de alguém que lá em 2005 se associou numa entidade e disse que... Mas tu assinou? Eu assinei. É que nem eu for sócio de uma entidade qualquer e depois a entidade vai à falência. Então, vai muita água rolar por baixo dessa ponte. Muita água. Eu só quero justiça. Que a CPI conclua seus trabalhos e quem roubou o dinheiro do aposentado e pensionista pague. Já estão pagando, que os bens já foram desapropriados, a maioria dos bens, não todos ainda, porque tudo é um processo, né? Não dá para me dizer, não, tu é culpado e eu vou tirar tua casa, vou tirar teu carro, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Está lá do processo, já está sendo confiscados os bens de todos os culpados que terão que devolver o dinheiro. O governo Lula está antecipando e vai devolver o dinheiro, já está devolvendo. Você que está em casa sabe nesse momento que já estão devolvendo, quase a metade já foi devolvido. Aí é só entrando, e faltou só muitos que não entraram com a devida documentação, é mais um esclarecimento na própria conta da Previdência, e o dinheiro é devolvido. Então, muito tranquilo, senador Girão, sabe que eu respeito a opinião, eu sempre digo que, graças a Deus, nós vivemos numa democracia. Deputado de direita, de esquerda, de centro, vai à tribuna e ele fala o que ele quiser, porque ele é responsável por aquilo que ele está falando. E como também aquele que pensa a diferença vai lá depois do contraponto. Tão tranquilo, a sessão se desenrolou, aqui é assim mesmo, viu? Se desenrolou, o gauchado que está aqui, né? Se desenrolou como era de se esperar. Quando eu assumi a presidência, e me pediram ontem, o presidente Davi, numa solicitação do senador Girão, se eu poderia, que eu estava em Brasília, se eu poderia presidir. Claro, vou lá e vou presidir. E aí, com esses pequenos comentários, procurei apenas fazer o equilíbrio de que a CPI apenas começou. Eu não vou julgar ninguém agora, não quero julgar. Eu quero ouvir as partes, até o fim. E pode ter certeza, com o resultado final da CPI, como eu fiz com aquela que eu presidi, eu venho para a tribuna e leio toda ela. E transformei até em cartilha e devolvi para a população o que aconteceu naquele período em que eu presidi a CPI. Mas eu vou aproveitar esse momento ainda, por uma questão de justiça, fazer esse registro. Eu recebi ontem no meu gabinete a comitiva da Frente Parlamentar das Américas contra a tuberculose, composta por parlamentares do Uruguai, Paraguai e Peru. Foi um encontro, para mim, de grande relevância, pois reafirmamos ali, nós todos, o compromisso de unir esforços para uma resposta conjunta e efetiva ao enfrentamento da tuberculose em toda a América Latina. A tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública que exige muito de todos nós: cooperação regional, investimento em prevenção, diagnóstico, tratamento e, sobretudo, políticas públicas integradas. O que está em jogo é a vida, é a dignidade e o futuro de milhões de pessoas. Além dessa pauta,
tratamos também de temas que caminham lado a lado nesse desafio, o enfrentamento ao HIV e também a AIDS, o combate ao estigma e à discriminação e o fortalecimento dos direitos humanos em nossos países. É importante destacar que sou membro da Frente Parlamentar Mista de Luta contra a Tuberculose no Brasil e reafirmo aqui que essa causa é também um compromisso da nossa atuação legislativa. Recebi o convite deles para ser o senador da América Latina, no caso aqui pelo Brasil, a fazer parte desse grande movimento que atravessa fronteiras. E assumi a responsabilidade do convite feito e vou participar de um evento nacional ou até internacional, porque pega diversos países, com esse objetivo. Mas quero agradecer aqui, e disse a eles que faria o registro em plenário, estou fazendo agora. Estiveram comigo Luiz Henrique Galo Canteira, deputado federal do Uruguai, pastor Alberto Vera Bejaramo, deputado federal do Paraguai, Sucel Ana Maria Paredes Piquet, deputada federal do Peru, Rodrigo Alberto Restrepo Gonçalves, gerente da Frente das Américas, que me comprometi de estar junto para combater esse mal que ataca a grande parte também dos brasileiros. Márcia de Ávila Berni Leão, ponto focal dos movimentos sociais do Brasil. Raquel Burges Stermann, representante da sociedade civil da tuberculose no Brasil. Enfim, agradeço a cada um e cada uma pela parceria, pela dedicação e pela confiança no trabalho coletivo. Somente uma cooperação internacional e compromisso político é que poderemos vencer o desafio da tuberculose. Proteger vidas e fortalecer a democracia e os direitos humanos é o nosso compromisso em todo o planeta. Vida longa à democracia, vida longa à soberania, vida longa à liberdade, vida longa ao povo brasileiro. Assim, eu encerro essa nossa reunião de hoje aqui no plenário do Senado, com a minha participação e a participação do senador Girão. Um abraço a todos, bom retorno para o nosso Rio Grande. Que Deus abençoe. Estamos juntos, pensando sempre em fazer o bem sem olhar a quem. Inclusive as questões ideológicas. Elas existem e fazem parte das nossas vidas, mas é preciso um respeito mútuo, como nós procuramos ter na postura de cada um. Está encerrada a reunião. Obrigado pela parceria aqui das galerias. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Boa tarde a todas e a todos. Havendo o número regimental, declaro aberta a 27ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da terceira sessão legislativa ordinária
da 57ª legislatura, que se realiza nesta data, 27 de agosto. Essa reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o biênio 24-34, para o decênio, em atenção ao requerimento número 3 da minha autoria. Convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados e convidadas: a senhora Caterine Rigato, gerente de operações do Instituto Sonho Grande. Convido também o senhor Henrique Lago da Silveira, vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Convido ainda o senhor Rodolfo Barreto Canonico, representante da Associação de Desenvolvimento da Família. Como vai? Tudo bem? E convido também a senhora Beatriz Soares Benedito, analista do Instituto Alana. Seja bem-vinda. Participarão ainda de forma remota, já estando todos conectados, a senhora Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior, o SEMESP, a senhora Mariana Breim, diretora de Políticas Educacionais do Instituto Península, e a senhora Adriana Moreira, representante da Uniafro Brasil. Antes de passar a palavra aos nossos convidados e convidadas, comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/ecidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Informam que foram recebidas até o momento, por meio do portal E-Cidadania, diversas perguntas e comentários de cidadãos, dentre os quais destacamos Isabela de Pernambuco, Aline do Rio de Janeiro, Lucas de São Paulo, Vivilane do Rio de Janeiro e Aline do Pará. As perguntas e comentários foram encaminhados aos nossos convidados e convidadas, que podem utilizá-los, caso queiram, nas suas intervenções. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. E, ao fim, nós devolveremos a palavra por mais 3 minutos para algum complemento. Nós estamos na 11ª audiência de um ciclo de 12 audiências que nós aprovamos para análise do projeto que está tramitando na Câmara de Deputados. Achamos conveniente agilizar um pouco o debate aqui no Senado para poder ganharmos tempo na tramitação, quando ele aqui chegar. E dividimos as nossas audiências muito por área de experiência, de expectativa das instituições. E esse olhar de fora também, tanto do setor privado, quanto do setor público, quanto das entidades da sociedade civil, tem contribuído com o levantamento das análises dos pontos focais, dos pontos de gargalo que o projeto contém. Tem sido realmente muito positiva e nós vamos então dar início com a palavra de forma remota para a senhora Lúcia Maria Teixeira, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino. A ordem foi acordada com a nossa assessoria e aí nós vamos seguindo. Pois não, Lúcia? Nós estamos... Boa tarde, senhora presidenta Tereza Leitão, senadoras, senadores, autoridades presentes, convidadas, e a honra que me dão também de estar ao lado de outros expositores com programas tão importantes. Quero cumprimentar a todos em nome do SEMESP, agradeço esta oportunidade mais uma vez, senadora. Já estivemos presencialmente em muitas lutas pela educação, junto com a senhora, junto com o Senado,
e essa oportunidade de contribuirmos para o debate do projeto de lei 2614 de 24, que institui o Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. O SEMESP representa as instituições que reúnem mais de 70% das matrículas do ensino superior brasileiro e temos a missão de colaborar para a construção de políticas públicas que ampliem o acesso, assegurem a permanência, promovam a qualidade e fortaleçam a diversidade institucional da educação superior. E, claro, também privilegiando a educação básica, que sem ela o país e a educação superior não existem. A nossa primeira contribuição, presidenta, senadores e autoridades, e aqueles que nos ouvem remotamente, é incluir, peço que o slide 2 seja colocado, não é? Incluir no artigo 3º do Plano Nacional de Educação a valorização da pluralidade institucional. Eu peço, então, que a gente vá para o slide 2, não é? O Brasil tem um sistema de ensino superior diverso. Nós temos universidades, centros universitários, faculdades, institutos federais, ensino à distância, integrais ou parciais, né? Todas essas formas são estratégicas para o nosso país atingir o pleno desenvolvimento. Não é? E os dados do censo de 2023 mostram que os centros universitários e as faculdades somam 44% das matrículas, não é? E que a rede privada responde por praticamente 80% do total de alunos. Se o Plano Nacional de Educação atingir e focar principalmente as universidades que se dedicam só à pesquisa, ele deixa de fora grande parte do sistema. Então, nós estamos sugerindo, temos dados do Instituto SEMESP, que o PNE reconheça todos os perfis institucionais da diversidade do sistema do ensino brasileiro, inclusive aqueles que são faculdades apenas, mas que se dedicam ao ensino, à inovação pedagógica, à inserção regional. Então, que nós possamos valorizar a pluralidade institucional com todos os tipos que oferecemos no nosso sistema de ensino superior, né? E eu gostaria, então, que nós deixássemos isso para discussão e no slide 3 possamos abordar uma questão importantíssima para o nosso país, que é a questão da inclusão e da inovação. Nós defendemos duas inclusões muito importantes. Além de reforçar a democratização do acesso, que nós possamos não apenas fazer com que cheguem ao ensino superior, mas também que o aluno permaneça e conclua o ensino superior, não é? Porque é fundamental, além do aumento de vagas, nós temos muito poucos alunos ainda, os jovens de 18 a 24 anos, nós não chegamos a 20% dos alunos, isto é, menos de 1 em cada 5 jovens entra no ensino superior. Não adianta só abrirmos vagas, mas nós temos que garantir a permanência e a conclusão, inclusive com novas tecnologias, não é? Então, entro neste outro item, que é incorporar a inclusão digital e a inovação pedagógica também como objetivos estratégicos no novo Plano Nacional de Educação. Isto é, inovação pedagógica, conectividade, formação docente tecnológica, isso facilitando a integração com o mundo do trabalho. Então, sem esse plano orientador, as inovações que possam se fazer poderão ficar fragmentadas, não é? Então, inovação com inclusão, tecnologia com ética, parcerias com propósito e o aprendizado com significado, não é? No slide 4, quero lembrar a qualidade da graduação, né? Que nós possamos ter novos parâmetros de qualidade para a graduação, isto é, para as faculdades, né, para o ensino superior, para as universidades, que considerem também
as diferenças entre o ensino presencial e o ensino à distância, porque os nossos critérios atualmente de regulação, de avaliação, estão muito atrelados ao modelo presencial, que era o que imperava. E com o crescimento do ensino à distância, é preciso que estes indicadores de avaliação das instituições de ensino, ENAD, CPC, GC, e o institucional, enfim, conceito de curso, que eles incorporem também e se voltem ao ensino à distância. Que essa qualidade seja medida também por itens como empregabilidade, não é? Nós temos várias sugestões nesse sentido, e também com inovação didática, uso de tecnologias e os resultados da aprendizagem. E coloco à disposição todos os nossos estudos e propostas, não é? Para que esses instrumentos de avaliação que fazemos das instituições de ensino superior sejam contextualizados de acordo com a instituição e também o momento que o Brasil vive e exige em termos de um lugar melhor no concerto das nações, não é? No slide 5, em relação ao acesso, permanência e conclusão, que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, que nós possamos aí controlar e melhorar a evasão de estudantes no ensino superior brasileiro. Não é só nas instituições de ensino particulares. Também as instituições públicas têm uma grande evasão. Mas acontece, ela é maior no ensino e é menor no ensino presencial, mas ainda é uma evasão grande, não é privilégio brasileiro. Muitos outros países no mundo têm também uma evasão grande no ensino superior. No nosso caso, é inflacionado também pelo ensino à distância, mas que nós possamos ter, tanto no presencial como à distância, bolsas permanência, para que, conforme eu falei, não adianta o aluno entrar, ele tem que permanecer no ensino superior, não é? Temos que fortalecer com urgência, esse é um mantra que eu tenho repetido, não é? Temos que fortalecer o ProUni, que é o programa que faz com que o aluno fique na universidade com bolsas integrais ou parciais. E o FIES, que é o financiamento do estudo, do ensino, não é? Nós perdemos muito de um tempo para cá, de 2019 para cá, claro, com a pandemia também, o ProUni perdeu 34% dos estudantes que eram beneficiados. Então, nós propomos que, além das vagas que são oferecidas, também as vagas remanescentes pudessem ser retomadas, a ampliação, desculpe, das bolsas integrais, e bolsas permanência em cursos prioritários, não é? Todos os cursos são prioritários para nós, mas há cursos como as licenciaturas, que agora também, graças à nossa campanha, estão merecendo maior atenção e devemos formar os professores, porque senão teríamos uma evasão de professores. E também, além dessas bolsas, o aluno tem que sobreviver, ele tem que pagar a sua condução, o aluno carente, ele tem que ter um auxílio à moradia, um auxílio à sua alimentação. Então, que a gente possa também, além de formar mais 15 professores, reconfigurar as engenharias, né? Uma revisão e fazer com que os cursos de engenharia, sou também presidente da Universidade de Santa Cecília, aqui de Santos, que tem cursos de engenharia que fazem 40 anos, não é isso? 54 anos, aliás. A gente sabe que nós temos uma baixa formação na escola básica de matemática, não é? O Brasil está
73% dos brasileiros tiveram uma média muito baixa no PISA na escola básica, não é? Então, apenas 1% dos alunos da escola básica atingiu o alto desempenho no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. Então, que a gente possa, o SEMESP está também articulando isso junto com os conselhos de engenharia, o CONFIA, o CREA, haver uma maior mobilização, que a gente possa valorizar a engenharia, que possamos, então, reconfigurar não apenas os currículos, mas fazer com que haja incentivos para que mais alunos jovens façam engenharia, porque disso depende o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Os últimos slides com relação à pós-graduação, não é, um eixo fundamental, nós devemos equilibrar também, não apenas valorizar o stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, mas também a pós-graduação lato sensu, que é a especialização, né, a principal via de formação continuada. Nós temos 1.600.000 alunos, né? O nosso stricto sensu, mestrado e doutorado, encolheram 34%. Agora que começa a se valorizar, a se incorporar. Mas valorizar a especialização lato sensu como formação profissional também, criar um senso da pós-graduação, as políticas de regulação e financiamento para tantas pessoas que precisam se especializar no Brasil. No slide 7, que é a formação e a valorização docente, sem professores preparados não haverá avanço do país. Então, nós propomos também planos de carreira estruturados, aumento do número de licenciados, assistência estudantil específica para o aluno que estiver em licenciatura, inclusão de competências, não é, STEM na formação inicial continuada, para atrair mais alunos e jovens para a carreira docente, né? Fortalecer os professores como os agentes da transformação. Nenhuma tecnologia, nenhum país substitui a necessidade de professores bem preparados. Então, dar meios para que todo professor seja proficiente também nas pedagogias. E, por último, a EAD já não é marginal. E no slide 8, né? É estratégica também para democratizar o acesso. E nós precisamos que esse público não seja historicamente excluído. Nós temos uma evasão muito alta e, por isso, defendemos parâmetros próprios de qualidade para o EAD, que incluam permanência, engajamento, suporte estudantil, modelos inovadores de aprendizagem ativa, uso de recursos digitais de qualidade e formação docente contínua. Ontem lançamos, aqui no SEMESP, um observatório de EAD que vai propor ao país, inclusive, metas de qualidade, auxiliar as instituições de ensino e os próprios órgãos federais para isso. Em conclusão, então, encerrando, né, nossas propostas, a diversidade institucional, o acesso, permanência e conclusão, regulação e avaliação mais contextualizadas, EAD como estratégia também, equilíbrio na pós-graduação, valorização docente e também que as engenharias do país e mais jovens possam cursá-la com reconfiguração e muito apoio a este aluno, este professor e a essas instituições. Muito obrigada, Lúcia. Nós estamos também com os slides e vamos recolher todas as suas sugestões. Dentro do que a gente está chamando também em relação à permanência, sempre defendemos esse tripé: acesso, permanência e qualidade. Mas agora a gente está botando um tamboretezinho de 4 pernas. Acesso, permanência, qualidade e universalização. Eu acho que essa meta, ao longo desses 10 anos, tem que ser sempre ascendente, porque o avanço da ciência, da tecnologia, né, tanta coisa nova que está aparecendo na sociedade, precisa desse aporte que foi tão forte na educação básica,
ainda por ser concluído, evidentemente, mas que precisa se estender para o ensino superior. Muito obrigada pela sua participação. Eu não expliquei bem, talvez, nós temos 10 minutos iniciais, né? Quando a campanha toca, não é para acabar de imediato, tem 1 minuto para concluir. E depois a gente volta para os 3 complementares. Então, vamos passar a palavra para Catarina Rigato, gerente de operações do Instituto Sonho Grande, que será também de forma presencial, já se encontra aqui na nossa mesa. Oi, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer, senadora Tereza, aos demais, os colegas, pela oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Catarina Rigato, eu estou hoje representando o Instituto Sonho Grande, uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor que trabalha há mais de 10 anos apoiando a educação pública brasileira. A ideia hoje é a gente trazer aqui sobre a educação integral no Plano Nacional de Educação, e eu vou começar falando bem brevemente sobre o próprio Instituto Sonho Grande, que a gente atua desde 2015 apoiando as redes na expansão e na implementação com qualidade do ensino médio integral. E hoje a gente está atuando com 18 estados parceiros, abrangendo então as suas mais de 6 mil escolas integrais e mais de 1 milhão de estudantes. E ao longo desses últimos 10 anos trabalhando nesse tema, foram feitos diversos estudos, avaliações de impacto, pesquisas, tanto por nós do Sonho Grande quanto por outras instituições, para a gente justamente avaliar os impactos da educação integral. E um dos pontos, né, a primeira evidência que eu vou trazer aqui é que o estudante que tem a oportunidade de passar pelo ensino médio integral, ele aprende mais do que os estudantes do ensino parcial. Então, quando você olha para a língua portuguesa, a gente vê que os estudantes aprendem cerca de 70% a mais do que os alunos do ensino parcial. E quando a gente olha para a matemática, um componente super desafiador para a nossa educação, os alunos aprendem mais que o dobro do que os estudantes do parcial. Entrando na parte de permanência também, que é um ponto, né, importantíssimo para a questão da educação, garantir que os alunos estejam na escola e fiquem nas escolas, a gente vê que os alunos que passam mais tempo na escola, né, passam esse número aumentado de horas nas escolas, eles criam um vínculo maior com os professores, com a gestão e com os seus colegas. E isso faz com que a taxa de evasão média do ensino integral seja cerca de 20% menor do que do ensino parcial. E quando você abre esse número, o impacto é ainda maior nos estudantes com atraso escolar, que seriam os estudantes com ainda maior probabilidade de abandonar a escola. Além dos impactos, né, em aprendizagem e em permanência, existem diversas pesquisas também que mostram o impacto na sociedade do ensino médio integral. E a gente trouxe aqui alguns poucos números, mas que falam de pontos muito importantes, que são o acesso ao ensino superior e a segurança. Então, os estudantes do integral, eles têm uma maior chance de ingressar no ensino superior do que os alunos do parcial. E quando a gente olha o recorte específico para estudantes pretos, pardos e indígenas, eles também têm uma chance maior de ingressar no ensino superior público. Olhando para a parte de segurança, as cidades que implementaram o ensino médio integral, elas conseguiram reduzir em até 50% a taxa de homicídios, o que é, né, bem impressionante, e esse número especialmente entre os jovens estudantes. E também há uma percepção, tanto pelos estudantes quanto pelos professores, de que as escolas de ensino médio integral, elas têm um menor índice de violência e, assim, elas são mais seguras para isso. Quando a gente olha para os resultados do último censo divulgado, a gente vê que a política, né, de ensino integral, ela foi a política que mais aumentou nos últimos anos e mais teve um impacto positivo. Então, a gente tem diversas reportagens e notícias que trazem isso. E aí, falando um pouco desse crescimento, a gente trouxe aqui
o histórico de crescimento da porcentagem de matrículas integrais da educação básica. E aí a gente vê que no começo, ali nos primeiros anos desse gráfico, existe uma oscilação, né, no número de matrículas, acho que muito impactada pelas diferentes políticas públicas que foram feitas ao longo desses anos, que incentivavam mais ou menos a conversão de matrículas integrais. Mas quando a gente olha o recorte dos últimos anos, a partir de 2020, a gente vê um crescimento constante no número de matrículas. De acordo com os nossos estudos, é um crescimento de aproximadamente 2,4 pontos percentuais ao ano. E aí, nesse contexto, existem outras políticas públicas que andam em paralelo com o Plano Nacional de Educação, que também apoiam as redes nessa conversão das matrículas para o ensino integral. Então, o próprio MEC tem 2 programas muito importantes de fomento ao ensino integral, que é o Programa de Fomento em Tempo Integral e o Programa Escola em Tempo Integral. E o próprio Fundeb já prevê uma distribuição maior de até 50% mais recursos para as matrículas integrais. E por que a gente trouxe todos esses dados, né? Entrando no ponto justamente da meta 6 do Plano Nacional de Educação. O atual plano, ele prevê, estendido, né, para 2025, ele prevê uma meta para os estados de 25% das matrículas em tempo integral e 50% das escolas. E o novo texto, que está sendo tramitado, ele propõe um aumento já dessa meta de 25% para 40% das matrículas e de 50% para 55% das escolas. E a gente traz esse ponto aqui justamente para a gente pensar na oportunidade que a gente tem de trazer uma meta ainda mais robusta e mais relevante para a educação do que os 40% e os 55%. E a gente fala isso, acho que muito baseado em dados, porque se a gente fizer uma projeção, uma simples projeção dos dados que a gente já mostrou de crescimento, a gente vê que a gente consegue, até 2035, atingir um número maior do que desse número que está sendo proposto no texto que está sendo tramitado. Então, com essa projeção, a gente conseguiria chegar em até 49% das matrículas e até 70% das escolas integrais até 2025. Para encerrar a apresentação, a gente traz aqui, acho que os pontos que a gente entende como principais para essa questão da educação integral no Plano Nacional de Educação. E vou começar justamente por esse ponto de ter uma meta mais robusta de expansão. Então, bem baseado em dados, a gente acredita que uma meta de 50% das matrículas e 70% das escolas integrais até 2035 é uma meta factível e uma meta responsável. Entrando em outros pontos, a gente acredita que é importante que essas metas elas sejam feitas por etapa da educação básica e não só uma grande meta para educação básica como um todo. Isso porque a separação por etapa garante um crescimento proporcional entre elas e garante a continuidade que o aluno precisa na educação. É importante a gente falar que as metas também reflitam a questão de equidade, então elas devem atender a parte da população que mais precisa da nossa educação. Trazendo um ponto sobre o modelo pedagógico, acho que todos os dados que eu trouxe até aqui, para que existam esses resultados, é necessário que haja um modelo pedagógico robusto e completo que olhe para o estudante como um todo. Só a extensão do tempo por si só não vai trazer os resultados que a gente precisa para os nossos estudantes. Então, é muito importante que o modelo pedagógico seja robusto e que ele seja implementado com qualidade. E, por fim, existe uma discussão também na tramitação da necessidade de uma consulta prévia à comunidade para a conversão ou não de uma escola integral. A gente acredita que a comunidade é uma parte fundamental para a educação, mas não necessariamente a comunidade, no momento dessa consulta, vai ter todas as informações e os dados necessários para tomar essa decisão. Então, a gente acredita que isso seja uma decisão de gestão, que aí sim deve ter o conhecimento para decidir sobre o futuro da escola. Eu encerro, acho que a apresentação por aqui. Esse material vai ficar disponível para a comissão. A gente também consegue disponibilizar todos os estudos que foram citados aqui. E eu fico super à disposição para, se alguém tiver alguma outra dúvida ou algum outro comentário, só reforçando o meu agradecimento pela participação. Nós aqui agradecemos, Caterine. Esse é um ponto crucial
já visto por muita gente. Acho que a sua apresentação deixa margem para muita reflexão. Você citou o estado de Pernambuco, eu ainda era professora de sala, né, coordenadora, quando começou a implementação desse tipo de modelo lá. E foi o contrário do que o que a gente alcançou hoje. Né? Primeiro porque havia uma escola piloto numa área muito privilegiada, de classe média, é uma escola tradicionalíssima, está fazendo 200 anos este ano, né? E houve toda uma mudança dos estudantes que eram de lá. Eles tiveram que sair para novos estudantes entrarem mediante uma prova de seleção. Então, mudou toda a lógica, né? A ampliação do tempo aqui no Brasil, ela é constante do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Então, acho que os pontos que você traz, eles realmente mostram o avanço dessa proposta. Quando começou, havia pouca experiência, tão pouca experiência que os meninos diziam assim a gente: eu não quero ficar nessa escola tanto tempo assim. Isso é a pedagogia do confinamento. De manhã eu tenho aula de português, matemática e história, de tarde eu tenho de história, matemática e português. Então, a modalidade que você cita, né, o modelo pedagógico, a busca da equidade, e não ser apenas escola em tempo integral, mas educação integral, eu acho que são pontos bem relevantes, né, que o Plano Nacional de Educação vai precisar olhar com muito carinho. Essa consulta à comunidade, ela tem um componente que ainda existe muito na rede, que é a história dos alunos trabalhadores. Quem trabalha não pode ficar numa escola de horário estendido, né? Qual é a alternativa para se colocar, garantindo a qualidade, né, para esses estudantes? Então, isso é também um vetor que a gente precisa analisar, né, no nosso plano. Então, de imediato, eu passo a palavra para o senhor Henrique Lago da Silveira, vice-presidente da Associação De Olho no Material Escolar, que está aqui presente à mesa e já pode dar início à sua exposição. Boa tarde, senadora. Boa tarde, meus colegas de mesa, as minhas colegas de mesa, o Rodolfo também, Caterine, Beatriz e Rodolfo, aqueles colegas que estão virtualmente, os presentes, obrigado pelo convite. Em nome da nossa presidente Letícia, eu estendo aqui os nossos cumprimentos em nome da senadora Tereza Leitão aos senadores que estão preocupados já em antecipação com o PNE. Nós falávamos há pouco até, inclusive, com o relator na Câmara, com o deputado Moses, que está extremamente comprometido em trazer um relatório completo, em fazer um substitutivo, né, ou complementos, melhor dizendo, ao projeto bom que já veio do governo. Então, eu vou centrar minha fala em 7 pontos principais que nós entendemos que deveriam ou mereceriam um olhar, senadora, e pedindo já, apelando aqui ao seu conhecido bom senso, que a senhora possa olhar para eles também com carinho, quando esse projeto chegar aqui ao Senado. Então, nós recebemos, em termos de histórico, né, o PNL vem num desafio desde a CONAI, da sua concepção, como uma proposta, né? Ele mudou muito através de muitos debates com o governo, e o governo acho que evoluiu muito, compreendeu muito que esse plano ele precisava ser um plano um pouco mais equilibrado, e acho que esse plano que chegou até a Câmara foi um plano bastante equilibrado, bastante mais equilibrado do que aquele que vimos, né, por ocasião da CONAI. Esses avanços todos têm que ser mantidos, né? Acho que é um ponto de partida, né? O que nos importa aqui é criar aprimoramentos a esses avanços que já vieram e que eu tenho certeza que a Câmara terá esse cuidado e o Senado mais ainda de implementá-los. Eu vou começar pelo primeiro ponto, que eu acho que é o mais caro à nossa associação, né? Para quem não conhece a De Olho, é uma associação que nasce com preocupação com o material didático, né? A nossa preocupação basicamente foi identificar no material didático adquirido via governo, pelo meio do PNLD, problemas de referenciais, ou melhor, a falta de referenciais científicos que havia dentro de determinados conteúdos que eram veiculados no material didático. Isso nos preocupou a ponto de a associação crescer, se desenvolver, montar um estudo, né, ou obter um financiamento para um determinado estudo, que olhasse um recorte muito específico desse material, que foi o recorte das referências ao agronegócio, e nessas referências a gente passou a identificar que o material didático não só tratava do segmento de uma maneira pejorativa, o que é até um pouco subjetivo,
Por outro lado, o conteúdo do material didático com referencial científico era muito, muito insignificante, né? O dado é de 3,47%. Então, a maioria eram opiniões autorais, opiniões de matérias jornalísticas, e isso talvez não agregue para a educação. O que nos traz para o primeiro ponto que nós gostaríamos de ver num PNE, que é, naturalmente, que os materiais didáticos prevejam referenciais científicos. Isso não deveria ser um ponto de debate muito intenso, até porque todos nós queremos que as nossas crianças aprendam a partir de fontes científicas na biologia, né? Obviamente na matemática, mas não só, né? Nas ciências naturais isso é mais óbvio, né? Mas acho que não só. A gente tem pesquisas em ciências humanas que são super bem referenciadas e talvez devessem, em detrimento a outras referências, menos pesquisa acadêmica, ser privilegiadas. Então, acho que o primeiro ponto é o ponto de referenciais científicos no nosso material. Acho que está tendo um ruído aqui. Vamos lá. Depois eu ganho os minutos adicionais da senadora aqui, eu complemento a minha fala. O segundo ponto que eu gostaria de tratar, que eu acho que ele não vem sendo acomodado, talvez da melhor forma, nos planos nacionais de educação, é o momento em que nós alfabetizamos as nossas crianças, né? A alfabetização das nossas crianças hoje acontece no segundo ano do ensino fundamental. Isso, para nós, da associação, nós vemos com uma cautela muito grande, né? E isso por alguns motivos, todos eles naturalmente sedimentados em ciência. No mundo desenvolvido, pelo menos os países que têm melhores indicadores educacionais, com as suas diferenças, as crianças começam a ser alfabetizadas por volta dos 5 anos, 6 anos de idade, que é o nosso primeiro ano do ensino fundamental. Isso não só por uma boa prática internacional, mas porque é um momento em que as crianças elas começam a se desenvolver melhor para capturar aquilo que elas leem, as informações a partir daquilo que elas leem, né? Para que as crianças aprendam melhor aquilo que elas leem ou que elas estudam, elas precisam ter fluência de leitura, volume de palavras lidas por minuto. Então, quanto antes dentro de uma língua complexa como a nossa, a criança começar a desenvolver capacidade de leitura, ela antecipa a sua capacidade de capturar informações, portanto, ela antecipa o aproveitamento que ela tem a partir daquele conteúdo, né? Hoje a gente está lutando com uma alfabetização em segundo ano. O nosso pedido, né, o que a gente entende com os fundamentos científicos que os embasam, e temos todos também para disponibilizar, eles estão nos nossos materiais, que eu vou disponibilizar à senadora também e a todos os que tiverem interesse. Nós gostaríamos de pedir um cuidado para tentar trazer esse tema para dentro do Plano Nacional de Educação como uma política de Estado, uma vez que ele está fundamentado em normas, em estudos científicos e não em posições de ideologia, qualquer que seja ela. Um ponto relevante, que acho que também merece bastante atenção no nosso PNE, é a conexão entre setor produtivo e ensino técnico. A gente vive, acho que a minha colega que me antecedeu aqui, a Catarina, falou muito bem sobre o ensino em tempo integral, né? A gente tem uma outra necessidade do Brasil, que é a gente desenvolver ensino técnico, né? Acho que o governo foi muito feliz, inclusive, nesse mandato, né? O governo incumbente, de construir um programa muito bem articulado com o Congresso, que é o PROPAG, né? Um programa dos juros pela educação, que tende a incentivar muitos estados a desenvolver ainda mais as suas bases de ensino técnico de nível médio. E, inclusive, isso é compatível até com a formação em tempo integral, uma vez que você utilize o ensino técnico, pelo menos no contraturno, né? E, se a gente pensar, inclusive, nos itinerários formativos, isso faz todo sentido. Acontece que isso não pode ser feito exclusivamente com a liberdade da escola, seja ela pública ou privada, mas faz todo sentido que ela venha em conexão com as necessidades do setor produtivo daquela localidade, de modo que o egresso ele tenha onde se instalar, aonde ele possa trabalhar futuramente e aí se desenvolver tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico dentro daquelas localidades, né? A gente tem exemplos piloto no Brasil que são super interessantes, inclusive de arranjos entre empresas que se desenvolvem suas atividades em determinadas localidades e acabam incentivando as escolas a incorporarem para os seus currículos esse tipo de mudança, né? Entendemos que isso, como política de Estado, incentivado pelo Estado, poderia potencializar o alcance desse tipo de iniciativa e acredito que seja salutar para o desenvolvimento da nossa educação. Um outro ponto que
que para nós é muito caro é o ponto das avaliações internacionais serem consideradas para dentro da nossa política de rendimento acadêmico. O Brasil hoje, a gente viveu aqui recentemente uma dificuldade muito grande esse ano com a própria divulgação de dados do SAEB, né? De como o desempenho dos nossos alunos foi no último ciclo avaliativo, olhando para a educação básica. Isso é traumático num país que precisa analisar os resultados do seu rendimento acadêmico e que apresenta, dentro das avaliações internacionais, rendimentos muito aquém do considerado saudável, né? A gente pensar no PISA, por exemplo, apenas 24% dos nossos alunos têm um desempenho adequado para aquela idade. É muito, muito, muito pouco, né? Hoje a gente tem as nossas avaliações nacionais cada vez mais em desenvolvimento, né? Inclusive com a publicação do relatório do SNE, né? Nessa noite, a gente vê um olhar para um incremento das avaliações no ensino básico. Isso é importante, é bastante importante para que a gente possa entender não só quanto estamos investindo, que é um controle muito bem feito, inclusive punindo gestores que não investem o suficiente, mas a gente está faltando uma outra perna dessa equação, que é medir o quanto esse investimento gera resultado em termos de evolução de aprendizagem, né? A gente olha para o nosso SAEB, acho que é um avanço, os estados têm as suas próprias métricas, mas é importante que a gente se compare com o mundo lá fora, né? E a adoção de padrões internacionais, não necessariamente como drives de política pública brasileira exclusiva, né? Eu vou basear minha política pública em avaliação internacional, mas que ela seja uma componente dessa análise, essa cesta de indicadores, e acho que isso está previsto no PNE, faz toda a diferença, tanto para que os gestores promovam também essa incorporação nos planos estaduais e municipais, quanto para incentivar o uso e a difusão dessas ferramentas. O que me traz para um último ponto que eu gostaria de tratar, que é o ponto da governança pública sobre o ensino, né? A gente tem, como eu falei, muito controle público sobre como eu posso investir, o exemplo por ser a maior fonte de recursos, os recursos do Fundeb, né? Então, eu tenho limitações para investir em determinadas infraestruturas, por exemplo. Eu tenho limitações com o que eu posso pagar com investimento. Por outro lado, a gente não tem um controle de como aquelas iniciativas do Executivo contribuem ou não para o atingimento das metas do plano de educação correspondente, seja ele nacional, na ausência do estadual, ou municipal, seja municipal ou estadual. Isso é problemático, porque a gente está controlando um elemento da equação, que é o investimento. A gente não está controlando, talvez, o resultado dessa equação. E tudo bem que o gestor público não possa ser responsabilizado por um resultado que naturalmente é de longo prazo, né? Acho que não é isso que se pede, ou nós, como associação, efetivamente acreditamos. O que a gente acredita, senadora, é que haja, primeiro, um olhar dedicado para a educação, por dois motivos: pela importância que ela tem para o nosso desenvolvimento enquanto nação, e segundo, pela importância orçamentária que ela tem, ou que ela tende a ter com o novo PNE. Isso é bastante relevante, de modo que a proposta seria que houvesse um relatório de gestão educacional, apresentado à parte ou ao lado das contas do gestor público estadual, municipal e mesmo federal, para que a gente trouxesse um olhar mais específico para este ponto, permitindo a análise de um controle social, mas não só, controle também pelos órgãos de controle, por essência, Ministério Público, Tribunal de Contas e o próprio Legislativo. Isso é muito importante para que a gente possa entender o porquê que o investimento foi feito em determinado segmento do ensino, como o superior, por exemplo, em detrimento, talvez, do básico, se nós estivermos olhando para uma realidade em que talvez a prioridade devesse ser o ensino básico. Então, acho que com essas considerações, senadora, eu chego ao fim da minha fala. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e colocaremos à disposição todos os materiais aqui, os estudos que eu referenciei ainda aqui indiretamente. Obrigado. Nós é quem agradecemos, Henrique. Coincidentemente, ontem nós tivemos uma mesa só sobre avaliação. Exatamente. Qual é o modelo de avaliação que a gente deseja para o PNE? Está muito ligado à avaliação ao processo de monitoramento, né, de governança, como você fala, e isso está sendo colocado em praticamente todas as audiências. A de ontem foi uma audiência muito focada nos processos avaliativos. Qual é o modelo de avaliação que a gente quer, qual é o modelo de monitoramento que a gente quer,
que não seja uma coisa meramente punitivista, mas que traga, de fato, contribuições para o redirecionamento, para melhorar, para reposicionar e não deixar para fazer tudo ao final do plano. Não, essa meta, infelizmente, a gente só alcançou 30%. Aí não tem mais o que fazer, né? Então, a periodicidade, o modelo do monitoramento está sendo muito recorrente e tenho certeza que será uma coisa que nós vamos levar como fruto dessas audiências, né? Muito obrigada pela sua participação e já passo a palavra para o senhor Rodolfo Barreto, canônico, representante da Associação de Desenvolvimento da Família, para os seus 10 minutos iniciais. Muito boa tarde, muito obrigado, senadora. Agradeço o honroso convite, também a comissão pela qual nós recebemos, senhoras e senhores colegas de mesa que nos acompanham. Também já gostaria de começar parabenizando a condução dos trabalhos, senadora. Desde o início do ano já tivemos reunião com a equipe técnica, esse processo de qualidade, com ampla escuta social e com muita serenidade também, porque eu acompanhei a discussão do Plano Nacional anterior, não foi uma discussão com serenidade, foi um pouco tumultuado, agora uma discussão muito mais serena, os trabalhos da Câmara também feitos com serenidade, nós estamos muito confiantes com a possibilidade que isso traz, o envolvimento da sociedade civil. Poucas vezes, já faz alguns anos que eu acompanho os trabalhos na casa, poucas vezes tive a oportunidade de participar de um processo com tanta participação social, por isso parabenizo e acho que talvez ecoa aqui o que muitos pensam, animados com os resultados, né? Bom, eu queria trazer a nossa organização, o nome já indica, nós estamos aqui para trazer um pouco uma contribuição referente à interface entre as escolas e as famílias, não é? Pensando no desenvolvimento integral de todas as crianças, que de alguma maneira é o objetivo final do plano de educação, ainda que não esteja enunciado, porque todo o processo formativo e educativo tem como fim garantir esse desenvolvimento integral e é devido à sociedade, das famílias, naturalmente, e do Estado assegurar isso. E nós pensamos que o Plano Nacional de Educação sempre será um dos grandes instrumentos disponíveis para a promoção desse desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens, porque a educação é um pilar de apoio no desenvolvimento às famílias, é imprescindível, provavelmente o principal apoio que a sociedade e o Estado disponibilizam para a formação das crianças, não é? O artigo 227 da nossa Constituição, ele vai reforçar o dever da família, mas falar da responsabilidade solidária e subsidiária da sociedade e do Estado em assegurar à criança e ao adolescente, enfim, o seu rol de direitos que nós conhecemos. E também é importante destacar, e eu vou trazer alguns elementos da vida familiar e como o Plano Nacional de Educação pode dialogar com isso. A vida familiar ela vai ser uma fonte de oportunidades, de um potencializador do desenvolvimento da criança, porém, infelizmente, quando a família enfrenta alguma situação que gera uma disfuncionalidade, é o lugar onde as crianças mais têm os seus direitos violados. Tem uma ambivalência da vida familiar. Ou a família é um lugar de proteção, ou quando deixa de ser, não passa a ser neutro, passa a ser um elemento de risco. Isso preocupa. Porém, não se trata de entrar numa lógica punitivista das famílias, mas sim numa lógica preventiva, de como nós conseguimos transformar. E, a bem da verdade, falando de forma um pouco coloquial, em conversa, nós colocamos uma família, uma criança que está numa família em que há uma situação de privação de direitos, seja por uma negligência ou vários tipos de negligência que podem acontecer, a melhor escola do mundo não vai ser suficiente. É preciso que ela tenha uma família funcional, sem entrar numa intervenção excessiva ou num julgamento cultural, respeitando todas as diversidades dos contextos culturais e territoriais do Brasil, mas a família precisa funcionar. Quando não funciona, a escola também vai enfrentar dificuldades para cumprir a sua missão, não é mesmo? E o Plano Nacional de Educação, ele na proposta enviada pelo governo federal, também entendemos que foi uma proposta equilibrada, e no seu artigo 3º ele já traz entre suas diretrizes propostas, né, a proposta do governo, a intersetorialidade, no
Inciso 2º, a intersetorialidade como abordagem para o enfrentamento dos problemas da educação no contexto de cada território. Então, pensar numa perspectiva intersetorial já é uma diretriz proposta e, evidentemente, eu acho que é consensual pensar a importância da promoção da intersetorialidade para enfrentar os desafios educacionais, porque o desenvolvimento da criança, ele inclusive transcende a escola, embora a escola talvez seja um componente principal. Depois, no artigo 4º, em que fala de objetivos, vai falar da proteção e o desenvolvimento da primeira infância, que é uma fase da vida da criança em que a participação da família é maior do que em outras, naturalmente, porque pensando no ciclo de desenvolvimento da pessoa, há uma gradação na autonomia e no início da vida a dependência da criança é, praticamente total da família. Depois ela passa a ficar mais autônoma, então pensar na família ele é decisivo. E aqui eu queria então trazer 3 pontos para trazer as nossas contribuições, que diz respeito à participação da família no processo educativo, prevenção em saúde mental e uso de dispositivos digitais e fortalecimento da parentalidade. Sobre a participação da família, a proposta enviada pelo governo já traz vários indicativos sobre a necessidade da participação da família no processo educativo. Eu queria destacar a estratégia 2.9 da proposta enviada pelo governo e depois a estratégia 5.17. A 2.9 fala sobre qualidade na educação infantil, então propõe incentivar o fortalecimento da relação entre escola e família. E depois, a estratégia 5.17 fala em aprendizagem no ensino fundamental e médio, e aí fala de incentivar o fortalecimento da relação escola e família. E nós estamos aqui para advogar pela manutenção desses dispositivos, são essenciais, não é? A maior participação da família na escola, as evidências mostram, vai estar associada a um melhor desempenho escolar, né? E como fator de proteção para a evasão escolar. Então, inclusive, pensando, são estratégias baratas, não é? Fazer, embora não sejam simples de fazer, nem sempre o que é barato é simples. É um desafio envolver a família no desenvolvimento escolar, enfim, mas traz muito resultado. Então, nós estamos pela manutenção disso e temos depois uma sugestão para trazer. Eu queria avançar para o tema sobre a prevenção em saúde mental, e aqui eu queria ecoar a pergunta da Aline do Pará, que nós recebemos, ela enviou pelo E-Cidadania, sobre doenças mentais em professores, não é? E eu queria expandir isso para os próprios alunos, inclusive crianças e seus familiares. Nós estamos num momento de uma crise de saúde mental ampla. Tem, em alguma medida, relação com os adventos de novas tecnologias digitais, e esse é um tema muito importante. A nossa organização foi uma das que teve a oportunidade de participar dessa legislação que limitou o uso de celulares em escolas, né, smartphones. Eu vi ontem um estudo realizado no Rio de Janeiro, o município de Rio de Janeiro, já mostrou uma melhoria no aprendizado, que era esperado, na nossa opinião, e tanto a comunidade docente como a comunidade das famílias apoiaram bastante, porque de fato havia um desafio ali que não sabia muito bem como gerenciar, e essa restrição ajudou. Mas o objetivo 7 do Plano Nacional de Educação da proposta enviada, fala da promoção da educação digital para uso crítico, reflexivo e ético das tecnologias da informação. E, naturalmente, nós apoiamos isso, mas nós temos já dialogado na Câmara com o relator, né, também foram apresentadas emendas nesse sentido, para ampliar um pouco o escopo desse objetivo, trazendo promover a educação digital para o uso, seria o acréscimo seguro, responsável e equilibrado, aí depois mantendo o crítico e reflexivo. Essa expressão seguro, responsável e equilibrado, ela ecoa o guia de uso de telas que a SECOM e o Ministério da Educação fizeram. Então, além de nos parecer amplamente importante, acho que falar sobre os riscos de saúde mental e efeitos que isso pode trazer, mesmo para as crianças, manter a linguagem que tem sido adotada em outros documentos, reforça, dá uma coerência agora na legislação do que tem sido discutido. Então, nos parece ser um caminho importante isso. E aí, no final desse objetivo, acrescentar em parceria com as famílias, de forma a prevenir os efeitos adversos do uso excessivo das tecnologias digitais. E aí, nós entendemos que fica um objetivo mais equilibrado, traz um elemento que hoje não tem como escapar, nos parece, do debate público de forma ampla. Hoje vai ter a votação do ECA Digital aqui no plenário do Senado, mas também próprio debate educacional, porque
a criança chega na escola já adquirido o hábito com as famílias. Então, o envolvimento da família nesse processo formativo nos parece ser decisivo para a criança adquirir hábitos. Porque se a família tem um uso não adequado, com tempo excessivo, isso vai se passar para as crianças de maneira muito clara. Depois, há algumas estratégias que nós sugerimos aqui associadas a fazer um acréscimo desse ponto, não é, do uso seguro, responsável e equilibrado dentro dos outros contextos. Nos parece ser um acréscimo importante, inclusive convergente com esforços feitos pelo governo e pela sociedade civil mais recentemente. E talvez, aqui, apesar de não ser o nosso propósito, também envolver os profissionais de educação nesse contexto, porque há um impacto, o uso inadequado traz um impacto negativo, né, inversamente proporcional nos indicadores de saúde mental e, naturalmente, vai trazer impacto negativo para o desenvolvimento das crianças e aprendizado. Pessoal que trabalha com estudo para concursos, por exemplo, recomenda sequer deixar o dispositivo na mesa enquanto se estuda, porque pode ser um gatilho de ansiedade e quebra. Imagina para as crianças que estão ainda em desenvolvimento, esse efeito é muito maior e há evidências que suportam essa pequena anedota que eu coloco. Essas sugestões, elas já foram apresentadas ao relator também através de emendas, temos a expectativa positiva de que sejam acolhidas, não sabemos ainda, mas já trazemos aqui essas sugestões, senador, ao Senado, nos parecem muito oportunas. E para finalizar, o texto do Plano Nacional ainda vigente fala, na sua estratégia 1.12, o plano vigente, que se encerra esse ano, de estratégias complementares, implementar em caráter complementar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de 3 anos de idade. Aqui eu faço uma remissão ao objetivo previsto já na proposta do governo, no artigo 4º, a proteção e desenvolvimento da primeira infância. Se nós pegarmos o modelo de desenvolvimento integral da primeira infância, que tem aqueles 5 pilares, um deles é o apoio às famílias e a parentalidade, e talvez trazer de volta isso, que já está no texto, mas não está na proposta, trazer isso de volta ao texto, no que se refere à relação da família com a escola, pode dar uma objetividade maior e também fazer referência a algumas experiências que nós conhecemos bem-sucedidas, né? Por exemplo, para citar uma, o município de Osasco, que é uma cidade de médio porte do estado de São Paulo, vizinha à capital, região metropolitana, tem adotado programas de apoio às famílias, tanto em creches como na transição para a adolescência, com resultados importantes. Esses programas já são baseados em evidências, não é? E nós entendemos que isso pode trazer um efeito positivo para as famílias e, naturalmente, trará um efeito positivo para a escola. Inclusive, só trazendo um dado que vai ser estudado agora, nesse programa da transição para a adolescência, para famílias de crianças entre 10 e 14 anos, são os diretores de escolas escolas municipais que estão fazendo a seleção das famílias com muito ânimo, porque reduziu bastante a indisciplina na escola, as famílias que participaram, enfim. Então, essa é uma externalidade do programa, um efeito positivo que não era previsto e que tem sido trazido. Essas sugestões já foram encaminhadas à Câmara, temos uma expectativa de que sejam acolhidas, mas já fazemos o apelo, senadora, acho que são medidas conforme os anseios da sociedade, baseadas em evidências que podem trazer uma objetividade importante para propósitos já explicitados no plano. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, destaco tanto o senhor quanto acho que mais 2 palestrantes aqui da mesa destacaram um aspecto muito importante desse plano, que foi a participação social. Nós realizamos uma Conferência Nacional de Educação Extraordinária com o único objetivo de debater o Plano Nacional de Educação, precedida de centenas de conferências municipais, estaduais, conferências livres. Eu acho que isso dá uma carga de legitimidade muito importante, não é, ao plano. E a questão da saúde mental, do adoecimento, podemos até dizer assim, infelizmente, não é, do adoecimento mental de crianças, de estudantes e de professores, é uma coisa que nos preocupa bastante. É uma pauta que está sendo apresentada pelos sindicatos como uma coisa nova das reivindicações. Para além do salário, já incluída nas condições de trabalho, na formação, na valorização, o adoecimento tem prejudicado muito. E isso é evidente que interfere, né, na relação com o aluno, no próprio processo educativo. Vamos analisar bem direitinho, com toda certeza. Passo agora a palavra para Beatriz Soares Benedito, analista do Instituto Alana. Também vai falar presencialmente. Depois voltamos para as nossas 2
convidadas que falarão via remota. Marina e Adriana. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Cumprimento a mesa em nome da senadora Tereza Leitão. Uma honra estar aqui, uma honra sentar ao seu lado. E eu hoje represento aqui o Instituto Alana. O Instituto Alana é uma organização da sociedade civil que trabalha pelo direito de crianças e adolescentes há mais de 30 anos. E eu quero localizar minha fala contando de onde eu venho, né? Eu sou fruto da escola pública, onde eu estudei da educação infantil até a pós-graduação. E eu entrei na escola com 4 anos de idade, em 1996, no ano de promulgação da LDB. E junto comigo, pessoas da minha idade que estavam na escola eram 36% das crianças. Daquele tempo para cá, muita coisa mudou, né? Principalmente a educação infantil, que que se tornou um direito garantido em lei em 2013 e que em 2014, no Plano Nacional de Educação anterior, né, que está vigente hoje, estava previsto que 95% dessas crianças com a idade que eu tinha quando eu entrei na escola estivessem matriculadas na educação infantil. E a gente não conseguiu avançar, né? Dessa faixa etária, as crianças que não estão em escolas e creches, hoje a gente sabe que são crianças majoritariamente negras, indígenas e que estão na região norte e nordeste do país, segundo a PNAD. No ensino fundamental, a gente também não alcançou a universalização prevista para 95% no PNE anterior. E no ensino médio, essa universalização ficou ainda mais distante, né? Se antes a gente tem uma meta de 85% de adolescentes no ensino médio, a gente só alcançou 75% ao longo desses 10 anos, né? O que a gente tem que admitir que já era uma meta muito tímida, né? Muito modesta, mas que a gente ainda tem uma diferença muito grande do que tinha sido previsto. E uma diferença, quando a gente olha principalmente, um marcador racial entre estudantes negros e brancos. Então, a gente tem uma diferença de 10%, né? O que evidencia ainda mais como o Estado segue reproduzindo desigualdades raciais e como as políticas seguem falhando com crianças e adolescentes ao longo das suas trajetórias escolares e que agrava indicadores sociais de diversas áreas. E aí eu quero seguir para uma agenda que é especialmente cara para o Instituto Alana, e a Aline do Rio de Janeiro também mandou uma pergunta sobre isso no nosso E-Cidadania, que é a educação especial numa perspectiva inclusiva, né? A nossa perspectiva de que todas as crianças e adolescentes devem e podem estar juntos na mesma sala de aula. Em 2014, o PNE previu uma universalização de escola para crianças e adolescentes público-alvo da educação especial, que são crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. A gente alcançou 95% em 2023, né? 1,8 milhão de crianças com deficiência nas escolas regulares, e a presença desses estudantes tem aumentado nas escolas regulares. Mas a gente ainda, o que é muito positivo para a gente, né? Mas que a gente ainda precisa avançar em termos de qualidade da escola que essas crianças encontram quando elas chegam para ter seu direito cumprido. A gente tem escolas com matrículas de educação especial em que apenas 28% tem salas de recursos multifuncionais. A gente tem só 42% dos estudantes da educação especial recebendo atendimento educacional especializado. O que significa que, para além da gente garantir o acesso à escola regular, a gente precisa, nesse Plano Nacional de Educação, prever a ampliação da qualidade também do espaço escolar que essas crianças encontram. E aí a gente tem um estudo da FGV que fala, encomendado pelo Instituto Península, que fala que o professor é um responsável, né, pela maior parte do que os estudantes recebem, né, maior parte da aprendizagem dos estudantes. E aí o que a gente vê e o que a gente sabe é que 94% dos estudantes
regentes da sala de aula não possuem qualquer formação em educação especial. Enquanto, quando a gente olha para os professores do atendimento educacional especializado, que já é um número bem pequeno nas escolas regulares, a gente tem 55% só com formação continuada em educação especial, na perspectiva inclusiva. Então, a gente fica se pensando, né, quais são as condições que esses professores trabalham e também quais são as possibilidades que esses professores encontram de promover a inclusão e a qualidade desses estudantes, né? E aí aqui eu destaquei esses dados relacionados à educação especial numa perspectiva inclusiva, por ser uma defesa fundamental na nossa atuação do Instituto Alana, mas também acho que cabe trazer outros marcadores sociais que a gente precisa ter como atenção nesse plano que se pretende um plano da equidade, né? Então, o Instituto Alana e Guelé 10 publicaram uma pesquisa sobre a implementação da Lei 10.639, que é a principal lei de enfrentamento ao racismo nas escolas, porque a gente está falando do ensino de história e cultura negra e indígena. E a gente descobriu que 71% das secretarias que respondem à nossa pesquisa, né, são mais de 1.100 secretarias, não implementam essa lei. E aí o que a gente sabe, né, sobre isso também? A gente sabe também, um outro dado recolhido, é que apenas 24% dessas secretarias consideram dados de raça e cor para orientar suas políticas educacionais, né? O que mostra para a gente que 3/4 dessas secretarias não consideram que das 9 milhões de pessoas que entre 14 e 29 anos que largaram a escola, são 71% de pessoas negras. Então, como que a gente também considera, por exemplo, um dado que foi lançado pelo Observatório da Branquitude, de que a gente tem 100% das escolas mais ricas, eu estou falando de escolas com saneamento básico, água potável, quadra, laboratório de informática, biblioteca, de crianças majoritariamente brancas, e escolas que não têm nem água potável, nem saneamento básico, com crianças majoritariamente negras. Então, como que a gente, né, constrói e reforça o papel do PNE como um instrumento fundamental para orientar as políticas públicas educacionais na próxima década? E aí eu quero trazer também de que a gente não pode construir um plano que seja anacrônico às urgências da próxima década e que já se anuncia. E, para isso, a gente precisa encarar de frente o compromisso com a equidade. E aí, quando eu falo que a gente não pode ser anacrônico e precisa considerar a equidade para os desafios da próxima década, eu estou falando de 2 temas, principalmente. Dos nossos desafios no ambiente digital e os nossos desafios no contexto de emergência climática, que nós sabemos que devem se aprofundar nos próximos 10 anos. O atual projeto de lei que foi discutido na Câmara e que chega no Senado, esperamos que no próximo mês, né? Chega logo ao Senado, tem uma transversalidade das metas e estratégias voltadas à equidade. No entanto, a gente precisa destacar o campo digital, né, como um ponto de atenção para esse Plano Nacional de Educação. Como bem lembrado pelo Rodolfo, hoje a gente vota o 26 e 28 aqui no Senado, pensando e trabalhando para a defesa de crianças e adolescentes na internet. Mas como que a gente prevê, né, e o plano, ele destaque, ele tem uma previsão de ampliação da conectividade da educação, mas é fundamental que a gente fortaleça os critérios, as diretrizes nacionais para adoção e uso de plataformas digitais e de inteligência artificial, de modo que a gente não só fomente o desenvolvimento de modo que a gente fomente o desenvolvimento de tecnologias e bens públicos digitais com design ético e participativo, com transparência, proteção de
de dados e o fortalecimento da soberania tecnológica, e para isso é necessário a gente prever uma formação inicial e continuada de professores e de gestores da educação básica, não apenas para a utilização das tecnologias de informação e comunicação, mas também em competências digitais críticas, de proteção de dados, combate à desinformação e o uso de recursos educacionais abertos, garantindo a nossa soberania. Já no que se refere aos efeitos da crise climática, a gente deve se aprofundar na próxima década. O projeto de lei não prevê qualquer ação relacionada a meio ambiente. E eu acho meio ambiente e clima, né? E isso precisa estar no radar dessa casa. No momento em que é urgente a gente organizar estratégias de adaptação da infraestrutura escolar das escolas públicas brasileiras em resposta aos impactos das mudanças climáticas e eventos extremos, que a gente já sabe que está acontecendo, que a gente já sabe que tem prejudicado crianças e adolescentes no seu direito à educação. Crianças com sala de aulas muito quentes, crianças que estão em área de risco, e a gente sabe que a maioria dessas crianças são crianças negras. E nesse sentido, a gente contribuiu também apresentando emendas ao texto, participando de audiências públicas, seminários estaduais, defendendo sempre uma educação inclusiva, antirracista e democrática e que garanta a defesa, a proteção de direitos das crianças na internet e à natureza, né? E aí, para finalizar a minha fala, e aí aqui numa tentativa muito rápida de costurar todas essas informações que eu busquei apresentar, eu gostaria de reforçar o compromisso nosso com essa construção coletiva do PNE, que teve início formal, né, nas conferências de educação, e que a gente sabe que, ao longo desses últimos anos, os movimentos sociais, os trabalhadores da educação têm se mobilizado fortemente, tanto para monitorar esse plano, quanto também para fazer as denúncias que esse período exigiu da gente que luta por uma educação democrática, inclusiva e antirracista. E aí eu queria só finalizar contando que, quando eu olho para a minha trajetória educacional, né, e que no ano que eu me formei, só 50% dos jovens se formaram e só 14% dos jovens entraram no ensino superior, eu quero ressaltar essa importância da gente defender uma universalização, né, professora, que você trouxe na sua fala, de uma educação de qualidade, para que trajetórias como a minha não sejam trajetórias de exceção e sejam direitos garantidos para todas as crianças e adolescentes. Então, eu agradeço e me mantenho o Instituto Alana à disposição para eventuais complementações e diálogos. Muito bem, muito obrigada, Beatriz. Eu quero destacar o ambiente que a gente está vivendo aqui no Congresso Nacional em relação à educação digital, a prevenção, né? Vamos votar hoje o projeto 2628, foi pedida urgência ontem, né? Ele veio da Câmara, hoje nós vamos votar no Senado. Hoje nós tivemos uma audiência pública sobre uma outra lei, não me lembro o número, que instituiu o Plano Nacional de Educação Digital, né? Já regulamentado pelo Conselho Nacional de Educação. E hoje eu vou pedir também tramitação do meu projeto de lei 1010, que trata exatamente dessa sua fase, da sua fala final. A formação de professores e de estudantes para a prevenção, para uma leitura crítica, para não se envolverem, né, nos discursos de ódio, né, nas informações distorcidas, saberem diferenciar, como foi dito hoje de manhã. Às vezes o estudante lê uma matéria, ele não sabe se é matéria, se é opinião, se é reportagem, né? E aí se deixa envolver e não consegue fazer aquela leitura de maneira crítica. Então, é necessário formação para isso, né? E quanto à questão da emergência climática, foi apresentada aqui por 2 ou 3 instituições à frente à CNTE, a importância de se acrescentar um objetivo dentre os existentes no plano, que é o objetivo que trate
da questão climática com mais efetividade. Ela está, assim, dissolvida no tema geral, não é? Como tema transversal, mas foi trazido que é necessário ter um foco, não é? Mais específico, e eu não sei se o relator acolheu esse 8º objetivo, porque aí dele vão decorrer as estratégias e as metas, mas acho que é bem pertinente que a gente também trate disso. Muito obrigada, Beatriz. Passo agora de forma remota para as nossas 2 últimas convidadas. Todas as 2 já estão na tela, mas a primeira vai ser Mariana Brein, diretora de Políticas Educacionais do Instituto Península. Seus 10 minutos iniciais, Mariana. Muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer esse honroso convite e saudar em nome da senadora Tereza Leitão todas as autoridades presentes, meus colegas aqui da mesa de debate, também todos aqueles que nos acompanham, seja presencialmente, seja virtualmente. Eu queria usar estes minutos que eu tenho para falar um pouquinho sobre o Objetivo 16, né, que fala sobre a garantia da formação e condições de trabalho adequadas para os profissionais da educação básica. A Beatriz do Instituto Alana acabou de citar essa pesquisa feita pela FGV, que tem esse achado de que a qualidade do professor é capaz de explicar até 60% dos resultados dos alunos do ensino fundamental. Então, quando a gente fala em aprendizagem, né, o professor parece ser o fator mais do que a tecnologia, a infraestrutura, a razão entre professores e alunos, o diretor, o coordenador, obviamente não tirando a importância de nenhum desses outros fatores, mas professores ocupam um lugar central quando a gente está pensando na aprendizagem dos alunos, e essa é uma questão muito atual. E a gente pode usar esse achado para compor, como justificativa para compor uma narrativa de responsabilização e culpabilização dos professores pelos resultados, pelos maus resultados dos alunos, mas isso, além de injusto, seria muito contraproducente, né? Essa narrativa é para dizer justamente que a gente precisa pensar em políticas, né? Em quais são as políticas que precisam ser criadas, que precisam ser implementadas, que precisam ser modificadas ou até mesmo descontinuadas, para que os professores possam atuar nesse lugar de potência, né? Para trazer os resultados que se espera deles. E essas políticas precisam ser pensadas em todas as etapas da vida desse profissional, né? Desde políticas de atratividade, né, para que os jovens queiram ser professores. Hoje só 5% dos jovens que terminam o ensino fundamental, o ensino médio, manifestam o desejo de serem professores. Políticas de avaliação e regulação na formação superior desses profissionais, né, para que eles tenham uma formação inicial de qualidade, que os preparem para os desafios da sala de aula. Políticas de ingresso para garantir uma boa seleção e para garantir que eles sejam acompanhados nos primeiros anos de profissão. Políticas de formação continuada e políticas de carreira para garantir que eles tenham condições de trabalho muito objetivas para poder fazer esse trabalho. Muito bem. O que a gente pensa sobre o texto do PNE? Esse texto que veio do governo é um texto muito bom, está sendo discutido na Câmara. Ele coloca o professor no lugar central, tem uma abordagem sistêmica para os desafios da profissão, que são muitos, e define isso através de 6 metas e 24 estratégias que articulam todos os temas estruturantes da agenda. Né? Inclui uma meta específica de melhoria da qualidade da formação, né, que reforça, então, o compromisso com o impacto dessas políticas na aprendizagem dos estudantes, e tem essa previsão de revisão intermediária em 5 anos, que é muito positiva, que permite essa avaliação, ajustes, um redirecionamento de rota, né, para esse plano. E alguns pontos de atenção, eu vou passar por eles muito brevemente. Então, a primeira meta, 16A, assegura que todos os docentes da educação básica possuam formação específica em nível superior, obtida em cursos de pedagogia, e licenciatura nas áreas de conhecimento e nas modalidades que atuam. 2 ressalvas aqui, muito rápidas. A primeira é que a gente precisa pensar nos docentes da educação profissional e tecnológica, porque a gente precisa incluir aqui as diferentes graduações e também reconhecer o notório saber desses docentes.
e a inclusão da formação pedagógica para aqueles graduados que não são licenciados, para a gente melhorar a adequação docente, que é um problema grave no país hoje. O novo texto das novas diretrizes, aprovados em 2024, prevê que essa formação pedagógica complementar aconteça em 2 anos. Então, é preciso garantir, fazer uma pequena adequação do texto para que isso seja contemplado. A meta 16C fala sobre a garantia da existência de planos de carreira para todos os profissionais da educação e tendo como referência o piso salarial nacional e o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos. É muito importante que existam esses planos de carreira, que eles possam ser revisados, incluindo critérios de qualidade que vão justamente garantir essas condições de trabalho que o professor precisa. Como não só o cumprimento do piso, mas a dedicação a uma escola, o máximo de 40 horas para as jornadas, uma amplitude remuneratória que seja competitiva, enfim, tem muitas questões relativas às carreiras que precisam ser revisitadas. E aqui tem um ponto que me parece fundamental, que aqui no texto, na própria lei do piso, existe a garantia de um limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os educandos. Mas o que é mais importante não é que sejam garantidos esses 2/3 com alunos, mas que a gente pense o que fazer com 1/3 que ele não está com alunos. Porque hoje esse 1/3 em que o professor não está com os alunos, ele não é cumprido em 100% das redes estaduais e municipais, e muitas vezes o professor precisa usar esse 1/3 para trabalhar em 1, 2, 3 escolas. Então, este 1/3 a gente precisa garantir que esse 1/3 possa ser cumprido na escola, em atividades de formação, de preparo desse professor, de planejamento junto com seus pares, criando uma comunidade de aprendizagem, um grupo que conhece aquela escola, que conhece aquela realidade, que se conhece e que pensa junto quais são as práticas pedagógicas que vão promover maiores aprendizagem para os alunos. Então, esse 1/3 é fundamental, e o plano não fala de formação continuada. Então, esse é um lugar da gente assegurar que esse é um lugar de desenvolvimento, de direito dos professores e que precisa ser assegurado. A meta 16D, ela fala de 70% dos profissionais do magistério em cada rede pública de ensino com vínculo estável por meio de concurso público até o final da vigência desse plano. E aqui tem uma reflexão importante para a gente fazer, Existe um fla-flu no debate pedagógico sobre efetivos e temporários. E ele é simplista. O que a gente defende? Defende que a rede deve ser composta por efetivos, sim. Os professores efetivos são aqueles que criam esse vínculo, que eu disse anteriormente, com a escola, com os alunos, com as famílias e com a comunidade, que garante a perpetuidade do processo pedagógico, que se tornam futuramente os formadores dos seus pares, os gestores dos seus pares. Então, é muito importante que a gente tenha um corpo de profissionais efetivos. Mas, atualmente, essa não é a realidade de todas as redes. E a gente sabe que hoje os professores temporários garantem a oferta educativa da rede, por uma série de razões. Porque existe um número muito alto de absenteísmo dos professores, que está muito relacionado, infelizmente, pelo adoecimento desses professores, o adoecimento mental desses professores. Existem licenças, vacâncias temporárias e, mais do que isso, existe um déficit de professores em determinadas disciplinas. Muitas vezes a rede abre concurso público e esses concursos públicos não conseguem ser preenchidos. E tem redes que têm um número muito alto de temporários. Então, assim, a nossa preocupação é que essa meta, para ser execuível, ela não pode ser padronizada. 70% para todas as redes precisa ser flexibilizado, para que esse aumento dos professores efetivos seja gradativo e que ele não prejudique a oferta de educação para todos os alunos. E a gente tem que levar em consideração também que a gente vive uma transição demográfica no país. E isso não pode gerar um afobamento para fazer concursos grandes e sem qualidade, não pode comprometer também a sustentabilidade fiscal dos estados e dos municípios, porque a gente tem muitos professores se aposentando e as matrículas caindo. Então, isso precisa ser feito de maneira absolutamente responsável.
E, em especial, queria ressaltar que não está no plano, mas a gente tem um número muito grande de temporários nas redes e o trabalho desses professores temporários está sendo precarizado. Não importa se a gente tem um professor temporário na rede, 100 ou 1000, eles precisam ter os seus direitos mínimos garantidos, né? Porque isso não é uma questão pedagógica, né? Essa é uma questão de direitos, né? Muito importante de ser observado. A meta 16E, ela fala que, ela assegura que no mínimo 50% dos concluintes de pedagogia alcancem no ENAD. 15 né? segundos. O ENAD foi modificado, né? Agora a gente tem um ENAD só para as licenciaturas, que acontece anualmente. E para que essa meta possa ser calibrada e monitorada da maneira adequada, é muito importante a faixa de desempenho adequada de critérios de qualidade para esses cursos. E terminando a minha fala aqui, o PNE prevê formar em nível de pós-graduação 70% dos docentes da educação básica em cursos reconhecidos e avaliados em níveis adequados pelo Ministério da Educação, e a nossa contribuição aqui é dizer que é inegável a contribuição de uma pós-graduação na formação de um professor, na verdade na formação de qualquer sujeito, mas para que exista de fato uma melhoria da prática pedagógica é muito importante que a gente estabeleça que esses cursos tenham foco prioritário em práticas de ensino e aprendizagem, porque aí a gente vai conseguir potencializar o efeito dessa meta que é benéfica. Esses são os meus pontos, agradeço muito pela participação. Nós que agradecemos as contribuições, Mariana, e acho que você toca nos pontos mais nevrálgicos da relação pedagógica entre professores e gestores, sobretudo. Planos de carreira que obedeçam, de fato, como fator de valorização profissional, com ingresso por concurso público, por um desenvolvimento na carreira previsível, que as pessoas saibam o que é que precisam fazer com avaliações, né? Avaliação de desempenho, avaliação de tempo de serviço, que haja uma promoção que não seja inesperada. As pessoas não, para eu chegar ao topo da carreira eu preciso fazer isto, ser assim, né? E não existe. A partir da edição do piso salarial profissional, os planos deixaram de ser planos de carreira. É plano para sair correndo, né? Porque o piso existe, mas ele não é desdobrável no desenvolvimento da carreira. E aí gera o que a gente chama, entre nós parlamentares da educação, somos muito procurados. Um setor que defende, como nós defendemos, o ingresso por concurso público. Aí faz um concurso público, é evidente que vai ocupar as vagas que são ocupadas por contratos temporários. Mas o contrato temporário hoje não é mais observado pela regra constitucional. É um contrato temporário emergencial que hoje ele vira quase que rotineiro. E aí o contratado se sente já quase efetivo. Ele faz uma seleção para ingresso, aí passa 2 anos, podendo ser renovado por 2 vezes por igual período. Já se vão 6 anos de exercício profissional, sem nenhum desenvolvimento na carreira. Agora, pelo menos, tem que pagar o piso. Mas antes disso, até salário mínimo se pagava. Então, é um dilema, né, que a gente sempre encontra. Não, vou lutar por concurso público. Sim, e eu, contrato temporário? O que é que a senhora tem para mim? Como é que eu vou ficar? Né? Então, as contratações, de fato, são contratações precárias. A gente explica muito isso. Não geram direitos, a não ser aquele período em que a pessoa está trabalhando. Então, acho que você tocou nos pontos, Mariana, mais nevrálgicos mesmo, da valorização profissional. Então, vamos para a nossa última convidada, que também está na tela, é a senhora Adriana Moreira, representante da Uniafro Brasil. Para seus 10 minutos iniciais, Adriana, agradecendo sua presença. Boa tarde, senadora Leitão. Na figura da senadora, eu cumprimento todas as autoridades presentes, também cumprimento todos os meus colegas que me antecederam na fala. Adriana, por favor, ajuste um pouquinho o som, talvez aproximando-se mais do microfone, a gente não está lhe ouvindo muito bem. E agora, melhorou? Melhorou. Então, vou retomar aqui. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de compartilhar
o que a Uniafro Brasil desenvolveu e acumulou na trajetória em torno da agenda do Plano Nacional de Educação. A Uniafro Brasil é uma organização do movimento negro que tem 16 anos de história e no último período, né, a partir de 2023, ela tem se dedicado, entre outras coisas, a pensar a agenda do direito à educação da população negra e o novo Plano Nacional de Educação. Próximo, por favor. Em 2023, eu vou passar algumas imagens para demonstrar que não é as propostas, aquilo que eu vou dizer aqui, não é o resultado exclusivamente da cabeça de uma pessoa, mas é o resultado do acúmulo histórico de debates, de encontros com estudantes. A gente tem a Uniafro Brasil, ela trabalha, uma das suas atividades mais longevas são os cursinhos populares. Nós temos em atividade cerca de 40 núcleos distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, de núcleos de educação popular, nos quais são desenvolvidas diversas atividades, entre as quais se destaca os cursinhos populares. Então, desde 2023, a gente tem discutido o que é o Plano Nacional de Educação, porque isso não é uma agenda tão popular, as pessoas não sabem exatamente o que é o Plano Nacional de Educação, sobretudo entre os jovens negros que estão na base dos cursinhos populares. Próximo, por favor. O resultado desses debates, a gente consolidou e foi discutir em Brasília, na nossa segunda jornada por equidade racial, na CONAI, em 2024. Então, os jovens da Uniafro estiveram na CONAI em 2024 e apresentaram e discutiram e tiveram ações de convencimento e sensibilização para a necessidade do Plano Nacional de Educação, reconhecer a população negra como sujeito de direito à educação. O que isso significa? Significa fazer com que as metas, com que os objetivos do Plano Nacional de Educação sejam endereçados, reconheçam a população negra como sujeito de direitos. Próximo, por favor. Como resultado posterior, assim que o PL do Plano Nacional de Educação foi apresentado pelo Ministério da Educação, a gente fez um grande encontro de 3 dias com grupos de trabalhos que a gente tinha representação das universidades, dos movimentos sociais e de lideranças da educação, dos movimentos sociais, das famílias, dos jovens, para discutir propriamente o resultado acumulado e o que o governo apresentou sobre o Plano Nacional de Educação. Então, a gente se debruçou sobre temas específicos. Então, o que eu vou apresentar aqui, eu vou falar sobre evasão escolar, mas a gente pensou educação infantil, a gente pensou o financiamento público da educação, a gente pensou diversos temas. E a gente fez uma leitura sistemática sobre o PL por meio de grupos de trabalho e a gente fez uma publicação. Próximo slide, por favor. Esse foi na ação educativa o cartaz do primeiro dia. Foram 3 dias de encontro e esse é só entrar no site do Instituto Peregum. A Uniafro e o Instituto Peregum, eles têm uma aliança que vocês vão ter acesso ao resultado. Então, para cada área, a gente desenvolveu uma nota técnica e um conjunto de propostas de alterações do Plano Nacional de Educação num conjunto de 10 temas específicos. Próximo, por favor. Em síntese, a gente propõe um Plano Nacional de Educação com mais equidade racial, e é importante a gente dizer isso porque, de fato, o Plano Nacional de Educação, o texto do PL, ele fala sobre equidade. Entretanto, inclusive a Lei de Diretrizes e Bases, ela propõe uma educação igualitária. Então, inclusive a LDB e o artigo 206 da Constituição também vai falar igualdade de acesso e permanência na educação. Mas o que é a igualdade de acesso e permanência?
a ideia de igualdade no Brasil, ela não perpassa que a igualdade, ela se direciona para condições de performances de sujeitos no Estado de Direito diversos. Performance de sujeitos que têm histórias construídas de diversas maneiras. E, portanto, historicamente no Brasil, a igualdade não conseguia construir o acesso a direitos de maneira razoável. Então, a população negra não conseguia ter acesso a direitos que a população branca, assim da mesma maneira para os povos indígenas. Portanto, descrever no Plano Nacional de Educação o sentido de equidade sem qualificar o que a gente está chamando de equidade, corre o risco, porque o Brasil é esse país que historicamente se construiu de forma a se organizar pelo pacto racial, a não fazer com que a população negra seja atendida em suas políticas públicas, no acesso a direitos. Portanto, a ideia de produzir equidade com o qualificador racial é fundamental. Um outro elemento fundamental para a síntese do nosso trabalho diz respeito à ampliação do PIB para a educação. O Brasil, no último período, estabilizou o financiamento para a educação. A gente estava progredindo, né? Estava progressivamente ampliando o volume de orçamento destinado à educação. Faz alguns anos que a gente parou no 5,1% da educação. A gente entende que para a gente conseguir dar um salto efetivo de qualidade na educação, a gente precisa ampliar para a gente conseguir ter investimentos estruturais no campo da educação e, mais do que isso, chegar a 10%, mais que desses novos 5% que a gente vai investir, que vem do PIB, 3% estejam articulados com o VAR. O que é o VAR? O VAR é uma forma de você garantir que os estados e os municípios promovam ações de redução das desigualdades raciais e educacionais na educação. Então, você amplia o orçamento da educação e garante que nessa ampliação você tem uma proporção de orçamento de 3% para o combate ao racismo na educação. Porque, no final, são essas crianças, são esses adolescentes que estão na base, que respondem aos menores índices educacionais. Eles evadem mais, reprovam mais, têm os mais baixos desempenhos. E, portanto, as redes de ensino interessadas em promover a democratização do acesso, permanência e melhoria do desempenho, elas precisam se organizar para compreender que essas crianças são sujeitos da aprendizagem e, portanto, precisam se organizar estruturalmente atendimento desses grupos sociais. E uma terceira síntese importante diz respeito ao monitoramento. Se você quer construir um monitoramento, você tem que ter discernimento de quem são os grupos sociais que você vai monitorar. O IDEB em vigência, ele não monitora os grupos, eles constroem uma média mínima, ele constrói uma média e ele não faz recortes específicos dos grupos mais vulnerabilizados dos campos da educação. A gente acaba tendo acesso a esse tipo de informação por obra das organizações sociais que se interessam pelo tema. Mas, se o Estado brasileiro tem interesse em promover o acesso, a permanência, a melhoria do desempenho ao conjunto da sua população, que é plural, ele precisa passar a monitorar a pluralidade dos grupos sociais que têm o direito de acessar e permanecer no sistema de ensino. 15 segundos. E, portanto, a política pública precisa dar conta desses processos. O próximo, por favor. Uma questão cabal do sistema de ensino nacional diz respeito ao volume de pessoas, de adolescentes, sobretudo os negros, que evadem das escolas. Isso é uma questão central que precisa ser enfrentada pela sociedade brasileira e pela educação brasileira. Aqui eu
lado de propostas de alterações do texto que já está colocado no PL, especificamente que diz respeito a propostas para a gente conseguir dar esse avanço, né? Para a gente, em conjunto, conseguir dar esse avanço, considerando, de maneira geral, a proposição de acompanhar a partir das variáveis de raça, de sexo, nível socioeconômico e região. Todas essas variáveis, elas são fundamentais que sejam adensadas nas propostas, de maneira que seja possível que crianças negras, meninas, meninos, crianças pobres tenham a atenção que lhes é devida nas suas trajetórias educacionais, para que seja construído dentro do sistema educacional condições para que elas sejam acolhidas na dimensão da garantia de direitos enquanto sujeitos da aprendizagem dentro do sistema educacional. Eu vou encerrar minha fala por aqui. A UNEAFRO está à disposição para o que for necessário, assim como eu também. E mais uma vez eu agradeço à senadora e aos colegas pela oportunidade. Nós também agradecemos, Adriana, a sua participação. O Senado também foi espaço de debate em um seminário, não foi, especial, realizado por várias entidades que tratam da temática antirracial e da inclusão, da equidade com corte de raça, de gênero, e que vocês trouxeram aqui como contribuição ao Plano Nacional de Educação. Tudo devidamente anotado, não é? Como emenda. E acredito que essa estratégia 3.10, que não é a primeira vez que ela também é mencionada aqui, seja objeto de reconsiderações futuras. Pronto, nós terminamos a nossa exposição inicial, né? Temos um tempo muito curto por conta do plenário, mas eu vou ainda destinar 3 minutinhos para todos os convidados que quiserem fazer algum comentário, alguma consideração depois da explanação inicial. Vamos tentar ser bem rigorosos no tempo, porque às 16 horas começa o plenário deliberativo, tá bem? Então vamos começar por Lúcia Teixeira, do CEMESP, seguindo a mesma ordem da apresentação inicial. 3 minutinhos, quando faltar um, a gente avisa. Quero agradecer essa possibilidade, deixar o CEMESP à disposição com todo o nosso material. A riqueza dos assuntos tratados hoje, sem dúvida, irão favorecer muito esse estudo. Quero lembrar que hoje também é o Dia do Psicólogo, que é um profissional tão importante. Eu, como formada em psicologia também, além de educadora, quero cumprimentar e falar da importância, principalmente quando se vive epidemias de problemas de saúde mental. Então, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, falar que o CEMESP está trabalhando com várias ações nacionais e internacionais, várias ações de forma a melhorarmos a nossa educação, não é? Há tanto ainda a atingir nesse país tão rico, para atingirmos mesmo contemplarmos essa diversidade institucional, essa riqueza neste país continente, não é? Favorecermos o acesso, a permanência, a conclusão e também termos uma regulação e uma avaliação mais adequadas para o momento atual, não é? Incluindo também o EAD e zelando pela sua qualidade e pela seu acompanhamento com critério ético e que propicie essa inclusão de tantas pessoas ainda não beneficiadas, né? Essa questão do equilíbrio na pós-graduação, mostrarmos também a importância da pós-graduação lato sensu, né? Das especializações, que não são ainda contempladas e formam um número muito grande de profissionais. A gente viu nas falas a importância também dessa especialização, inclusive voltada para as carreiras
ligadas à educação, né? A valorização docente é algo que precisa se fazer com medidas que vão até o chão da escola, né? Escola que muitas vezes aqueles que mais precisam são os menos beneficiados, com muitos problemas em cada escola, escolas que mais atendem os carentes, o que fazem com que os professores também se afastem pela estrutura que lhes é oferecida na escola básica. E a importância de cursos prioritários para o Brasil, além da área docente, também as engenharias que sofreram uma queda muito grande no nosso número de alunos, razão pelo qual os jovens estão se afastando, até porque eles não têm esta base da matemática, não é, que lhes é exigida, e a incorporação de, inclusive, profissionais com 60 a mais, que estão indo trabalhar para justamente suprir essa necessidade. Então, agradeço, me coloco à disposição. Nós aqui agradecemos as suas grandes contribuições, Lúcia Teixeira, com certeza serão levadas em consideração. Passo a palavra agora para a senhora Catarina Rigato, gerente de operações do Instituto Sonho Grande, para os seus 3 minutos de conclusão. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de falar aqui sobre o PNE, especificamente de poder trazer mais insumos para a Meta 6 do ensino integral. A gente tem um desafio pela frente, mas a gente acredita que tem também uma grande oportunidade. Senadora Tereza, como a senhora bem disse, Pernambuco é pioneiro na educação integral e é um modelo para o nosso país, junto com outros estados que já se juntaram nesse caminho, nessa caminhada de expansão dessa política. A gente acredita que a gente pode fazer desse plano um modelo com ousadia, mas também com muita responsabilidade. O Senado tem conduzido um excelente espaço de debate social e eu tenho certeza que essa Comissão de Educação vai produzir um relatório muito, muito rico para a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada, Catarina. Nosso sonho, né, grande, é que não fique só no ensino médio, que a gente possa trazer a educação integral para todo o ensino fundamental, não é? Vamos ver se a gente consegue nesses próximos 10 anos. Sonhar é sempre muito bom. Com a palavra agora, o senhor Henrique Lago da Silveira, vice-presidente da Associação de Olho no Material Escolar. Senadora, muito obrigado mais uma vez pelo convite para a nossa associação, a minha em especial. Agradeço também aos colegas de mesa, sejam os presenciais ou virtuais, pelas contribuições. Colocar aqui brevemente a nossa crença, né, de que a gente está diante de uma oportunidade única para o Brasil. Acho que esses próximos 10 anos em que a gente tem um decréscimo de taxa de natalidade e a oportunidade de gerar ainda mais inclusão com esse volume, essa razão, né, de pessoas ingressando no sistema e pessoas saindo do sistema, é uma oportunidade para que a gente possa fomentar em educação integral, em tempo integral, melhorar as condições do ensino técnico, um olhar muito carinhoso para a educação básica, que é o futuro da nossa nação, né? Mas que esse olhar ele seja feito a partir de algumas métricas, das quais eu reforço a importância de que ele seja baseado em evidências científicas, né? Não dá mais para que a gente continue ensinando por achismo ou por opinião. A gente tem que ensinar com fundamento para as nossas crianças, né? A colega do Instituto Península trouxe aqui um dado muito relevante e que não é segredo, né? Ou não deveria ser desconhecido, que o professor ele responde, né? Ou ele é responsável por 60% do aprendizado do aluno, né? Isso indica que nós temos um desafio não só em formar muito bem esse docente, mas com que ele tenha as ferramentas adequadas para educar bem o nosso estudante. Isso passa pelo material didático, passa por formação continuada, passa por uma política de carreira estruturada e por uma boa remuneração, né, que são pilares que a de Olho no Material Escolar defende muito. Para além disso, e acho que finalizando, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de evoluir no nosso controle público sobre a educação brasileira. Essa bandeira a gente tem batido várias vezes, né? Temos trabalhado junto com o Tribunal de Contas da União, temos trabalhado junto com diversos órgãos, né? Rede de Governança Brasil, para que a gente possa construir elementos de análise que permitam induzir uma melhoria da qualidade do investimento público focado em resultados de aprendizagem. Acho que essa é uma oportunidade que estamos insistindo muito na Câmara para que ela seja contemplada e gostaríamos de contar também com a sensibilidade do Senado para que ela possa também ser incorporada dentro desse PNE. Então, no mais, agradecer a oportunidade, colocar a associação sempre à disposição dos debates nessa casa.
Nós que agradecemos a sua presença e as suas contribuições. Passo agora para o senhor Rodolfo Barreto Canonico, representante da Associação de Desenvolvimento da Família. Muito obrigado, senadora. Reitero o nosso agradecimento e o cumprimento pela qualidade do trabalho que tem sido realizado em torno da proposta do Plano Nacional de Educação. Nós estamos muito confiantes de que o desfecho, com essa ampla participação e escuta social, vai ser em prol do melhor interesse das crianças e de toda a sociedade. A qualidade das informações trazidas e do debate promovido apontam com muito otimismo para um resultado bastante promissor. E gostaríamos de reiterar a importância de fortalecer os dispositivos que efetivem o que está declarado como metas já na proposta do governo dessa aproximação da família com a escola, através do uso de instrumentos efetivos para isso, não é? Seja nessa perspectiva preventiva que falávamos, a respeito do uso de dispositivos digitais, os riscos e oportunidades que isso traz, toda a formação com a qual nós temos um desafio, né? Precisamos enfrentar esse desafio para fazer com que, de fato, haja uma presença saudável e adequada dessas tecnologias também nos processos educativos, mas a família, ela ocupa um lugar decisivo para a promoção disso, né? Ou vai ser uma grande aliada ou vai atrapalhar em função de como as coisas acontecem no ambiente doméstico. Então, trazer as famílias em comunidade junto é bastante decisivo e reforçar que essas iniciativas de interação familiar ou até mesmo de capacitação familiar que podem estar previstas, não é? Estão no plano vigente, nós estamos advogando para se manter no plano vindouro, elas podem ser trabalhadas numa perspectiva baseada em evidências, né? Existe uma grande literatura sobre as intervenções familiares, o que funciona, o que não funciona, como funciona, tem recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Unicef sobre o tema, estão publicadas, nós anexamos já aos trabalhos da Comissão Especial da Câmara, vamos encaminhar para essa comissão e nós entendemos que esse é o caminho que pode funcionar. Às vezes pode ser desgastante para a comunidade escolar, a relação com a família, mas basear isso em práticas que têm a maior probabilidade de funcionar, porque são baseadas em evidências e funcionar em outros lugares, nos parece ser o caminho mais promissor e conforme toda a discussão que nós temos realizados ao plano. Então agradecemos a oportunidade e terminando, encerramos com muita confiança a respeito do bom desfecho que os trabalhos trarão. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E passamos a palavra para Beatriz Soares Benedito, analista do Instituto Alana. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de diálogo, compor essa mesa, que foi tão rica na discussão. Quero reforçar o nosso compromisso com a educação inclusiva, uma educação antirracista que valorize a cultura e a história dos povos negros, indígenas e os povos originários desse país, né? Acho que isso a gente tem que trazer também no centro de um PNE que pretenda construir escolas que sejam acolhedoras para todas as crianças e defendemos que todas estejam juntas na mesma sala de aula. Também reforço a nossa preocupação e a nossa defesa de um Plano Nacional de Educação que esteja sintonizado, né, com os desafios da próxima década. Então, os desafios no campo do digital, da construção de ambientes digitais, de uso de tecnologias de forma adequada e preocupada e ética, né, com as infâncias e a saúde mental dos profissionais que têm trabalhado, né, aplicando essas tecnologias, mas também a defesa de uma escola que esteja baseada na natureza, né? Então, como que a gente constrói uma infraestrutura, um currículo que estejam sintonizados com os desafios dessa próxima década, uma década que a gente vai ter aprofundamentos na questão climática, vamos ter desafios de crianças tendo seu direito à educação negados por conta de riscos ambientais que estão aí eminentes. Então, fico também muito satisfeita, senadora Tereza Leitão, quando a senhora fala dessa leitura também crítica ao Plano Nacional de Educação e que isso tem aparecido em outras audiências também. Desejo que essa casa acolha o direito das crianças nesse contexto de emergência climática
e coloco o Instituto Alana à disposição para contribuir a partir do momento em que o texto chegue nessa casa. Estamos à disposição e agradecemos a disponibilidade de tempo. Obrigada. Nós agradecemos muito a participação, as contribuições e já passamos a palavra agora de forma remota para a senhora Mariana Brem, diretora de Políticas Educacionais do Instituto Península. Seus 3 minutos de conclusão, Mariana. Obrigada, gostaria novamente de agradecer por essa oportunidade, de parabenizar pela ampla escuta e de reforçar aqui, mais uma vez, a nossa defesa pela revisão urgente das carreiras dos professores, com garantia de salário justo, mas também remuneração inicial mais atrativa, uma amplitude remuneratória que seja competitiva, dedicação exclusiva dos professores em escolas não de tempo, mas de educação integral, essa progressão atrelada à aprendizagem, muito bem disse a senadora, para que o professor saiba o que ele precisa saber e especialmente o que ele precisa saber fazer. E anteriormente, a gente está vivendo uma transição demográfica, nos próximos 10 anos a gente tem queda de 30% das matrículas e, ao mesmo tempo, quase 60% dos professores se aposentando, claro, com muitas diferenças regionais, mas para a gente fazer crescer esse número de efetivos, que é o nosso desejo, de maneira sustentável e responsável, a gente precisa muito de concursos públicos menores, mais frequentes, né, de preferência anuais e que, de fato, avaliem se esses professores estão prontos para ingressar na sala de aula, estão prontos para entrar na carreira, mais do que saber se eles conhecem legislação. E, por fim, que a gente não precarize o trabalho dos professores temporários. Nesse sentido, está tramitando no Senado Federal, senadora, o PL 3086, né, de 2025. Peço sua especial atenção a ele, porque justamente coloca um freio de arrumação na precarização desses contratos, que representam um risco real para a aprendizagem dos alunos. E, no mais, eu nos coloco à disposição para continuar contribuindo com esse debate e, novamente, agradeço por essa oportunidade. Agradecemos e já passamos a palavra para a senhora Adriana Moreira, representante da Uniafro Brasil, para seus 3 minutos de considerações finais. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade neste momento para a gente poder fazer um debate franco e fraterno a respeito da próxima década, né, do próximo decênio da educação brasileira, dizer que é super importante os avanços que a gente já tem colocado no Plano Nacional de Educação no que diz respeito à ideia de equidade, mas valorizar a ideia de que a ideia de equidade ela precisa sempre ser qualificada, né, do que a gente está falando quando está falando de equidade. Então, quando a gente está falando de equidade, a gente precisa localizar quem são os sujeitos da equidade. Esses sujeitos são sujeitos negros, sujeitos são os sujeitos indígenas, são os sujeitos que moram no campo, enfim. É muito importante essa localização desses sujeitos para a gente conseguir ter uma política educacional que consiga construir o direcionamento, consiga promover uma destinação objetiva, mais efetiva das políticas educacionais. E nesse sentido, eu encerro a minha fala aqui, lembrando que a subcomissão no Congresso sobre o Sistema Nacional de Educação já teve uma reunião, que é uma agenda importante, que se a gente tem um plano nacional que tem bastante debate popular, o Sistema Nacional de Educação acaba sendo um debate de especialistas e, na verdade, é um debate da governança da educação, que precisa ser uma governança também mais arejada e que precisa também considerar quem são os sujeitos da aprendizagem e que a gente precisa participar desse debate e pensar na equidade racial, de gênero, dentro do Sistema Nacional de Educação. Mais uma vez, muito obrigada, senadora, muito obrigada aos colegas que me ouviram e dizer que a Uniafro está à disposição, assim como eu estamos à disposição para participar de debates e construir possibilidades de tornar a educação um espaço mais democrático, mais aberto e fazer com que as crianças e os adolescentes aprendam mais e melhor. Nós agradecemos, Adriana, a sua participação, já que você falou no Sistema Nacional de Educação. A proposta saiu daqui, é originária de um projeto de lei do senador Flávio Arnes, foi para a Câmara, o relator é o deputado Rafael Brito, e está realmente em fase final. Ontem eu conversei com o relator, nós acompanhamos o senador Flávio Arnes, inclusive ia ser ainda
consultado também sobre algumas questões. Deve ter havido alguma modificação e, em havendo, voltará aqui como casa terminativa para o Senado. É um instrumento fundamental para a indução do Plano Nacional de Educação. Sem o sistema fica mais difícil a gente implementar as metas do plano, mas eu acho que vamos conseguir terminar esse ano com os 2 devidamente aprovados. Então eu quero agradecer em nome da Comissão de Educação e Cultura a presença de todos vocês, não é, o rigor do debate, as ideias pertinentes que foram aqui apresentadas, de modo que eu posso dizer que alcançamos plenamente o objetivo desta audiência pública e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Vamos. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós temos que oferecer a educação profissional como uma etapa, como uma modalidade importante na formação, não é, de tudo, e para alguns setores da economia, para alguns setores, da organização do trabalho, é importante ter um técnico, é vital, eu diria, ter um técnico bem formado para algumas áreas, né? Isso não impede a continuidade dos estudos do nível superior, porque a educação técnica, ela é a conclusão do nível médio, que é a etapa final da educação básica. Tem um estudo que aponta que o PIB pode crescer 2,5%, né, com a profissionalização desses estudantes, lançados, né, a partir da formação imediatamente no mundo do trabalho, no mercado do trabalho. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Como separar o lixo corretamente dentro de casa para evitar impactos ainda maiores na natureza? Senadores debateram o papel do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. E evento global de inovação e tecnologia teve como uma das pautas principais a crise climática. Ecosenado. Neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Declaro aberta a 3ª reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Tudo que diz respeito ao tema agricultura, pecuária, abastecimento, o agro, de um modo geral, que é bem diverso, né, tem que passar por aqui. Por exemplo, regularização fundiária. Uma lei muito arcaica, antiga, complicada, onde se usa pouca tecnologia. Uma outra coisa que a sociedade demanda, né, o setor produtivo demanda, seja ele rural ou urbano, que é licenciamento ambiental. Entregar isso para a sociedade significa entregar um país destravado. Programa Nacional da Reforma Agrária no Brasil, considerando tudo aquilo que nós queremos trabalhar, produzir. Sabemos que num país onde 52% de tudo que se exporta é agro, 1/3 dos empregos também vem do agro, 30% do PIB é agro. Então, por aí já se tira a importância que tem uma comissão dessa. Sou nascido no interior, fomos para a cidade para estudar, para trabalhar, mas nunca me desvinculei. Fui vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde aprofundamos nossos conhecimentos. Sempre aqui no Parlamento, tanto na Câmara quanto aqui no Senado, tenho atuado
ajudando o produtor rural nas suas lutas. O cara tem que ver a terrinha dele como a empresinha dele. Ele tem que viver dela, fazê-la produzir, né? A gente estar à frente de uma comissão como essa significa ter compromisso, responsabilidade e consciência da importância que ela tem, não só para o parlamento brasileiro, para poder rodar isso tudo, mas, acima de tudo, para a economia, né, e para a segurança jurídica desse setor que é tão importante para a gente. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O estado de Roraima enfrenta há anos os impactos da imigração em massa de venezuelanos, que pressionam por saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. O STF já reconheceu a responsabilidade solidária do governo federal nesse caso, mas, segundo os representantes do estado, os recursos que chegam não são suficientes. Aqui ao meu lado está o senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, Carla, a sua generosidade de nos ceder esse espaço para falarmos mais uma vez das questões nacionais e, claro, principalmente aquelas que envolvem o nosso estado, o nosso amado estado de Roraima. Senador, como que o senhor avalia os impactos para o estado dessa crise migratória que daí já dura há muitos anos? Como é que estão os serviços públicos? Como é que está a situação do estado de Roraima? Carla, eu estou aqui há 7 anos como senador e uma das minhas preocupações como senador do estado de Roraima sempre foi levar para Roraima um desenvolvimento econômico e social justo. E quando nós estamos aí trabalhando pela aprovação de várias leis que vieram a beneficiar o nosso estado, como a transferência das terras para o estado de Roraima, finalmente o estado pôde titular terras urbanas e rurais, o enquadramento dos servidores do ex-território, que foi um programa, uma dificuldade enorme em função de uma portaria que existia, que impedia as pessoas que não tinham escolaridade de serem enquadrados, o Linhão de Tucuruí, que eu aproveitei a medida provisória da Eletrobras e aprovamos uma emenda minha no Congresso Nacional ao artigo 1º da Lei 14.182, que obrigou o governo federal a construir imediatamente o Linhão de Tucuruí. E isso, graças a Deus, a empresa já se comprometeu que até o dia 10 de setembro, estiveram comigo agora no gabinete e já se comprometeu que até o dia 10 de setembro todos os testes estarão realizados e a obra estará entregue, Linhão de Tucuruí. Portanto, nós estamos cumprindo tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer. Infelizmente, nesse decorrer, veio de maneira maciça uma imigração desordenada da Venezuela, por onde passou mais de 1 milhão de pessoas pelas fronteiras do estado de Roraima. Você imagina o que é um estado pequeno, com 600 mil habitantes. A nossa cidade fronteira lá é o município de Pacaraima. E o município de Pacaraima, que tinha 8, 10 mil habitantes, de repente vê dentro das suas ruas 30, 50 mil pessoas, fazendo inclusive suas necessidades fisiológicas ao relento, no meio da rua. Dificuldades financeiras para o município, na educação, na saúde, na segurança pública. E nós estamos nessa luta até hoje. Essa imigração venezuelana para Roraima, ela é devastadora. Fez com que o governo do estado, ao invés de investir, como era o planejamento, em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, para o povo nosso existente ali, de repente nós nos vimos com
cerca de 180 mil venezuelanos morando em Boa Vista hoje, no estado de Roraima hoje. Vejam só, 180 mil venezuelanos morando em Roraima hoje, Boa Vista e os municípios do interior. Nós crescemos em 3 anos cerca de 30% da população. Isso, a previsão do IBGE é que daqui 10, 15 anos nós alcançássemos naturalmente esse número de habitantes. E, lamentavelmente, o governo federal tem se negado a ajudar o Estado. Não é que foram recursos e são insuficientes. Pelo contrário, não foi do governo federal nenhum recurso, nenhum real para ajudar o governo do Estado ou as prefeituras municipais nesses programas que são essenciais: saúde, educação, segurança pública e, lógico, infraestrutura. Senador, onde que precisa melhorar? Um controle maior na fronteira? O que precisa nessa questão de infraestrutura? Onde precisa ser feito melhorias? Bom, primeiro, eu creio que o governo federal, e nós temos cobrado muito isso aqui na tribuna do Senado e em visita aos ministérios específicos, é necessário que o governo federal fiscalize mais de perto e com mais rigor a entrada dos venezuelanos lá em Roraima. Em Roraima e em qualquer lugar do Brasil. Porque hoje, o que acontece? Eles entram, eles se identificam, é autodeclaração, eles não precisam levar nenhuma carteira de identidade, documento, absolutamente nada, e eles entram, se tornam uma nova pessoa com um novo documento, CPF, emitido pelo Brasil. E aí é que nós passamos a ter, do nada em Roraima, 3, 4 facções venezuelanas que têm cometido barbaridades terríveis. Já descobrimos 2 cemitérios clandestinos feitos por facções venezuelanas. E como ele é autodeclarado o nome dele, ele muda o nome, muda a família, muda pai, muda todo mundo e se torna ali uma nova pessoa. E nós temos que conviver com isso sem nenhum real de contrapartida do governo federal. O Estado já entrou com uma ação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo determinou que o governo federal ajudasse o Estado de Roraima com pelo menos 50% das despesas que o Estado tem tido com os imigrantes venezuelanos. Infelizmente, mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, até hoje o Estado está tentando negociar com o governo federal, Ministério da Economia, AGU, enfim, todos esses mecanismos, todos esses órgãos, para ver se chega a um acordo, porque o TCU não conhece de perto lá a realidade, o governo faz de conta que não conhece e o que chegou a oferecer como contrapartida foi algo irrisório, que para o governo do Estado é insignificante diante do que o governo do Estado gasta ali. Senador, o senhor tem 3 propostas, né, para tentar resolver essa situação. Uma que cria a Política Nacional de Acolhimento a Refugiados e Imigrantes, uma que transforma a Operação Acolhida em política de Estado e também tem uma que trata da regularização fundiária em áreas de fronteira. De que forma essas propostas, queria que o senhor falasse, de que forma essas propostas podem ajudar na resolução dessa crise para o Estado de Roraima? Na realidade, o que nós estamos pedindo nesses 2 projetos de lei de minha autoria, que estão ainda no Senado Federal. Nós estamos exigindo que o governo federal faça essa fiscalização mais de perto, com todos os órgãos federais e, logicamente, exigindo do governo federal uma contrapartida para o Estado. Nós temos que saber quem é que vai entrar no nosso Estado. Duvido que um brasileiro entre lá na Venezuela e lá na Venezuela ele se autodeclare, o meu nome é esse, é aquele e tal. Pelo contrário, lá você, para entrar, qualquer brasileiro para entrar na Venezuela, tem todas as dificuldades possíveis e a maioria das vezes eles mandam voltar. E o nosso país ficou uma porta de entrada sem qualquer tipo de fiscalização. Então nós estamos propondo que o governo federal, ao regulamentar essa lei aprovada, ele passa a ter a obrigação compartilhada, porque já é, na verdade, nós estamos
tentando autorizar quem autorizado já é. O governo federal já é autorizado, é obrigatório, as fronteiras são responsabilidade do governo federal. Então, eles têm que patrulhar mais, cobrar mais na entrada deles e, logicamente, ajudar o Estado imediatamente com transferência de recursos da União para o Estado. E em um outro projeto, nós propomos um fundo permanente para ajuda aos estados que estão em fronteiras e que sofrem esse tipo de coisa. Duvido, Carla, e é até uma pergunta que eu deixo no ar. Será que se fosse no estado de São Paulo, se fosse no Rio Grande do Sul, se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em Minas Gerais, o governo federal não já teria agido? Você acha que os estados do norte são deixados de lado? Totalmente. Os estados do norte não são reconhecidos como devia pelo restante do Brasil e, em especial, pelo governo federal. O norte tem todas as dificuldades possíveis. Para o centro, sul e sudeste, maravilha, tudo é possível. Para a região norte, sofrida, tudo é possível, desde que não tenha que ter a contribuição do governo federal. Senador, qual a ação que o senhor pretende fazer, junto talvez com a bancada do Estado, para tentar fazer com que essas propostas sejam aprovadas e também, o senhor já falou que já conversou com vários representantes do governo, mas que ações devem ser feitas daqui para frente para tentar mudar essa realidade? Nós temos cobrado, e aliás, sobre esse assunto, eu já fiz mais de 9 pronunciamentos na tribuna do Senado, depois fiz questão de encaminhar ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Saúde, aos ministros das áreas afins e, logicamente, à Presidência da República, pedindo, logicamente, que eles possam nos ajudar. Nós não queremos que eles façam uma doação de recursos para o Estado de Roraima aleatoriamente. O que nós queremos é que eles possam assumir a responsabilidade que também é deles. Afinal de contas, o Estado de Roraima faz fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E quem segura essa fronteira é o povo do Estado de Roraima. Nós somos os sentinelas mais baratos que o Brasil tem. Não cobramos nada e ainda tratamos muito bem os imigrantes venezuelanos. Mas não é justo que o governo federal, que o restante do Brasil, não veja Roraima como um Estado membro da Federação Brasileira. É um Estado pequeno, é um Estado pobre, apesar de estarmos crescendo muito nos últimos anos, com relação ao PIB, Roraima é o Estado que mais cresce nos últimos anos no Brasil, e isso é bom, isso é maravilhoso, mas hoje a nossa questão de segurança pública, por exemplo, se não fosse os imigrantes venezuelanos, era para a gente ser a melhor nota do Brasil. A melhor nota do Brasil. Era para termos preocupações nenhuma. Saúde, em cada fila que você entra, num posto de saúde do município, numa unidade básica de saúde ou no pronto-socorro do Estado, em cada 10 pessoas, 6, 7 são venezuelanos. A nossa maternidade, só para concluir, a nossa maternidade é a maternidade campeã em nascimento de crianças no Brasil. 60% deles são venezuelanos. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos. Desejo aí sucesso na resolução aí dessa crise lá para o estado de Roraima. Carla, eu que agradeço a você, a toda a equipe da TV Senado. Quero agradecer a audiência de todos e, logicamente, fazer mais um apelo. O Roraima tem crescido muito, tem crescido sozinho, a nossas custas, aos nossos braços e com a capacidade de um povo trabalhador que vive em Roraima. Mas a gente precisa que o Brasil nos olhe e que o governo federal nos reconheça. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais.
São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. Contos que dialogam com a psicanálise. Mais do que isso, dialoga com a consciência da formação de identidades. São os contos de Eu Não Disse Livro, da Lara Raj. É um livro que fala muito sobre luto mesmo, né? A vida é isso, né? A gente aprendendo a lidar com as nossas dores e lutos. E é curioso esse conto que você falou. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A sociedade americana não tem memória coletiva de autoritarismo. A gente nunca perdeu a nossa democracia. A gente não tem experiência com autoritarismo. A maioria dos americanos, até pessoas educadas, a nossa elite, a maioria dos americanos não entendem a ameaça que nós estamos enfrentando agora. Eles ainda acreditam que autoritarismo não pode acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. E eu espero que a gente possa ter, de um lado, um aprofundamento sobre isso, do que é o significado dessa situação, mas também que nos traga um pouco de esperança de que a democracia, inclusive a democracia americana, não está morrendo. Cidadãos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo tipo de democracia que eu conheço, com a exceção do Uruguai,
eles não se sentem representados, eles sentem que os governantes não escutam eles. E as mídias sociais tornaram esse problema 10 vezes maior. Então, nós vamos ter que pensar como redesenhar instituições para fazer os votantes se sentirem mais representados. Eu não sou muito bom em fazer isso, mas essa é a tarefa que está à nossa frente. É assim que a gente vai sobreviver a longo prazo. Regimes autoritários, por mais que ameacem a estabilidade democrática, eles não podem perdurar para sempre. E que a democracia é a maior conquista civilizacional. A democracia, ontem, hoje e sempre. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Na CPMI do INSS, defensora pública afirma que gravações falsas foram usadas para fraudar os aposentados e pensionistas. As gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Adultização. Senado aprova regras para proteger crianças e adolescentes na internet e nas redes sociais. E o Congresso Nacional lança um site para o cidadão acompanhar de perto a execução do orçamento. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. Começaram os depoimentos na CPMI do INSS. Na quinta-feira, a defensora pública Patrícia Betim Chaves sugeriu o fim do desconto em folha como forma de inibir as fraudes. A Defensoria Pública é o órgão que presta assistência jurídica a pessoas de baixa renda. Patrícia Betim Chaves afirmou que a Defensoria Pública atuava pontualmente nos casos de descontos irregulares nas aposentadorias desde 2019. Em 2024, segundo ela, o número de denúncias cresceu e foi criado um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS. A partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Patrícia Chaves citou duas associações entre as que mais apareceram nos processos de descontos indevidos, as BAP e os BRAS. Segundo o depoimento, a adesão dos aposentados era apresentada ao INSS pelas próprias associações. Qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais?
Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas. A Defensoria Pública constatou que muitos beneficiários foram procurados pelas associações por meio de ligações telefônicas. O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Patrícia Chaves sugeriu ações para que o risco de fraudes diminua. Esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria. Ainda durante a reunião foram aprovados 37 requerimentos com pedidos de informações e documentos a órgãos como a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o próprio INSS. Além disso, foi aprovado um requerimento do senador Isalci Lucas, que solicita um relatório completo da entrada do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS, nas dependências do Ministério da Previdência Social entre os anos de 2019 e 2025. Os parlamentares da CPMI também ouviram o delegado de Polícia Federal Bruno Bergamaschi, responsável pela condução do inquérito policial que investiga descontos indevidos em benefícios do INSS. A reunião foi secreta. Os parlamentares repercutiram esses dois primeiros depoimentos da CPMI. Depois de quase 8h30, a primeira reunião de trabalho da CPMI seguiu a portas fechadas, para que os parlamentares pudessem ouvir o depoimento em sigilo de Bruno Bergamaschi, delegado da Polícia Federal, que está à frente das investigações sobre a fraude no INSS. Senadores da oposição e da base do governo repercutiram as movimentações desse primeiro dia. A defensora pública, dentro do universo dela, dentro do métier dela, ela nos contou um pouco sobre de que forma funcionou um comitê formado por membros de várias entidades governamentais que acompanharam as ações do INSS, as recomendações que foram feitas e muitas delas não foram levadas em consideração pelo governo atual. Nós vamos agora nos debruçar sobre documentos. Nós estamos requisitando as atas das reuniões que foram feitas por esse comitê. Nós estranhamos o fato de que o Ministério Público, de forma unilateral, decidiu acabar com as atividades desse comitê justamente quando essas ações vieram a público, quando essas denúncias vieram a público. O depoimento da defensora pública é um depoimento que confirma a tese que nós temos. Tem esse esquema. Não começou no governo do presidente Lula, mas foi descoberto durante o governo do presidente Lula. Foi desbaratado durante o atual governo. E o atual governo não teme investigação, mesmo porque investigações só existem porque esse governo as iniciou e porque esse governo, tão logo a Operação Polícia Federal foi deflagrada, suspendeu quaisquer tipo de contribuições de associações ao INSS. Deputados federais também se manifestaram. 2019, 2020, 2021, 2022, nenhuma ação por parte do governo. Uma omissão completa por parte do governo Bolsonaro, mesmo diante do volume das denúncias. E nós vamos observar o quê? Que as ações concretas para coibir o roubo e para acabar com o roubo são tomadas a partir de 2023 pelo governo do presidente Lula. Nesse primeiro dia nós tivemos uma atuação da oposição que foi no sentido de buscar aquilo que se espera numa investigação, principalmente em decorrência das manifestações reiteradas que têm sido feitas pelo governo Lula, de que
Tudo o que está acontecendo agora de investigação é, na verdade, responsabilidade do governo atual, quando o que nós estamos percebendo é que as autoridades falharam em muitos momentos justamente para identificar, seja do governo ou seja da própria Defensoria Pública. O presidente da CPMI do INSS informou que na próxima segunda-feira vai ser ouvido o advogado Eli Cohen, que foi um dos primeiros profissionais a atuar contra os descontos ilegais. Mais proteção para crianças e adolescentes na internet. Proposta aprovada no plenário do Senado cria o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital para prevenir o acesso desse público a conteúdos inapropriados. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira em 2022 e foi votada pelo Senado em 2024. O texto tramitou na Câmara dos Deputados por 8 meses e ganhou força com a denúncia de adultização de crianças na internet feita pelo influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca. O projeto foi aprovado pelos senadores na semana passada. No Senado, entrou em regime de urgência e foi aprovado nesta quarta-feira. A repercussão do vídeo em toda a sociedade, contabilizando até o momento mais de 48 milhões de visualizações, contribuiu para acelerar a aprovação da proposição na Câmara dos Deputados. O espaço que ele tem, a tribuna de fala que ele tem, foi mais forte, foi mais intensa e levou a informação para os 4 cantos desse país. Esse mesmo ambiente expõe nossas crianças a risco que não podemos ignorar. Exploração, manipulação de dados de contato com conteúdos inadequados. A internet tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Infelizmente, muitas pessoas ruins ali que acham que vão ficar escondidos, né, por trás da tela de um computador e vão poder fazer e falar o que quiserem ali. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Eles conseguiram aqui unir a direita, a esquerda, a oposição, o governo, todos independentes, por um projeto que não tem partido, que é a defesa intransigente das nossas crianças e adolescentes. O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar. As regras se aplicam tanto a serviços voltados diretamente ao público infanto-juvenil, quanto àqueles com acesso provável por esse público. As exigências são proporcionais ao grau de controle que os fornecedores exercem sobre os conteúdos disponíveis em seus aplicativos. Uma das contribuições da Câmara dos Deputados foi a criação de uma autoridade administrativa autônoma para fiscalizar e aplicar sanções. Com isso, busca-se assegurar transparência, participação e controle social, além de garantir a independência institucional da autoridade, caracterizando-a como um ente de Estado e não de governo. Ela será objeto de lei própria, então teremos oportunidade para discutir o escopo, o tamanho, os custos, uma eventual absorção pela Anatel, tudo isso vai ser objeto de debate por essa casa, com todo o cuidado e toda a qualidade. O Poder Executivo definirá critérios objetivos para a avaliação do conteúdo. Empresas com controle editorial, como jornais, revistas e provedores de conteúdo licenciado, poderão ser dispensadas das obrigações se seguirem as regras de classificação indicativa, mediação parental e canais de denúncia. Quando a classificação indicativa passou no Congresso Nacional, ainda tinha gente dizendo, isso vai nos censurar. Graças a Deus que a classificação indicativa passou. Foi uma bênção. Nós salvamos muitas crianças no Brasil. E a gente agora está fazendo a mesma coisa, só que em outro universo, universo online. A regulamentação não poderá impor mecanismos de vigilância maciça, genérica ou indiscriminada, e serão vedadas práticas que comprometam os direitos à liberdade de expressão, à privacidade e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais
de crianças e adolescentes. Eu queria, quando nós formos deliberar essa matéria, passar para a deliberação da matéria e convidar o autor do projeto de lei, Sua Excelência o senador Alessandro Vieira, para que ele possa assumir os trabalhos da presidência, conduzir a votação e fazer o seu pronunciamento. Nós estamos regulando parcialmente a atividade das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Essa é a primeira lei das Américas nessa matéria. Primeira lei das Américas. E nós conseguimos colocar na mesma mesa e do mesmo lado da trincheira pessoas tão diversas como a nossa senadora Damares e a deputada Maria do Rosário. Os senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com registro dos votos contrários, senadores Carlos Portinho, Eduardo Girão e Reis. O senador Bagatoli, se permite, ele disse que pode registrar depois, mas o voto dele é contrário. Perfeito. Empréstimos consignados não autorizados podem gerar multa e o dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e o Fundo Nacional do Idoso. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o plenário do Senado em regime de urgência. A proposta estabelece que a empresa pagará multa de 10% se conceder um empréstimo sem autorização do aposentado. A multa não será aplicada se no prazo de 45 dias ficar comprovado que houve fraude ou engano. Em caso de empréstimo sem autorização, o aposentado não pagará qualquer encargo se devolver o dinheiro em até 60 dias do recebimento. O projeto estende as novas regras aos servidores públicos federais. Em caso de empréstimo pela internet, a instituição deve usar meios para confirmar a identidade do beneficiário, como biometria ou ferramentas similares. Esse é um caso importante, essa questão da biometria para consignados, até porque o idoso, às vezes o cartão é pegado por uma outra pessoa, da própria família ou não, pega e vai lá e utiliza sem autorização quando vê. Esse caso do INSS é uma coisa mais ou menos parecida. Nós estamos acompanhando aí a CPMI do INSS e a gente viu o maior roubo da história do país dos velhinhos aposentados. E acontece que hoje, por incrível que pareça, os bancos também tomam conhecimento dos aposentados antes do aposentado. O aposentado chega em casa, recebe um documento, uma oferta de empréstimo, e ele nem sabe ainda se está concluído o processo dele. Então, os bancos têm acesso a essas informações que não deveriam ter. E nós vamos apurar isso na CPMI, inclusive. Mas mais grave do que isso, tem muitas instituições que já acreditam na conta do aposentado, independente se ele concorda ou não, se ele quer ou não, faz o depósito e depois já começa a descontar as parcelas sem conhecimento nenhum. A gente não pode generalizar, mas existe, de fato, uma indústria aí de fraudulenta de crédito consignado que tem vitimado principalmente as pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas muitas vezes aposentadas ou pensionistas, e embora se estabelece aí não só um regramento, mas também sanções para quem pratica esse tipo de ato. O texto define como discriminação exigências aos idosos que não são feitas a outros públicos, como comparecimento a agências. O projeto foi aprovado e será analisado em regime de urgência pelo plenário. Logo na primeira semana de setembro, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado o projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e trata do processo administrativo tributário sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido como Reforma do Consumo. Esse cronograma foi anunciado pelo relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que eles definiram um cronograma para a votação. Com a aprovação desse projeto pelo cronograma, vai ser possível cumprir o prazo para que o novo sistema tributário comece a fase de testes em janeiro do ano que vem. Das últimas conversas com o ministro Haddad agora definiram os últimos pontos, portanto, nós acreditamos que do ponto de vista da segurança jurídica, da questão operacional, porque como todos sabem, a questão das plataformas, do split payment é fundamental para o sucesso da reforma tributária e todos esses cuidados
foram examinados, reexaminados, discutidos. Eu tenho que agradecer muito ao trabalho de todos que nos ajudaram a chegar até aqui para construirmos uma reforma tributária que seja a melhor para a população, para a economia, para a geração de emprego, renda, para a segurança jurídica, para a transparência. É uma transformação radical que está sendo feita em pleno regime democrático no Brasil. Portanto, eu acho que o povo brasileiro, o Congresso Nacional, o governo federal, todos temos muito o que comemorar, porque demos passos muito profundos numa reforma que muitos não acreditavam que seriam possíveis. Leio no dia 10, dia 17 esperamos votar na Comissão de Constituição e Justiça. Os números alarmantes do feminicídio no Brasil foram debatidos em sessão temática no plenário do Senado. Educação e empoderamento feminino foram apontados como caminhos. O Brasil é o 5º país com mais ocorrências de feminicídios. Estamos atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Para discutir as raízes do problema, o plenário realizou uma sessão temática. Já são 718 mulheres assassinadas neste ano, apenas até o mês de junho, o que significa que 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil, simplesmente por serem mulheres. Este é um dado alarmante, que nos envergonha enquanto sociedade. Não podemos, em hipótese alguma, naturalizar a violência contra mulheres. A violência contra a mulher no Brasil aumenta, apesar de termos uma das legislações mais avançadas do mundo. Temos uma lei Maria da Penha, que já fez 19 anos, que é uma das leis mais modernas e que a gente já vem aperfeiçoando, endurecendo as penas, mas nós sabemos que só isso não resolve. Apesar da violência doméstica e a violência contra a mulher está presente em todas as classes sociais, mas a gente sabe que a grande maioria são mulheres negras e pobres. O combate ao feminicídio tem que se desdobrar em outras frentes. O machismo, ele discrimina o outro porque não reconhece no outro a mesma potencialidade, a mesma humanidade. E, portanto, se queremos trabalhar efetivamente o feminicídio, temos que trabalhar a parte dos normativos, das leis e das punições. Mas temos que trabalhar em toda a sociedade, nas escolas, nas famílias, ensinando a todos e a todas que somos todos seres humanos dotados das mesmas capacidades e dos mesmos direitos. É preciso ainda, caras colegas, que a gente consiga mudar o pensamento da sociedade. É preciso mudar o pensamento da sociedade como um todo. Eu não consigo nem disfarçar quando vejo mulheres vindo na minha rede social, relativizando o feminicídio e a violência doméstica. É lamentável. O empoderamento feminino faz parte da solução. Quando nós lutamos para que mulheres estejam à frente dos partidos, porque isso é espaço de poder e de representação. Muitos países conseguiram melhorar a representação de mulheres a partir de um novo modelo do sistema eleitoral, e aqui no Brasil não foi diferente, a justiça tem nos ajudado a garantir o recurso para as mulheres. A questão da violência contra a mulher não é uma questão de força, é uma questão de poder. Não é porque o homem tem mais força do que a mulher, é pela subalternidade. Mais uma vez, a senadora Dorinha acerta. É o poder que incide sobre a mulher para torná-la subalterna. Para a gente retirar a mulher desse lugar, a gente precisa elevar o nosso status na sociedade. É preciso ter mais mulheres no poder, é preciso ter mais mulheres nos espaços econômicos de decisão. Nós precisamos elevar a nossa condição social. Durante a sessão, foi realizada uma homenagem à servidora do Senado, Cristiane Mick, vítima de feminicídio em 2012. A senadora Leila se emocionou ao ler uma carta escrita pela filha de Cristiane, Letícia, presente à sessão. Minha mãe era sempre presente, cheia de vida e alegria.
Nós não podemos continuar sendo estatística. Chega, denuncie, acolha, rompa o silêncio. O novo portal do orçamento no site do Congresso foi lançado nesta semana. A página unifica as informações do Senado e da Câmara dos Deputados sobre orçamentos. O portal foi desenvolvido em conjunto pelos funcionários do Congresso. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, num esforço contínuo de tornar mais simples e acessível para toda a sociedade um tema tão técnico e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida de todos os brasileiros e brasileiras. Surge como a solução centralizada para todas as informações orçamentárias do Brasil, que antes eram fragmentadas e dispersas em 3 portais distintos do Congresso Nacional. O site foi pensado para se tornar referência na busca de informações sobre o orçamento. Nesse site, o cidadão consegue encontrar todas as leis orçamentárias que são enviadas pelo presidente da República. Ele consegue encontrar todos os documentos gerados ao longo das votações na casa, desde os pareceres na CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, até os documentos que são gerados em plenário numa sessão do Congresso Nacional, e também todas as notas informativas que são ricamente produzidas pela consultoria, com análises fiscais, econômicas, orçamentárias. Então, tudo isso agora consta na homepage de um modo de melhor entendimento para o cidadão. A nova plataforma é mais focada na tramitação do orçamento, destacando as etapas ao longo do ano. E o site está disponível em todos os dispositivos, inclusive em celulares. As pessoas que precisam ativamente participar do processo com suas contribuições, eles precisam saber o que está acontecendo durante a tramitação dos projetos orçamentários, seja o projeto principal, que é a lei orçamentária, seja nos outros projetos. Então, a sociedade, seja o mais simples cidadão, ou seja, aquelas instituições que coletivamente se mobilizam para levantar recursos, eles precisam dessas informações. E ter isso de maneira organizada, acessível, transparente, clara, é uma missão que eu acho que o Senado e o Congresso e a Câmara, todos nós juntos, temos a desempenhar em prol da sociedade. Profissionais das duas casas estiveram envolvidos na unificação das informações, arquitetura, desenvolvimento, planejamento e programação do site. A equipe da Câmara ficou muito responsável pelo recolhimento de informações e pela concepção da apresentação. E no caso do Senado, a gente teve a equipe que fez a própria implantação, em relação à tecnologia da informação. O Prodazem coordenou o trabalho, fez o desenvolvimento e implantação das páginas. Eu entendo que é o papel do Prodazem uma coordenação no sentido de fazer a gestão do projeto. Então, nós fizemos a gestão do projeto e fizemos a implementação das páginas. A concepção das ideias, os insights surgiram do grupo e surgiram muito também de trabalhos anteriores que a Câmara havia feito há 6 anos atrás, no momento da virada digital. Então, nós aproveitamos ideias que a Câmara já tinha, trouxemos para o grupo definiu quais seriam os melhores elementos para trazer para o portal e o Prodazem implementou. E este foi o Senado Notícias Revista. Eu espero que você tenha gostado e você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado aqui na TV Senado.
Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Essa é a 9ª reunião de audiência pública que nós realizamos aqui pela CMO. A gente já se desculpa pelo atraso e pede a compreensão de todos pela inconstância da casa nas pautas e nos debates que nós temos feito com os mais diversos partidos e frentes para avançarmos com bons projetos para o Brasil. Dessa forma, declaro iniciada a 9ª reunião extraordinária de audiência pública da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Essa audiência foi convocada em atendimento ao requerimento número 5 de 2025 da CMO, de minha autoria, com o objetivo de debater a política sobre clima, sobre as perspectivas orçamentárias do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. Para isso, teremos as participações do senhor Marcelo Jorge Medeiros, diretor interino da Agência Nacional de Águas, a ANA, da senhora Ana Paula Cunha Machado Cavalcante, diretora do Departamento de Governança Climática e Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, o senhor Everton Marques, coordenador-geral de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a senhora Adriana Pinheiro, assessora de Incidência Política e Orçamento do Observatório do Clima. A senhora Rita de Cássia, consultora legislativa do Orçamento do Senado Federal. O senhor Vinícius Ribeiro, consultor do Orçamento da Câmara dos Deputados. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, que representa a Frente Parlamentar em Defesa das Bacias Hidrográficas Brasileiras, e que fará sua participação remotamente por meio da plataforma Zoom, sendo o primeiro inscrito à fala. Para melhor ordenamento dos trabalhos, comunico que cada convidado disporá de até 5 minutos, prorrogáveis para exposição, de acordo com o inciso 3º do artigo 5º da Resolução de número 1 de 2006 do Congresso Nacional. Além disso, conforme estabelecido, o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 256 do parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, termina a apresentação dos expositores, terminada a apresentação dos expositores, os senhores parlamentares inscritos para interpelar poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto, pelo prazo máximo de 3 minutos, tendo o interpelado igual tempo para responder, facultada a réplica e tréplica pelo prazo de 3 minutos. Informo ainda que a apresentação dos participantes, quando houver, estará disponível na página da comissão. A lista de inscrição para o debate também está aberta.
Dessa forma, convido para compor a mesa os convidados, começando pelo senhor Marcelo Jorge Medeiros, diretor interino da Agência Nacional de Águas, da ANA. Uma salva de palmas aí para o nosso Marcelo. É sempre bom entrar com a salva de palmas, né, gente? Boa. A senhora Ana Paula Cunha Machado Cavalcante, diretora do Departamento de Governança Climática e Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Uma salva de palmas aí para a nossa querida Ana. Senhor Everton Marques, coordenador de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma salva de palmas também. Essa turma de orçamento tem que aplaudir mesmo. Senhora Adriana Pinheiro, assessora de incidência da Política de Orçamento do Observatório do Clima. Senhora Rita de Cássia, consultora legislativa do Orçamento do Senado Federal. Senhor Vinícius Ribeiro, consultor de Orçamento da Câmara dos Deputados. E o deputado Bongás, que estará aqui virtualmente, e a ele concedo a palavra pelo tempo de 5 minutos. Deputado, satisfação vê-lo por aqui, mesmo estando fora do país. Obrigado pela participação. Sim, vocês me ouvem bem? Obrigado. Só me faz um positivo se ouvem bem? Escutamos bem. Só vou pedir para a comissão aumentar um pouquinho o volume, que está meio baixo, e pedir para fechar essa porta lateral aqui, para que o barulho do corredor não atrapalhe aqui a audiência. Muito obrigado. Pode falar, deputado. Isso, deputado Túlio Gadelha, eu quero lhe parabenizar pela iniciativa de propor esse debate dessa audiência pública sobre a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias e, logo na sequência, a Lei Orçamentária para a inclusão de recursos no sentido da proteção da política climática que nós precisamos ter. Eu estou até vestindo aqui uma camiseta, vou expô-la melhor, do Mercosul, onde estive hoje junto aqui, em Rivera, no Uruguai, com a ministra Cristina, que é ministra da Saúde, e o nosso ministro Padilha, que é o nosso colega deputado, que estiveram aqui na fronteira, e eu faço parte, em nome do Congresso Nacional Sul, onde nós fizemos um processo de integração de fronteira, que é exatamente aquele acordo de localidades fronteiriças vinculantes, cuja resolução nós votamos há poucos dias atrás, e hoje se restabeleceu, isso é muito importante para todas as partes que nos interessam para a saúde, né, e demais políticas, se restabeleceu a Comissão Binacional de Saúde, que os 2 ministros ratificaram aqui, para que a gente tenha serviços de integração. Então, é um ato muito importante que está sendo realizado aqui. Eu quero saudar a todos que estão participando, os colegas todos da mesa, e as pessoas que estão nesse debate. O que eu gostaria de dizer nesses meus 5 minutos, deputado Túlio, é que o maior problema da humanidade hoje é a questão climática. E aí nós temos prejuízos, todas as áreas que são atingidas ou com secas, ou com chuvas, ou com tempestades, ou com as condições hoje do ambiente, que nós já passamos do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, todas as alterações que são feitas, elas mexem diretamente com a vida das pessoas. E os dados, infelizmente, mostram que há um crescente e intenso, redobrada numérica do ponto de vista desses incidentes climáticos. E aí nós e colocar, e a audiência pública hoje, com certeza, a principal ação dela é fazer com que o maior problema da humanidade vire a preocupação número 1 da política. E aí eu quero dizer, lamentando, que ainda não é a principal preocupação. E no momento que a preocupação principal da política, com certeza nós estaremos viabilizando mais recursos, viabilizando mais políticas. Então esse, para mim, é o tema central da audiência pública de hoje, que é o convencimento de que tratemos com atenção a questão climática, em todos os sentidos. Então, mais uma vez, a homenagem para todos vocês que estão participando. E o que nós precisamos compreender? Que nós temos enormes prejuízos em todas as áreas. Nós temos prejuízo em relação ao tema ambiental, diretamente, ao tema da saúde, ao tema da produção, ao tema das nossas indústrias. Imaginem o sufoco que nós tivemos no Rio Grande do Sul durante um mês inteiro,
várias partes comerciais, industriais, de residências, de mobilidade, de espaços, inclusive, de academia, ou espaços de saúde, ou espaços de produção industrial, debaixo da água. Isso foi o resultado de uma situação climática muito aguda. Então, o prejuízo que nós temos a partir desse processo é enorme. E os últimos anos está crescente os orçamentos em função das aprovações que nós fizemos reiteradamente no Congresso Nacional, em função de socorros a essas atividades. Então, acho que esse é o segundo aspecto importante que a gente tem que registrar. E o terceiro é o fortalecimento de um sistema nacional que realmente faça a prevenção, que faça a mitigação e que tenha um sistema vigoroso de alerta. E nesse sentido, acho que é uma ação importante que essa comissão da CMO pode nos ajudar. Eu estou há muito tempo trabalhando com a Ana, com os nossos ministérios, enfim, para que a gente tenha um fortalecimento no sistema de estrutura meteorológica e hidrológica. Nós tentamos no ano passado e não conseguimos viabilizar o recurso mais substancial para que haja a estrutura colocada para termos os dados e as informações. E os dados e as informações são fundamentais para nós termos um sistema de alerta. E mais do que um sistema de alerta vigoroso frente a episódios de sinistros, nós temos que ter um sistema que, a partir dos alertas, possa se estruturar espaços onde as pessoas possam ficar, onde as pessoas possam, né, se refugiar, onde as pessoas possam se prevenir, e, ao mesmo tempo, um sistema de alerta, e por isso que é importante a gente ter mecanismos de estrutura forte nessa área, para que possa ter a elaboração de políticas públicas em cima de dados confiáveis, que a ciência hoje pode nos oferecer. Então, acho que, deputado Túlio Gadelha, um dos aspectos é importante no orçamento poder constar recursos que possam colocar o aparelhamento meteorológico, hidrológico, para todos que fazem esses trabalhos de pesquisa, para que a gente possa avançar nisso. Acho que fortalecer esse sistema, para nós, é fundamental. E no orçamento, e aqui eu quero, como relator que fui do PPA, né, do Plano Plurianual, nessa comissão, inclusive, fizemos várias audiências públicas sobre isso. Nós, à época, havíamos, junto com o governo do presidente Lula, colocou neste quadriênio, vamos dizer assim, né, de 2024 a 2027, os recursos que chegavam na margem de 45 bilhões 684 milhões. No ano, em torno de 10 bi a cada ano, em 24, em 25, 10 bilhões, 11 bilhões em 22 e 12, quase 13 bilhões em 2027, que são processos de prevenção e de mitigação. Já houve a revisão por parte do governo, que elevou esses 45 bi para 62 bi 226, elevando fundamentalmente para 2025, que é exatamente a amostra das grandes consequências que nós já estamos tendo, do ponto de vista das sinistralidades, das consequências para os nossos estados. Eu citei o Rio Grande do Sul, mas poderia citar todos os outros que foram prejudicados com sinistralidades nesse tempo. E para concluir, eu quero fazer um destaque aqui, a necessidade da mobilização e articulação social, que eu considero fundamental através dos nossos comitês de bacias hidrográficas. E esse é o ponto, deputado Túlio Gadelha, que é fundamental, porque os comitês de bacias, que são exatamente as bacias onde tem os territórios, né? Onde as pessoas em torno desta geografia podem se articular, e esses comitês, quando eu propus e tive a satisfação de ter lançado no ano passado, com a colaboração de tantos deputados que assinaram essa frente parlamentar em defesa das bacias hidrográficas que eu presido, ter um contato direto com os fóruns, ter um contato direto, né, com os governos, as áreas que tratam desse tema, ter um esforço de conscientização da preocupação climática, o reforço e a organização dos nossos comitês, a estrutura para os nossos comitês, e ao mesmo tempo que os comitês possam ter os seus planos e, tendo os seus planos, possam ter os recursos disponíveis para efetivar os planos. Eu tenho dito que se nós colocamos milhões nessas prevenções, nós não vamos gastar bilhões. O barato sai caro. Se nós não investirmos nos planos dos comitês, nós vamos estar economizando um recurso que depois vamos gastar muito mais.
então se economiza milhões e se gasta bilhões. Então, por isso é a prevenção. Então, esse é um aspecto importantíssimo também de valorização dos nossos comitês de bacias, que nós estaremos acompanhando pela nossa frente parlamentar. E, além disso, do ponto de vista do orçamento, eu concluo com isso, nós temos a aprovação já de uma PEC que foi viabilizada, de que também as emendas parlamentares destinem um percentual direto para situações climáticas, que é também importante como destinação direta, e o fato de nós termos no país, este ano, a COP30, que é a Conferência das Partes, acho que ela nos dá uma responsabilidade e um ambiente político para que a gente possa realmente nacionalizar e globalizar um debate para que realmente as grandes nações, que também, além dos orçamentos que nós vamos colocar, a gente cobrar das grandes nações, das grandes empresas, das grandes instituições que forem as mais agressivas ambientalmente pelas suas políticas, possam também alocar recursos para que a gente possa efetivar realmente um sistema e um plano de prevenção, de mitigação, de cuidado do nosso clima. E por isso é tão importante a nossa audiência pública de hoje. Eu agradeço, concluo com isso, dizendo que é fundamental que a gente tenha um orçamento, primeiro a LDO, a Lei de Diretrizes e depois o orçamento, dialogando diretamente com essa necessidade da preocupação ambiental, como eu disse no início. Se a maior preocupação do mundo é a questão climática, ela deve ser também a maior preocupação da política e não pode ser só no discurso. Ela tem que ser viabilizada com recursos orçamentários e por isso é tão importante esse debate. Contem sempre conosco, estamos à disposição. Muito obrigado. Nós agradecemos, deputado Bongás, pela participação, pela exposição aqui nessa comissão. Parabenizo o deputado pela atuação em defesa da ciência, né, em defesa do meio ambiente. O deputado Bongás, que vem de um estado que sofreu muito pelos fenômenos climáticos extremos, recentemente. E nós que somos de cidades, né, o Recife também é uma capital vulnerável a esses fenômenos. Então, é importante que nós possamos compreender como o nosso país tem investido seus recursos na prevenção, na mitigação, e por isso a importância dessa audiência. Muito obrigado, deputado Bongás, pela participação. Espero que continue aqui conosco para ouvir também os demais convidados. Agora, convido para fazer uso da palavra o diretor interino da Agência Nacional de Águas, o senhor Marcelo Jorge Medeiros. Com a palavra, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, deputado Gadelha, deputado Bongás, nas pessoas dos quais eu cumprimento todos os demais participantes. Eu trouxe uma pequena apresentação para poder dar uma linha. Pode colocar no ar para mim? Que bom. Eu vou começando. A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico é uma agência reguladora federal. A gente regula o acesso à água em rios federais. Nós também fazemos normas de referência para saneamento e também fazemos a regulação e fiscalização de segurança de barragens. Só que uma grande parte das nossas atividades, justamente, ela não é de cunho regulatório, é executivo. A gente é responsável por implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a água é intrinsecamente ligada à mudança do clima. Para falar a verdade, não tem como falar de adaptação se a gente não começar e terminar falando de água. O tão importante que é para nós, né? Pode passar, por favor? Pode passar essa, já. E dentro da agência, a gente tem um fio condutor disso, né? Nós produzimos dados, a gente coordena a Rede Hidrometeorológica Nacional, o deputado Bongás tocou no assunto, a gente produz dados sobre nível, vazão, qualidade das águas em todo o território nacional. A partir desses dados, a gente executa diversos tipos de estudos relacionados principalmente à disponibilidade de água no território e não tão recentemente, mas já tem uns 15 anos, a gente tem investido muito em entender como que a mudança do clima tem impactado em recursos hídricos. A partir de dados e estudos, nós planejamos o futuro, nós somos responsáveis por fazer planos de bacia. A partir de cenários, a gente extrapola projeções de demanda, projeções de disponibilidade, a gente tem incluído mudança do clima nesses planos. Então, isso é a fase de planejamento. E, em cima disso tudo, a gente regula. Né? Ludicamente, fica mais fácil a gente dizer que a gente enxerga através dos dados, a gente entende através dos estudos, a gente planeja em cima do material, desse estudo final, que é o plano de bacia, e, no final, a gente organiza isso através da regulação, isso dentro do ponto de vista de recursos hídricos. Pode passar? Falando sobre enxergar, eu falei sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional. A rede existe no governo federal desde 1920.
A gente é o maior sistema de monitoramento da América Latina. A gente está presente em todo o território nacional. Vocês podem ver nesse mapa mais à esquerda, de pontinhos verdes. A gente sabe que existem no país hoje cerca de 23 mil pontos onde se mede alguma coisa relacionada a rio e chuva. Desses 23 mil, o núcleo central são 5 mil estações que a ANA opera diretamente. Sai do nosso orçamento a execução dessa parte, né? E essa é a parte que tem durado. A gente tem estações que existem desde 1850. E todo dia a gente necessita de uma nova estação de monitoramento, que é uma necessidade nova a ser encarada, seja eventos extremos, seja a necessidade de controlar um açude. Então, você vai criando novos equipamentos. Pode passar, por favor? Isso é a materialização do que é uma estação, né? São diversos equipamentos. Na nossa rede, nós temos mais de 450 pessoas especializadas em todo o território que vão a essas estações da manutenção. São equipamentos complexos, são os equipamentos mais modernos que existem no mercado hoje. A gente tem, inclusive, em centenas desses pontos, aliás, milhares hoje, porque a gente incorporou o setor elétrico também, eles transmitem quase que em tempo real o dado. E a partir disso que a gente, mais centenas de outros órgãos no país, não só a União, mas os estados e municípios, tomam decisão. Pode passar? Vocês veem? Você passa, por favor. Esse gráfico à esquerda é a evolução da demanda por água no país. Hoje, a gente estima que a gente consome cerca de 2.500 metros cúbicos por segundo de água, nas diversas atividades econômicas e para a sustentação da vida como abastecimento público. Esse gráfico de rosquinha do lado, ele dá uma classificação nesse uso por quem demanda, né? A maior é a irrigação, depois é abastecimento, saneamento, né? Depois indústria. Isso tudo é para mostrar que a demanda continua crescendo e que a nossa economia é altamente dependente da água. Pode passar? Esse próximo é um mapa, ele demonstra um estudo que a gente faz, todo ano ele é renovado, que é o que a gente chama é um índice de segurança hídrica, em cima da oferta de água, da infraestrutura hídrica disponível, como reservatórios. Né? Como que o país está fragilizado em um ponto ou outro. Né? Historicamente, vocês veem o Nordeste, que ele está com essa mancha laranja para vermelha. As manchas azuis são os melhores locais onde você tem uma disponibilidade boa, infraestrutura, ou não é que é boa, mas que a demanda atende, né? A demanda é atendida. Mas você tem pontos que nos preocupam, a partir não só no Sudeste, Centro-Oeste, no Norte, onde tem muita água, e no Sul do país. Pode passar? Pode continuar, viu? Pode continuar. Pode continuar? Obrigado. O meu está bem, professora, mas eu vou tentar correr. Isso é só para dizer como que a água é tão vulnerável à mudança do clima. Mudança do clima, traduzindo no nosso setor, o que nos preocupa é o aumento da temperatura, aumenta a evaporação da água, das massas de água que existem no território. O aumento da temperatura faz com que essa água que está evaporada ela fique mais tempo, ela não esfria o bastante para ela cair como chuva. Então, você aumenta o ciclo de seca. E quando ela consegue diminuir a temperatura e cair, tem tanta água para cair que há um aumento absurdo da intensidade da chuva e da frequência dessa chuva de alta intensidade. E uma chuva de alta intensidade, mas num curto tempo, não é suficiente para que essa água seja captada pelo subsolo. Então, você tem uma perda muito grande. Pode passar? E no ano passado, a gente consolidou um estudo que já tem alguns anos que a gente está fazendo, que é especificamente qual que é o impacto da mudança do clima sobre os recursos hídricos no país. A gente transformou todo o continente em 460 mil pequenos trechos de rio, aplicou mais de 130 saídas de modelos diferentes de previsão do tempo, do clima, para agora e para daqui a 100 anos, e traduz isso num estudo mais acessível. Né? Pode passar? E os nossos achados, eles são... Pode passar? Esse é o estudo. Aí. Mais à esquerda, qual que é o impacto na chuva. A gente vê que a chuva que tem uma frequência muito comum, né? Ela ocorre uma vez a cada 2 anos, mas é quase que o ano todo ano. Ela aumenta essa frequência. E a chuva que é mais forte, ou seja, ela deveria ter uma probabilidade menor de ocorrer, ela se torna mais intensa e passa a ocorrer mais. Isso vai ser traduzido num aumento do que a gente chama de vazão máxima nas bacias. As inundações frequentes, elas se tornam mais frequentes, e aquelas que eram menos frequentes, que eram muito absurdas de volume, elas se tornam mais frequentes também. Pode passar? E o que eu tenho aí são exemplos disso. A gente tem a cheia no sul, o deputado Bongas falou, e você tem essa seca na Amazônia, que em 2023 foi a pior da história, 2024 foi pior.
E 25 o ano não acabou, e na semana passada a ANA declarou situação de escassez hídrica nas bacias do Acre. Eu não sei como que vai parar ainda nesse ano, porque a gente ainda está em seca. Pode passar? Dentro desse mesmo estudo, a gente tem um índice de aridez que tenta traduzir essa falta de água na região projetada para o futuro, e os nossos modelos, a partir daquele estudo, tanto no curto prazo, que seria até entre 2015 e 2066, quanto no futuro mais distante, que é até 2100, todas as saídas de modelo concordam que esse índice de aridez piora, e piora no território. Pode passar? Então, a disponibilidade de água, a gente tem um problema muito sério, porque, ao final, todos os estados eles vão enfrentar um cenário de disponibilidade hídrica reduzida. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pressão por mais água, por mais energia. Energia no país vem de água. Por mais comida. Comida vem de irrigação, que depende mais de água. Então, eu tenho um aumento da demanda, mas eu tenho uma situação de escassez futura. Esse mapa é o gráfico final daquele estudo. As linhas vermelhas são rios, e a gente projeta nesse estudo que até 2040, esses vermelhinhos eles perdem 40% da disponibilidade hídrica, podem perder. Os laranjinhas, 30%. E onde que são esses rios? Na maioria, nas regiões mais populosas do país, que mais demandam água no território. Pode passar? Eu falei do aumento da demanda, mas a gente tem um outro problema muito sério, que a infraestrutura hídrica brasileira não é adequada para suprir esse aumento. A gente tem um problema muito sério, que a gente tem pouca reservação de água, ou seja, poucos reservatórios, poucas barragens que acumulam água. A gente tem muita barragem hidrelétrica, mas a maioria não acumula, é só para levar um nível. De acumulação, são muito poucas. E a gente tem um baixo investimento em aumentar essa capacidade. E a gente também, um outro problema é que onde tem esse tipo de barragem, como, por exemplo, nos açudes do Nordeste, a gente tem pouco recurso para manter essa barragem e operar. Então, o cenário de estrutura também é contrário a gente. Pode passar? Eu não vou me dar o trabalho de ler. A apresentação vai ficar aí, esse é o caminho natural, porque qualquer pessoa que já passou por meus mais de 10 minutos vai entender o que a gente precisa fazer. A gente tem um problema muito sério de planejamento que tem que se encontrar com ações no território, e essas ações têm que se encontrar com o orçamento. Então, eu uso isso como gancho para o meu último slide, que é o meu mais triste. Eu vou falar da ANA. Tudo isso que vocês viram demanda a maior parte do recurso da ANA. Só o monitoramento, essa coisa de ir ao campo, isso é 1/3 do orçamento da ANA, historicamente. Essa tabelinha ela mostra que de 2023 a 2025, vocês verem, na Peloa, quando eu negocio com o próprio governo federal, o meu orçamento era 255, em 2025 era 207, ou seja, no planejamento. No final, eu acabei esse ano com 146, teve um descontingenciamento agora, estou com 186. Isso é insuficiente para fazer o que eu tenho que fazer. Se no ano que vem se mantém essa premissa que o Ministério do Planejamento já me deu, que o meu orçamento na Peloa começa com 177, eu não consigo fazer a metade das coisas que eu tinha que fazer. A nossa projeção é que, se isso se continua, até o final do ano que vem, a gente vai desligar, mais ou menos, aliás, mais para mais, 40% daquela rede de monitoramento, que é a maior da América Latina, e ainda assim, se vocês lembrarem do mapa, tem um monte de buraco em branco que a gente não cobre. Na maior parte do Brasil, quem cobre as bacias é só a ANA. Os estados também não têm recurso. São poucos estados que operam só para a rede de monitoramento. Então, no ano que vem, a gente desliga 40% das estações, que eu já estou desligando esse ano. A gente diminui a nossa capacidade de estudos. Estudos não é só ter gente especializada. A gente tem um excelente quadro na ANA. A gente é reconhecido internacionalmente por isso. Mas eu preciso de mais gente, eu preciso de orçamento para continuar fazendo isso. Né? E eu vou lembrar aos senhores que eu tenho arrecadação. Existe uma compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para geração de energia. Por lei, 0,75% disso vai para a ANA. É uma despesa obrigatória, ela constitui preço público, porque a cobrança pelo uso da água, isso é previsto em lei. Eu não tenho esse recurso. No ano passado, eram 255 milhões que foram arrecadados. Eu não recebi esse recurso. Esse ano, meu orçamento é 186. Até julho, a União já arrecadou 176 milhões só da minha fonte. Porque a Cefur toda está dando 1,5 bilhão por aí. Eu não estou discutindo orçamento, eu estou discutindo, perto do orçamento, uma caixa de bombom. É isso que eu preciso. Obrigado. Boa. Agradecemos o diretor Marcelo Jorge Medeiros pela exposição e, sem problema, diretor, a gente viu que as informações eram muito preciosas, necessárias serem ditas aqui, trazidas, principalmente pela escassez de recursos, uma vez que, se essa casa chama para ouvir, e aqui é onde se discute o orçamento, não há mais motivos para a gente não trazer o investimento para a agência. Né? A gente vai defender
esses investimentos aqui nessa comissão, como membro da comissão, tendo em vista que a gente não precisa que nenhum outro desastre aconteça para a gente poder dizer eu avisei. É importante garantir o orçamento da ANA pelo trabalho que realiza e pela importância que tem para o país diante dos fenômenos climáticos extremos. Agora a gente dá continuidade e convida para fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos, com prorrogações por essa presidência, a diretora do Departamento de Governança Climática, Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, a senhora Ana Paula Cunha Machado Cavalcante. Com a palavra. Muito obrigada, deputado Túlio Gadelha. Gostaria de cumprimentá-lo, agradecer o convite e parabenizá-lo por organizar essa importante audiência para debater um tema tão relevante e fundamental para a nossa humanidade hoje. Deputado Bongás, meu colega diretor Marcelo Medeiros, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa. Bom, eu vou começar apresentando, se puder colocar uma apresentação. Como o deputado Bongás disse, acho que o nosso objetivo hoje é retomar a discussão que está em voga em diversos espaços sobre a relevância do tema da mudança do clima e trazer um pouco das ações no âmbito do governo federal que têm sido empenhadas para que, com base no que foi apresentado, a gente discutir a relevância de que essas ações estejam no planejamento orçamentário do país. Bom, podemos passar, por favor? Bom, é de conhecimento de todos que a forma como nós nos organizamos como sociedade para o progresso foi tirando o combustível fóssil do solo e desmatando e emitindo os chamados gases de efeito estufa. Pode ir passando. E a questão é que esse é um problema de estoque, é um problema que vem se acumulando desde a Revolução Industrial e esses gases, eles ficam na atmosfera por muitos anos. Então, hoje, a gente está lidando com problemas que foram construídos nos últimos 40, 60 anos, e o que nós estamos fazendo hoje vão gerar consequências para as próximas gerações. É muito importante a gente ter em mente a urgência de mudar o rumo do comportamento e que isso vai ser fundamental, central, para que a gente garanta um espaço seguro de vida para os nossos filhos, para os nossos netos no planeta. O perfil, eu acho muito importante trazer esse gráfico, porque para a gente entender o problema, o perfil das emissões no Brasil, ele é muito diferente do resto do mundo. Enquanto na grande maioria dos países, o principal problema é energia, então a energia para mover as economias, as sociedades, ela é baseada em combustível fóssil. No Brasil, por investimentos públicos estatais que começaram há muitos anos atrás, nós temos uma matriz energética muito renovável, principalmente uma matriz elétrica que chega a quase 90% de renovabilidade. As nossas emissões de setor de energia estão concentradas no setor de transporte, que no setor de transporte a gente ainda usa muito combustível fóssil. O grande desafio no Brasil está relacionado ao uso da terra, a preservação de florestas e a agricultura mais sustentável. O que não tira também a importância de se investir em outros setores, como a própria energia, principalmente transportes, indústria e também resíduos, porque um tema que eu tenho debatido no âmbito do Ministério é que, enquanto as tecnologias para lidar com a agricultura e com florestas, uso do solo, elas estão de mais fácil alcance, então é mais fácil para a gente atingir esses resultados no curto e médio prazo, mudanças profundas no setor industrial e no setor energético, eles demandam investimento de longo prazo. Então, a gente precisa começar a investir agora, se a gente quer uma nova economia no Brasil que seja densa do ponto de vista industrial, que gere emprego e renda de qualidade, mas que tenha uma matriz sustentável e alinhada com os objetivos de manter a vida humana no planeta. Então, pode passando. E como trouxe o diretor Marcelo Medeiros, isso tem ficado muito latente e claro para todos nós com o aumento da frequência dos fenômenos climáticos extremos. No Brasil, nós temos visto cheias, inundações, como ocorreram no Rio Grande do Sul, com uma intensidade muito maior do que a gente via antigamente, com impactos gigantescos e coisas inimagináveis, como a seca na Amazônia, por exemplo, que tem impactos para além da disponibilidade de recursos hídricos, no meio de transporte, na forma de vida daquela população como um todo. Então, está cada vez mais perto de cada um de nós o impacto da mudança do clima na vida de todos, e esses impactos eles podem ser irreversíveis. Hoje ainda existe uma janela de oportunidade
e muita coisa pode ser feita para mudar esses rumos. Mas essa ação ela é urgente e os impactos eles são extremamente graves. Acho que a gente pode passar esse. Esse aqui fala da complexidade do problema. A mudança do clima ele é um tema extremamente complexo, porque, na verdade, a gente está falando de mudar de maneira profunda a forma como nós nos organizamos como sociedade. Então, não é uma mudança simples, é uma mudança que requer de nós um pensamento complexo, pensando nas diversas facetas desse processo. Então, tem toda uma articulação internacional que começou no Brasil, em 1992, para lidar com o problema, que avançou bastante, mas não o suficiente. A gente não foi tão bem sucedido como deveríamos. Esse ano, como o deputado mencionou, e o diretor, nós temos a COP30 no Brasil, então as discussões internacionais elas acontecem em conferências das partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, e essa grande reunião vai ser realizada em Belém esse ano. Nós já chegamos a compromissos fortes entre os países. Agora chega um momento mais desafiador, que é o momento de implementação desses compromissos e de financiar esse processo de implementação, e essa discussão vai ser realizada no Brasil esse ano, o que traz um momento político muito importante para a ação. E o Brasil tem liderado pelo exemplo. No âmbito internacional, nós fomos um dos primeiros países a apresentar a nossa contribuição nacionalmente determinada. Em novembro do ano passado, em Baku, a gente disse ao mundo o que o Brasil pretende fazer para contribuir, para dar a sua parte de contribuição num processo que é planetário e que demanda uma coordenação entre os diversos países. Nós estabelecemos a nossa meta de compromisso de neutralidade até 2050 e estabelecemos a nossa meta até 2035, de reduzir as emissões entre 59% e 67%, quando comparado aos dados de 2005. Pode passar? E agora a gente está num processo intenso, porque não basta ter compromissos internacionais, a gente precisa de um plano de ação no cenário doméstico para implementar esse compromisso. Desde 2023, que o governo federal vem elaborando, num esforço coordenado de 23 ministérios, nosso plano de ação, que é o Plano Clima, que tem um eixo de mitigação, que é quais são os conjuntos de ação para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Esse eixo ele tem 7 planos setoriais, eu vou falar um pouco mais sobre eles mais à frente, e nós temos o eixo de adaptação, porque os eventos climáticos extremos eles já estão aqui, e nós precisamos de ações claras e consistentes de como enfrentar esses fenômenos, como o diretor Marcelo trouxe aqui, relacionados à escassez hídrica e a inundações. Além disso, o Plano Clima ele traz estratégias transversais, porque é preciso tratar de transição justa. Todas essas ações, essas políticas que serão implementadas, elas têm que levar em conta o objetivo no Brasil de combate à desigualdade. E não só desigualdade de renda, mas desigualdades estruturais de gênero, de raça. Então, se vamos transformar a nossa economia, a nossa sociedade, que seja para uma sociedade melhor e que leve em conta essas desigualdades estruturais e as ações necessárias para combatê-las. Temos uma medida transversal voltada a meios de implementação, porque não basta ter um conjunto de ações planejadas, a gente precisa pensar em como é que a gente vai implementá-las. Então, quais são as ações regulatórias, os mecanismos financeiros que estão disponíveis, não só no âmbito do governo federal, mas numa articulação com estados e municípios, porque a mudança realmente precisa acontecer no território. Temos uma estratégia sobre educação climática, capacitação, pesquisa e desenvolvimento. Essa mudança vai demandar seres humanos capazes de liderá-las, então, desde uma mudança de formação humana até uma mudança nos processos educacionais e de formação profissional, e uma vertente de monitoramento e avaliação do próprio Plano Clima para a gente conseguir acompanhar como é que ele está caminhando. Bom, deixa eu me adiantar aqui para as próximas. Pode passar, por favor? Então, na parte de mitigação, nós temos planos setoriais sobre uso e cobertura do solo, de florestas, agricultura e pecuária, energia, indústria, transporte, cidades e resíduos. Pode passar, por favor. E o próximo slide também. E no Plano Clima Adaptação, nós temos 16 planos setoriais. Então, vários ministérios pensando em como inserir a lente climática e a questão da adaptação nas suas políticas setoriais, incluindo agricultura, biodiversidade, cidades, gestão de risco e desastres, indústria, energia, transportes, igualdade racial, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar, oceanos e agricultura familiar. Então, é um plano extremamente abrangente e que procura, para além dos instrumentos específicos voltados para mitigação e adaptação, inserir a lente climática dentro das políticas públicas brasileiras. Por favor, a próxima.
Tudo isso tem sido elaborado dentro de um esforço de governança, que é o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que reúne 23 ministros 2 vezes por ano, mas que tem uma série de grupos de trabalho de mitigação, adaptação, mercado de carbono, inventário e agora transição justa, educação climática, que tem dinamizado a participação de muitos servidores e representantes dos ministérios num processo de construção conjunta. Eu percebo, participando desse processo desde 2023, como os representantes dos ministérios estão cada vez mais incorporando a visão sobre mudança do clima nos seus processos. Bom, para não me alongar, eu só queria não deixar de falar, voltando em slide, que a gente vai lançar no dia 10 de setembro as 3 câmaras do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, que vão trazer a participação social, o assessoramento científico e a articulação federativa para dentro desse esforço federal de coordenação, porque a gente entende que é fundamental que essas soluções sejam dialogadas com o setor privado, com a sociedade civil, com o meio acadêmico e com os entes subnacionais. Pode passar? Bom, eu vou passar, além do Plano Clima, só quis dizer, e pode ir passando enquanto eu vou falando, que existem diversas iniciativas governamentais que integram o Plano Clima e que se relacionam com ele. Então, o próprio Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, que tem sido fundamental para ajudar a pensar os instrumentos econômicos e financeiros de maneira inovadora, que vão viabilizar a implementação de diversas dessas ações. Então, nós sabemos que os recursos públicos são escassos, então, medidas criativas para incentivar o que se chama de blended finance, que é uma combinação de finanças públicas e privadas, é o dinheiro público liderando o investimento e reduzindo os riscos do processo para atrair investimento privado, como no Fundo Clima, no Ecoinvest, várias outras iniciativas têm sido fundamentais. As próprias iniciativas do Ministério de Minas e Energia, de transformação, de transição energética, iniciativas de adensamento industrial lideradas pelo MIDI, que são vários ministérios pensando na temática de como transformar na sua economia, porque o Brasil ele tem uma série de vantagens que outros países não possuem. E aí eu termino aqui, deputado. Nós temos grandes vantagens comparativas que podem e irão se tornar vantagens competitivas se a gente puder aproveitá-las. Então, eu diria que, para nós, no Brasil, o custo e o risco fiscal estão muito mais associados à inação do que à ação. Não agir é que vai ter um impacto fiscal enorme, e a gente viu isso, e insustentável, e a gente viu isso com o caso do Rio Grande do Sul. Isso é verdade também do ponto de vista de medidas de mitigação e da transformação dos nossos processos industriais. A nossa inserção no mercado internacional, a gente percebe que estamos num momento geopolítico muito mais tenso, mas a nossa inserção no mercado internacional, ela vai depender muito da nossa capacidade de ter uma indústria em bases sustentáveis no futuro. E ninguém tem tanto potencial para isso quanto o Brasil. Então, é extremamente estratégico esse debate, da gente inserir o tema em linhas orçamentárias. Eu sou servidora pública, tenho uns 20 anos já, e eu sei que isso que traz estabilidade para as políticas. Então, a gente precisa de linhas orçamentárias que tratem de conhecimento e de dados. Hoje, o nosso inventário nacional no MCTI, ele é financiado com recursos de cooperação internacional. Então, ele não está no nosso orçamento. A gente precisa de uma linha orçamentária para tratar do monitoramento do Plano Clima. A gente vai estabelecer o monitoramento, vai ser com parceria com o governo alemão só mesmo. A gente não vai ter um recurso do governo brasileiro, do orçamento brasileiro, para tratar do monitoramento do nosso planejamento estratégico, do inventário das nossas emissões. Então, tudo isso é extremamente relevante. Pessoas e instituições dedicadas. São as instituições e as pessoas, as agências, que mantêm o trabalho girando, apesar dos desafios. Vão precisar fazer obras e ter recursos para isso. E para tecnologia, inovação, incentivos regulatórios e financeiros. Desculpa ter extrapolado o tempo, aqui o tema é extremamente interessante. Obrigada, deputado. Nós que agradecemos a senhora Ana Paula Cunha Machado, que é diretora do Departamento de Governança de Clima, Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Agradecemos mesmo a exposição, é muito bom, diretora, a gente ter um debate aqui com dados, com ciência, com políticas públicas, com prestação de conta à população sobre o que está sendo feito pelo governo brasileiro e também para chamar a reflexão aos colegas dessa casa, membros dessa comissão, sobre a importância de ter orçamento para essas áreas. Como bem foi dito, não é possível que a gente fique sempre à espera de outros governos para garantir esse orçamento e a gente implementar as políticas públicas. Muitas vezes essa casa, diretora, não atende aquilo que nós esperamos no que diz respeito ao orçamento, né? Às vezes as vontades e as intenções são muito ligadas aos seus anseios políticos e eleitorais.
mas é importante que os colegas compreendam que, enquanto não tivermos orçamento definido para as políticas de combate às emergências climáticas, a população será afetada. Essa população que vota, que elege, e essa audiência se torna mais importante por conta dessa reflexão que a gente deve fazer com os membros dessa comissão. Aproveito o momento também para dizer que essa audiência ela integra a programação da 3ª edição da Virada Parlamentar Sustentável. Agradeço a presença de Luísa e das entidades que estão aqui presentes. Dando continuidade, a gente convida para fazer uso da palavra o senhor Everton Marques, coordenador-geral de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. E antes do nosso colega Everton falar, eu queria agradecer e parabenizar a ministra Marina Silva pelo que ela tem feito, já que aqui a gente tem um representante do Ministério do Meio Ambiente, né, e eu não havia citado a importância dela conduzindo essa política de proteção e de combate às emergências climáticas no Brasil. Muito obrigado. Senhor Everton, com a palavra. Boa tarde. Agradeço aí, deputado Túlio, deputado Bongás, pelo tema, né, pela requisição para nós estarmos aqui hoje para discutir esse tema tão importante, mas tão deixado de lado na hora de fazer o nosso orçamento, né? Cada ano a gente vem sentindo mais essa dificuldade. Eu nem trouxe apresentação pelo tempo curto para a gente realmente fazer esse bate-papo, reforçar aí o que já foi dito pelo Marcelo, pela Ana e pelo Bongás, aí, assim como o Túlio, que de fato a gente tem tido planos, ideias governamentais sempre na ideia da mitigação, da prevenção. Entretanto, os recursos não acompanham isso. A gente, por exemplo, lá no MDR, no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, está desenvolvendo agora o PNEAP, o Plano Nacional de Estiagem, né? E sequer nós temos recursos pensados para esse plano. Então, a gente está na construção do plano, nascendo esse plano, mas não existe uma linha orçamentária que reserve esse recurso. Então, a gente tem que ir lá na linha orçamentária da 8172, que é o fortalecimento do sistema, que nós temos aí para o fortalecimento do sistema no Brasil inteiro 10 milhões para você fazer todas as suas atividades. Então, você percebe que é absurdo assim, o nível de recursos que nós temos em relação ao que nós temos de necessidade. E o que isso vem causando? Por exemplo, no PLDO deste ano, nós estamos lá na meta de prioridade, a gente aparece, até as LDOs são bem pensadas. Se você for olhar o objetivo estratégico 13, é lá ampliar a gestão de recursos, de riscos e desastres. Então, nessa ampliação de gestão de riscos e desastres, não deveria ser interpretado como aguardar que aconteça o desastre para que nós entremos com recursos. Se isso é uma prioridade, isso deveria ter um orçamento para que a gente pudesse mitigar e prevenir. Mas, na prática, o que nós vemos é que, apesar de ter colocado na LDO como uma prioridade, na hora que vem a LOA, o recurso não vem condizente com esse anexo de prioridade. E, muitas vezes, a gente acaba tendo que abrir mão de medidas provisórias, quase sempre os recursos acontecem após o desastre e por medida provisória, porque no orçamento não foi previsto aquilo. Então, nós temos alguns casos muito impactantes e muito relevantes, por exemplo, a Operação Carro-Pipa. A Operação Carro-Pipa acontece lá no Ministério, é um recurso que já tem uma certa, vamos dizer assim, já tem uma série histórica bastante robusta para dizer que realmente já teve ano que custou mais de 1 bilhão, hoje em dia tem custado aí próximo de 600 milhões por ano, ou seja, vem tendo uma queda até por a gente estar investindo nos municípios e nos estados para que tenham essa estrutura e não necessitem tanto dessa Operação Carro-Pipa, né, tenham água chegando até os municípios. Entretanto, mesmo com todos os estudos e com toda a comprovação, no momento em que é aprovada a LOA, o orçamento mínimo suficiente ali seria 600, neste ano, por exemplo, foi aprovado 300. Então, tivemos que fazer um crédito suplementar agora em agosto de mais 300 milhões, porque claramente não era sustentável, não era viável. Então, trazendo aí a realidade de 2025 já, que já está acontecendo agora, essa dificuldade tanto orçamentária e também, curiosamente, a dificuldade financeira também, de limite financeiro. Muitas vezes a gente até tem o orçamento, mas não tem o financeiro para poder pagar aquele empenho que foi realizado. Então, a gente tem que conseguir casar essas prioridades que realmente são bem colocadas na LDO. Eu vejo a LDO como um bom instrumento, a LDO
é bem redigida, está bem colocada, os objetivos estão lá. Entretanto, no momento em que isso vai para a LOA, isso não aparece. Isso acaba ficando num segundo plano e torcendo para que não aconteça o desastre. Se acontecer o desastre, vamos ter que fazer um crédito extraordinário, porque, de fato, não teve nenhum orçamento consignado ali para fazer essa mitigação, esse fortalecimento do sistema. Então, a gente tem aí o PNEAP, que eu já citei, temos o projeto Pegasus, que também seria isso, de já ter uma prevenção, né, de já ter carros, aviões preparados para quando houver necessidade de incêndio florestal, a gente já está pronto para aquilo, não ter que ir atrás de algum avião que não esteja disponível. Então, a gente tem trabalhado no governo federal para isso, mas, de fato, como disse aí o Marcelo e a Ana, o orçamento não acompanha a necessidade e, inclusive, as iniciativas que já estão sendo feitas. Existem várias iniciativas que estão dentro da gaveta, aguardando que esse orçamento chegue para que a gente possa dar continuidade. Então, é fundamental esse espaço concedido aqui pelo deputado Túlio, porque a gente precisa, de fato, discutir que desastre não tem que ser discutido após o desastre, mas sim antes do desastre. A gente não deve esperar acontecer o desastre para aportar recursos, porque isso sai muito, muito mais caro. E não sai muito mais caro em relação apenas a recursos orçamentários e financeiros, mas sai mais caro com vidas. Então, são vidas que pagam a gente não fazer ali a encosta, a gente não fazer a devida mitigação ali nas encostas, a gente tem que trabalhar previamente. A gente tem muita tecnologia para poder importar aí do Japão, a gente tem essa tecnologia, a gente vai na China, a gente vai no Japão, a gente aprende com eles, mas a gente não consegue implementar aqui por ausência de recursos e não por falta de capacidade. Então, era isso que eu queria deixar aqui como um ponto de alerta, de discussão, para que nessa LOA seja honrado aí o que está colocado na LDO e no recurso da LOA a gente consiga receber aquilo que a gente prevê no PELOA. Agradeço, senhor Everton, coordenador-geral de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. O senhor Everton citou, inclusive, o Japão. Tive a oportunidade de acompanhar algumas políticas e investimentos que foram feitos, inclusive na cidade de Tóquio, com o maior sistema de drenagem de água do mundo, né, com reservatórios subterrâneos de drenagem, com canais, com estações de bombeamento. E olha que impressionante, né? Eles economizaram bilhões de dólares com tragédias e enchentes que aconteceram após a construção desse sistema de prevenção, né, aos fenômenos climáticos extremos, né? Acho que talvez falte isso no Brasil também. A gente não tem a cultura da prevenção, né? Por sermos um país que não tem furacão, terremoto, maremoto, né? A gente não desenvolveu essa cultura, mas agora todos estamos sofrendo com os fenômenos climáticos extremos e precisamos desenvolver essa cultura e garantir orçamento. Passo a palavra agora à senhora Adriana Pinheiro, assessora de Incidência Política e Orçamento do Observatório do Clima. Muito obrigado pela presença, Adriana. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aí o deputado Túlio por estar na frente aí desse projeto e todos os parlamentares também envolvidos, a Elisiane, o Bongás e o Duda, né? A gente teve aqui um requerimento coletivo para que ocorresse essa audiência, e também todos os membros da mesa. E vou falar um pouco no sentido do que a Ana Paula falou, o Everton falou, que eu acho que, no fim, sempre acaba sendo em volta dessa discussão de as ações orçamentárias serem muito genéricas, muito amplas, e a gente precisar de maior detalhamento para acompanhar e dar conta das políticas públicas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar esse engajamento parlamentar para atuar coletivamente no fortalecimento dessa pauta, do orçamento climático, e garantir espaço nessas discussões. Já convido aqui o deputado Túlio para a gente sempre garantir nas próximas peças orçamentárias, LDO, LOA, o próximo PPA que vem por aí. E eu destaco também o papel do Congresso de fiscalizar e cobrar ações dos executivos nesse sentido. Então, o papel aqui dessa casa nessa discussão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o trabalho que foi feito em rede, no âmbito do grupo de trabalho do Congresso do Observatório do Clima, que é uma organização, uma rede, na verdade, a gente tem mais de 133 organizações socioambientais da sociedade civil. A gente produziu um documento com 8 propostas de emendamento ao PLDO, e, pelo que eu vi hoje de manhã, o prazo de emendamento foi até ontem. A gente teve mais de 50 emendas apresentadas sobre clima, então eu posso dizer que foi bem-sucedida a nossa proposta. E o que a gente busca aqui é qualificar o debate e ampliar a questão da transparência. Então, as emendas que foram feitas foram no sentido de incluir a questão da eficácia climática,
as metas climáticas vinculando a metas orçamentárias, marcadores orçamentários, ligados às políticas públicas, porque hoje em dia a gente tem ações muito genéricas e não consegue ver o detalhamento, mas vou entrar daqui a pouco mais sobre esse assunto. E também a revisão da agenda transversal, a atualização dela, a inclusão da questão da taxonomia sustentável. Entendemos que a questão da prevenção e do combate, os desastres que a gente está vendo todo ano com as mudanças climáticas, pede uma vedação ao contingenciamento de ações voltadas ao clima, e também a gente pede um mínimo de 5% de emendas voltadas para o clima. Então, diversas dessas emendas, como eu falei, foram incorporadas. A gente fez um mapeamento hoje de manhã, cerca de 50 emendas, que foram propostas pelos aliados, inclusive o deputado Túlio, que apresentou praticamente todos os nossos emendas, então, obrigada. A SEMADES, a comissão também. Então, mostrando a importância do parlamento nesse debate. A gente também sensibilizou o relator, o Gervásio Maia, sobre essa questão do clima, a necessidade de incluir isso no relatório, o presidente da comissão também, o Efraim Filho, e a gente também fez a entrega à ministra Simone Tebet no dia 8 de junho. Bom, e qual que é o resultado, né? O que a gente busca? Uma maior transparência, um maior fortalecimento do controle social, a viabilização do cumprimento das metas climáticas, de forma prática, vinculando ao orçamento climático, a ampliação de recursos para o clima, que é isso que eu falei, o mínimo de 5% de emendas voltadas para o clima, e a vedação ao contingenciamento. Então, tudo isso leva a gente a uma jornada narrativa de tentar fortalecer a rastreabilidade dos gastos públicos para que as políticas públicas ambientais e climáticas sejam efetivas. Então, no âmbito do observatório, a gente tem o Monitor 2045, que busca transformar o Brasil numa potência ambiental até 2045. A gente acredita que isso é possível, alcançando a neutralidade do carbono e o saldo positivo também para a emissão dos gases de efeito estufa. Com isso, a gente monitora cerca de 150 políticas públicas. E a gente fez um avanço de tentar fazer uma correspondência orçamentária entre as políticas públicas e o orçamento. E a gente teve uma dificuldade muito grande, porque não existe uma clareza mínima de onde e com que finalidades e recursos são aplicados. A gente conseguiu uma linha de mais de 779 linhas orçamentárias e mapeamos 218 ações. E o objetivo é dar publicidade e ampliar o acesso da sociedade à informação e qualificando o debate. Ainda mais considerando, como os próprios convidados falaram, esse ano de COP, que o Brasil tem toda a capacidade de ser uma potência e estar à frente desse debate. E outro ponto que eu gostaria de fazer também, essa jornada narrativa de trazer maior rastreabilidade, ela não necessariamente implica em maior burocracia, porque a gente acaba utilizando mecanismos que já existem, então a gente vai desdobrar as ações orçamentárias, os planos orçamentários, talvez, nos programas, para poder garantir, de fato, essa transparência, a precisão e a rastreabilidade dos gastos, sem prejudicar a execução. Então, avançar nesse sentido de trazer maior transparência não engessa o orçamento e não está ligado a uma maior burocratização. Pelo contrário, nós entendemos que os dados abertos e transparentes aumentam o controle social e a população passar a entender com o que está sendo feito os gastos de fato. Então, o que nós identificamos? Que há uma limitação, o orçamento público ainda é estruturado em ações genéricas, né, o orçamento climático, sem detalhamento nem vinculação clara às políticas climáticas. Assim, uma única exceção que eu posso pensar aqui agora é o Bolsa Verde, que é a ação 20VP, que a gente tem uma correspondência exata, mas praticamente todas as outras políticas climáticas não existe essa exatidão. Vou trazer aqui alguns exemplos, mas outro ponto também muito importante é que a agenda verde e a agenda poluidora ela está muito misturada. Então, as ações de agricultura sustentável, a gente tem a parte da agricultura sustentável, familiar, que diminui a emissão, misturado com a agricultura convencional. Então, hoje, a gente não consegue ver o que seria a agenda orçamentária verde e o que é a poluidora. A gente não consegue fazer essa separação. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que, do ponto de vista, né, do ministério mais afim nosso, que seria o Ministério do Meio Ambiente, a estrutura orçamentária ela permanece praticamente inalterada por muitos anos, com apenas alguns ajustes pontuais. Então, é necessário avançar no sentido que as ações sejam menos genéricas e mais ligadas aos planos que existem de fato. Muitas ações aparecem com rúbricas muito amplas.
o que acaba inviabilizando o monitoramento. Aí aqui eu dou alguns exemplos. A gente tem a ação 212J, 212K e 48921, que estão ligadas ao Ministério de Minas e Energia, que agrupam petróleo, gás e biocombustíveis. Nós fazemos essa separação, como eu já falei, biocombustíveis seria uma energia mais verde, mais limpa, e as outras não. Então, isso está tudo misturado, e hoje a gente não consegue identificar e ver o que é positivo ambientalmente ou não. Outra questão aqui que a gente sugere é a ação 00JK, 20G4 e 20W22, que acabam misturando mitigação e adaptação. A gente entende que existe essa necessidade, mas é preciso avançar porque as agendas são separadas. Então, talvez separar mais as ações de mitigação e adaptação, até para a gente conseguir entender a repercussão delas melhor. E aqui outro exemplo que eu gostaria de também trazer é o programa 1144, que fala sobre agricultura sustentável, que, como eu falei, as práticas convencionais estão misturadas com as atividades de baixa emissão de carbono. Então, a gente não consegue diferenciar as duas e ver o que é positivo ambientalmente ou não. Outros pontos aqui para discussão que eu gostaria de trazer, existe também a questão dos recursos extra-orçamentários, onde grande parte do financiamento climático a gente tem via Fundo Clima, que é extra-orçamentário, então a gente não consegue captar via CIOP, então grande parte do orçamento climático não está sendo captado via isso. Então, a gente tem o BNDES, tem as caixas, tem fundos que não estão por dentro do CIOP. E tem a questão do PPA também, que precisa de ser atualizado, porque ainda precisa de incluir ações de transição energética, de energia, mineração, regulação fundiária e de proteção de povos indígenas que ainda não estão plenamente considerados na agenda transversal. Então, nesse sentido, a gente atuou mandando uma carta para o MPO, em nome da Subsecretaria de Temas Transversais, fazendo essas recomendações para que o orçamento climático esteja mais alinhado com esses detalhamentos. Então, eu gostaria de concluir falando que marcar os recursos da agenda ambiental qualifica o orçamento e assegura que os cumprimentos do país com a sustentabilidade se reflitam na prática. Então, por isso, nós entendemos que investir nessa agenda é estratégico e urgente, pois traz retornos diretos em qualidade de vida, segurança climática e justiça ambiental. Obrigada. Obrigado, Adriana, que aqui representa o Observatório do Clima. Agradeço à instituição, ao Observatório, o quanto tem crescido nesses últimos anos, o quanto tem atuado aqui dentro da Câmara. É muito importante que esteja cada vez mais presente aqui nesse ambiente do Parlamento, dentro do Congresso, se aliando às boas pautas, como tem feito, engajando pessoas, conscientizando a sociedade e dando transparência aos recursos públicos, como eles são investidos. Agradeço aqui a Adriana e ao Observatório, que particularmente nos ajudou muito na aprovação da Lei do Mar, aqui dentro da Câmara, que nos ajudou na construção da Política Nacional de Visitação às Unidades de Conservação e tantas outras políticas e projetos de lei da Frente Parlamentar Ambientalista. Bem, agora eu passo a palavra para a consultora legislativa de orçamento no Senado Federal, a senhora Rita de Cássia. Muito obrigado pela presença, Rita. Vamos ver se vai dar... acho que é melhor pegar o outro microfone, né? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as que nos acompanham por meio remoto. Agradecer aqui ao deputado Túlio Gadelha pela iniciativa dessa discussão tão relevante, cumprimentar meus colegas aqui de mesa e agradecer o fato de ter a oportunidade de falar depois de tê-los ouvido. Foi muito esclarecedora, todas as falas foram muito esclarecedoras, para a gente enxergar melhor como é que está o cenário, porque a gente vive num mundo de nichos, né? As equipes ficam nas salinhas e fazendo os trabalhos, e essas oportunidades, uma audiência pública como essa, presta um grande valor de juntar as pessoas para dizer o que está acontecendo, né? Como é que a gente está tratando dessa temática. Então, eu vou poder abreviar muito a minha fala em função de todos que falaram antes e concentrar aqui os meus comentários. Eu gostaria de contribuir para a discussão, olhando um pouco, então, nos instrumentos que a gente deve ter à mão
para enxergar o que é o problema, o que precisa ser feito, como é que nós vamos nos organizar para financiar essas questões, né? Eu acho que essas são as grandes temáticas. E é isso mesmo, quando a gente olha, por exemplo, a recomendação da OCDE sobre como os governos devem se organizar para lidar com uma questão dessa envergadura, a questão crítica é, de fato, estimar quais são as consequências e as necessidades de financiamento, definir com clareza quais são as ações a serem implementadas e construir a estratégia de financiamento para essas ações. Então, quando a gente coloca isso, eu vou até pedir para mudar ali o slide, por favor, Luciana. Mais acho que o terceiro slide, pode passar, por favor, depois eu volto para esses anteriores. É um que tem a base. Eu quero esse aí, por exemplo, né? Quando a gente entra, aliás, não, pode passar mais dois, porque esse daí eu já vou mais um, esse. Então, vamos lá. Quando a gente olha para os instrumentos de financiamento, na verdade, o grande desenho, né, da estrutura, né, quais são os nossos pontos de referência para entender qual é a pauta, como é que os vários atores, e aqui a gente está falando do Poder Legislativo, que está do outro lado do balcão em relação ao Executivo, está falando também de uma estrutura federativa, de um setor produtivo, da sociedade civil organizada, das universidades e da governança global, porque, afinal de contas, e como a Ana Paula muito bem colocou, nós estamos diante de uma crise de importância internacional. E, se alguém acha essa expressão parecida com a da pandemia, é exatamente isso. Estamos diante de uma crise que está chegando, né? Na verdade, já chegou, inclusive, para muita gente, para muitas pessoas e para muitos processos de governo. E, se temos uma crise, nós precisamos ter um local onde um ponto de referência para entender, de fato, que crise é essa, né? Do que é que nós estamos falando. E aí, quanto mais transparente, didática, simples for essa mensagem, mais condições nós vamos ter de mobilizar os recursos que precisarão ser mobilizados para financiar os fatores críticos, tanto de mitigação quanto de adaptação. E aí eu quero, inclusive, enfatizar essa questão da agenda da adaptação, porque, se a agenda climática tem todos os problemas aqui que a gente viu na mesa, em termos de necessidade de financiamento, estamos precisando de orçamento para muita coisa, a adaptação é mais ainda. Então, onde é que a gente temos uma crise? Onde é que a gente enxerga essa crise? Então, nós temos, por exemplo, e vocês vão ver que eu começo ali o meu slide com o Plano Nacional de Adaptação, o PNA, que deveria ser a nossa grande referência, né? Eu coloquei uma provocação ali de 2070, porque o PNA é de 2000, salvo engano, 16 a 17, né, Ana Paula? E aí, quando a Ana Paula vem e diz, olha, nós estamos fazendo o Plano Clima, que tem essas duas vertentes, isso é um alento. E aí o que a gente precisa ver com clareza é cadê esse plano de ação novo, atualizado, com essa visão de longo prazo, trazendo a valor presente todos os problemas, e onde é que todo mundo enxerga com clareza qual é o problema, qual é a crise que está colocando, quais são os componentes dela, enfim, as questões do problema, né, do plano. E aí, essa visão de longo prazo, porque essa crise e o tempo do planeta é um tempo de 50, 60, 70 anos, 100 anos, ele precisa ter um meio de caminho de referência para a gente, né? E o Ministério do Planejamento está elaborando, Planejamento e Orçamento, está elaborando o Brasil 2050. Então, esse esforço todo que a Ana Paula trouxe aqui, ele tem que se refletir no Brasil 2050, com metas muito claras, para o longo prazo, em torno do qual a gente precisa se organizar nessa visão 360. E, a partir daí, ter um PPA que, mandato a mandato, execute esse longo prazo concertado, né, articulado entre todos os atores. E aí, quando a gente olha esse nosso PPA, essa versão de agora, ele trouxe, já avançou extremamente em aproximar o Brasil
há boas práticas de contratar resultados, ao invés de ir direto para produtos. A nossa cultura sempre foi, a nossa cultura locativa, sempre foi a de financiar produtos sem antes discutir e, de fato, entender claramente quais são as causas e, portanto, os fatores críticos que precisam ser financiados. E aí, para quebrar essa lógica de ir direto para o produto, vem essa nova sistemática de dizer, olha, o que a gente precisa combinar aqui entre nós não é de contratar mais fiscais ambientais para a Amazônia, é de derrubar 90% do desmatamento da Amazônia, né? De fazer esse indicador de desmatamento cair em 90%. Esse é o resultado contratado. Se o produto que vai entregar esse resultado é mais fiscais, ou é um monitoramento remoto, ou é mais tecnologia, ou é transformação digital, etc., aí vai para a discussão, digamos assim, da ciência, né, deputado Túlio? E o que a gente vê nesse PPA, que já trouxe essa grande inovação, né, de contratação de resultados e não de produtos, é que a gente avança para enxergar que a carteira, e eu gostei muito da Adriana ter feito quase que uma súmula dos pontos que eu queria levantar, viu, Adriana? De fato, por exemplo, quando a gente abre o PPA, existe 3 agendas que estão tratando dessa questão climática. A gente tem a agenda transversal climática, tem a agenda prioritária climática e tem a agenda dos planos regionais de desenvolvimento, todas com esses compromissos em relação à questão climática. Porém, em todos eles, por exemplo, a abordagem da mitigação ela está amalgamada à abordagem da adaptação, quando a gente sabe que são 2 carteiras muito diferenciadas, que precisam ser tratados, e aí o plano pode trazer de forma integrada, não tem problema, mas não pode ser inespecífica. Então, como a Adriana muito bem colocou, é preciso construir essa taxonomia e a marcação das bases de dados, de tal modo que a gente possa trazer com muita clareza o que que está servindo a uma coisa e o que está servindo a outra, em que medida nós estamos financiando as 2 estratégias que precisam ser devidamente patrocinadas. Então, se temos uma crise, né, e isso precisa ser comunicado com clareza, inclusive para a população lá fora, enfim, para a própria mídia, né? Essa crise ela precisa ser financiada, e nenhuma crise é financiada pelos instrumentos ordinários de políticas públicas. Então, quando a gente diz, olha, falta orçamento, falta recursos na lei orçamentária anual, isso é verdade, e uma pauta como essa, que é tão relevante para o mundo, né, para a governança global, inclusive, ela é uma pauta que ela precisa permear todo o espaço orçamentário, não um pedaço dele, por meio do alinhamento transversal. Todos os setores, e aí, aqui na mesa também, alguns dos colegas colocaram, isso está sendo cuidado, né, esse alinhamento transversal de todas as políticas públicas, e mais uma carteira específica que vai ser financiada com esses recursos orçamentários, vindos basicamente de receitas primárias e tributárias, etc., que é um espaço limitado. Então, essa carteira ela precisa ser uma carteira muito criteriosa, de fato, de investimentos alavancadores. Bom, isso posto, é preciso pensar em instrumentos de financiamento dessa carteira que sejam do tamanho da crise. E aí, essa clareza em relação aos planos de ação e aos projetos a serem financiados, ela é fundamental para que a gente possa agregar mais recursos ao espaço fiscal orçamentário e olhar também para o extra-orçamentário, não do modo como a Adriana colocou aí, né, que acaba sendo um problema, né, Adriana, que é um extra-orçamentário que a gente não enxerga, para um extra-orçamentário que a gente enxerga. E uma parte vem dessa política creditícia, que tem que entrar com muita regulação, compras públicas também, regulação, e eu queria chamar a atenção para a oportunidade de se capitalizar muita coisa por meio de operações de crédito qualificadas, tanto emissão de títulos públicos, social bonds, títulos verdes, para trazer mais recursos para financiar essa agenda,
quanto em relação a criar um ambiente de negócios. Isso entra também muita medida institucional regulatória para atrair investimentos e construção de infraestrutura para lidar com essa crise, né? Então, há um dever de casa, deputado, que é extremamente importante. E aí, como é que a LDO, que só para finalizar a minha fala, como é que a LDO entra também colocando alguns ganchos, né, alguns instrumentos para a gente pegar ali concretamente e fazer a agenda funcionar? Nós temos uma LDO que trata de metas fiscais, de uma política fiscal que precisa ser entregue. E uma boa parte de algum espaço primário orçamentário que a gente conseguir liberar para essa agenda estruturante vai precisar passar forçosamente por uma mudança no arcabouço orçamentário, no arcabouço das metas fiscais. Hoje nós temos regras de política fiscal, meta fiscal, que ela é curto-prazista, ela é entregue anualmente em cima de um primário. Nós vamos ter, no dia 16 de setembro, a publicação de um livro elaborado na Consultoria de Orçamentos do Senado, de 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, em que a gente faz essa reflexão. Não dá para trabalhar de forma coerente com esse tamanho de demandas e de desafios que o futuro nos reserva, com uma política fiscal em cima exclusivamente do primário, com metas anualizadas. Você precisa de uma visão plurianual que entenda quais são os desafios e tenha o espaço, o fôlego para contratar as mudanças, inclusive mudança de legislação, para, então, a gente liberar recursos para financiar o que precisa ser financiado, né? Então, uma boa parte dessa necessidade que todos os órgãos sentem de não serem atropelados pelo contingenciamento passa por exemplo, uma nova discussão em torno do direito financeiro, nova Lei Geral de Finanças Públicas, e aí, com a palavra, o próprio MPO para soltar a minuta que está sendo prometida, né? E a gente alçar a uma sistemática de governança orçamentária mais consistente. Então, nós temos oportunidades importantes aí nessa agenda, e a agenda de enfrentamento das questões climáticas ela pode ser um laboratório importante para a inovação na governança orçamentária e, mais do que isso, inovação da sistemática de finanças públicas, para colocar toda essa questão da transparência dos planos, da marcação e taxonomia, a qual a Adriana se referiu, a serviço da entrega de resultados. E essa agenda, meu último ponto que eu queria chamar a atenção, deputado Túlio, é que essa agenda climática ela tem uma conversa muito próxima com a agenda transversal de gênero e da igualdade racial. Nós estamos falando aí de uma população que vai ser a vítima da primeira hora desses problemas, se a gente não cuidar, particularmente da agenda de adaptação, que é uma mulher negra ou indígena como vítima, em torno da qual as outras vítimas estarão, as crianças, os jovens, os deficientes, os idosos, que são cuidados por essa mulher. Então, essa integração de visão ela é parte de um dever de casa que a gente precisa fazer. Muito obrigada. Agradeço aqui a fala, a exposição da senhora Rita de Cássia, que é consultora legislativa. Em nome dela, parabenizo os consultores dessa casa, inclusive, que são referências, né? Pessoas que entendem de antropologia, física quântica, né? A política identitária, mas, sabendo da singularidade também desse mundo do orçamento, doutora Rita de Cássia, a gente percebe que, em sua fala, existe uma complementação com aquilo que os outros expositores trouxeram, né? Porque todos os elementos trazidos aqui, colocados, foram com base na ciência, nas evidências, nos números, né, na necessidade de políticas que possam dar mais segurança às populações vulneráveis, e, para isso, precisa de orçamento, né? Então, a projeção e a complexidade desse mundo dos números, ela é fundamental, mas é importante que a gente, com essa audiência, consiga conectar esses mundos e garantir orçamento, fazer com que ele chegue na ponta, né? Agora, queria passar a palavra para um outro consultor que está aqui conosco também e que vai fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Ele que é consultor de orçamento daqui da Câmara dos Deputados, senhor Vinícius Ribeiro. Com a palavra.
Boa tarde a todos. Sou Vinícius Ribeiro, consultor de orçamento aqui da Câmara. Falar depois de todos é até uma missão um pouco mais difícil, né? Falar alguma coisa que contribua, depois da consultora Rita também, que é nossa colega de orçamento, né? Eu queria puxar algumas falas. A fala da Adriana sobre a dificuldade de classificação, né? De enxergar no orçamento a mudança climática. Esse é um desafio real, né? A gente, em outras políticas públicas, a gente também tem essa dificuldade. O Minha Casa Minha Vida, a gente olha para o programa Moradia Digna e tem uma outra ação fora do programa e a gente junta isso tudo e dá o Minha Casa Minha Vida. Então, já o Bolsa Família é um pouco mais simples de enxergar em ações. E a mudança climática, apesar de ter um programa, que eu vou falar dele aqui, no PPA, ele é transversal, né? Então, tem ação lá na agricultura sustentável e em outros locais, então não é tão simples de fazer, de demonstrar isso, talvez por um marcador diferente e tal, ou que tenha uma clareza vinda do executivo, que a gente saiba exatamente o que entra na política. Outro comentário que eu queria fazer também sobre créditos extraordinários, que foi falado, a gente tem um dos critérios de abertura de medida provisória para crédito extraordinário, a imprevisibilidade, né? Então, não me parece que a gente tem tido imprevisibilidade, né? Se todo ano acontece, é um instrumento, medida provisória, não sei se seria o caso, né? Pode passar, por favor? Entrar quero só demonstrar o PPA. Diretamente, né, porque, como eu disse, tem outras ações fora do programa, mas o programa 1158, Enfrentamento de Emergência Climática, é o programa mais diretamente envolvido, né? E ele tem alguns objetivos específicos, e até é importante falar essa questão do objetivo. A Rita estava falando sobre resultado. A LDO agora veio com uma novidade no anexo de metas e prioridades, demonstrar objetivos e não ações, e tem um objetivo da política climática, né? Então, esses são os objetivos. Esse é o primeiro objetivo do PPA nesse programa, né? Produzir, sistematizar e disponibilizar informações, previsões e modelos sobre mudança do clima. E eu deixo aqui para disponibilização para todo mundo as metas anuais, né? Pode passar, por favor? É só para passar mesmo os objetivos desse programa. Ampliar a adoção de medidas de mitigação e adaptação. Foi falado que mitigação e adaptação estão juntos, né? Proteger, conservar. Aqui? Sem querer. Pode passar. Promover processo de recuperação e de prevenção de degradação e incrementar a educação ambiental participativa. E o último objetivo é exatamente implementar medidas de adaptação às mudanças climáticas voltadas a minimizar os impactos de secas e inundações. Esse é o objetivo que foi colocado no anexo de metas e prioridades, né? Então, ele tinha lá uma meta cujo indicador é percentual de municípios com ações de adaptação a eventos hidrológicos extremos. Ele tinha uma meta para 2024 de 25%, 2025, 50%, 2026, 75% e 2027, 100%. Vem a LDO agora no anexo no anexo de metas e prioridades, e metas, e coloca como uma das prioridades o combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. E esse objetivo é trazido aqui com essa repetição da meta do PPA, né? Lembrando que a LDO deve concordar com o PPA, né? Então, ela apenas está dizendo, o PPA fala, eu quero que seja feito isso. A LDO fala, eu quero muito isso. É uma confirmação daquilo que já está traçado no PPA. Pode passar, por favor? Na LDO, a gente também tem esse anexo, que é despesas que não serão objeto de limitação de empenho, que também já foi falado aqui, o problema do contingenciamento, né? Ele é dividido em 3 seções.
a seção 1 de despesas primárias e a 2 de despesas financeiras, que são obrigações constitucionais e legais da União, e o relator coloca, isso não está ainda, né, não veio no projeto, mas coloca as demais despesas ressalvadas, e aqui é um instrumento possível, né, não simples politicamente, mas um instrumento possível de se resguardar uma ação orçamentária, por exemplo, dentro do programa, né? Pode passar, por favor. O programa, eu trouxe as ações do programa Enfrentamento de Emergência Climática, né, porque, como eu disse, o PPA trata dos objetivos, a LDO trouxe os objetivos, e essas são as ações do programa, né. Pode passar, por favor? Eu quero mostrar o último quadro, por favor. Pode passar. Isso. Aqui eu consolido aqui o orçamento desse programa, né, que é enfrentamento à emergência climática a partir de 2024, nesse PPA atual, né, de 2024 a 2027, e antes era o programa Mudança do Clima, no PPA anterior, né. Então, 2025, o projeto de lei trouxe com 21 bilhões, dotação atual de 24,9 e o pagamento do ano em curso de 11 bilhões. Né? Em 2024, um valor de 10 bilhões no projeto, 2023, 22 e 21, um valor bem menor. Né? Então, essa tem sido isso somente enxergando o programa Enfrentamento de Emergência Climática e o programa Mudança do Clima no orçamento. Só para fazer um complemento, a gente está falando aqui de visualização da política pública, a dificuldade que até para poder avaliar, a consultoria de orçamento da Câmara, ela tem feito alguns trabalhos de visualização de dados. Um deles é o raio-x do orçamento. A gente sempre tenta evidenciar os principais números do orçamento, quando o projeto de lei de orçamento chega aqui no Congresso e quando ele é votado no autógrafo da lei, quando ele sai do Congresso. E também nós já fizemos também relatórios setoriais, raio-x setoriais, e fizemos já do meio ambiente, inclusive, não com recorte específico de mudança do clima, mas com as diversas áreas do meio ambiente, com recorte de unidade orçamentária, o IBAMA, ICMBio, o recorte dos programas e das ações. Né? Então, a gente sempre está tentando trabalhar também para não só trazer as notas técnicas que a gente faz, tanto em conjunto com o Senado, os informativos conjuntos, também trazer dados para a sociedade, para os jornalistas, enfim, e um auxílio para os parlamentares trabalhar, dados com um pouco mais assim de um visual um pouco mais agradável, um dado um pouco mais rápido, uma informação para ser trabalhada, para ser utilizada. Né? Isso é um outro trabalho que a gente tem feito na consultoria. É isso, deputado. Bem, agradeço muito aqui o consultor Vinícius, né, de orçamento da Câmara dos Deputados. Eu queria aproveitar bem, temos todos os convidados aqui, acredito que essa audiência também ela serve para que a gente possa se conectar mais com esses consultores que conhecem com profundidade o orçamento, as políticas que são aqui decididas, né, e que ajudam a fazer com que as políticas públicas saiam do papel. Eu queria me inscrever como parlamentar para já fazer uma pergunta ao Vinícius com relação a esse último gráfico, Vinícius, pelo aumento exponencial do ano 2024 e 2025, que aqui é o programa de enfrentamento à emergência climática, que foi levantado, mas que eu acredito que esse orçamento deve estar sendo distribuído em diversos ministérios. Se teria como destrinchar para que a gente possa compreender melhor. Muito obrigado. Pegando, o deputado, o ano de 2025, sim, o ano de 2025 como exemplo, o principal recurso está dos 24 bilhões da dotação atual,
21 são operações oficiais de crédito. A Rita estava comentando sobre operações de crédito. Então, o grosso, a principal parte é essa de operações oficiais de crédito. Então, no Ministério do Meio Ambiente, ele é por volta de 45 milhões. Né? É um valor bem reduzido. No Ministério... Não era para rir, na verdade. Ministério da Ciência e Tecnologia são 16 milhões. E há 3 bilhões em encargos financeiros da União. E é mais ou menos assim que se divide 3 bilhões em encargos financeiros da União, 21 bilhões em operações oficiais de crédito. 2025. E aí existe, deputado, só um complemento, existe na LDO um capítulo específico sobre as agências financeiras oficiais de fomento, e nesse texto para 2026 veio uma indicação para o Banco da Amazônia para o financiamento de modelos produtivos rurais voltados à mitigação do enfrentamento da emergência climática. Então, todo ano a LDO traz um capítulo sobre isso, e é uma oportunidade também para reforçar essas prioridades relacionadas à agenda, mas eu queria destacar que a atuação das agências financeiras de fomento, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, os bancos, etc., elas podem e devem ser objeto de uma regulação mais enfática em relação a isso, colocando, por exemplo, como critério de todos os projetos que tenha havido a análise ex ante de impacto ou a incorporação de medidas de enfrentamento da adaptação a mudanças climáticas, por exemplo, é uma outra oportunidade. Muito obrigado. Eu queria agora abrir a palavra aos participantes dessa audiência, quem quiser fazer alguma palavra, as assessorias, também os parlamentares que passaram aqui, mesmo que virtualmente, não formalizaram perguntas, mas deixo facultada a palavra a cada um que compõe aqui essa audiência, caso queiram fazer alguma pergunta, qualquer membro da mesa, porque passaremos, após as perguntas, às considerações finais. As autoridades presentes, diretora Ana Carolina, superintendente Ana Paula da ANA. Enquanto a gente vai pedindo calma nas inscrições, a gente cita aqui as autoridades presentes. A diretora Ana Carolina Argolo, o superintendente, a superintendente Ana Paula Fiorenzi e o chefe de gabinete, a chefe, no caso, Cláudia Catar, que estão presentes aqui da Agência Nacional de Águas. Agradeço a participação aqui nessa audiência pública. Bem, eu queria agora, mais uma vez, agradecer. Acho que a gente precisa, a partir do que foi colocado aqui, fazer um estudo profundo, né, de cada exposição, também levar isso para os debates dessa comissão, da Comissão Mista de Orçamento, e queria pedir para que cada membro dessa mesa pudesse fazer suas considerações finais e também ficar à vontade para fazer perguntas a essa comissão, à Câmara dos Deputados, assim como os consultores também, caso queiram fazer perguntas aos representantes do governo. Queria facultar a palavra para as considerações finais e encaminhamentos, iniciando aqui pelo nosso primeiro expositor. Eu vou pedir... Oi. Tem uma pessoa? Desculpa. Então, antes de passar para as considerações finais, temos um inscrito. Por favor, nome, representação e pode fazer a pergunta. 3 minutos. Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Sheila Dourado, eu sou assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma organização que trabalha bastante com o orçamento público, que monitora as políticas públicas no sentido de averiguar se direitos humanos estão contemplados no orçamento, e nós temos trabalhado também com a pauta climática, especificamente, no meu caso, com a adaptação climática. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu quero só agradecer a mesa e também parabenizar por todos esses pontos que foram trazidos. A questão da marcação no orçamento é fundamental para nós podermos rastrear como esse orçamento tem sido
gasto, né, com políticas climáticas ou não. Mas também, principalmente, a minha fala é no sentido de convidá-los a conhecer e a integrar também o GT Orçamento da Frente Parlamentar Ambientalista, que foi criado em abril deste ano, que, assim como o GT Mar, GT Racismo Ambiental, outros GTs, esse é o, se não me engano, o 13º GT da Frente, né? E eu estou aqui com Luísa, do IDS, e INESC e IDS compartilham a Secretaria Executiva deste grupo de trabalho. Então, eu gostaria de convidar todas e todos, deputados, assessores, e também todos que estão aqui, os que nos assistem também pela internet, a conhecerem o nosso trabalho e também se engajarem nesse trabalho de monitoramento de PLs e propositura de realização de novas propostas, né, para que nós possamos avançar nessa agenda e evitar retrocessos. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa dessa audiência. Muito obrigado. Temos mais 2 inscrições, estão surgindo, hein? Luísa, do IDS, depois o colega atrás será concedida a palavra, viu? Luísa, com a palavra, 3 minutos. Obrigada. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa e pela liderança, e parabéns a todo o corpo da mesa. Foram exposições realmente muito esclarecedoras, de uma qualidade realmente notável, e é sempre um prazer ouvi-las. Eu queria... É meio uma pergunta mesmo, na verdade. Nessa casa foi aprovada a PEC 44, né, que até o deputado Bongás mencionou na fala dele, e trazer à baila o assunto das emendas parlamentares, né, porque me parece que, à medida que a gente tem uma parte cada vez maior do orçamento alocada nas emendas parlamentares, e a gente passa a ter menos previsibilidade orçamentária em relação a políticas perenes, né, políticas de Estado. Por outro lado, essa é uma PEC que traz um assunto importante, que é a destinação das emendas em casos de desastres. E aí eu queria ouvir da mesa, principalmente da Rita e do Vinícius, que são consultores e trabalham muito com essa parte mais detalhada do orçamento, como equalizar e como modular, né, o uso emergencial de emendas parlamentares, mas, ao mesmo tempo, trabalhar uma estabilidade orçamentária maior nas políticas, tanto de enfrentamento a desastres, para a defesa civil, principalmente, que ela é nominalmente citada nessa emenda constitucional, mas, ao mesmo tempo, né, essa linearidade mesmo, essa estabilidade com as emendas que são coisas atribuídas ano a ano, elas não estão previstas, por exemplo, num PPA. É isso, obrigada. Obrigado, Luísa. Agora, para fazer uso da palavra, para suas perguntas, por favor, se apresente, instituição e 3 minutos. Obrigado. É importante ligar isso. Opa. Acho que agora eu liguei. Obrigado. Inicialmente, meu nome é Ícaro Jorge, eu sou advogado do Instituto de Direito Coletivo. Queria parabenizar a mesa pela apresentação. Importante discutir a questão climática, principalmente no contexto atual, né, de grandes desastres, de implicações relativas ao racismo ambiental. Nós, do Instituto de Direito Coletivo, a gente tem atuado muito na pauta de inclusão, cidadania e meio ambiente, principalmente pensando a questão climática, junto aos povos de terreiro, às comunidades quilombolas, e a minha pergunta ela vem alinhada nessa articulação, né? Eu queria perguntar à mesa como a discussão da agenda transversal no orçamento implica no combate ao racismo ambiental e, nesse ponto, compreendendo a discussão das comunidades de terreiro, as comunidades quilombolas e essa presença do clima no orçamento. Obrigado. Isso. Muito obrigado. Não havendo mais inscritos, eu queria apenas agradecer a cada um presente aqui, né, agradecer a assessoria dessa comissão. A CMO ela é a comissão mais disputada do Congresso Nacional, é uma comissão composta por senadores e deputados. As vagas aqui são disputadas, de fato, nas lideranças, então acredito que
essa comissão também deve ser disputada pelos consultores, né, para que eles estejam aqui e ter 2 representantes dos consultores da Comissão de Orçamento é motivo de orgulho para essa audiência pública, que eles possam trazer esclarecimentos também, né, técnicos sobre o funcionamento desse orçamento, no caso das emendas parlamentares, dos orçamentos emergenciais que sejam. Mas agora eu queria passar a palavra aos nossos convidados para o uso de 3 minutos, para que eles possam responder as perguntas que foram feitas, também possam fazer outras perguntas, caso necessitem, mas que tenham esses 3 minutos para fazer uso da palavra. Queria iniciar, deixa eu voltar aqui, que eu estou cheio de papel, pedir licença aqui só para eu... Pronto. Queria iniciar para ceder a palavra aqui ao diretor interino da Agência Nacional de Águas, o senhor Marcelo Jorge Medeiros. Por favor, Marcelo. Eu vou concluir falando uma coisa que fica por trás, até antes das políticas, que é um problema muito sério que a gente tem no governo brasileiro, no país, que a gente precisa de dados e conhecimento para montar políticas e ter resultados. Se a gente não investe em produção de dados, não investe em produção de conhecimento, a gente não entende o problema, a gente não enxerga o passado, não aprende com ela e não enxergará o futuro. Então, cada vez mais, ainda mais por conta das incertezas que a mudança do clima trazem, a gente precisa de mais produção de dados, mais produção de conhecimento. E isso até eu pego o gancho da justiça climática para falar, o estudo que a gente produziu sobre o impacto da mudança do clima em recursos hídricos, ele tem uma parte que ainda está em desenvolvimento, ainda a gente vai republicar isso, justamente sobre como que isso atinge populações que são dos povos originários, quilombolas e outras que têm um problema socioeconômico, principalmente em municípios. São as áreas que mais são atingidas, né? E não é só porque a mudança do clima é perversa, ela é perversa para todo mundo, mas porque tem um problema que é de adaptação, que é a falta de infraestrutura nessas comunidades. Então, o efeito se torna pior, né? A gente vai dizendo isso sobre o estudo. E eu tenho que concluir, como todo mundo que fez pergunta, né? Eu tenho que agradecer ao deputado Túlio Gadelha por proporcionar a nós esse espaço para falarmos. A gente tem que falar cada vez mais, porque não é só para ser ouvido, é para que as pessoas consigam entender a importância, a relevância do que é produzido e consigam trazer para a vida delas isso. Então, a gente precisa ter esses espaços. E eu faço um agradecimento especial porque a ANA, esse ano, faz 25 anos. E a gente vem desde o ano 1 aqui no Congresso, não só porque a gente é convidado para audiências públicas como essa, a gente opina muito na formulação legislativa, nas novas leis, mas também porque a gente tem um problema sério de orçamento, tem 25 anos. Então, a gente está aqui todo ano, tanto na LDO quanto depois na LOA, batendo papo com o deputado, senador, para nos ajudar nisso, né? A gente precisa continuar produzindo, precisa de orçamento. E eu tenho que fazer um agradecimento especial ao deputado Bongás, ao deputado Arnaldo Jardim, o Fernando Mineiro e o Marangoni, que acabaram de introduzir 4 emendas a nosso favor no orçamento. Então, eu vou continuar vindo, porque funciona. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nós que agradecemos a Ana, a sua exposição aqui. Eu, particularmente, viu, gente, eu gosto muito de perguntas da sociedade civil, de entidades, porque eu sempre vejo muito cuidado e cautela, às vezes, nas perguntas de representantes do governo, né? Porque ninguém quer brigar com essa comissão, né? Então, mas é importante que se traga os dados, é importante que se faça perguntas, é importante falar da necessidade de ter orçamento para executar a política na ponta, né? Reforço essa importância e a importância dessa coragem aqui para a gente poder expor e argumentar quando estiver sentado aqui com o presidente dessa comissão. Agora passo a palavra à senhora Ana Paula Cunha Machado, diretora do Departamento de Governança Climática, Articulação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigada, deputado Túlio. Bom, eu vou começar, como a apresentação eu tive que correr muito, acho que faltou falar de tanta coisa, seria importante a gente conseguir voltar aqui para falar um pouco mais sobre o Plano Clima. E aí, respondendo um pouco a Rita, a gente está em processo de aprovação, ele deve ser aprovado pelo Pleno de Ministros do SIM em outubro desse ano. Então, a gente vai ter esse Plano Nacional de Adaptação atualizado e Plano de Mitigação. E aí, rapidamente, sobre algumas inovações que a gente está propondo. Vocês mencionaram a questão da marcação de questões climáticas no PPA, eu acho que esse é um grande avanço, a gente está discutindo com o Ministério do Planejamento, mas a inovação que a gente está propondo agora nesse Plano Clima é uma sistemática robusta de monitoramento e avaliação do Plano Clima, em parceria com o Ministério do Planejamento e alinhada ao PPA. Então, a gente quer exatamente institucionalizar as ações e programas do Plano Clima alinhados às ações do PPA, com o intuito de ir melhorando o PPA e de institucionalizar esses temas no âmbito do orçamento federal. E aí,
Eu também, deputado, gosto muito das perguntas da sociedade civil. Eu fico feliz de ver aqui o Observatório do Clima, o INESC, o IDS, que são organizações que vão passar a compor a Câmara de Participação Social do SIM. Então, eu acho que vai enriquecer bastante os debates. A pergunta que foi feita em relação a emendas parlamentares foi muito boa, me preocupa, e eu acho que também se alinha um pouco ao que a Rita trouxe sobre as inovações necessárias em finança pública, quanto o curtoprazismo no orçamento ele é nefasto para o processo de desenvolvimento do país como um todo, em especial no cenário complexo sobre mudança do clima. Então, eu acho que é muito bem-vindo a reflexão, muito bem-vinda a reflexão que está sendo feita, liderada pelo MPO, e eu acho que a sabedoria que vocês têm acumulada nessa casa vai ser muito importante para esse processo como um todo, que é um processo que tem um impacto estrutural na capacidade de desenvolvimento do país. E aí, falando também um pouco sobre emendas e desastres, apesar de ter sido fundamental a sensibilização do Congresso Nacional com a questão do Rio Grande do Sul, é importante que a gente tenha recurso, como disse o meu colega Everton, para prevenção e preparação, porque cuidar do desastre é caro demais para o orçamento público. A gente tem que desenvolver, como o deputado disse, a cultura no Brasil, como existe no Japão, de se preparar para os eventos climáticos extremos, porque o custo vai ser muito menor. Mas fica aqui mais uma vez o agradecimento, não só por hoje, deputado Túlio, mas por toda a parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Agradeço em nome da ministra Marina Silva, e eu espero ter novas oportunidades para diálogo sobre o tema. Obrigado, Ana Paula. Agradeço também à ministra, à equipe dela, pelo trabalho, pela presença nessa casa, pela prestação de contas de sempre, e sempre solidário, né, aos ataques infundados que ela vem sofrendo por parte de alguns parlamentares aqui, inclusive da Câmara e do Senado, né. Agradeço de verdade o trabalho de vocês. Agora, queria passar a palavra para o senhor Everton Marques, coordenador de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para fazer suas considerações finais pelo tempo de 3 minutos. Obrigado, deputado Túlio. Realmente, assim, fundamental fazer essa discussão mais vezes e com mais tempo e com maior profundidade, porque, de fato, por exemplo, na PEC 44, você vê que a gente está pensando em uma reserva para uma emergência quando houver o desastre. Então, até é fundamental isso é importante, é um bom papel também, é importante, mas a gente precisa mudar o nosso foco. A gente está ainda num foco defesa civil, a gente tem um foco na defesa civil de quando aconteceu o desastre, a defesa civil vai lá para ajudar a reconstruir, a fazer uma ação de resposta. Então, a gente tem sempre bastante orçamento para fazer uma ação de resposta, uma ação de reconstrução, mas o orçamento para prevenção e mitigação não existe. Então, na própria PEC, o pensamento está também nesse de uma emergência quando tiver o desastre, mas o ideal seria nós termos realmente o orçamento de emenda reservado para mitigação e prevenção, e não focado num pós-desastre. Óbvio que ter um fast track, que a gente chama aí, um caminho rápido, né, para a emenda parlamentar quando ocorrer um desastre é importante, fundamental, porque às vezes também acontece o desastre, o parlamentar está com a emenda indicada para algum outro local, quer fazer essa movimentação dessa emenda e está travado também pela realidade da legislação. Então, de fato, pensar numa possibilidade de quando ocorrer um desastre, o parlamentar poder retirar aquela emenda que estava prevista inicialmente para algo que seria realmente de prevenção, alguma coisa, e poder realocar ela num desastre, é interessante porque já aconteceu aquele desastre, precisa ter essa possibilidade. Mas, além dessa possibilidade de ser criada, que é muito importante, deveríamos também pensar em emendas que já tivessem uma vinculação, assim como nós temos hoje a vinculação com emendas aí da saúde, né? Pensar em algo parecido com a saúde, de colocar alguma amarração nas emendas para essa pauta do clima, porque é fundamental a gente garantir esse orçamento também via parlamentar, como a gente sabe o tanto que cresceu aí o orçamento parlamentar em relação ao Executivo. Então, a gente tem ficado cada vez mais minguado nesse orçamento, e sempre que tem essa previsão também de não contingenciamento, seria fundamental, né, que o tema, a pauta clima, não pudesse ser contingenciada ou bloqueada, porque muitas vezes até vem o orçamento consignado, mas quando vai tendo alguma frustração ali de arrecadação, ou então tem algum outro custo que não estava previsto no orçamento, as primeiras ações que vão sofrer ali um contingenciamento ou um bloqueio acaba sendo as ações relacionadas ao clima, por a gente não ter essa, vamos dizer assim, essa transparência orçamentária de como isso está sendo aplicado, e também muitas vezes não ter esses insumos, né, essa colocação
clara e transparente para todos de que aquele recurso realmente vai ser utilizado para determinado fim. Então, de fato, é uma construção de todos nós envolvidos, tanto dos ministérios, né, Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, do MMA, enfim, de todos os ministérios, da ANA. A gente tem que conseguir trazer isso de maneira mais clara, mais palatável para todos, para que todos consigam entender. E também aqui, nessa casa especial aí, o que o Túlio tem tentado, é trazer, né, essa sensibilidade dessa pauta de um tema realmente importante e necessário de orçamento para que a gente possa garantir que não hajam mais desastres. É evitar desastres e não aplicar recursos em desastres. Obrigado. Agradeço o coordenador-geral de Orçamento e Finanças da Secretaria Nacional de Proteção da Defesa Civil, Everton Marques, e esse é o nosso intuito, coordenador. A gente precisa discutir o orçamento público de maneira cada vez mais pública, transparente, participativa. Particularmente, eu destino minhas emendas, né, há 6 anos através de uma consulta pública, que a gente chama de emendas participativas, que todos os anos aumenta a quantidade de pessoas participando, votando no nosso site. Já ultrapassam 200 mil pernambucanos escolhendo onde deve ser a prioridade do orçamento. Muitas vezes o município precisa se concluir uma ciclovia, ou reformar um hospital, ou construir uma creche. Então, esses projetos eles são inscritos no site, a população daquele município vai lá e vota e diz qual é a prioridade. E todos os anos a gente destina dezenas de milhões de reais a partir da consulta pública de mais de 200 mil pernambucanos que inscrevem de 200 a 300 projetos todos os anos. Então, essa é uma forma que nosso mandato adota de maneira participativa, colaborativa, uma forma de utilizar a tecnologia a nosso favor e ouvir a população para que ela participe da decisão do orçamento e escolhas, não só em época de eleição, quando escolhe seu candidato, mas também no dia a dia, discutindo prioridade das suas cidades. Então, parabenizo sua fala em defesa do orçamento público, cada vez mais público e transparente. Agora, para fazer uso da palavra e suas considerações finais, chamo a senhora Adriana Pinheiro, assessora de Incidência Política e Orçamento do Observatório do Clima. Quer vir para cá? Senta aqui na frente. Bom, dá para ouvir agora? Bom, gostaria de agradecer mais uma vez, deputado Túlio, por esse concerto entre o Túlio, a senadora Elisiane Gama e o Bongás. Gostaria que todos os temas foram levantados nessa audiência tenham começado e sejam permanentes, duradouros, se estendam para todas as peças orçamentárias. Gostaria de destacar mais uma vez o papel do Congresso em fiscalizar e cobrar as ações do governo, e que estamos cumprindo esse papel aqui nessa audiência hoje, que tudo que tenha sido levantado se estenda por forma de emendas, de resultados concretos. Bom, eu gostaria de responder a pergunta do Ícaro sobre como que o racismo ambiental está refletido no PPA. Não sei se é uma resposta, mas foi uma tentativa de solução que nós fizemos. O Instituto GLE10, que é uma das instituições dentro da rede do Observatório, acho que em abril eles fizeram um seminário junto com o IPEA sobre isso, sobre mulheres negras, racismo ambiental e tudo isso. E uma tentativa que a gente tentou, uma forma que a gente tentou de fazer lá foi trazer... A gente levantou ações que tocavam mulheres negras e que a gente entendia que eram ambientais também, e a gente colocou um que a gente chama de índice demográfico, que aí, vamos supor, as mulheres negras representam 25% da população. Então, com isso, a gente consegue ver quanto que uma ação que tem público-alvo destinado consegue tocar. Então, assim, é um pouco similar ao que vem sendo feito de orçamento das mulheres, né? Então, são marcações de orçamentos específicos, segmentações sociais que podem ser feitas por raça, idade, gênero, que eu acho que é um avanço no sentido de tentar identificar o público-alvo. Então, eu acho que ações estão sendo feitas nesse sentido, mais setoriais, e que é importante também para ampliar o debate e trazer esses temas também que são muito importantes para a pauta. Bom, aí eu queria falar um pouco aqui das minhas considerações finais, que a gente está aqui numa parceria também com o Siga Brasil, tentando colocar no painel cidadão, tentando fazer essa marcação de orçamento verde, que são ações positivas e o que não seria. Então, eu acho que
tendo painel disponibilizado, com dashboard, mais visual, vai ser importante. Então, a gente está nesse caminho aí. A gente pretende também, no âmbito do Monitor 2045, já está disponível no site do OCE, a gente está fazendo essa atualização orçamentária e, quem sabe, no futuro também poder chegar em estados e municípios para que eles façam essa marcação orçamentária também, que eu acho que é importante levar esse debate para o nível subnacional, para estados e municípios. Bom, nós temos publicações trimestrais do Monitor 2045 e também vamos trazer essa questão do orçamento dentro dele, verificando as principais políticas públicas e como que foi avançando do ponto de vista orçamentário. Então, eu acho que é um primeiro esforço aí de trazer maior clareza para isso. E também vamos estar atuando na LOA. A última LOA, a gente olhou as ações que tocavam a agenda da gestão ambiental, que é um pouco mais ampla, né? Pega meio ambiente, pega clima, e pega algumas ações de saneamento, e a gente conseguiu um resultado de sucesso de 60%. Então, eu acho que, na pauta climática, o mínimo que a gente quer é os parâmetros do ano anterior, a gente nunca quer abaixar. Então, considerando aí que meio ambiente é uma pauta com pouco, e a primeira a sofrer cortes, é preciso de regras mais rígidas para que não haja contingenciamento, para que não sofra cortes, e sim o contrário, né? Essa pauta ambiental, em ano de COP, cada ano um mais quente que o outro, essa questão de mudanças climáticas. Então, a pauta ambiental tende a ganhar amplitude, força, e o orçamento tem que corresponder a isso também. Obrigada. Obrigado, Adriana. Também, em nome de Adriana, agradeço às entidades que estão aqui presentes, né? Todas elas da sociedade civil, que estão participando dessa audiência. Agora, para fazer uso da palavra, para suas considerações finais, eu convido aqui a senhora Rita de Cássia, consultora legislativa de orçamento do Senado Federal. Rita, com a palavra. Obrigada, deputado. Fazendo uma resposta aqui bem rápida, Luísa, a provocação dela, na verdade, a gente precisaria de toda uma audiência só para tratar dessa questão, Luísa. E, claro, existem as iniciativas que se vai buscando em função das necessidades, mas um princípio que não pode ser esquecido é que soluções paliativas não resolvem problemas estruturantes, né? Precisa uma abordagem sistêmica para dar conta do problema. E aí, eu queria só colocar aqui, deputado, lembrar aqui um aspecto que eu gosto muito de enfatizar toda vez que eu estou numa casa legislativa, é que nós temos uma Constituição praticamente parlamentarista. Os legislativos nas 3 esferas de governo têm amplas prerrogativas para fazer avançar a pauta das políticas públicas. E uma das coisas, por exemplo, que nós não temos é a última milha em matéria orçamentária no modelo de gestão por resultados. Então, o PPA já avançou, traz resultados, precisam ser melhorados, né? Isso, enfim, essa mesa, inclusive, já trouxe essa pauta, mas ele traz os indicadores, traz meta para os indicadores e traz as entregas que vão, de fato, entregar os resultados. Porém, não tem orçamento dentro do PPA, né? E aí eu acho que uma pauta importante para essa comissão é fazer essa última milha acontecer. Cobrar, inclusive, junto ao Executivo, de que isso é importante, porque, sem ela, mesmo que a gente consiga fazer a marcação no Siga Brasil, criando os marcadores, essa também é uma outra pauta importantíssima, porque hoje a tecnologia da informação coloca dificuldade zero de se criarem quantos indicadores forem necessários, sem que isso enrijeça o orçamento, na base infralegal. Então, podemos e devemos avançar nisso, né? Mas, se nós fizermos isso só no orçamento, continuamos sem o vínculo com o planejamento. Então, essa última milha é absolutamente fundamental. Outra coisa que nós não temos ainda, acompanhamento de metas físicas. Então, a gente fica acompanhando um orçamento que a gente não sabe, de fato, o que está entregando ali na ponta. E precisamos plurianualizar uma boa parte da baixa execução, e a gente fica aqui pedindo dinheiro, queremos mais dinheiro, às vezes a gente entra no SIGA, traz, por exemplo, o colega ali falou sobre essa pauta do racismo ambiental, tem uma ação voltada para apoiar projetos em comunidades vulneráveis de soluções baseadas na natureza. Baixíssimo nível de execução. Não é porque o Ministério seja incompetente, nada disso. Existe uma necessidade de maturação para o projeto começar a gerar a
cota de pagamento dele, que não está prevista em lugar nenhum. A gente não tem na nossa estrutura orçamentária, de governança orçamentária, um instrumento em que o projeto seja aprovado e comece a ser amadurecido para, então, ocupar espaço fiscal. Não, ele já ocupa espaço fiscal a priori e não é executado. Isso é mais uma camada mostrando que precisamos rever a governança orçamentária. E não é como se as emendas estivessem estragando algo que é um Abrastemp, vindo do Executivo. A gente não sabe que não é isso. Então, precisamos realmente rever a governança numa visão sistêmica. Obrigada por essa boa conversa. Eu que agradeço, em nome da comissão, agradeço a consultora Rita de Cássia pelos esclarecimentos. Agora eu queria passar a palavra ao consultor Vinícius Ribeiro, que é consultor de orçamento da Câmara Federal. Vinícius. Obrigado. Eu também queria falar sobre esse assunto das emendas dessa PEC 44, né? Ela reserva recursos tanto para emenda individual quanto emenda de bancada. Foi falado a comparação com os 50% da saúde. A saúde que tem um orçamento grande e aquele 50% ajuda ao cumprimento do mínimo, né? Eu acho que um pouco diferente a situação do meio ambiente, que tem um orçamento muito menor, e então aquele recurso é bem decisivo assim, para o meio ambiente, né? Eu tenho um pouco de receio das diversas demandas que são atendidas pelos parlamentares, né? Dentro das emendas, desses 5%, se elas não vão, mesmo que seja vinculado ao fundo de calamidade, se isso vai realmente atender às necessidades do meio ambiente, que são distintas em cada estado, em cada unidade da federação. Então, eu tenho, pessoalmente, né, tenho um pouco de receio se isso vai funcionar para a emenda individual. A emenda de bancada pode ser que tenha uma utilidade maior. Acho que é um debate importante a ser feito. A contribuição de você vincular isso à emenda individual, ou você poderia vincular a uma outra coisa que o Poder Executivo seja obrigado a executar. É isso, eu gostaria de agradecer a participação, ao convite. E uma coisa importante, assim, parece óbvio para a gente que trabalha com orçamento, mas a gente está na fase da LDO, terminou a fase de emendamento do texto e do anexo de metas e prioridades, mas aquilo que é colocado, seja no anexo de metas e prioridades ou despesas que não terão limitação de empenho, fazer isso não faz com que essa ação conste automaticamente do orçamento, né? Então, o projeto de lei orçamentária vai chegar no Congresso 31 de agosto, 1º de setembro, e aí essas demandas precisam ser colocadas no orçamento, né? A LDO vai colocar as prioridades, mas as dotações precisam constar do orçamento. Só um lembrete sobre isso. É isso. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Agradeço ao consultor de orçamento da Câmara dos Deputados. Para finalizar, eu queria dizer que essa comissão ela vem realizando reuniões e audiências públicas e que é muito importante a participação da sociedade civil nessas audiências, para que se façam perguntas, para que a gente possa levar o resultado das audiências para a sociedade civil. Não existe política pública sem orçamento, não existe resultado positivo sem garantia de recurso público. Mas é importante também que não só o recurso, mas que a gente acompanhe as metas desses orçamentos, os resultados, o que foi que isso se desdobrou, né, efetivamente na vida das pessoas. Infelizmente, a gente percebe que alguns discursos polêmicos comovem mais a sociedade do que a destinação de recursos para uma determinada política pública. E isso nos preocupa muito nesse mundo de redes sociais, de algoritmos obscuros, né, e de tentativas, muitas vezes, né, de ludibriar a parte da população e não levar a população ao problema, de fato, para que ele seja resolvido. Dessa forma, eu queria agradecer as entidades que estiveram presentes aqui, o INESP, o IDS, o Observatório do Clima, a Araiara e todas as entidades que se pronunciaram, porque elas cumprem um papel muito importante nesse sentido.
de dar transparência ao orçamento, de discutir com profundidade, para que a sociedade civil possa pressionar esse Congresso, essa Casa, essa comissão, para trazer cada vez mais transparência aos recursos públicos, seja pela sociedade civil, seja por determinação da Justiça, mas isso está acontecendo. E eu vejo, por parte de muitos parlamentares também, a disposição de dar transparência no sentido de saber quem indicou o orçamento, para onde ele foi e, principalmente, qual foi o resultado da indicação daquele recurso público. Dessa forma, agradeço ao comparecimento de todos os convidados, das senhoras e senhores, dos parlamentares, do deputado Bongás, dos assessores legislativos aqui presentes, dos servidores dessa casa e até a próxima audiência. A reunião está encerrada. Obrigado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 304/2025. De acordo com a Resolução 1 de 2002 do CN, a presidência dessa comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados e a relatoria sob a responsabilidade do Senado Federal. Comunico que há um acordo das lideranças para a eleição da mesa, tendo sido indicado para presidente o deputado Fernando Coelho Filho. Consulto se o plenário, se podemos fazer a eleição por forma de aclamação, se o plenário tem alguma coisa contra. Aprovado. Parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado a eleição do nosso presidente Fernando Coelho Filho. Parabéns, presidente. Nesse momento, passo a presidência para o nosso presidente, deputado, ex-ministro de Minas e Energia, nosso presidente, deputado Fernando Coelho Filho, que deseja um bom trabalho. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senadores, servidores, membros aí do setor elétrico que acompanham desde ontem com muita ansiedade a instalação da 1300 e agora da 304. Demorou um pouco, mas tivemos 2 dias aí com bastante movimento. Como foi dito, e queria convidar aqui para poder sentar ao meu lado e também fazer a fala, o ministro, senador, líder Eduardo Braga, que vai ser o relator dessa MP 304, e quem acompanhou 1304, e quem acompanhou ontem a fala do senador Eduardo Braga viu que depois de muitas intempéries aí, políticas que a gente andou vivendo esses últimos dias e a impossibilidade da gente poder ter feito a instalação dessas 2 comissões, chegamos a um acordo Câmara e Senado nessa semana com a participação dos presidentes Davi, do presidente Hugo Mota, a quem agradeço a confiança, para junto com o senador Eduardo Braga e os demais membros da Câmara e do Senado, a gente poder
trabalhar em cima desse texto para minimizar e mitigar os impactos sobre as tarifas dos consumidores brasileiros. O senador Eduardo já falou ontem na instalação da comissão, mas aqui reforçar, tendo em vista a importância da matéria da 300 e o tempo muito espremido, a gente já está trabalhando para poder apresentar o quanto antes na comissão da 300 um texto, como eu falei, mais enxuto, mas que possa atender diversos pontos que veio no corpo da MP e outras sugestões também que a gente vai alinhar ao longo do final de semana e com um pouco mais de tempo, tendo em vista que essa medida provisória vai até o início do mês de novembro, a gente possa fazer aí sim as alterações, adequações e aperfeiçoamentos do jeito que o nosso setor elétrico brasileiro merece e tanto está precisando, como as senhoras e os senhores sabem. Então, quero passar a palavra ao meu líder, senador Eduardo Braga, que será o relator dessa matéria. Bem, eu queria primeiro cumprimentar o nosso presidente, o deputado Fernando Coelho Filho, como já dito aqui, uma vez ministro, sempre ministro de Minas e Energia do nosso país. Quero cumprimentar os colegas senadores, senadoras, deputados, deputadas. É com muita honra que eu recebo o encargo estabelecido pelo nosso presidente Fernando Coelho Filho, pelo nosso presidente Davi Alcolumbre, pelo nosso presidente Hugo Mota, de a 4 mãos, eu diria que a múltiplas mãos, possamos aqui na MP 1304, com um pouco mais de tempo, debater questões que todos sabemos que são necessárias para a reestruturação do setor elétrico e do setor de energia do nosso país. E, com certeza, nós teremos um amplo debate e um grande desafio pela frente, diante da complexidade do modelo elétrico e energético do Brasil. O Brasil tem uma das composições mais extraordinárias de matrizes energéticas, com complexidades muito grandes na sua regulação e que, com certeza, será motivo de reflexão de todos nós. Acima de tudo, há um compromisso do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara Federal, em garantir ao consumidor brasileiro segurança jurídica para os benefícios de um importante setor, que influencia na vida dos brasileiros, desde a casa da Dona Maria, do seu João, do seu Antônio, do seu Raimundo, da Dona Ana, até os grandes consumidores, as grandes indústrias, os grandes shopping centers, os grandes hospitais, os grandes produtores do agronegócio brasileiro, da agroindústria brasileira. Portanto, nós estamos falando de um setor que mexe, como diz o caboclo, de cabo a rabo com o povo brasileiro e com a vida econômica do Brasil. Portanto, eu tenho certeza que essa será uma grande responsabilidade compartilhada de forma irmã com o nosso presidente Fernando Coelho Filho. Quando tivemos a nossa reunião com os presidentes do Congresso, senador Davi Alcolumbre e presidente da Câmara, Hugo Mota, uma das coisas mais extraordinárias daquele encontro foi exatamente o comprometimento tanto do Senado quanto da Câmara em compartilharmos a construção desse relatório, que é desafiador, como eu já disse, porque estaremos diante da grande oportunidade de fazer a reformulação e a reestruturação do setor elétrico. Portanto, muito obrigado ao nosso presidente, Fernando Coelho Filho. Agradeço aos senhores senadores, às senhoras senadoras, aos senhores deputados e às senhoras deputadas, e vamos arregaçar as mangas e trabalhar, porque, em que pese pareça um prazo longo, na realidade ele corre rápido e nós vamos ter que entregar um grande trabalho no início do mês de novembro. Portanto, muito obrigado a todos e vamos juntos trabalhar para que possamos entregar ao Brasil um grande resultado desse esforço conjunto.
cumprimentando os demais colegas que chegaram, queria, antes de encerrar os trabalhos, propor a aprovação da ata da presente reunião. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, tendo sido feita a eleição, instalada a comissão, feita a eleição, designado o relator. A gente vai marcar a próxima reunião numa data que será informada e nada mais a ver a tratar. Eu queria agradecer a presença de todos e encerrar a presente reunião. Encerrado. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. Declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 1303 de 2025, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 27 de agosto de 2025. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater a medida provisória 1303. Dando sequência às audiências públicas destinadas a instruir as matérias tratadas na medida provisória 1303 de 2025, hoje nós vamos abordar as suas repercussões no setor financeiro. Já tivemos a oportunidade, no dia 12, de ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e na semana passada pudemos debater os dispositivos da medida provisória que afetam a Previdência e a Seguridade Social, em especial a concessão do seguro-desemprego aos pescadores durante o período de defeso. Nesta 3ª audiência, vamos discutir os pontos centrais da medida provisória. De fato, esta medida provisória propõe uma reestruturação ampla da tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. É inevitável que isso tenha efeitos importantes sobre o setor financeiro e é isso que queremos explorar exatamente hoje aqui, com a ajuda das autoridades e dos especialistas convidados para essa audiência pública. Não é demais lembrar aqui os princípios que norteiam e motivam esta medida provisória.
Antes de mais nada, ela se inscreve nos esforços do governo federal de cumprir compromissos com o equilíbrio fiscal, sem prejuízo das políticas públicas de que nosso país necessita. Além disso, a medida representa uma tentativa de simplificar o sistema de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais. Com isso, visa garantir, ao mesmo tempo, um aumento na arrecadação e a correção, evidentemente, de algumas distorções. No lado da despesa, a medida provisória busca introduzir mecanismos de racionalização e de controle, de modo a tornar os gastos públicos mais eficientes. Enfim, a medida é pautada por uma preocupação dupla com a eficiência, tanto no lado da arrecadação quanto no lado das despesas, além de ter em vista a justiça tributária. Cabe a nós, senadoras, senadores, deputadas, deputados, discutir se a medida provisória cumpre o que promete, além de aperfeiçoar as propostas que ela traz. Devemos fazer o papel que nos cabe precipuamente, que é o de ouvir a sociedade brasileira e traduzir seus interesses e suas expectativas na forma de legislação. Estas audiências são momentos privilegiados que nos auxiliam nessa missão. Temos aqui autoridades, especialistas, representantes da sociedade civil, cada um, evidentemente, trazendo o seu ponto de vista e, com isso, enriquecendo imensamente nosso trabalho aqui na Comissão Mista. Eu quero, desde já, agradecer a disponibilidade, a generosidade dos senhores e das senhoras para dividir conosco suas reflexões e seu conhecimento sobre esses temas tratados na medida provisória. Nós vamos compor a mesa, nós teremos a mesa 1 e a mesa 2, vamos formatar desta forma para agilizar o debate, porque nós, a partir de 4 horas, nós vamos ter ordem do dia, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Eu convido o senhor Robson Barreirinhas, que é o secretário especial da Receita Federal do Brasil. Barreirinhas, nos dê a honra. Tudo bom? Tudo bem. Convido a senhora Cristiane Coelho, que é diretora jurídica da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF. Seja bem-vinda. Convido o Diego Pérez, que é presidente da Associação Brasileira de Fintechs. Tudo bem? E convido o Rubens Sardenberg, diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN. Tá, um grande abraço, Rubens. Convido igualmente para tomar assento na outra bancada Natanael Castro, representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar,
e Capitalização. Convido Eduardo Alcebiades Lopes, que é diretor-presidente da Zeta. Fernando Vieira, que é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Convido Cauê Gonçalves Mancanares, representante da Associação Brasileira de Investidores em ETF. Convido Daniel de Paiva Gomes, que é coordenador do GT de Tributação da Associação Brasileira de Criptomoeda, de Criptoeconomia. Convido Heleno Taveiro Torres, que é consultor da Associação Brasileira de Instituições de Pagamento e professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. Professor Heleno, pode? Nos dê a honra. Ah, tá. É. Passa para frente aqui, ele. E convido Soraya Alves, que é superintendente jurídica da Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Como é que você está, Zaratini, pensando que tempo inicial nós poderemos oferecer aos convidados? Olha, presidente, eu queria sugerir aqui que a gente que ouvíssemos todos os representantes aí dos diversos setores, associações, né, e depois, ao final, a gente ouvisse aqui o nosso secretário da Receita. Então, a ideia seria talvez 5 minutos aí para cada um colocar a sua... É um tempo limitado, mas vocês estão vendo que a nossa mesa é bastante ampla, né? Então, a gente pede aí uma concisão. Um esforço. É evidente que, se for necessário um tempo adicional, não haverá prejuízo disso de forma nenhuma. Então, seria inicialmente 5 minutos para as palavras iniciais. Então, em primeiro lugar, eu tenho a satisfação de conceder a palavra à senhora Cristiane Coelho, que é diretora jurídica da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Com a palavra, Cristiane. Muito obrigada. Todos me ouvem? Muito obrigada, senador Renan Calheiros. Muito obrigada, relator Zaratini. Fico muito feliz de retornar a essa casa e ao convite para participar desse debate. Venho representando a Confederação Nacional das Instituições Financeiras e, como no nosso guarda-chuva temos outras 15 associações, sendo que muitas delas estão representadas aqui, vou abrir mão da apresentação a bem da maior fluência aqui na fala, né? Eu acho que a gente tem um recado mais rápido para passar, que esse é o objetivo da CNF, e depois deixar a fala mais específica para os nossos associados aqui, dentre eles Febraban, Zeta, Ambima, aqui representados, muito bem representados. Então, eu, como representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, venho trazer um alerta, né? Os tributos que tocam as entidades financeiras, eles são sempre reproduzidos na cadeia. E eles acabam por aumentar os juros, né, e o spread que é cobrado de toda a população. Somos um setor de serviço, um setor de intermediação, então que por
por lógica da sua atividade, é um setor que repassa os seus tributos, né? E que tem, portanto, esse tributo tem uma influência muito grande nos juros cobrados da sociedade. E a gente já tem, dentro do setor financeiro, uma carga bastante aumentada em relação à participação do setor financeiro no PIB. Hoje a gente já tem dentro do Brasil, a gente já sabe que a carga tributária é muito elevada, num crescendo vindo de 2023 para 2025, sendo que em 2023, 19,9% do PIB era equivalente à receita de tributos administrados pela RFB, hoje 21,5% do PIB, então uma elevação bastante grande, né, senador? E o setor financeiro sendo aquele que que desponta como o setor que mais pagou impostos administrados pela RFB em 2023 e vem atingindo essa marca desde 2011 como o setor que mais paga tributos, né? Para além disso, devo considerar que o setor financeiro, apesar de ser o maior pagador de tributos, ele tem uma participação no PIB que não corresponde a esse montante que ele paga, né? A maior parte dos setores tem uma proporção de impostos. Eu pediria só para a gente trazer o slide que fica no penúltimo slide. O meu penúltimo slide. Passamos. Esse, volta. Isso. Exatamente esse. A gente mostra ali o setor financeiro com as bolinhas vermelhas, os demais setores com as bolinhas azuis. A participação dos setores, né, são esses tracejados laranja. E, como se pode ver, o setor financeiro é o que mais se distancia do tracejado laranja, que corresponde à participação daquele setor na economia. E o pontinho corresponde à arrecadação do setor, né, para a composição da arrecadação. Então, o setor financeiro bastante distanciado dos pontinhos amarelos, né, mostrando tanto que o setor financeiro destoa do padrão e vem sofrendo com uma tributação majorada em relação aos demais setores. Essa MP, senador, de novo, coloca o setor financeiro nessa posição de sustentar uma taxação maior, uma tributação maior. E isso, para a gente, é muito preocupante. A gente tem aqui os pontos que serão levantados pela FEBRABAN, pela ZETA, pela Ambima e pelos demais participantes que aqui também estarão. Como pontos grandes de preocupação, a gente continua trazendo a preocupação da gente considerar também alguns ajustes no outro lado da balança, nos gastos, e para a gente ter aqui uma melhor tratamento do nosso orçamento fiscal. Esse era o principal ponto que cabia à CMF, e eu peço e agradeço mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado. Conceda a palavra ao Diego Pérez, que é presidente da Associação Brasileira de Fintechs. Boa tarde, senador. Boa tarde. Agradeço presidir a mesa, senador Renan, deputado Zaratini. Sou Diego Pérez, presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. Nós somos um grupo bem coeso, com perto de 800 fintechs, são muitas empresas de todos os segmentos, né, de serviços financeiros digitais. Temos investimento, pagamento, crédito, câmbio, blockchain, criptomoedas. São mais de 10 verticais que já foram mapeadas dentro do nosso setor. Tá? O mercado de fintechs ele passou por uma transformação nos últimos 12, 13 anos, onde a gente conseguiu desenvolver o setor financeiro em conjunto, né, com os incumbentes, atrair novos participantes para o mercado, pessoas que não tinham nenhum acesso a serviços financeiros. E com a coexistência das fintechs, a gente trouxe, de acordo com o relatório do Banco Central, mais de 60 milhões de pessoas, né, que não operavam serviços financeiros de qualquer maneira. Então, a existência das fintechs cumpriu o seu papel muito bem nesse tempo. A gente trouxe uma diversidade, a gente trouxe cidadania financeira e a gente contribuiu também para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Mas é importante também fazer uma distinção entre instituições financeiras bancárias e não bancárias, né? As fintechs são empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros dentro do perímetro regulatório, Banco Central, CVM, SUSEP, mas que não fazem captação de depósito à vista. O que isso quer dizer? Que elas não fazem intermediação financeira, não captam recurso em nome próprio para distribuir no mercado em formato de crédito. Muitas das vezes elas fazem operação de pagamentos, intermediação de pagamentos,
e, na sua maioria das vezes, desintermediação financeira. Porque a gente tem algumas instituições de pagamento, por exemplo, que elas oferecem serviços que não incluem um produto financeiro per se, mas que o usuário ele entende aquilo como parte da jornada do serviço financeiro. Por exemplo, quando você vai num posto de gasolina combustível abastecer o seu veículo, existem aplicativos onde você acumula pontos, gera milha, cashback, etc., sem necessariamente precisar encostar um cartão de crédito em alguma maquininha. Isso é uma forma de desintermediação financeira, né? Então, a gente trouxe uma nova dinâmica para o mercado financeiro e tudo isso tem grande valor para que a gente consiga cada vez mais se destacar mundo afora como um país que conseguiu alcançar números impressionantes no desenvolvimento tecnológico desse setor, tá? No nosso caso, a gente também preza muito pela competição e concorrência justa, no nível que seja um campo de batalha equilibrado entre os participantes, um campo de jogo, talvez, né? Batalha é um termo talvez um pouco pesado, né? Onde os participantes eles tenham assim elementos suficientes para competir de maneira justa, sem interferência em questões que podem interferir, talvez, na rentabilidade de uma, no alcance de outra, e especialmente nesses ajustes tributários, fiscais e regulatórios. Então, as autoridades do mercado financeiro vêm fazendo um excelente trabalho para promover essa competição e essa concorrência, e a gente conseguiu apurar, depois da promulgação da Lei de Pagamentos, que criou o sistema de pagamentos brasileiro. Antes existiam só 2 entidades que ofertavam pagamentos eletrônicos no Brasil, hoje já existem mais de 200, né? Isso em pouco mais de 10 anos. Essa promoção de concorrência, essa promoção de competição faz com que os spreads bancários, os juros, sejam reduzidos e que os serviços financeiros passem a ser espalhados no mercado. Nesse sentido, a gente busca, né, que a CSLL prevista no texto da MP seja ajustada, no caso até eventualmente retirada, uma vez que está se eliminando a alíquota de 9%, né, onde se enquadram hoje as fintechs, e algumas que operam a 15% estão sendo elevadas a 20%. Isso vai trazer um impacto gigantesco para o nosso setor, uma vez que boa parte das fintechs, eu diria a maioria, são monoprodutos. Elas têm um único serviço disponível para o cliente, a sua rentabilidade ela já é reduzida e a partir do momento que você acrescenta uma tributação de 6 pontos percentuais, você pode eliminar todo um mercado e acabar com todo o resultado positivo que a concorrência possibilitou nos últimos anos. A gente também representa, de maneira secundária, o setor de ativos digitais, empresas que operam nesse segmento, e também está sendo duramente penalizado com a eliminação de algumas isenções, especialmente para o pequeno investidor, que aloca parte do seu capital em ativos digitais. Hoje tem uma isenção de R$35 mil de limite de transação mês, que está sendo eliminada, mas há uma manutenção da isenção de R$20 mil para negociações de ações em ambientes organizados como Bolsa de Valores. Então, a gente só pede uma equiparação, uma equivalência, né? A partir do momento que você elimina a isenção de um lado, e você favorece outras classes de ativos, e o investidor ele passa a ter menos liberdade para escolher aonde alocar o seu recurso, tomando decisão com base em tributação. Talvez esse não seja o caso. Então, como o tempo é muito curto, eu vou deixar para o meu colega de outra associação de cripto elaborar um pouco mais nesse sentido, mas eu agradeço a oportunidade e estamos sempre disponíveis para debater esse assunto que é muito caro para o nosso setor. Muito obrigado. Ceder a palavra ao Rubens Sardenberg, que é diretor executivo de Economia, Regulação Prudencial e Riscos da FEBRABAN. Alô? Está funcionando? Bem, obrigado. Queria agradecer ao senador Renan Calheiros, ao deputado Ricardo Zaratini. Estudamos juntos na Faculdade de Economia há um bom tempo atrás, e prazer em revê-lo aqui. Queria agradecer o convite de estar aqui. Queria dizer que, em função do tempo, eu vou me ater aqui, senador, a 3 pontos
que eu acho mais relevantes do ponto de vista do setor bancário. Os colegas aqui dos outros setores, eu acho que vão abordar aí as suas áreas. E eu queria trazer aqui a reflexão em relação a 3 pontos que me parecem mais diretos. O primeiro deles é a questão da unificação da taxa, da alíquota em 17,5%, em trocar a alíquota regressiva, a tabela regressiva de tributação, para uma alíquota única de 17,5%. A gente sabe que a origem dessa tabela regressiva tem a ver com o nível de taxa de juros no Brasil. As taxas de juros, né, muito elevadas no Brasil e, de alguma maneira, esta tabela regressiva foi uma tentativa de privilegiar as operações de prazo mais longo, vamos dizer assim, né? Se a gente parte de 15% de taxa de juros básica, né, a gente sabe que, do ponto de vista econômico, as operações de prazo mais longo têm que ter uma taxa mais alta para premiar o risco, né? O risco de liquidez, o maior risco dessas operações. Então, você acabou se construindo uma tabela regressiva de uma maneira que você estimule mais a essas operações de prazo mais longo e que você, com isso, não tenha uma taxa, ao final, mais alta, né? Mas isso, na origem, nós estamos falando, portanto, de uma taxa básica muito alta. Eu acho até que isso, quando a gente olha os números, isso, de alguma maneira, a gente teve foi positivo isso do ponto de vista dessa alocação. Eu acho que a gente conseguiu mais aplicações de longo prazo. Ou seja, esta ideia, você atingiu este objetivo, né? Ainda que esse seja um tema muito discutido entre os economistas e não deixa de ser vamos dizer, uma certa distorção. E, neste sentido, eu acho que a ideia de você unificar as alíquotas me parece que deveria ser mesmo o objetivo final, porque, afinal de contas, você tem uma tabela regressiva, teve esse lado positivo, mas tem também o fato de que, no final das contas, vamos dizer, indiretamente, quem acaba pagando é o Tesouro Nacional, que ele apaga um alongamento de prazo, né, o Tesouro, porque aí você pega operações de prazos diferentes com taxas muito parecidas e o que acaba diferenciando é a alíquota de imposto de renda. Isso, de alguma maneira, isso não deixa de ser também, aqui nesse caso, uma distorção. E eu acho que, nesse sentido, me parece que, ao longo, né, a gente olhar os outros países, parece que o razoável mesmo é que a gente tenha uma alíquota única, mas ainda tendo que pesar o fato de que isso pode ter algum impacto negativo do ponto de vista de alongamento de prazo. Mas, nesse sentido, eu, pessoalmente, aqui falo muito em nome pessoal como economista, eu acho correto isso, eu acho que a gente deveria ter, de fato, uma alíquota única, eu acho que ela é melhor do ponto de vista de dar uma transparência maior para a curva da taxa de juros, ela é mais simples, é mais transparente, então me parece um ponto aqui positivo. O cuidado que eu acho que a gente tem que tomar aqui, mais uma vez, é com relação à carga tributária, à calibragem disso, para que a gente não tenha um impacto negativo do ponto de vista. Eu sei que o governo tem problemas de arrecadação, mas acho que, por outro lado, também seria complicado se tivesse um aumento aqui de taxa. É os 5 minutos? Não, falta um, mas pode ir. Tá bom. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria... Vou tentar ser breve aqui, senador. Assim, o segundo ponto que eu queria mencionar é com relação à tributação sobre os instrumentos hoje isentos, que são os instrumentos tem os instrumentos de mercado de capitais, que eu tenho certeza que a Soraya vai abordar, mas estou falando aqui, por exemplo, da LCI, da LCA, da LIG, que são instrumentos hoje isentos. A origem disso é a mesma origem de uma taxa de juros alta. O Brasil, de alguma maneira, encontrou uma alternativa, né, no ponto de vista do crédito, no chamado crédito direcionado, para contornar este fato de que a gente tem taxas de juros muito altas, né? Eu estava olhando hoje de manhã, o Banco Central divulgou a nota de crédito. O Brasil tem 6,7 trilhões de reais em crédito, é 55% do PIB. Destes 6,7 trilhões, 2,8 trilhões são o chamado crédito direcionado, ou seja, 42% do crédito no Brasil é direcionado, não é o crédito no segmento livre. Aliás, muitas vezes as pessoas falam assim, puxa, mas o Brasil, com taxas de juros tão altas, o Brasil cresce
Eu acho que o Brasil cresce em parte pelo fiscal, mas em parte também porque tem taxas de juros que são muito menores do que essa que as pessoas imaginam, ou seja, tem um número muito grande de operações que têm taxas de juros muito mais baixas. A taxa média das operações do crédito direcionado no Brasil é 11,8%. Portanto, ela é abaixo da taxa Selic, é abaixo da taxa básica de juros da economia. Nós temos para pessoas físicas 11,2% e nós temos 13,6% para pessoas jurídicas, essa é a taxa. Portanto, é abaixo da taxa mínima de juros que os investidores recebem. Essa coisa. E o que acontece? Mas como é que se faz isso? Não tem milagre aqui. Você tem, portanto, tem isenção e, por outro lado, o que nós temos? Temos um funding direcionado no Brasil e temos um funding que é isento de impostos. Então, um pedaço disso é composto, nós estamos falando da cadeia de poupança, que tem uma remuneração mais baixa, nós estamos falando, eventualmente, né, dos outros, do funding que o BNDES tem acesso, e nós estamos falando, por exemplo, aqui no caso LCI e LCAs, que são instrumentos isentos e que, portanto, são de custos mais baixos. Então, ou seja, isto faz, quando a gente está falando de aumentar a tributação, nós estamos, portanto, aumentando este custo e, portanto, nós estamos impactando estas operações, o equilíbrio das operações. No caso específico do crédito, eu chamo a atenção até, e aqui o meu ponto principal desta medida é muito mais com relação ao timing dela do que com relação à discussão em termos de mérito, mas eu digo o seguinte, os senhores vejam, a gente sabe pela imprensa que o Banco Central e o governo estão pensando em mecanismos adicionais de estímulo ao imobiliário, ao crédito imobiliário. O crédito imobiliário hoje, de fato, tem um problema, porque o funding, que é basicamente a poupança, vem caindo. A poupança vem perdendo o seu volume de recursos. A poupança no Brasil, que chegou a ter 10,5% do PIB, hoje ela é 6,2% do PIB, o funding hoje da poupança. E o que acontece? Ele é muito complementado hoje, o funding da poupança, pelas LCIs. Nós temos hoje 490 bilhões de LCIs que são emitidas, tem ainda mais os CRIs, mas aqui eu estou falando só de LCIs, que são emitidas justamente para ajudar no financiamento do crédito imobiliário. E nós estamos aqui, e aqui eu não vou entrar na questão fiscal aqui, mas enfim, mas eu só estou dizendo que aqui nós estamos falando que nós estamos aumentando o custo de um instrumento justamente no momento em que o governo está preocupado em aumentar funding para o crédito imobiliário. Esta é uma consequência desta, digamos, desta opção que tem aqui. Neste sentido é que eu acho que aqui, vamos dizer, não sei se o timing desta medida seria correta por conta disso. E uma outra questão adicional é a seguinte, eu também acho, e nós aqui no setor, de fato é uma situação muito confusa no Brasil, você imaginar que temos instrumentos, por exemplo, nós temos o instrumento do CDB, que é o principal instrumento bancário, ele é totalmente, tem tributação total. Me parece que, de fato, você tem uma situação em que instrumento isento, instrumento não isento, ou parcialmente isento, não me parece que seja a melhor construção. Me parece que a melhor construção mesmo seria, quem sabe, a gente conseguir ter uma taxa que fosse baixa e que fosse igual para todos os segmentos, e aí o governo, através da sua política econômica, poderia elencar algumas prioridades, mas faria isso de uma maneira bem transparente, com orçamento fiscal, dando uma espécie de uma equalização, uma equiparação. Então, assim, eu acho que esse seria o mecanismo correto. Agora, para fazer isso, quem sabe seja o timing disso, o ideal seria um timing onde pelo menos a gente tivesse taxas de juros mais baixas e quem sabe a gente tivesse condições de pensar nisso como um todo, vamos dizer assim. Então, aqui, eu acho, essa é a minha principal observação em relação a essa questão e a esse ponto. E, por fim, eu queria falar sobre a questão do JCP, a elevação da alíquota do JCP. O setor bancário é o setor que mais paga impostos. A alíquota nominal do setor bancário é 45%, tá certo? No setor bancário. E nós sempre defendemos, eu digo aqui, estou falando especificamente do setor bancário, nós achamos isso uma distorção, não vemos razão para que você tenha um setor que tenha mais tributação do que os outros. Eu sei, a gente sabe que isso tem uma ideia de que por trás disso, de que o setor bancário é o mais rentável,
e o que o setor bancário, portanto, paga uma alíquota maior. Os números não indicam isso. Eu tenho dados, por exemplo, do valor 1.000, indicam que se a gente pegar por setor, o setor bancário, se a gente considerar retorno sobre patrimônio, né, o ROI no inglês, ele é o 15º, na verdade. São dados públicos, é uma série que o valor pega por todos os setores. O setor bancário, ele não é o mais rentável. Quando eu comparo com outros países, também o setor bancário brasileiro não é também o mais rentável. Mas ainda que fosse o mais rentável, a gente sabe que a renda, o setor é uma média. Então, a gente tem bancos mais rentáveis, bancos menos rentáveis, assim como a gente tem médicos que ganham mais, médicos que ganham menos, advogados que ganham mais, advogados que ganham menos, e como se a gente fosse estabelecer uma alíquota maior para os médicos, por exemplo, para os advogados. Isso, enfim, não nos parece que faça sentido neste caso. Eu estou dizendo isso porque um dos mitigadores dessa taxa alta é o JCP. O JCP, ele é a questão de você poder usar o juros sobre capital, é uma maneira de você compensar essa tributação na medida em que, de algum modo, você está permitindo que eu deduza, né, um pedaço disso e equipare com setores que usam muito recursos de terceiros. O setor bancário não pode fazer isso. O setor bancário é regulado pelo Banco Central. O setor bancário tem que ter um mínimo de capital de 10,5% sobre os seus ativos ponderados pelo risco. No caso dos bancos maiores, 11,5%. O setor bancário, portanto, ele não pode dizer, bom, eu vou fazer um ajuste aqui diferente, porque o JCP perde a sua atratividade, eu posso, eventualmente, agora trabalhar mais alavancado, trabalhar com recursos de terceiros. O setor bancário não pode fazer isso. Porque o setor bancário, ele tem que manter o seu nível de capital por conta das suas exigências e porque o fato de que é um setor que tem essa regulação muito forte. E aí, lembrando que a Cris mencionou, nós estamos falando que quando a gente olha o spread bancário no Brasil, o spread bancário, ele, né, pela decomposição do Banco Central, a gente sabe que 20% do spread bancário são tributos. Aliás, é a mesma proporção do lucro, né? Se eu pegar R$100 de spread bancário, portanto, a diferença entre o que os bancos captam e o que os bancos aplicam, se eu pegar cada R$100, R$20 é a margem de lucro dos bancos. 80 são custos. Tem aqui compulsório, tem tributação aqui no meio. Então, na verdade, o que está acontecendo, né? O que vai acontecer aqui também é que, a partir desta medida, nós estamos falando, portanto, de um encarecimento do custo do crédito, né? Portanto, estou falando, na medida em que o JCP sobe, a parte da tributação sobe e, portanto, no final, nós temos uma elevação do custo do crédito. Eu sei que eu já peço desculpas, eu já estourei aqui o meu tempo, mas esses eram os 3 pontos que eu gostaria de trazer, senador, que são pontos mais específicos e que eu mencionei, assim, de fato, eu reconheço a necessidade do governo com relação à questão fiscal, mas eu estou chamando a atenção para as consequências disso, né? Quais seriam os impactos disso do ponto de vista do funcionamento da economia, mais especificamente do mercado bancário e de crédito. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Concedo a palavra ao senhor Natanael Castro, representante da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização. Ok. Bom, boa tarde, a palavra, senhor Natanael. presidente, senador Renan Calheiros, senhor deputado Zaratini, relator, demais parlamentares. Bom, vou falar rapidamente aqui, né? O tempo reduziu bastante, mas vamos lá, né? Ok. Bom, aponto para ali? Isso. O setor de capitalização, ele é formado hoje por 17 empresas no país, né? São diversos grupos econômicos, diversos portes, né? E é um setor que vem fazendo um investimento bastante grande no sentido de tornar a capitalização mais reconhecida, com um aspecto social cada vez mais reconhecido pela sociedade brasileira, né? Dentro desse contexto, o segmento de capitalização, ele tem 6 modalidades, são 6 modalidades. Não é uma modalidade como aquela que todo mundo está acostumado a ver, que é a modalidade comercializada em bancos. Mas eu tenho também outras modalidades, como, por exemplo, a modalidade instrumento de garantia, que é uma modalidade que permite, por exemplo, você ter, a partir de um título de capitalização, estar garantindo uma operação de crédito qualquer, ou uma locação de imóvel, por exemplo. É muito utilizado no setor imobiliário hoje e cada vez mais sendo disseminado, né? Temos também, por exemplo, uma outra modalidade
modalidade, que é a modalidade filantropia premiável. Nessa modalidade, o consumidor, né, aquele que compra o título de capitalização, ele está cedendo a reserva dele, ou seja, a parte relevante do título de capitalização para doação a instituições filantrópicas e, em contrapartida, ele participa de sorteios. A capitalização, é bom frisar aqui, que ela tem sempre um elemento sorteio dentro da sua componente, né? E a modalidade tradicional, que como eu falei, que são comercializados pelos bancos, né? Você tem ali um instrumento de quase que disciplina financeira, porque é um primeiro estágio, um primeiro passo da jornada financeira do indivíduo, onde você está ali acumulando quantias de baixo valor, tipo 50, 60, 70 reais, e participando de prêmios, né? Então, essas 3 modalidades que eu destaquei aqui são modalidades que têm objetivos muito próprios, totalmente diferentes das demais, né? Então, o tradicional, como eu já falei, para encurtar o meu tempo aqui, é no sentido de acumular recursos, né, com a questão do sorteio. A modalidade também de garantia é um sentido amplo, ela pode garantir contratos de qualquer natureza, onde, nesse particular, a componente sorteio tem um peso menos relevante, obviamente, que o objetivo aí, no caso, é garantir um contrato. E a modalidade filantropia premiável, que tem um balanceamento aí entre a questão da doação e a questão do sorteio, ou seja, é uma modalidade que prevê a distribuição de muitos prêmios em quantidade também bastante relevante. Dentro desse contexto, particularmente da modalidade filantropia premiável, eu destaco aqui o papel social dessa modalidade, né? Onde nós temos aí cerca de 60 entidades filantrópicas no país, que são abarcadas por esses recursos, né? Para ter uma ideia, senador, no ano passado nós distribuímos algo em torno de 2 bilhões de reais para entidades filantrópicas, ou seja, é um valor extremamente relevante, né? Obviamente que aí você tem portes diferentes de entidades, né? Algumas empresas conseguem captar mais recursos, outras não, mas é uma contribuição efetiva para o setor. E eu queria destacar aqui, acho que talvez seja o ponto central da minha fala, uma questão relevante. Essas 3 modalidades que eu citei aqui, sem prejuízo das demais, elas foram modalidades que nos últimos 3 anos foram, de certa forma, privilegiadas, né, incentivadas pelo próprio Congresso ao aprovar legislações que incentivam essas modalidades de capitalização. Eu vou citar aqui, primeiro, a tradicional, que com a Lei 14.652, que inclusive estamos num processo de implementação, que é a Resolução 12 do Conselho Monetário Nacional e do CNSP, que na verdade prevê que a reserva de capitalização venha a ser utilizada como garantia de uma operação de crédito, proporcionando maior competição, inclusive redução do custo do crédito para o consumidor. O instrumento de garantia teve a Lei 14.770, que alterou a lei das licitações, permitindo a inserção da capitalização como instrumento de garantia em processo de licitação, ou seja, permitindo aí o maior uso da capitalização, disseminando também o seu uso. E, por fim, a Lei 14.332, que facultou aí, determinou, né, que a entidade filantrópica pode captar recursos através da modalidade filantropia premiável. Então, o que a gente percebe com a medida provisória 1303? É um sinal contrário. Se eu tenho 3 legislações recentemente aprovadas pelo Congresso, inclusive com apoio do governo, no sentido de incentivar a capitalização, isso levou o setor a investir cada vez mais. Por outro lado, a gente tem aqui um contraponto, que é o aumento da CSLL, né? Então, a gente entende que isso, de fato, é um contrassenso, tendo em vista esse contexto todo que eu comentei, e o nosso pleito, na verdade, é a aprovação da emenda 610 do deputado Domingos Neto, que aqui pessoalmente eu agradeço, né, no sentido de retornar a alíquota da contribuição social do lucro líquido para 15%, que, na verdade, que é a alíquota do setor segurador. E a capitalização, ela é fiscalizada, ela é uma atividade de negócio dentro do segmento segurador. E estamos sendo comparados aos bancos. Então, acho que isso é um contrassenso. Tentei manter o meu tempo, senador, mas agradeço aí a oportunidade de estar aqui defendendo o nosso mercado. Obrigado. Concedo a palavra ao Eduardo Alcebiades Lopes, diretor-presidente da Zeta. Com a palavra. Por favor. Boa tarde.
Presidente, senador Renan Calheiros, relator, deputado Carlos Zaratini, muito obrigado pelo convite para estar aqui nesse debate tão importante. Vou pedir licença para usar a minha apresentação e vou tentar me ater ao tempo aqui que nos foi dado, porque nós estamos trazendo na apresentação bastante dados que a gente acha que podem enriquecer bastante esse debate. Bom, eu sou diretor-presidente da Zeta. A Zeta é uma associação sem fins lucrativos que representa fintechs, em sua maioria instituições de pagamento e instituições financeiras digitais. E, enfim, eu queria começar a minha fala aqui falando um pouco sobre alguns aspectos que foram trazidos para justificar o aumento da CSLL no artigo 62 para as fintechs, né, que seria uma distorção onde as alíquotas nominais das fintechs são mais baixas que a de instituições bancárias e, por conta disso, a gente precisa vamos subir o das fintechs para igualar. Quando a gente olha para a alíquota efetiva paga pelas fintechs, a gente nota que elas já pagam muito mais imposto sobre a sua renda do que as instituições bancárias tradicionais. Então, aqui, na verdade, se aumentar a CSLL para as fintechs, a gente vai estar agravando essa distorção que se verifica na prática. Aqui são dados a partir de balanços públicos que estão disponíveis no site do Banco Central, onde a gente compara, né, a alíquota efetiva que foi paga nos 2 últimos anos pelas instituições bancárias tradicionais com as fintechs. E a gente nota que as fintechs já pagam 3 vezes mais do ponto de vista de alíquota efetiva, né, não alíquota nominal. E acho que quando a gente discute, por exemplo, reforma do imposto de renda para pessoa física, a gente está mirando na alíquota efetiva, que é aquilo que efetivamente é pago e não a alíquota nominal em si. Outro aspecto muito importante que eu trago aqui para a gente discutir, eu estou tentando passar aqui, não está indo. Esse aqui. Você consegue passar para mim, por favor? Sobre eventual vantagem competitiva que as fintechs podem ter, o que também não é verdade, porque quando a gente compara, por exemplo, custo de captação, né, para intermediação financeira, para intermediação de pagamentos, as fintechs elas já incorrem com um custo de funding ou de captação mais elevado que os bancos tradicionais, o que é normal, né? As fintechs elas são mais recentes, elas nasceram nos últimos 10, 15 anos e, portanto, elas também têm riscos maiores e, por conta disso, o custo de captação é também mais elevado, né? Se a gente eleva a tributação sobre as fintechs, a gente também agrava esse tipo de diferenciação. E por que tudo isso é importante, senador? Porque as fintechs são as que servem a população de baixa renda com serviços financeiros. Como meu colega Diego já falou, a inclusão financeira realizada pelas fintechs nos últimos 10, 15 anos é brutal. E quando a gente olha nesse gráfico aqui, a gente vê uma forte correlação entre o aumento de número de fintechs e o aumento de oferta de crédito para populações de baixa renda. A linha cinza é a população de até 1 salário mínimo e a linha preta é a de população até 3 salários mínimos. Ou seja, as fintechs é que estão atendendo e incluindo essa população, que ficou anos marginalizada do sistema financeiro. Bom, tanto isso é verdade que em uma pesquisa realizada pela Mastercard, perguntando para os clientes, né, de fintechs, 58% deles no Brasil disseram que eles tiveram acesso, né, por conta das fintechs, pela primeira vez a produtos e serviços que antes estavam indisponíveis para eles. Isso nos coloca não só como uma referência, né, como a gente vê aí na América Latina, mas também no mundo, né? Não é à toa que o Brasil se transformou num case global de inclusão financeira e de acesso a crédito à população de baixa renda por meio das fintechs, por meio da competição que é trazida. Bom, e aqui eu peço até desculpas aos senhores por ter trazido esse slide, que ele está em inglês, mas ele acabou de ser retirado de um relatório do FMI, que o FMI soltou sobre o Brasil, onde ele traz evidências de que o efeito cumulativo da competição trazida pelas fintechs sobre os bancos tradicionais levou, nos últimos anos, a uma queda da taxa de juros em 3 pontos percentuais. Isso é muito significativo. Quando a gente isola todos os demais fatores, taxa Selic, que podem impactar na taxa de juros, houve uma queda nos últimos 4 anos de 3 pontos percentuais por conta dessa competição. Isso não somos nós, a Zeta, é o FMI que falou em seu último relatório sobre o Brasil. Bom, a gente discute muito o impacto, né, de políticas públicas, eficiência de políticas públicas. Então, não só esses dados do FMI nos indicam como a competição é importante, né, para a redução de taxas no setor financeiro, como a literatura econômica dos últimos 5, 6 anos é robusta, né, em listar os impactos positivos, né, que as fintechs geram. Então, elas geram inclusão financeira, maior acesso a crédito para pequenas empresas, alto impacto de acesso em lugares que
não tem agências bancárias. Lembrando que mais de 1/3 dos municípios do Brasil não tem agência bancária. Enfim, eu poderia ler a lista toda aqui, mas a gente não tem tempo. Eu deixo o material à disposição dos senhores, porque realmente isso é a academia, é a ciência comprovando o impacto positivo das fintechs para a sociedade brasileira como um todo, e por isso essa política é perseguida em todo o mundo. Está tudo resolvido? Obviamente não, né? Como o meu colega Rubens bem colocou, o spread bancário no Brasil é muito elevado. Isso se deve a uma série de fatores, desde custo de recuperação do crédito, custos administrativos, trabalhistas, tributação, entre outros. Mas um dos componentes do custo do spread no Brasil é a alta concentração ainda no setor. E o papel das fintechs é central para a gente reduzir essa concentração bancária, fomentando a competição. Por isso que ir na contramão disso, aumentando a tributação, a gente acha que pode prejudicar esse movimento que é tão importante para a gente chegar num cenário de maior competição. E, por fim, esse é o último gráfico que eu trago aqui, a gente mostra como o mercado de crédito ainda está muito concentrado, né? Nos últimos anos, a parte em vermelho é dos bancos pequenos, médios e fintechs, e a parte preta são dos grandes bancos. Ele ainda está muito concentrado, mas a gente está vendo uma desconcentração acontecendo que é benéfica para todos. E a gente não pode andar para trás, a gente não pode retroceder nesse movimento. Por isso que, para concluir, o que eu queria dizer é que, sim, o Brasil realmente precisa corrigir injustiças tributárias, a gente precisa priorizar quem mais necessita, a gente precisa aumentar a concorrência no sistema financeiro e a gente precisa, sim, reduzir de forma estrutural as taxas de juros. Mas, ao nosso ver, da nossa perspectiva, aumentar a CSLL, como proposto no artigo 62, para as fintechs, vai na direção oposta a tudo isso. Portanto, presidente, a nossa opinião é de que isso não deve ser feito, não por esse caminho. A gente ecoa as palavras da CNF de que a gente poderia buscar ajustes de outra forma, mas se o parlamento entender que é necessário aumentar carga tributária, no caso da CSLL, a nossa sugestão é que seja feito um aumento linear e baixíssimo de 0,1% para todos os segmentos, que passariam a pagar 0,1% a mais, ao invés de colocar esse ônus todo sobre as fintechs, que, como a gente viu, tem trazido um impacto tão positivo para a sociedade brasileira nos últimos anos. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Concedo a palavra ao Fernando Vieira, que é presidente executivo do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Com a palavra, Fernando. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, deputado Carlos Zaratini, e a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu vou passar rapidamente aqui, eu vou tentar seguir por aqui. Se eu não conseguir, você me ajuda. Obrigado. Isso. Acho que vamos aqui. O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável foi formado em 2023 e contém hoje as 16 operadoras de apostas legalizadas pelo governo federal aqui no Brasil, mais aí empresas associadas. Esse grupo de empresas possui hoje, são empresas globais e também tem as maiores empresas globais do mundo e também empresas locais, e essas empresas têm mais de 200 licenças de operação de bets ao redor do mundo, algumas delas com ações nas bolsas de valores dos Estados Unidos, Europa, tá? E representa cerca de mais da metade do mercado brasileiro regulado de bets. E a nossa intenção aqui é trazer uma informação qualificada do setor, porque o nosso sentimento é que existe uma grande desinformação ainda nesse mercado, e eu gostaria de ter a oportunidade, eu agradeço a oportunidade de estar tentando aqui esclarecer. Você passaria para mim, por gentileza? Perfeito. Senador, essa é a realidade do mercado de apostas no Brasil hoje, né? Nós fizemos um estudo no Instituto Locomotiva e com a consultoria LCA, e foi identificado ali que hoje o mercado ilegal de bets no Brasil, ele é maior, quase que maior do que o mercado legal, né? Chega aí até a 51% do mercado ilegal, movimentando, né, um faturamento bruto ali de 40 bilhões de reais. E esse é um grande desafio, né? É um mercado no qual mais da metade está trabalhando à margem da regulamentação, portanto, não gerando arrecadação e não protegendo o apostador.
Obrigado. Só para ter uma noção, esses números, né, essa quantidade no mercado informal, ele gera uma perda anual estimada da casa de 10,8 bilhões de reais por ano, né? E essa perda, como nós olhamos, né, como que olhamos esse tema sob a perspectiva de como efetivamente buscar a arrecadação, seria muito mais importante, muito mais eficiente você buscar uma arrecadação através do combate ao mercado ilegal. O estudo demonstra que a cada 5 pontos percentuais ali de redução do mercado ilegal, é possível se aumentar a arrecadação anual na casa de 1 bilhão de reais. Agora, a questão é, ao aumentar a tarifa, a gente imagina no setor um efeito contrário, até pela importância, pelo tamanho e pela facilidade do consumidor de ter acesso ao mercado ilegal. E só para dar um contexto, né, da dimensão disso, nós estamos falando em recursos que seriam hoje no Brasil capazes de pagar aí os salários de 184 mil professores durante um ano, de 94 mil policiais, aí quase metade do orçamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e aí 40 mil unidades da Nossa Casa Minha Vida, que é um recurso, né, que está hoje totalmente perdido e que é muito importante, certamente faz muita falta para o Brasil. Por favor. Um ponto importantíssimo, senador, que eu peço licença para apresentar, que também é desmistificar um pouquinho que existe uma impressão hoje, que se fala muito, que o imposto sobre as bets é somente 12%. Isso não é correto, né? O 12% é o valor da contribuição para a destinação específica, que está ali demonstrado ali na barra inferior ali do gráfico. Hoje, a tributação completa ali das bets, ela chega na casa de 21,9%, 22%. Com essa MP e com a reforma tributária, isso estaria aí dobrando praticamente a carga tributária do setor, sem contar ainda com o imposto seletivo, que ainda será definida a alíquota. Por favor. E aí, senador e doutor Barreirinhas, não vou aqui na frente do senhor somar imposto sobre a renda com imposto sobre consumo de maneira nenhuma, mas a ideia é só ter uma visualização, né, para que dê uma ideia melhor. Após, né, os outros impostos entrando, CSL, imposto de renda, e também ali o imposto seletivo, nós estamos vendo que a carga tributária do setor realmente vai chegar a um valor alarmante e, por gentileza, querida, e ainda, senador, se discute, né, no âmbito do PL sobre o imposto de renda, ainda há talvez uma implementação, existe muita pressão para a implementação de um ACID em cima do valor ainda que o apostador coloca em cima das bets, que isso é a destruição do mercado. Por favor, passaria para a próxima. E aí, é só para nós entendermos, né, qual é a situação hoje. Existem 4 frentes de aumento, né, para o setor hoje. É a MP agora que estamos falando. Com a reforma tributária, nós vamos ter 2 impactos ali, do CBS e CBS, mais o imposto seletivo, e ainda a potencial ameaça dessa CID. A nossa visão do setor é que com essa escalada, nós vamos estar aí destruindo, estrangulando o mercado regulado do Brasil. Nós vamos estar perdendo a arrecadação, nós vamos quebrar metade dos operadores regulados, nós vamos deixar aí refortalecer as externalidades do jogo. O apostador fica desprotegido. Eu só tenho mais 2, senador, vou passar rapidamente. Aqui é só uma comparação, senador e deputado, em relação a como que o Brasil está ao resto do mundo na questão do balanceamento entre tributação e mercado informal, e formalização do mercado. Ali dentro do círculo, a gente observa os principais países do mundo que conseguiram ali um equilíbrio entre uma taxa de tributária, uma carga tributária, que você vê ali no eixo de baixo, e uma alta taxa ali no eixo vertical de formalização do mercado. Nós olhamos o Brasil hoje, ele está ali embaixo, na bolinha verde, né? Com o MP, ele passa já para um sinal amarelo. E ali, com a reforma tributária, ele vai, né, cada vez mais ainda se afastando dos países que hoje obtiveram sucesso, no equilíbrio dessa equação. E esse é um chart, um slide que eu gostaria de chamar muito a atenção.
Existe, senador, um imaginário de que o setor das bets é capaz de resolver hoje todos os problemas de arrecadação do Brasil, né? Isso não é correto, não é verdade. Eu quero trazer aqui os números para mostrar para vocês que, colocando, né, os dados das principais empresas aqui, 50 maiores empresas do Brasil, né, e colocando, nós observamos que a soma dos valores aí das 5 maiores empresas do Brasil é quase 50 vezes, né? É quase 50 vezes maior do que a receita do mercado inteiro de bets regularizados, né? Nós observamos ali na barrinha verde o mercado legalizado, né, com 38 bilhões. Então, assim, fica muito claro que o setor de bets ele não tem condição de arcar com essa carga tributária desse tamanho sob a pena do seu desmoronamento completo e as consequências, que é o que eu quero trazer no último slide, como isso. E né, deixar aqui o meu recado, né, o recado do nosso setor, que sobretaxar o mercado regularizado, legalizado, não vai resolver o problema fiscal do Brasil. Fica claro para nós o que vai acontecer. O mercado recém-regulado, regulado há apenas 7 meses atrás, onde, né, houve um pagamento de uma outorga, houve uma pactuação das condições para esse mercado começar a funcionar. Apenas 7 meses depois, né, um incremento de carga tributária dessa magnitude, somada aos elementos que teremos aí pela frente, o mercado vai desabar e o mercado ilegal vai agradecer. E o problema, senador, é que a questão do mercado ilegal é que as pessoas continuarão jogando. A facilidade de jogar no mercado ilegal é muito grande e vão sofrer ainda mais as externalidades do jogo, porque dentro da regulamentação existe uma série de mecanismos de proteção para o apostador, existe uma série de regras que a regulamentação colocou de maneira muito bem feita. E, por último, né, a ideia é dizer, né, trazer aqui o nosso apelo de que a solução para não só o setor, mas para também o aumento ali da regulamentação, da arrecadação, perdão, é combater ali a ilegalidade para que o mercado possa estar, né, se consolidando e, com isso, trazendo arrecadação maior, trazendo proteção maior para o apostador também, que é um ponto fundamental dessa equação. Eu gostaria de agradecer, senador, e fico à disposição. Obrigado, Fernando. Concedo a palavra ao senhor Cauê Gonçalves Mancanares, representante da Associação Brasileira de Investidores em ETF. Muito obrigado, presidente, senador Renan Calheiros, relator, deputado Zaratini. É um prazer estar aqui representando a Associação Brasileira de Investidores em ETFs. Hoje já são mais de 650 mil pessoas físicas que investem em ETFs. Então, mais de 10% da Bolsa de Valores, do número de CPFs da Bolsa de Valores. E eu quero falar um pouco do impacto da MP nesse setor de ETFs. Então, cortando aqui direto ao ponto, né, contextualizando, o que é um ETF? Ele é um fundo de investimento que negocia na Bolsa de Valores. Então, pensa em um fundo que tem transações todos os dias, que ele troca de mãos quando tem negociação e ele troca de mãos com muita liquidez, com muita velocidade no ambiente regulado, controlado da Bolsa de Valores. E eu vou tratar dos ETFs de renda fixa, que são majoritariamente os ETFs que investem em títulos públicos, na totalidade deles, títulos públicos de vencimento de longo prazo. Então, são fundos de investimento que negociam na Bolsa de Valores, com muita pessoa física ali, e é um grande comprador de título público de longo prazo. E os ETFs, como que eles geram tributos para a Receita? Acho que isso é um ponto importante aqui para mencionar, né? A gente está tratando na MP de uma carga tributária do ganho de capital. Agora, pelo ETF ser um fundo que negocia na Bolsa de Valores, que troca de mão, que tem transação todos os dias, em renda fixa, são mais de 50 milhões de reais negociados todos os dias que esses papéis trocam de mãos. E quando isso acontece, existe mais receita tributável do que o puro ganho de capital que um outro investimento em título privado, um CDB ou qualquer outro fundo de renda fixa gera.
Porque você tem administração e gestão, que tem empresas por trás, custódia, índice, corretagem, emolumentos na B3. Então, o tributo que um ETF gera para a Receita é muito maior do que puramente a arrecadação que ele tem no ganho de capital. E esse é um estudo da LCA, Consultoria Econômica, e mostrando até que o tributo que ele gera dessas outras receitas das empresas que geram emprego, inclusive, também, o tributo que é gerado por essa negociação triplica ou mais do que triplica a arrecadação da Receita brasileira. E quando a gente compara com uma carteira alternativa de renda fixa, você tem de 60% a 140% a mais de arrecadação da Receita, simplesmente porque tem esse giro, tem essa negociação em bolsa, e isso é um estudo que está só no começo desse mercado. Se você extrapolar ainda para o mercado americano, tem muito mais negociação, mercado europeu. Então o Brasil tem muito ainda a se desenvolver, esse é um mercado de 5 anos apenas no Brasil e já tem esse potencial. Quando isso se desenvolver ainda mais, vai ter um potencial ainda maior. Mas isso é hoje, é 3 vezes maior a receita, porque 71% da receita está vindo desses outros tributos da negociação. É estimado que são 5 bilhões de reais de arrecadação adicional para a Receita brasileira com o mercado de ETF de renda fixa nos parâmetros que a gente vê hoje caminhando. E a MP ela vem trazer uma alíquota superior de 20% para os ETFs de renda fixa, enquanto os outros investimentos em renda fixa privada, por exemplo, estão com 17,5%. Então isso não... A gente vem alertar que isso não tem um impacto de realmente arrecadar um pouco a mais por ter um tributo maior. Esse tem um impacto de acabar com esse mercado e acabar com a arrecadação, inclusive, dessa negociação, dessa receita tributável pela negociação em bolsa. Então, você desestimula o investimento nesses títulos públicos de longo prazo, que é o que esses ETFs de renda fixa compram, e você reduz a atratividade desse produto versus os produtos financeiros privados de curto prazo. Então, na prática, o dinheiro do mercado não vai pagar mais, não vai pagar 20%, ele vai fluir para os investimentos que estão pagando 17,5% ou até menos em outras categorias. Então, você vai acabar com esse mercado, acabar com essa arrecadação ali que foi mostrada nesse estudo da LCA. E, então, a proposta dessa associação é que haja uma equiparação dos ETFs de renda fixa na mesma alíquota dos outros investimentos de renda fixa, em 17,5%, e tenha uma alíquota de incentivo para aqueles que são de títulos públicos de longo prazo, de 15%. E com isso você equipara, atinge uma isonomia, que parece ser a intenção dessa MP, de forma geral, com outros investimentos, e você estimula o investimento de longo prazo, reduzindo aí a pressão da dívida pública de curto prazo, que foi mencionada aqui, né, que essas diferenças de alíquotas muitas vezes têm esse objetivo de reduzir o custo da dívida de longo prazo, e com isso a consequência é uma arrecadação adicional de tributos em 5 bilhões de reais, que trazida pela negociação que esses ativos têm em bolsa, diferente dos outros investimentos de renda fixa que não negociam em bolsa, não trazem essa arrecadação adicional, é puramente ganho de capital. Esse tem o ganho de capital, que é tributado, e também tem essa negociação que gera receita tributável. Eu agradeço aqui a disposição e a gente se coloca à disposição na Associação Brasileira para mais esclarecimentos. Obrigado. Concedo a palavra ao Daniel de Paiva Gomes, coordenador do GT de Tributação da Associação Brasileira de Criptoeconomia. Com a palavra, Daniel. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniel de Paiva Gomes, eu sou advogado tributarista e hoje falo em nome da Associação Brasileira de Criptoeconomia, da qual, além de coordenador do grupo de trabalho, sou também conselheiro do Conselho de Administração. Nossa associação foi fundada em 2018 e desde então vem desenvolvendo um trabalho contínuo para um setor que já é a realidade forte para pequenas e médias empresas e para o pequeno investidor brasileiro.
Eu quero cumprimentar a mesa, saudando o senador Renan Calheiros, nosso presidente da comissão, o deputado relator Carlos Zaratini e todos aqui presentes. Muita gente ainda não sabe, mas o mercado da criptoeconomia é extremamente relevante para o nosso país. Estamos falando de um universo hoje de cerca de 25 milhões de usuários, aproximadamente 16% da população, e a expectativa para 2026 é chegarmos em 70 milhões de usuários. O Brasil hoje já é o 7º maior mercado do mundo em ativos virtuais. Esses números eles mostram oportunidade e responsabilidade. Então, se acertarmos a mão com essa medida provisória, é muito possível que a arrecadação aumente sem necessariamente precisarmos de um aumento nominal do tributo por conta de novos produtos que podem ser liberados em nosso mercado. Importante destacar, o setor hoje já paga tributos, não é um setor subtributado. Todas as empresas elas pagam normalmente tributos corporativos, imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. Já há severas retenções na fonte pela importação de serviços técnicos e o usuário final hoje paga alíquotas progressivas de 15% a 22,5%. Então nós temos ali privilegiando a capacidade contributiva. Hoje o Brasil tem a Lei 14.478, é o marco legal cripto no Brasil. O Banco Central está evoluindo no tema, já tivemos 4 coletas de insumos públicos pelas consultas públicas capitaneadas pelo regulador, mas o setor ainda não é regulado. Estamos ainda começando, vejam que há diversos setores aqui nascedouros, a criptoeconomia é ainda mais nascente, já que ela sequer está regulada, mas temos a expectativa de que a regulamentação infralegal chegue até o final desse ano. E a medida provisória 1303, dentro de diversos temas, trata também da tributação de ativos virtuais, que hoje já são tributados. Isso é muito importante destacar. E eu quero ser muito claro sobre um ponto de extrema relevância. Os ativos virtuais eles têm uma função dupla. Isso está no artigo 3º da Lei 14.478. Eles têm dupla função, pagamento e investimento. A medida provisória hoje só olha para o viés de investimento. Isso pode matar produtos de pagamento com cripto, cartões cripto, funções de recebimento de cripto como meio de pagamento. Então, precisamos olhar também sobre o viés da equidade. O primeiro ponto que eu quero tratar é da isenção de R$35 mil, uma isenção para bens de pequeno valor, que já foi trazida pelo colega Diego Pérez. Hoje, então, nós temos essa isenção para operações com bens de pequeno valor. A medida provisória, entretanto, ela talvez não compreenda o modo como esse mercado funciona. Porque se o foco é tributar super ricos, nós estamos indo na contramão disso. Por quê? De alíquotas progressivas de 15% a 22,5%, nós vamos unificar a alíquota em 17,5%. Quem está no topo vai pagar menos. Quem está na base perde a isenção e vai pagar mais. A sociedade hoje de pequenos investidores é que vai sofrer com isso, na contramão, inclusive, de todo um contexto político de privilégio de tributação dos que têm mais renda. Além disso, quem é pequena empresa hoje não consegue chegar no mercado de capitais tradicional e usa a criptoeconomia, usa tokens para poder se financiar. Hoje, aproximadamente 7 milhões de pequenas e médias empresas que vão ter um desestímulo, né? Porque o pequeno investidor não vai mais ver vantagem em participar desse mercado. E voltando ainda para a função de pagamento, vejam, sem a isenção, cada compra utilizada ali com o cartão cripto é um gatilho de tributação. Obviamente não temos uma CPMF aqui, continua sendo imposto de renda sobre o ganho de capital, mas a sensação no consumidor final é de um tributo transacional. Nós temos aqui a tributação transação a transação, um efeito econômico similar ao que seria uma CPMF, algo que foi nefasto para a nossa economia. Então precisamos ser sensíveis a essa realidade, porque quem compra um pão pagando com cartão cripto não é um trader. Ainda sobre a isenção, se for para afastar a isenção de R$35 mil, que pelo menos tenhamos equidade e isonomia, porque nós temos uma isenção trimestral sendo proposta na MP de R$60 mil para mercados de ações. O segundo ponto, quando tributar o cripto? Esse é um tema bastante relevante. E, obviamente, nós temos acréscimo patrimonial, nós temos renda quando há a conversão em reais, a nossa moeda soberana. Então, a conversão em reais é o gatilho para a tributação. Terceiro ponto, também de uma assimetria, regras de retenção na fonte. Hoje estão sendo propostas regras severas de retenção na fonte para cripto, mas vejam que para eu ter uma retenção na fonte para cripto, eu tenho que alienar o patrimônio do usuário para então pagar o tributo. E é mais, hoje uma regra de retenção na fonte para investidores não residentes. Isso vai afastar a atração de investimento internacional, afastar a liquidez e, de novo, uma assimetria. Por que uma assimetria? Porque no mercado de ações nós temos ali o artigo 37, não só prevendo uma não retenção, mas uma isenção para o investidor em valores imobiliários. Não faz sentido tratar de uma forma mais favorável o investidor do mercado tradicional e desfavoravelmente o mercado nascedouro. E por fim, pensando ainda em contribuir para a nossa nação, um último ponto. Ao invés de aumentarmos tributos, por que não
buscar ampliar a base tributável com novos produtos regulados. E aqui nós propomos que sejam regulados os derivativos perpétuos em cripto, que são valores mobiliários. Hoje, derivativos perpétuos não têm como ser negociados no Brasil. Temos aqui emendas específicas propondo isso. Se aproveitarmos esse momento, tem uma estimativa de arrecadação de R$500 bilhão por ano só com derivativos cripto, sem precisar mexer no sistema tradicional do pequeno investidor, da pequena e média empresa. Então, o caminho é simples: manter a isenção de R$35 mil para bens de pequeno valor ou trazer uma isenção trimestral de R$60 mil, como já temos para valores mobiliários, reconhecer que só há renda quando há conversão em moeda fiduciária, afastar a retenção na fonte para estimular este mercado e para estimular o investidor não residente, regular derivativos perpétuos em cripto, que serão uma base tributável importante, e com isso a gente consegue empurrar o usuário para o setor regulado, que é o que todos aqui de uma forma unânime pressupõem. Com isso eu agradeço mais uma vez a oportunidade. O Brasil tem a oportunidade de crescer e sair do 7º lugar para o 1º lugar. Obrigado, Daniel. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao professor Heleno Taveiro Torres, consultor da Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, ABPAG, professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. Com a palavra, professor. Excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros, uma honra estar aqui nessa sessão. Queria saudar o excelentíssimo deputado Carlos Zaratini também, relator dessa importante medida provisória. Saudar também o querido amigo Dr. Robson Barreirinhas, satisfação tê-lo aqui, doutora Cristiane Coelho, enfim, todos que estão presentes. Eu acredito, senhor presidente, que esta medida provisória tem muitos pontos positivos. E é importante que o Congresso Nacional delibere o mais rápido possível pelo seu texto, para que nós tenhamos uma série de importantes reformas para serem implementadas e que estão contempladas nessa medida provisória. Mas há diversos pontos, e alguns deles já foram aqui bem demarcados, que merecem serem revisitados e compreendidos sob a lógica daquilo que nós entendemos como melhor para o investimento no país. O primeiro deles é um tema que eu, há muitos anos, uma das primeiras obras que escrevi em 1995 foi sobre tributação internacional. Há uma questão aqui sensível. Uma coisa é quando nós adotamos medidas contra paraísos fiscais, porque estes ou empresas que estão situadas em países com tributação favorecida utilizam-se dessa posição num planejamento tributário abusivo. Isso é uma coisa. Nós temos regras mundiais na OCDE para coibir o uso dos mecanismos nocivos à tributação provenientes desses países por conta de um planejamento tributário agressivo ou abusivo. Outra coisa muito diferente é quando empresas estão situadas nestes países e fazem investimentos em países de destino em iguais condições com os investidores nacionais ou estrangeiros de outros países. São situações completamente diferentes. Uma coisa é eu situar uma empresa para fazer a instalação de uma trade company e vender mundo afora como se aquilo fosse um instrumento de parte do negócio. Isso é um uso abusivo do instrumento. Ou usar de um rent-a-star, onde jogadores de futebol, enfim, artistas, colocam os seus investimentos para escapar da tributação. Então, justifica-se que nós tenhamos instrumentos para tributar de forma mais agressiva este investimento. Coisa muito diferente é quando temos um investimento proveniente de um país com tributação favorecida, ou de um país com tributação elevada, ou do mesmo país, em atividades regulares e normais. E é exatamente aqui que eu gostaria de chamar a atenção sobre a preocupação em relação às instituições de pagamento, mas em relação a todo e qualquer tipo de investimento, no que trata os artigos 36, parágrafo 2º e 37 da medida provisória. Há um equívoco aqui. Aumentar a tributação sobre estes investimentos é desestimular investimentos especialmente investimentos diretos em atividade econômica, em um país que está precisando de investimentos em atividade econômica, não investimento especulativo.
Aquele que é feito para uso especulativo e imediatista, esse não. Curiosamente, alguns até são mantidos em zero, mesmo com essa medida provisória. E aí não quero nem entrar em detalhes. Mas aqui há investimentos em instituições de pagamento ou em outras que efetivamente estarão agora submetidos a uma alíquota de 25% unicamente porque são provenientes de países com tributação favorecida. E aqui eu não estou a proteger países com tributação favorecida, nem muito menos investidores que ali estão. O que eu acho é que nós temos que assegurar, como esse parlamento já votou na Lei 14.286 de 21, né, a atribuição no artigo 9º do capital estrangeiro no país será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições. Essa é uma regra, me parece, principiológica para o capital investido no Brasil. E acredito, portanto, que mesmo que nós tivéssemos uma alíquota dessa, mas um aumento abrupto de 17,5% para 25%, isso é muito agressivo. Nós tivemos, em 23, dados de 23, 65 bilhões investidos no Brasil provenientes desses países. Eu não gostaria de ver um decréscimo desses investimentos simplesmente por um efeito de norma tributária. É algo que nós precisamos refletir e eu sugeriria até que pudesse ter, mas que houvesse um faseamento, houvesse uma alíquota progressiva no tempo, alguma coisa que reduzisse o impacto disso sobre os investimentos, porque será realmente algo muito relevante. E, por fim, eu não gostaria também de sair daqui sem deixar claro a minha compreensão de que é inconstitucional não somente esse tratamento, que me parece incompatível com o princípio da isonomia, mas também aquele que assegura uma suposta isonomia entre instrumentos de pagamento, de meios de pagamento, e as instituições financeiras. Instituição financeira, por essência, a título de tributação da CSLL, é uma instituição de intermediação bancária, onde há uma remuneração por spread, há toda uma série de aspectos que o diferenciam dessas instituições de meios de pagamento. Pois bem, a instituição de meio de pagamento, parece que o ambiente é o mesmo, parece que a atividade econômica é o mesmo, porque nós observamos quando pagamos nossas compras em cartão de crédito e etc., que parece que é tudo instituição financeira. Tudo lida com dinheiro e o dinheiro sai daquela maquininha, vai para o cartão de crédito e o banco e etc. Não. Aqui nós estamos falando de atividades econômicas completamente diferentes. E é nesse sentido que nós entendemos que o aumento de 9% da CSLL, passando de 9% para 15%, no artigo 62, inciso 1, para essas instituições, equiparando a instituição financeira, é algo que realmente foge completamente à racionalidade. Recentemente estava conversando com uma importante autoridade do mercado financeiro, que foi o presidente do Banco Central e que me trazia também essa perplexidade, porque de fato não é possível que nós entendamos cabível aqui, e eu reiteraria também diversas leis que fazem essa diferença, que dizem que não é instituição financeira de forma expressa, para destacar como a Lei 12.865 de 2013, quando trata das fintechs, faz essa diferenciação. Ora, então eu não posso, na lei especial do regime, que diz expressamente que eles não são idênticos, criar de forma fictícia uma equivalência unicamente para fins arrecadatórios. Aqui, creio eu, que há uma inconstitucionalidade vitanda, porque o parágrafo 9º do artigo 195 é muito claro. Só é possível fazer diferenciações de alíquotas, e nesse caso aqui, uma equiparação me parece absolutamente abusiva, se nós pensarmos que, para essas instituições de pagamento, diversas vedações são impostas, não é? Porque, afinal de contas, os bancos podem fazer meios de pagamento, mas o meio de pagamento não pode fazer o que as instituições financeiras fazem. Então, o que as instituições de meio de pagamento querem não é que deixar de pagar a CSLL, é continuar na tributação de 9%, porque efetivamente ela não tem como repassar isso a não ser para o custo. E quem vai pagar essa conta? Vai pagar essa conta as pequenas empresas que usam das maquininhas de cartão de crédito, vai pagar essa conta o consumidor direto na remuneração, o que é efetivamente algo que nós não desejamos. Por isso, creio eu que aqui também é uma inconstitucionalidade que merece a reflexão de Vossa Excelência, deputado Carlos Zarattini, na sua relatoria. Muito obrigado. Obrigado, professor Heleno.
E concedo a palavra a Soraya Alves Figlioli. Uma palavra, por favor. Muito obrigada, presidente, senador Renan Calheiros. Obrigada também, deputado Carlos Zaratini, pela oportunidade de estar aqui e poder falar em nome da Ambima. Eu acho que talvez aqui, sendo a última do setor aqui em relação às associações, eu tenho o privilégio talvez de poder não repetir um pouco do que já foi falado pelos meus colegas, mas eu, ao mesmo tempo, não posso deixar de trazer alguns pontos que eu acho que são importantes em relação à medida provisória. Eu acho que, começando pela questão que foi trazida anteriormente de uma alíquota única, né, eu acho que é importante destacar que ela realmente nos parece ser importante, porque ela traz uma simplificação para o sistema tributário dos produtos de investimento. Eu acho que isso tem um impacto muito positivo, principalmente para o investidor, porque fica mais simples para ele poder conseguir entender como que funciona. Não obstante, acho que a gente tem que tomar todos os cuidados também que já foram trazidos aqui pela Cristiane, pelo próprio Rubens, em relação à alíquota, equilíbrio fiscal, equilíbrio de carga tributária em relação a esses aspectos. Mas eu acho que a MP também traz algumas outras coisas que são importantes que a gente precisa destacar. Uma que eu acho que não foi falada é a possibilidade da compensação ampla de eventuais perdas auferidas por estes investidores, né? Então, eu acho que também isso é importante, porque você dá mais possibilidade para os investidores diversificarem os seus investimentos. Então, hoje, talvez você tenha um pouco mais de travas quando você fala de investimentos em renda fixa, em renda variável, que são mais arriscados em função dessa preocupação que o investidor pode ter. E a compensação ampla ela é importante para garantir que a gente realmente tenha um avanço em relação à parte da tributação dos produtos de investimento. A MP também traz outros aspectos que são relevantes, talvez não tão estruturantes como estes da alíquota única e da compensação, mas de pleitos que, inclusive, a Ambima vem, ao longo de alguns anos, discutindo, tanto com o governo quanto com a própria Receita, e que estão refletidos no seu texto. Então, acho que a gente tem alguns avanços significativos na regulamentação de produtos como ETFs, de produtos sobre ganhos líquidos negociados em bolsa, de operações de empréstimos de ações, que isso traz segurança jurídica para investidores e para as instituições que atuam nesse segmento e que, na maioria das vezes, atuam como responsáveis tributários no recolhimento dos impostos em relação a essas operações. Então, acho que aqui é super importante a gente fazer esses destaques para que a gente possa ver os aspectos positivos da norma. Olhando aqui pontualmente para a parte de fundos de investimento, que hoje tem aqui um patrimônio líquido de mais de 10 trilhões sob gestão e que ajudam muito no financiamento da economia real por meio desses investimentos feitos pelos cotistas nos fundos e que geram, na realidade, investimento nas empresas da economia real, acho que também é importante destacar que a gente precisa ter sempre um tratamento equivalente para os fundos que é dado ao investimento direto para os cotistas, porque os fundos eles trazem o benefício de uma gestão profissional, de uma diversificação dos investimentos desses clientes e a gente poder trazer para eles o mesmo tratamento tributário que é dado quando eles adquirem os investimentos diretamente, isso é importante. Então, a gente ter esse tratamento similar é importante para o desenvolvimento da indústria. E, para terminar, eu acho que a gente também tem aqui um bloco que eu estou chamando de trazer segurança jurídica, e talvez já foi perpassado aqui um pouco pelos meus colegas, que é a questão de diversos ajustes que a gente vê como importante na medida provisória, para que justamente a gente traga esses aspectos de segurança jurídica e de efetiva inovação e consolidação da regulação tributária sobre os investimentos, sobre os produtos de investimento. Eu vou destacar alguns, talvez eu não vou conseguir aqui ser exaustiva em relação a todos eles, mas acho que alguns já foram trazidos. Então, na parte de fundos, a gente tem um pleito também antigo da associação que fala sobre o Come Cotas. Acho que aqui o nosso pedido é que a gente possa pensar na tributação do Come Cotas de forma anual, trazendo um pouco menos de descompasso em relação à tributação semestral que é feita hoje. Tem também alguns ajustes que são importantes, por exemplo, quando da distribuição de capital de lucro mínimo por fundo imobiliário, que foi excluído do texto da MP, e o mercado entende que isso é importante. Tem também a garantia de que os ativos integrantes das carteiras dos FIIs e dos FIAGROS mantenham a tributação existente atualmente e que a gente tire eventuais dúvidas sobre quais ativos dentro das suas respectivas carteiras devem ou não devem ser tributados. Acho que a segurança jurídica para este setor é extremamente importante. Foi trazida a questão aqui dos investidores não residentes. Acho que vale destacar que, para estes investidores, um outro problema que também não é prevista a compensação. Então, além da gente ter aqui um aumento, eventualmente, de alíquota, a gente está falando de que não tem a compensação. E na parte de debêntures de infraestrutura, a gente também está trazendo aqui uma mudança na forma de tributação, tirando a tributação na fonte. E isso, para quem atua como formador de mercado, como um auxiliador para a aquisição dessas debêntures, depois repasse para os investidores e fazer com que isso flua dentro do mercado, é muito difícil, porque você implica efetivamente no aumento de arrecado de alíquota de tributação. Isso pode dificultar a atuação deles dentro desse segmento.
segmento. Então, acho que esses são os principais pontos. E, por fim, eu queria só destacar que eu acho que a gente também precisa pensar um pouco na própria logística de aprovação da MP, porque toda essa implementação de mudanças, se ela for aprovada, implica em necessidade de regulamentação pela Receita Federal, e isso também traz aspectos importantes do ponto de vista de alinhamentos de entendimento sobre como o setor deve proceder, e também vai implicar em mudanças sistêmicas, que vai ter um prazo curto para que todo mundo possa proceder com esses ajustes. Então, acho que esses eram os pontos que eu queria trazer. Obrigada. Obrigado, Soraya. Eu concedo a palavra ao senhor Robson Barreirinhas. Presidente, questão de ordem só. Exauci com a palavra. Antes de ouvir o Barreirinha, a gente fazer assim, algumas ponderações para que ele pudesse também já responder? Claro. Por favor. Por favor. Bem, eu acompanhei bem, né, a reforma tributária e a gente fica perplexo, né, com a questão de aumento de imposto. A arrecadação todo ano vai aumentando, todo mês vai aumentando, batendo recorde, e se fala em aumento de imposto. Primeiro, por medida provisória, que eu acho que não é o instrumento correto. Segundo, eu aprendi aqui no Congresso que nada de nós sem nós. Eu acho que emitir uma medida provisória sem antes conversar com o setor, pelo que eu estou entendendo aqui, realmente parece que não houve essa conversa. E eu acho que a Receita Federal também não tem a capacidade de conhecer a realidade na ponta das empresas, a situação que está assim, né, da realidade de cada uma delas. Então, seria muito importante a Receita Federal, o próprio Ministério da Fazenda, antes de emitir uma medida, conversar com todo mundo e ponderar antes, porque a medida provisória não é um instrumento adequado, a gente realmente tem dificuldade em aprovar. Eu vejo aqui essa questão, foi colocada aqui alguns pontos, mas a questão do investimento é fundamental. A gente fica, né, assim, preocupado, porque se nós queremos investimento no Brasil e a medida vem exatamente ao contrário disso, então eu estou dizendo isso porque participei hoje da Frente de Comércio e Serviço também, onde houve muitas dúvidas. Acho que o relator Zaratini vai lá quarta-feira para a gente debater isso. Mas eu vejo muita dificuldade, pelo menos por parte da oposição, de votar favoravelmente essa medida provisória. Eu acho que ela é inoportuna e, a não ser que mude muita coisa. Mas era só ponderar isso, porque, de fato, pelas dúvidas aqui, dá a impressão que a Receita senta lá com o Ministério da Fazenda e faz a medida e manda. Eu ia até, viu, Barreirinha, soltar um vídeo aqui, mas nem vou soltar não, porque é impróprio, com relação à Receita Federal. Mas eu faço realmente assim, eu acho que nós precisamos conversar mais antes de tomar as medidas, porque realmente fica difícil aprovar qualquer matéria nesse sentido. Obrigado, presidente. Senhor presidente, podia fazer minhas contribuições? Senador Jorge Seif aqui. Primeiramente, Jorge, para não perder o raciocínio, é evidente que eu fiz vários questionamentos que não vou fazer, porque eu fui membro e participei de todas as reuniões das BETs. Evidentemente que o que se arrecada hoje não paga metade dos problemas que nós temos hoje de saúde mental, de suicídio, de renda, né? 3 milhões de pessoas jogando esse jogo com cartão Bolsa Família. Então, é realmente irrelevante o que se arrecada hoje. Agora, eu percebo que a Receita Federal, o Banco Central, o Ministério da Economia tem dificuldade em fazer este controle das BETs irregulares. Não sei se o setor, que é o que eu acho que deveria fazer, o próprio setor ajudar a combater a ilegalidade, porque ficar esperando. Porque eu vi aqui nos depoimentos, o Banco Central não tem instrumento para fiscalizar a ação de pagamento, que muitas delas são usadas de forma irregular. Muito dinheiro foi para fora, 300 bilhões no mínimo, nesses últimos anos, sem autorização do Banco Central, porque muitos não precisam do Banco Central. A Receita também, a gente percebeu nas reuniões, que ela não tem ainda os instrumentos, junto com o Ministério a Secretaria de Apostas, né? Também não tem ainda os instrumentos para fiscalizar de uma forma correta. E há muito menos a Anatel, que você derruba o negócio em 2 segundos, já vem outras então. Acho que o setor precisava ajudar, não é, a combater a ilegalidade, mas o tributo realmente hoje é irrelevante se você comparar cigarro, bebida e outros que fazem um mal menor do que os jogos de aposta hoje das BETs.
excepcionalizando aí as intervenções de vocês para ouvirmos o Barreiri e depois abrirmos o debate amplamente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senador Renan, primeiramente, parabéns por organizar essa audiência pública. E eu ouvi, né, ainda que tardiamente, não nós, Congresso, mas o governo, tardiamente, ouvindo o mercado cripto. O mercado cripto que, ao que eu vejo, com todo respeito ao deputado Carlos Zaratini, ao que eu entendo, essa MP criminaliza e demoniza um setor que está crescendo no Brasil. Pessoas hoje conseguem comprar criptomoedas a partir de R$10. Pequenos investidores estão saindo da poupança tradicional que não rende porcaria nenhuma e estão estudando e aprendendo, não com o Ministério da Educação brasileiro, que não ensina sobre economia. E quero fazer aqui menção que números foram falados aqui do crescimento do mercado cripto no Brasil, e que bom por isso, mas graças a muitos influencers, jornalistas, economistas, que dispõem de seu tempo e têm gravado e ensinado economia doméstica, ensinado investimento para a população brasileira. Quero aqui agradecer e fazer menção aos canais mais populares, senador Renan, que estão ensinando o povo a investir, a economizar, a ganhar um dinheirinho com o mercado de ações, com o mercado de criptomoeda, que, mais uma vez digo, não pode ser criminalizado nem demonizado. E eu já vou dar alguns exemplos para o senhor. Só quero fazer alguns agradecimentos e parabenizar o Guilherme Renault da Criptomaníacos, o Bruno Perini, inclusive fez um livro recentemente maravilhoso sobre economia, ensinando a pequenos investidores, o Fernando Urich, que também sensacional, Primo Pobre, Gui Teles, Luiz Fernando da LZ Academy e a própria Empíricos, que é um instituto, né, mais profissional. Todos esses aqui vendem cursos, mas eles têm muitos conteúdos gratuitos que têm incentivado os brasileiros a investirem. Brasileiros que investem com 10, 15 reais, senador Renan. E o que eu analisei da MP 1303? Ponto número 1. Portugal, Alemanha e Suíça entendem que o investidor que segura seu ativo por mais de um ano está poupando. Ele não é um trader ou ele não é um especulador, como muitas vezes, infelizmente, a Receita Federal e o governo federal está taxando qualquer investidor brasileiro, né? Quando ele segura, ele está poupando. Ele não está especulando. E lá fora, Portugal, Alemanha e Suíça, isentam esse ganho a partir de um ano. Aqui no Brasil, a MP 1303 pune quem segura o seu ativo com 17,5%. Aí eu pergunto, faço a pergunta a todos os senhores aqui, né? Nós queremos incentivar a poupança e capital de longo prazo ou empurrar todo mundo para a especulação de curto prazo? Estamos demonizando o pequeno investidor. Segundo, acabar com essa isenção de R$35 mil, senador Renan, é atingir diretamente o pequeno investidor, o varejo, que está apenas começando a conhecer ativos digitais, que é o futuro. Nós podemos gostar do ativo digital, podemos não gostar, podemos entender, podemos não entender, podemos investir, podemos não investir, mas é o futuro. E o resultado, um investidor comum, o pequeno investidor, paga caro, enquanto o grande investidor vai para fora, com offshore. Isso não arrecada mais, isso expulsa o investidor brasileiro. Quem é cliente aqui, por exemplo, do Itaú, essa semana eu abri o meu aplicativo para pagar uma conta doméstica, tá lá, tem mais de 15 criptomoedas no Itaú, a partir de R$10. Daqui a pouco o Banco do Brasil, Caixa Econômica vão estar oferecendo isso também. E nós estamos sobretaxando. Afinal de contas, eu não me surpreendo, senador Renan, porque é um governo que o apelido do ministro da Economia é taxade. Só que essa questão vai expulsar o pequeno investidor. E sabe o que vai acontecer? Vão abrir contas internacionais, que não é difícil abrir, e vão começar a investir lá fora, para não pagar imposto aqui. Todo mundo quer ter o seu ativo digital
regularizado, declarado na sua... Ninguém quer ser sonegador, ninguém quer mexer com offshore, nada disso. Mas o governo está nos obrigando, e o pequeno investidor, a procurar investir fora do país devido a essas sobretaxas. Terceiro, senador Renan, a Índia nós precisamos observar e aprender com os exemplos mundiais. O Brasil não precisa inventar a roda. Olhem para Portugal, Alemanha e Suíça e olhem para a Índia. O que a Índia fez? Meteu 30% nas criptomoedas e mais 1% em taxa por transação. Sabe o que aconteceu? Os indianos começaram a investir em corretoras da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Ilhas Canárias. Tirou o indiano do mercado formal e jogou ele para o mercado internacional. Eu acho que o Brasil não quer repetir esse erro. E se quisermos ser polo de inovação, temos que olhar para os exemplos europeus e não copiar fracassos. Número 4, senador Renan. Ninguém aqui é contra tributar. Tem que tributar. É um ativo, o cara segura, tem rendimento. Ok. Quanto menos taxar, melhor. Mas nós precisamos regulamentar as criptomoedas até para dar segurança jurídica a quem investe. Agora, o caminho é equilíbrio. Isenção para longo prazo, proteção ao pequeno e simplificação de reporte à Receita Federal. Olha, estão inventando tanta burocracia para o cara que compra cripto que ele tem medo. Pô, se eu comprar, daqui a pouco o governo vai me achar que eu sou um evasor de divisa, um bandido, querendo esconder patrimônio. É isso que a Receita está fazendo com essa medida provisória. E o modelo que dá certo é o da simplificação, traz arrecadação, senador Renan. E sem matar um mercado que está crescendo. Como disseram aqui, que nós já somos... Eu nem sabia disso. Já somos o 7º país que mais investe em criptomoeda. Olha que orgulho! Mas o governo... E não pode ser chancelado pelo Congresso Nacional, que é destruir esse mercado, que eles são bons de destruir a economia, eles são bons de jogar a gente na ilegalidade. Então eu estou aqui como defensor do mercado cripto e de simplificação na hora de declaração e menos tributação para os pequenos investidores. Então, para finalizar, eu peço até perdão, senador Renan, mas são questões importantes para nós nos posicionarmos e também para... que todos possamos, de repente eu estou completamente errado, e Portugal, Suíça e Alemanha são um bando de idiotas e está certo a Índia, que expulsou seus investidores, ou não. Ou olhamos lá para fora e falamos, caramba, a Europa deu certo, a Europa tributou, mas preservou quem investe a longo prazo. A Índia fez um movimento parecido com o que o Brasil está discutindo hoje nessa sala, vai expulsar o pequeno investidor, está punindo o pequeno investidor, né? Então, só alguns pontos da MP 303. 17,5 para todos sobre os ganhos, mesmo no longo prazo. Absurdo. Fim da isenção de 35 mil por mês. Absurdo. Apuração trimestral, mas imposto de renda retido na fonte. Absurdo. Vocês estão jogando o brasileiro para investir lá fora, eu estou avisando. Atinge tanto ativos no Brasil quanto no exterior. Fragilidades. Sem incentivo a quem segura a criptomoeda, ou seja, quem é investidor a longo prazo. Pesa sobremaneira no pequeno investidor. Burocracia impossível de ser respondida. E, mais uma vez, o exemplo indiano mostra fuga de capitais. Vamos às propostas. Primeiro, isenção após 1 ano, como os exemplos que deram certo na Europa. Segundo, reinstaurar a isenção ou faixa progressiva para os pequenos investidores até R$35 mil por mês. Terceiro, simplificação via corretoras reguladas. Simplificar, que as corretoras falem com a Receita Federal e tire isso do lombo do cidadão brasileiro. Que ele já não tem educação de economia na escola nem na faculdade. Todos nós aqui somos formados. Não se ensina para o brasileiro como poupar, como investir. Quem está fazendo isso são influências de internet. Então não pesa isso. As exchanges, né, as trades, as corretoras brasileiras, converse lá com o Barreirinhas, com a Receita Federal, fala, olha, o Jorge Safe investiu aqui R$1.000 nessa criptomoeda, teve prejuízo, teve lucro, realizou prejuízo, e a Receita vai e fala, olha, tá aqui, pá. Ou seja, tira esse peso do cidadão brasileiro, né?
E uma cláusula, podemos fazer uma cláusula de revisão de tudo que nós estamos discutindo de 12 a 18 meses. Nós sabemos que a lei é viva e foi feita para ser atualizada. Então, discutimos aqui, fazemos essas simplificações, daqui a 12 meses nos colocamos todos aqui de novo para rediscutir se isso deu certo ou deu errado. E eu vou entregar esse material, tinha mais coisa para falar, mas peço perdão e agradeço a paciência de todas as senhoras e senhores que eu estou me alongando aqui, mas é um tema, senador Renan Calheiros, é importantíssimo para o investimento no Brasil, especialmente sabendo agora que nós somos hoje a 7ª economia do mundo em criptomoeda. Muito obrigado às senhoras e senhores, obrigado ao espaço que o senhor me concedeu. Também... vamos ouvir agora o senhor Robson Barreirinhas, secretário especial da Receita Federal. Muito obrigado, senador Renan Calheiros, presidente dessa comissão. Uma saudação também ao deputado Carlos Zaratini, relator, aos colegas aqui de mesa, os interlocutores todos, aos presentes, parlamentares aqui presentes. Eu acho que é muito importante, de fato, esse diálogo. Eu até fiquei anotando muitas coisas, outros que falaram responderam. Eu vou mostrando aqui como isso aconteceu. E também dessa oportunidade, eu gostei muito quando a Soraya falou no final, que eu falei, nossa, mas o pessoal acha que a gente inventou isso. Isso aqui não saiu da Receita, isso aqui é o fruto de um diálogo de muito tempo com o setor, atendendo a pleitos do setor. O setor há muito tempo pede para a Receita Federal a unificação de alíquota e a compensação, que ela falou no finalzinho. Eu falei, puxa, será que ninguém vai ver isso? É o cerne dessa medida provisória, senador. É que hoje, como que acontece? A pessoa não quer investir em ações porque ela perde e fica por isso mesmo. Com essa medida provisória, aquela eventual perda na ação, ele compensa com o imposto que ele pagaria no fundo de investimento dele. É por isso que a gente precisa ter uma alíquota única. Se a gente não tiver alíquota única, não dá para fazer compensação. Uma coisa decorre da outra. Isso, eu repito, é um pleito antigo do setor, como outros que nós estamos atendendo. O professor Heleno Torres também falou disso. São diversos avanços aqui solicitados e pedidos pelo setor produtivo e pelo mercado financeiro, tá? Então, podemos discutir se o melhor seria um PL, uma medida provisória, mas esse texto, ele é fruto de um diálogo de anos com o mercado financeiro e com os setores envolvidos, que está ampliado agora aqui no Congresso Nacional, e essa que é a ideia realmente, que aqui na Casa dos Representantes do Povo Brasileiro nós temos essa oportunidade de diálogo, lembrando que, em se tratando, não é professor de imposto de renda, essa medida provisória ela só vale se for convertida em lei e publicada até o final desse exercício, tá? Então, de novo, a gente pode discutir até o instrumento, mas o diálogo ele precedeu e está acontecendo nesse momento com todo gosto, né? E a gente ouve, já discutimos bastante, vamos continuar discutindo. Eu vou tentar juntar então aqui os pontos, senador, para ser também objetivo nas respostas. As primeiras intervenções se referiram às alíquotas, né, à carga tributária do setor financeiro. E o Eduardo Lopes até me respondeu, né? De fato, a alíquota nominal é alta, mas a alíquota efetiva não é tão alta assim. É baixa do setor financeiro. Ele falou de 8% a 12%. Não estou endossando esse valor, mas isso ilustra que uma coisa é a alíquota nominal e a outra é a alíquota efetiva, que é muito mais baixa que a nominal, inclusive por conta do JCP, no caso dos setores financeiros. Muitas das medidas aqui são medidas de calibragem regulatórias, ela não tem intuito arrecadatório. Ele tem intuito de normalizar ou dar tranquilidade e segurança jurídica a esse setor. Inclusive a questão das alíquotas, né? De fato, hoje nós temos uma confusão das alíquotas da contribuição social no setor. Nós temos 9, 15 e 20. E não são todas as fintechs, como pode parecer, que estão na 9, não. As fintechs, em regra, estão na alíquota de 15, tá? E continuam na de 15. São as instituições de pagamento que estão na de 9, são, obviamente, fintechs importantíssimas, mas que estão na de 9, mas que hoje, muitas delas são maiores que bancos. Elas não são uma empresa de fundo de garagem, que está lá alguém abrindo. A gente está falando das maiores instituições que não são formalmente financeiras, mas são das maiores instituições hoje no mercado. E veja como é importante, a gente está falando aqui de tributação sobre o resultado, o que é justo. Uma fintech de fundo de quintal que está começando, ela não é atingida porque ela não tem lucro. O que é oneroso para uma fintech que está se iniciando é a tributação sobre o faturamento. E isso nós estamos resolvendo lá na reforma tributária.
O setor financeiro talvez seja um dos que mais ganhou com a reforma tributária, porque aí sim eu concordo. A tributação pesada no faturamento como há hoje, ela é repassada para os clientes do banco. Isso nós estamos reduzindo muito lá na reforma tributária, como nós estamos equilibrando as alíquotas, quem paga menos vai pagar mais, um pouquinho mais, e quem paga mais paga menos, o setor financeiro está nesse setor. A carga global é mantida, isso está na Lei Complementar 214, mas é permitido o aproveitamento de crédito para os adquirentes dos serviços financeiros. Então, veja, hoje, se você tem uma carga de fato pesado no setor financeiro, e fica por isso mesmo. Com a reforma não vai ser mais assim. A empresa que tomar o empréstimo ali do banco, ele vai se creditar da CBS e da EBS incidente ali no setor financeiro. Então, nós estamos desonorando, sim, o setor financeiro, principalmente nesse tributo que é repassado ao consumidor. Aqui a gente não está falando disso. Nós estamos falando de tributação sobre o resultado, o lucro da empresa, tributo direto. E, nesse caso, uma pequena fintech não está sendo desestimulada, não, porque ela simplesmente não tem lucro, né? A gente está pegando realmente as maiores, as que têm efetivamente mais lucro. Inclusive, foi dito aqui, né? Mas foi o próprio representante da Zeta, né? Que a alíquota efetiva é maior deles. É maior porque a margem de lucro é maior. As fintechs, elas não têm as obrigações que os bancos têm, por exemplo, de ter agência, atendimento presencial. Não acredito que os bancos gostem, e eu falo até como uma crítica a isso, né? Porque o atendimento lá nem sempre é tão bom assim. Mas eles são obrigados a ter esse atendimento presencial. Isso custa dinheiro, a despesa diminui a margem de lucro. O fato de um setor ter uma margem de lucro maior não quer dizer que ele tenha que pagar menos imposto, é o contrário. Então, não me parece que seja um bom argumento em relação a isso. Mas o cerne disso é que nós não estamos desincentivando as fintechs, nós estamos equilibrando. A única que passou para 20, como os bancos, foram as financeiras. As financeiras são hoje maiores do que a maior parte dos bancos. Elas realmente fazem operações ali de financiamento, como diz o nome delas. Não tem mais sentido ela ficar na alíquota de 15%. Foi falado o que nós passamos além das financeiras para 20%, foram as de capitalização. Eu sei que a gente não tem tempo, mas eu preciso contar essa história. O meu primeiro emprego, eu tinha 17 anos, eu fiz Senai, né? Trabalhava lá e pegava meu dinheirinho e o gerente me incentivou a fazer, não é por isso, tá, que a gente aumentou a alíquota, fazer um plano de capitalização. Quando deu o ano eu fui tirar, eu não podia tirar porque eles já renovaram e eu tinha menos dinheiro do que eu coloquei. Aí que eu aprendi que o plano de capitalização não é investimento. É por isso que nós fizemos essa diferenciação. Tem todos os méritos dela, mas você está pagando ali algo próximo de um jogo, tá? De uma aposta, você recebe, você está comprando uma parte do valor que você coloca, é como se você estivesse pagando um ticketzinho para um sorteio ali. Então, veja, podemos discutir o mérito, as alterações legislativas, mas não me parece razoável dar o mesmo tratamento para as demais fintechs. Por isso que nós colocamos as de capitalização junto com as financeiras, junto com os bancos, no 20%. A unificação das alíquotas foi falado também pelo Rubens, de novo, pleito do setor, e ele permite a compensação, que ao final foi falado pela Soraya, e esse talvez seja o maior ganho. Isso não pode ser subestimado. Hoje há, de fato, essa disfunção que a Soraya... desculpe chamá-la pelo primeiro nome, tá, Filioli? Que ela indicou. Esse é um grande ganho dessa medida provisória. Ela dá mais eficiência ao mercado, mais opções ao investidor. A questão da tributação sobre os isentos, veja, isso já foi dito pelo ministro, eu vou passar muito rapidamente. A questão é que essas formas de captação, esses certificados, essas letras, elas aumentaram tanto de volume que elas estão competindo com a dívida do governo. O volume é tão grande que está dificultando a rolagem de dívida do governo. E isso não deve acontecer em nenhum lugar do mundo. É também uma medida regulatória, o volume é muito grande. E veja, nós estamos aumentando para 5%, 0 vai para 5%. Ela continua ainda muito, muito mais vantajosa do que os demais investimentos, que estão em 17,5%. Nós mantivemos esse gap que mantém o investimento. E nós já até conversamos, né, relator? É importante lembrar que nem metade dos valores captados por isso vão para os setores que deveriam ser beneficiados. Talvez um pleito mais justo seja discutir isso, né? A destinação, não a tributação. A tributação, o ganho, em boa parte, é captado por investidores, por rentistas, não
pelos setores, nós não estamos prejudicando os setores relacionados a esse. O JCP, eu disse, é uma questão regulatória. Nós temos um outro projeto em discussão do imposto de renda, que temos, não é tributação de dividendo, é tributação de alta renda, mas há um impacto, principalmente em relação ao investidor estrangeiro, e nós estamos mantendo um equilíbrio. Quando você trata de investimentos em que há uma retenção, no caso de dividendos, você tem que fazer o equilíbrio em relação a outra modalidade, que é, de certa forma, um jabuti aqui no Brasil. Não que não exista em outros países, mas da forma que existe no Brasil, o JCP é uma peculiaridade, nós já discutimos isso em outros projetos de lei aqui anteriormente, e implica nisso que, desculpa estar te indicando, indica aquele que ele mostrou, que o Eduardo mostrou, da diferenciação de alíquota efetiva das instituições. Isso eu não digo como uma crítica, eu preferia que a alíquota nominal fosse menor também e mais próxima da efetiva. Essa é uma discussão mais ampla, não é, professor? É uma distorção mesmo. Isso dificulta o planejamento das empresas, mas é uma discussão muito mais ampla, muito mais profunda. Eu falei também da tributação das alíquotas. Eu falei que as pequenas não têm a tributação. Fernando Vieira depois falou... das bets, sim, das bets. O que nós estamos fazendo? É importante lembrar que a SMP trata das ilegais também. O artigo 70 aperta o cerco contra as ilegais. Inclusive, eu não quero demonizar, evidentemente, as fintechs, evidentemente, prestam um serviço relevantíssimo na inclusão da população brasileira, mas a verdade é que muitas delas se prestam ainda a movimentar recursos para bets ilegais. É por isso que nós estamos responsabilizando aquelas fintechs que já desrespeitam a lei, porque hoje uma fintech não pode fazer transferência para uma bet legal sob pena de responsabilidade. Então, na SMP nós estamos apertando, nós estamos estendendo as sanções que hoje são para bet legal também para as fintechs, para qualquer instituição financeira que faça uma movimentação para ilegal. E nós reconhecemos isso. O secretário Regis do DENA, da Secretaria de Prêmios e Apostas, deu uma entrevista bastante reveladora antes no Valor Econômico, falando desse equilíbrio. Nós temos essa preocupação de não tratar igualmente, evidentemente. Nós não podemos desincentivar as bets regulares. Mas o fato é que elas estão crescendo. Nós estamos dando, sim, um ambiente regulatório de segurança que está fazendo com que elas cresçam no Brasil. E a gente vê isso pelos números. Não vou me estender. O secretário Regis fala bastante sobre isso e falou... recentemente. Sobre as externalidades, lembrando, esse aumento que nós colocamos na MP é de 6 pontos percentuais, ele vai diretamente para a saúde. Está lá colocado, esse 6 vai diretamente para a saúde, porque sim, foi dito pelo senador Isalci, nós estamos sim detectando problemas de saúde. Então, essa tributação hoje está indo diretamente para a saúde, o Ministério da Saúde tem sim programas para isso e temos que ser cobrados sim em relação a essa destinação dos recursos. ETF, nós estamos mantendo, ETF hoje já é mais tributado. Ela tem alíquota hoje entre 15% e 25%, nós estamos colocando em 20%. Da mesma forma que os investimentos em geral têm alíquota de 15% a 22,5%, nós estamos colocando em 17,5%. Nós estamos fazendo a mesma coisa. E por que ETF tem uma alíquota maior? Porque não tem come cotas. Ela tem uma vantagem em relação aos outros. Sempre houve uma tributação maior do imposto de renda porque ela difere o pagamento dos tributos. Então, nós não estamos mudando isso. Nós estamos mantendo o mesmíssimo diferencial que hoje há nas ETFs em relação aos demais investimentos. Cripto é uma questão essencial para nós e, senador, acredite, nós estamos envolvidos diretamente nisso com o Banco Central para regulamentar. O Brasil foi um dos primeiros, o que pode parecer uma burocracia, na verdade é uma vantagem competitiva no Brasil em relação à regulamentação. O Brasil foi um dos primeiros a regulamentar as informações e quem empresta em geral não é a pessoa física não, são as exchanges, as intermediárias, tá? Então nós temos sim informações principalmente das exchanges, que são essas intermediárias que compram e vendem. Isso foi algo que o Brasil fez e está sendo copiado no exterior. Nós temos um tratado internacional de que o Brasil é signatário, como todos os outros países, nós não estamos inventando a roda. Inclusive de transferência dessas informações que passa a valer no ano que vem, é o CARF, né? Crypto Asset Report Framework, tá? É um acordo internacional no âmbito da OCDE, porque todas as preocupações que o senador colocou, o mundo inteiro tem e nós temos, porque a regulação tem que ser mundial. É um setor que não dá para fazer a regulação individualizada. E o Brasil está nela, a Receita Federal participou desse acordo lá no âmbito da OCDE, apesar do Brasil não ser membro, nós somos associados e a Receita Federal participa de todos
participou de todas as reuniões, nós estamos avançando e vamos continuar avançando junto ao Banco Central para dar essa segurança jurídica ao mercado. Lembrando, e isso é importante dizer, que ele já é tributado, nós não estamos inventando nenhuma tributação. Pelo contrário, hoje há insegurança jurídica. As pessoas que investem em cripto não sabem se é ganho de capital ou se é rendimento. Acabou isso, é 17,5 para tudo, não importa se é ganho de capital ou se é rendimento. Hoje não há, hoje há uma confusão muito grande, a gente tem consultas relacionadas a isso. Lembrando que o ganho de capital alíquota vai até 22,5%. Nós estamos unificando, de novo, fazendo aquela unificação, em 17,5%. Nós estamos simplificando muito aquele que quer investir no setor cripto aqui. Temos que melhorar, mas estamos dando, em nosso entender, um passo importante nisso. Professor Heleno Torres, sempre concordo com o senhor, mas nesse caso, eu vou ter que dizer que, sim, se a remessa é para paraíso fiscal, o Brasil sempre cobrou mais imposto e vai continuar cobrando como os países fazem. Se o investidor está lá na França, está nos Estados Unidos, nós não cobramos. Essa lei, pelo contrário, ela estende a isenção. Hoje, por exemplo, o ganho de capital na compra de venda de ação por estrangeiro já é isenta. Nós estendemos isso para participações societárias. Se o investidor vem aqui e compra uma participação societária e depois vende com ganho, ele não paga nada de imposto. Isso nós incluímos na medida provisória para incentivar o investimento estrangeiro. Agora, se ele estiver nas Ilhas Caimã, ele vai pagar. Porque nós temos até dificuldade de saber quem que está nas Ilhas Caimã. Essa é a questão do paraíso fiscal. Inclusive, naquela lei de 2023, que nós regulamentamos os fundos aqui no Brasil, que foi elogiado pelo mercado, foi construído pelo mercado, nós fizemos a mesmíssima diferenciação. Se o investidor está em paraíso fiscal, é 25%. Essa sempre foi aqui a regra no Brasil. Em relação às alíquotas das fintechs, nós já falamos. A compensação que a Soraya levantou, nós também já falamos dela, ganhos líquidos. Sim, a questão dos ganhos líquidos, de novo, essa lei ela dá essa segurança jurídica, havia confusão, o que é ganho de capital, o que não é. Agora a gente deixou muito claro, o que a gente chama de ganho de capital virou ganho líquido, e o que é rendimento a gente lista lá, e tudo é 17,5%, então não dá mais confusão em relação a isso. Assim, só faltou a questão da isenção, eu falei um pouco rápido, senador, para passar por todos os pontos aqui. Da isenção de 35 mil. Essa isenção, a rigor, não me entendam mal, mas ela é muito antiga, ela foi feita para quando você vende um veículo, um carro. Ninguém estava pensando em cripto quando fez ela. O ganho de capital, o que é? Quando eu tenho um imóvel, né? Eu comprei por 100, eu vendo por 120, eu pago imposto de renda sobre isso. Ele vai de 15% a 22,5%. Essa regra do imóvel que todos nós conhecemos vale a rigor para todos os bens. E por que a gente nunca pagou quando a gente vende um automóvel? Porque o legislador colocou lá uma isenção de 35% pensando nisso, pensando nesses outros bens, não em investimentos. É verdade, nas ações. Nas ações e nós mantivemos aqui para incentivar o mercado de ações. O pleito que foi feito, então equipara criptoações. Veja, é uma discussão, não me parece razoável, com todo respeito. Por mais que nós estejamos engajados em regulamentar o setor cripto, não me parece razoável dar o mesmo tratamento ao setor, ao mercado de capitais. Nós queremos não temos nenhum problema com o mercado de cripto, mas queremos incentivar muito o mercado de capitais. É por isso que foi dado a isenção agora trimestralmente. Aliás, em relação à trimestralidade, nós melhoramos a vida do contribuinte. Senador, hoje o ganho de capital é mensal, ele é pago no mês seguinte. O que nós fizemos agora é permitir que você aguarde 3 meses e permitir, inclusive, a compensação, porque às vezes você ganha no mês e perde no outro. Então, veja, hoje você tem que pagar no mês seguinte se tem ganho de capital. Com essa medida provisória, você aguarda 3 meses para ver se ganhou mesmo, e só assim paga. Então, nós não estamos criando tributo, ele já existe, vai até 22%, nós estamos reduzindo a alíquota para 17,5% e estamos jogando o pagamento, no caso do ganho líquido, ganho de capital, para cada trimestre, permitindo a compensação. Isso é muito, muito melhor para o investidor, inclusive para o investidor cripto. Não nego a questão da isenção, essa discussão. Isso foi uma decisão mesmo de nós não darmos o mesmo tratamento que estamos dando para o mercado de ações. Mas fora esse ponto, todos os outros são de grande melhoria para o setor cripto, eu estou bem seguro disso, e é o que eu ouço, inclusive, do setor. Aqui, normalmente, a gente só apanha, né? Mas quando a gente se reúne, enfim, foi um pleito também do setor. Nós ouvimos o setor e acatamos esse pleito e demos mais segurança e mais, inclusive, esse conforto aí de você permitir a compensação, inclusive no setor cripto. Bet, nós já falamos. Eu acho que é isso, senador. Acho que ainda que de uma maneira rápida, eu procurei passar em todos os pontos aqui e não alongando muito a minha resposta. Muito obrigado, Barreirinha. O deputado Carlos Zaratini, se deseja fazer uso da palavra, acrescentar algo, dirimir dúvida, fazer interpelações. Muito
Obrigado, presidente. Mas a palavra, relator. Eu queria só agradecer aí a todos os presentes que participaram dessa audiência por trazer essas contribuições, né? Agradecer também ao secretário da Receita, que gentilmente veio aqui participar e esclarecer. Nós temos feito um diálogo constante aí com todos os setores e pretendemos continuar esse diálogo, né? E nós estamos já com um adiantado da hora aqui. Então eu quero agradecer, vou deixar de fazer aqui novas questões, mas eu acho que a gente está evoluindo aqui no conhecimento, no aprofundamento dos temas que estão presentes nessa medida provisória, que são muitos, né, e a gente tentar solucionar, né? A gente compreende aí as questões fundamentais do governo, os aperfeiçoamentos que tiveram e, logicamente, vamos tentar fazer com que os investimentos nesse país, os recursos dos poupadores sejam os mais produtivos possíveis, né? Então, agradecer, presidente, e vamos ver se não há mais ninguém que queira falar, mas dá por finalizado aqui da minha parte. Perfeito. Alguém deseja fazer uso da palavra? Eu quero, mais uma vez, agradecer pela presença de todos. Essa é a nossa terceira audiência pública, né, Zaratini? Nós vamos ter mais quanto? Nós vamos ter mais uma audiência pública. Os deputados, as deputadas, os senadores, as senadoras, todos estão convidados, inclusive os senhores e as senhoras que hoje participaram desta audiência pública aqui. Muito obrigado, Barreirinhas, muito obrigado a todos e está encerrada a reunião. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. 2003, 2004, 2005, a gente ainda estava tirando anacronismos muito discriminatórios do Código Penal, do tipo, o que é estupro? Tirar termos de mulher honesta dentro do Código Penal, que davam justificativa e até hoje dão para o discurso da honra dos homens que podem matar as suas mulheres porque sua honra foi ferida até hoje. Homens violentos, homens assassinos, usam um argumento que não é jurídico mais e ganham. A tese da legítima defesa da honra. A gente tem aí o grande caso que todo mundo lembra da Ângela Diniz e o Doca Street. Né, isso foi utilizado no julgamento pelos advogados, o Evandro Lins e Silva, né, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, como tese a excluir o crime. Isso só foi debelado, pasmem, em 2021. O que é adultização? Como reconhecer e prevenir crianças? A representante do Unicef, Luísa Teixeira, o presidente da SaferNet, Tiago Tavares, e o senador Alessandro Vieira respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Olá, eu sou Isabela Dutra e este é o programa Argumento. Você já ouviu falar da geração NEM? São jovens que não trabalham e nem estudam. E segundo o IBGE, já são mais de 10 milhões no Brasil só em 2024. Para tentar mudar essa realidade, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, criou o projeto que cria a Lei do Primeiro Emprego. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao programa Argumento. Muito obrigado, Isabela, pelo convite. O seu projeto concede emprego para jovens entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada. Como ele vai funcionar? O que o senhor pretende com esse projeto?
Bom, Isabela, eu vivi isso na pele, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, no Tocantins, eu tive a honra de ter sido o primeiro menor aprendiz de carteira assinada do meu estado. Eu tenho a carteira 001. Mas não foi fácil. Quantas portas se fecharam, né? E é assim que acontece, infelizmente, com grande parte dos jovens que sonham em ter um primeiro emprego, né? De crescer na vida, de poder ajudar a família em casa, mas não tem experiência profissional. E aí as portas, né, elas se fecham. Então, nesse sentido, quando eu cheguei aqui no Senado, logo em 2019, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei na casa, a nova lei do primeiro emprego, que vai ser uma grande transformação, uma grande mudança no mercado de trabalho para os jovens que têm entre 18 até 29 anos. De acordo com o IBGE, nós temos 48 milhões de brasileiros, praticamente 1/4 da população brasileira estão nessa faixa etária. E como você já disse, nós temos aí de 48 milhões, 10 milhões de brasileiras e brasileiros que ainda não estudam e também não trabalham. É um dado alarmante, isso é muito grave. Para você ter uma ideia, na OCDE, que são 37 países, o Brasil está em segundo lugar em número de jovens que nem estudam e nem trabalham. O Brasil só perde para a África do Sul, na OCDE. Portanto, nós precisamos mudar essa realidade. E, nesse sentido, apresentamos esse projeto, que, na verdade, é um grande empurrão que o governo dá para o jovem se inserir no mercado de trabalho, através de incentivos às empresas. Né? Uma empresa, ela jamais vai contratar, em igualdade de condições, um empregado ou um funcionário que tenha experiência, da mesma forma que um que não tem experiência, se for igual, né, as mesmas condições. Então, esse projeto ele cria uma série de estímulos para que as empresas estejam estimuladas a contratar esse jovem e capacitá-lo, né, formar essa qualificação profissional e dar a esse jovem um ofício. Que estímulos seriam esses, senador? Então, o projeto ele é simples, Isabela. Ele traz basicamente 3 grandes estímulos, aonde o próprio jovem, ele no primeiro ano, aliás, nos 2 primeiros anos da sua carteira assinada, ele passa a receber o FGTS, que oscila entre 2% a 6%. O normal é 8%. Então, o jovem vai fazer um sacrifício também, né, para poder ter atratividade na sua contratação. Por outro lado, o governo também vai fazer a sua parte. Ao invés da empresa recolher 26,5% do INSS patronal, que é o normal, a empresa vai recolher apenas 10%, né? Praticamente 1/3 desse custo. Então, o governo também tem a sua contrapartida. E a empresa que está contratando o jovem também tem a sua parte. Ele vai ter que investir nesse jovem, né? Que ele não tem uma qualificação. Ele vai precisar treinar esse jovem, capacitar esse jovem. E é claro que isso requer um investimento da empresa. Então, todo mundo, nesse contexto, vai ajudar, né? O jovem vai abrir mão do seu FGTS integral durante 2 anos apenas. A empresa vai entrar capacitando e treinando e o governo vai abrir mão do INSS patronal em mais de 2/3. Mas para o jovem é uma relação formal de trabalho normal, com carteira assinada? É a primeira anotação na carteira de trabalho. É importante a gente destacar isso. É que ainda nunca entrou no mercado de trabalho, ainda não teve oportunidade de trabalhar. E detalhe, esse jovem precisa estar estudando. Né? Ele não pode largar a faculdade, ou ensino técnico, ou ensino médio para começar a trabalhar. Não é essa a ideia. É pelo contrário. Para ingressar nesse programa, com esses incentivos, ele tem que comprovar ou que ele está fazendo o ensino médio, ou que ele está fazendo o ensino superior, ou mesmo um curso profissionalizante. E o senhor acredita que as empresas, então, vão se sentir incentivadas a contratar mais jovens por causa de todos esses benefícios? Exatamente. Nós queremos criar, né, uma rede que favoreça as empresas na contratação desse jovem ainda sem experiência de trabalho. Foi como eu te disse lá atrás, na minha própria experiência, eu vivi isso na pele. Eu sei o quanto é difícil e o quanto é desanimador para um jovem que busca uma oportunidade no mercado e ele infelizmente não tem, porque as empresas preferem, com toda a razão, ter um colaborador ou um funcionário já com experiência em igualdade de condições. Porque muitas empresas alegam que realmente os jovens não têm habilidades. E como além do emprego pode fazer com que eles desenvolvam, até para se estimular também para continuar no emprego, porque também o projeto prevê que possa continuar no emprego depois, né? Exato. Quando passarem os 2 anos, que é essa janela de oportunidade,
ele vira um trabalhador seletista normal, né? Todos os benefícios, eles vão durar durante 2 anos, apenas para que esse jovem tenha um empurrão do governo para ele entrar no mercado e aí depois ele se estabelecer pela sua competência, pelo seu mérito, e aí ele vai estar, obviamente, em condições de trabalhar como qualquer outro seletista normal. E aí ele já deve ter criado a experiência do emprego, né? A tal da habilidade que eu estou falando, que talvez as empresas não contratem porque ele não tem habilidade nenhuma. Exatamente. Durante esse período, evidentemente, ele vai ter a oportunidade de se qualificar, de ser treinado, de ser capacitado pela empresa e pela própria experiência do dia a dia, e aí ele vai estar em igualdade de condições com qualquer outro trabalhador brasileiro no mercado de trabalho. Certo. Senador, e o projeto inclui pessoas acima de 50 anos também? Por quê? O projeto ele é de iniciativa do Senado, eu tive a honra de apresentá-lo como autor do projeto. Ele foi aprovado no Senado e tramitou também na Câmara dos Deputados. E na Câmara foi apresentada uma emenda, que, ao meu ver, ela inclusive é muito benéfica, porque ela estende esses mesmos benefícios aos adultos que têm mais de 50 anos de idade. Que possuem alguma dificuldade de se reinserirem no mercado de trabalho. Então, a ideia em si não é ruim, é boa, porque vai atender mais pessoas. Quando chegou ao Senado, sobre a relatoria do senador Renan Calheiro, na Comissão de Assuntos Sociais, houve a ponderação de alguns senadores que essa mudança que alcança as pessoas com a idade acima de 50 anos, ela não foi discutida no Senado. Ela veio de iniciativa da Câmara e não poderia sofrer nenhum tipo de mudança aqui no projeto. Portanto, houve a sugestão que se fosse apresentado um novo projeto, um novo programa, direcionado especificamente aos adultos com mais de 50 anos que pretendem se reinserir no mercado de trabalho e, claro, criar toda uma condição, um ambiente que seja mais favorável à contratação também dessas pessoas. Certo. E qual o próximo passo agora do seu projeto? Como que está a tramitação dele? Nós estamos confiantes, né, na sua aprovação agora na CAS. Uma vez aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, esse projeto vai ser apreciado no plenário do Senado Federal e acredito que será aprovado porque isso representa uma mudança extraordinária na economia brasileira, sobretudo nesse universo dos jovens brasileiros, que representam 1/4 da população, né, e de cada 4 jovens, como nós dissemos aqui, 1 não trabalha e nem estuda. Então isso vai mudar a vida de muitas pessoas no Brasil, de todos os estados da federação. Portanto, eu acredito que a gente consiga aprová-lo também no plenário. O presidente, evidentemente, precisará sancionar esse projeto e aí sim vai virar uma grande lei que vai estimular o nosso mercado de trabalho. E uma lei perene, não é, senador? Não é uma lei... programa definitivo, permanente, né? É uma política de Estado. Né? Não é uma política de governo do momento, né? É um programa que vai, se Deus quiser, perpetuar por muitos anos. Senador, é um número muito alto, né? Como que se vê esse número de jovens que não estudam nem trabalham no Brasil? É um número que vem diminuindo, mas ainda assim é um número alto. É um dado muito preocupante, é um número grave. Como eu disse, né, entre os 37 países da OCDE, o Brasil, infelizmente, está em segundo lugar, né, com um número de jovens que nem estudam nem trabalham, e isso reflete uma realidade. O que nós precisamos aqui é encarar essa realidade, enfrentar esse problema e criar uma solução. E esse projeto é definitivamente um caminho promissor para que permita que os jovens possam se inserir no mercado de trabalho, possam crescer, possam prosperar, né, com toda a dignidade, com ofício e crescer. Né? Esses jovens que podem hoje estar no mercado de trabalho como um simples colaborador ou funcionário, pode ser amanhã um empreendedor, pode ser amanhã um comerciante, pode ser um empresário, né, pode ser um prestador de serviço. Então nós precisamos criar uma oportunidade para essa garotada, esses jovens que chegam com vontade de trabalhar e criar essa condição favorável, né, para que essa moçada não desanime. Né? É muito ruim você entrar no mercado competindo com outros trabalhadores e você não ter experiência, porque é uma desvantagem tremenda. Né? E aí o projeto, ele consegue equilibrar um pouco essa diferença. É aquele empurrãozinho super necessário, né? É aquele empurrão que o jovem precisa e merece. Certo. Senador, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no programa. Imagina, eu que agradeço mais uma vez o convite. Parabéns pelo seu projeto e sucesso com ele. Obrigado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esse programa na nossa página na internet, senado.leg.br/TV
TV ou no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, o repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. E democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O governo do Acre, em colaboração com os municípios, está realizando um estudo em busca de soluções integradas na gestão de resíduos sólidos, abastecimento de água e saneamento. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa iniciativa, além de meio ambiente, BR-364, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Alan Rick, do União do Acre. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui no Assunto de Estado, contigo e com os nossos telespectadores. O senhor tem defendido avanços e melhorias na BR-364, que eu mencionei. Essa estrada é fundamental para o seu estado e tanto para o transporte de cargas como de passageiros. Que medidas o senhor tem adotado para a melhoria dessa estrada? Quando assumi a coordenação da bancada do Acre em março de 2023, a minha primeira reunião com a bancada do Acre, convidando também os prefeitos, representantes do governo do estado, foi com o ministro Renan Filho dos Transportes e a equipe do DENIT. Qual foi o nosso clamor? É preciso reconstruir a BR-364. Ela já passou por diversas etapas de recuperação, mas nada deu certo. Ela precisa ser reconstruída, ou seja, é preciso escavar essa estrada nas áreas onde ela tem os piores trechos, construir um novo sistema de base e subbase, o que o DENIT acabou denominando de macadame hidráulico, que é um leito de pedra de cerca de 80 centímetros, que o Acre não tem pedra. A nossa região, principalmente entre os municípios de Sena Madureira até Cruzeiro do Sul, tem uma dificuldade enorme, né, com as questões de solo. E, a partir daí, construir uma estrada que seja trafegável durante os 365 dias por ano. O Acre é um estado da Amazônia. Você sabe, Sérgio, que a Amazônia chove bastante. São 8 meses por ano que chove bastante e 4 meses de estiagem. Estiagem que acabou de começar. Ela começa final de maio, vem junho, julho, agosto, setembro. São os meses de estiagem. Outubro começa a chover. E aí chove até maio do ano seguinte. Então a estrada precisa de uma definição de engenharia para que tenha a condição de garantir a trafegabilidade durante todo o ano. Nós solicitamos isso ao Ministério, pedimos o apoio do governo federal, do DENIT. Tive no DENIT diversas vezes ao longo desses últimos 3 anos do nosso mandato, né? Quase 3 anos do mandato de senador, além de termos feito vários apontamentos e trabalhos junto à nossa bancada quando era deputado federal, buscando uma solução definitiva para a nossa estrada. Então, essa solução o governo federal apresentou no orçamento de 2025 R$1 bilhão para iniciar a reconstrução da BR-364. A gente espera que em 2, 3 anos no máximo, com todo o aporte
de recursos necessário, com a ajuda da própria bancada, a gente consiga reconstruir nossa BR. Ela é fundamental para a logística, ela que garante a viabilidade, né, terrestre do transporte, do nosso modal rodoviário, desde Rio Branco até Cruzeiro do Sul. E nos liga por Porto Velho ao restante do Brasil. Você sabe que a BR-364 nasce lá em São Paulo, corta o Brasil inteiro e chega no Acre. É uma das mais extensas BRs do Brasil. E, infelizmente, dentro do estado do Acre, ela tem essa dificuldade, nós precisamos superar isso. Nenhum estado cresce sem uma logística adequada e com a estrada em condições. E falando ainda de infraestrutura e de estradas, a gente comenta agora sobre o novo corredor bioceânico Brasil-Peru, que passa pelo Acre e vai até o porto no país, no Peru. No Peru. Isso vai contribuir sobremaneira com a economia local. A gente preparou uma arte aqui, senador. Que Vamos bacana. à tela. Então, o corredor bioceânico é um dos corredores bioceânicos que o Brasil tem em andamento, em projeto. Uma ferrovia ligará o Atlântico ao Pacífico, então não só estrada, rodovia, mas também ferrovia. Escoamento de grãos e minérios via Acre, redução de tempo no transporte à Ásia e por isso que a China tem muito interesse nessa obra e está na parceria com o Brasil para fortalecer o comércio exterior. Olha, isso é um sonho nosso, Sérgio. Você vê que o trajeto dessa futura ferrovia, que se Deus quiser, o governo federal vai construir com apoio do governo chinês, liga Ilhéus, na Bahia, até Xangai, no Peru, passando pelo Acre. Mas veja que o trajeto dela passa pela região do Acre, que já tem a Interoceânica, que é uma rodovia que nos liga aos portos peruanos de Ilo e Matarani, pela Cordilheira dos Andes. O problema dessa estrada é justamente ser uma estrada de montanha. Fala-se em abrir grandes túneis nas montanhas peruanas para que os trens de carga possam passar e chegar até Xangai. Eu defendo, obviamente, que a ferrovia seja construída e a estrada seja melhor viabilizada. Por quê? Hoje, existe uma limitação de peso por eixo de caminhão e uma limitação do tamanho das carretas que podem trafegar pela Interoceânica, saindo de Rio Branco, chegando até os portos do Peru. Essa estrada está pronta, mas ela tem limitações. Nem todo caminhão pode passar por ela. Nem toda carreta está autorizada a trafegar por ela. E aí nós precisamos de uma nova rota que nós defendemos. Essa rota precisa ser otimizada, se é possível que o governo peruano faça melhorias na estrada para que ela garanta a passagem dessas carretas, mas nós sabemos que para chegar até o Peru, para chegar até Xangai de forma mais rápida, temos que recuperar a BR-364 dentro do Acre e construir um trechinho de 220 quilômetros entre Cruzeiro do Sul e a cidade peruana de Pucallpa, ou entre Rodrigues Alves e aquela região ali de Ucayali, outra cidade, para que nós possamos chegar até Xangai mais rapidamente. Para você ter ideia, de Pucallpa até Xangai são 682 quilômetros de uma estrada já pronta, dentro do território peruano. É próximo, é muito rápido. Perdão, enquanto que o Brasil perde tempo com a burocracia ambiental. Nós não estamos falando aqui de fazer uma obra que vá prejudicar o meio ambiente, prejudicar uma reserva, não. Nós queremos que seja uma estrada parque, uma estrada padrão ambiental, que o Brasil já construiu várias e o mundo também. Se eu for citar aqui para vocês várias estradas no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, no Brasil, a própria 319, a 163, são estradas que passam dentro de reservas. Porém, devido a uma pressão internacional de ONGs ambientalistas contra o desenvolvimento da Amazônia e contra a nossa ligação definitiva com os portos do Pacífico, nós temos a maior dificuldade de construir essa estrada por Cruzeiro do Sul até Pucallpa, porque passa dentro de uma reserva, que é o Parque Nacional da Serra do Divisor, e algumas reservas indígenas. Mas a própria BR-364 passa dentro de áreas indígenas, no território de Cruzeiro do Sul, ou seja, quando você quer fazer, você faz da melhor maneira possível, obedecendo critérios ambientais, respeitando o meio ambiente, respeitando os povos tradicionais. Agora, você não pode dizer, não pode fazer. O Brasil precisa ser o país de como fazer e não do não vamos fazer.
Nós temos que encontrar os mecanismos e nós já demos várias respostas ao mundo de como fazer com sustentabilidade. Vamos dar o exemplo do agro brasileiro, é o mais sustentável do mundo. Para você poder produzir na Amazônia, se você, Sérgio, comprar 1.000 hectares no Acre, você tem que preservar 80% da mata daquela terra que você comprou e você pode usar apenas 20% para plantar milho, para criar gado, para produzir soja, para produzir café. Enfim, você tem uma legislação ambiental dentro do bioma amazônico muito severa, é o nosso Código Florestal, que inclusive eu defendo que seja revisto. Já se passaram mais de 25 anos e a gente precisa de uma revisão desse Código Florestal. Não para desmatar mais, para destruir a floresta, de forma nenhuma. Temos que combater, inclusive, esse discurso que todos aqueles que defendem a pecuária, defendemos a produção agrícola, que é o motor, né, o carro-chefe do PIB brasileiro, quem defende isso é contra a proteção da floresta. Isso é uma mentira. Nós temos que mostrar a realidade. Não há incompatibilidade entre preservar e produzir na Amazônia. Agora é preciso saber fazer, é preciso encontrar os caminhos e é isso que nós estamos propondo. Então, você vê que a BR, a ferrovia, elas são caminhos para libertar o Acre desse momento terrível que nós vivemos de perda, inclusive, de jovens acreanos, de pessoas do Estado, estão indo embora do Estado. Recentemente, o censo do IBGE apontou que 40 mil acreanos foram embora do Estado nos últimos 5 anos. Mais de 40 mil. Nós temos um déficit de migrantes enorme, né? Se a gente for contabilizar isso, o Acre está perdendo muito mais gente do que atraindo pessoas. Por quê? Porque nós temos 40% da população vivendo de programas sociais, do Bolsa Família, do BPC Loas. É muito triste que o Estado, né, tenha números tão defasados, números tão ruins em relação à produção de riqueza. O nosso PIB em 2022 foi de pouco menos de 24 bilhões de reais. O Estado tem uma população que, ao invés de crescer, está regredindo pela perda de pessoas que viajam em busca de uma sorte melhor em outros estados, né? Rondônia, Santa Catarina, Nordeste, o Amazonas, enfim. Então nós precisamos vencer isso. E como é que nós vencemos isso? O Acre precisa ser um corredor de exportação. Nós precisamos investir numa produção agrícola cada vez mais forte. Para você ter ideia, depois do setor de serviços, que responde por 72% do PIB acreano, da geração de riqueza no Estado, e olha, 72% do setor de serviços como um todo, serviço público e o privado. O serviço público responde pela metade, 36%. Do que se gera de emprego e de renda no Estado. Enquanto que 23% da nossa geração de riqueza vem da agropecuária, da agricultura. O Acre, por exemplo, eu acabei de entregar uma série de equipamentos para produtores rurais no meu estado, máquinas, implementos, escavadeiras hidráulicas, tratores, microtratores, implementos agrícolas, para fomentar a produção, para ajudar que esse pequeno produtor não precise tocar fogo no seu roçado, para que ele tenha assistência técnica, para que a gente tenha uma produção agrícola forte, pujante. Nós temos feito isso. Eu acabo de voltar de uma peregrinação por 7 municípios acreanos, onde em todos eles eu entreguei equipamentos para a produção rural, porque é uma das locomotivas da nossa economia. Responde, é o segundo setor, o segundo segmento. Para você ter ideia, Sérgio, somente 6% da geração de emprego e renda de riqueza é gerado pela indústria acreana. 6%, ou seja, a nossa indústria é muito incipiente. Nós vamos avançar na indústria. Se criou lá atrás uma zona de processamento e exportação que nunca gerou emprego, que nunca teve uma fábrica instalada, que nunca gerou um centavo de riqueza para o Acre. Você inicia sua fala dizendo, o governo do Estado está buscando um projeto de saneamento. É mentira do governo. Quem criou esse projeto fui eu. Fomos nós que implementamos, junto ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, um modelo baseado numa experiência super exitosa do Estado do Amapá, para que o Acre tenha saneamento básico para o seu povo. Nós temos os piores índices do Brasil em saneamento. Para você ter ideia, em 2020, o Estado do Amapá e o Estado do Acre foram escolhidos pelo, então, Ministério do Desenvolvimento Regional e pelo BNDES para a estruturação de 2 projetos de modelagem de saneamento. O Amapá abraçou essa ideia, está hoje com 13 dos seus 16 municípios com água universalizada, tratamento de água, iniciando um projeto de tratamento de esgoto, e o Acre regrediu porque não abraçou
o projeto. Uma PPP, uma parceria público-privada que nasce do quê? Do novo marco legal do saneamento, que nós aprovamos em 2020. Eu estava lá lutando por aquilo. Nesse final de semana, estive na IFAT 2025, juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Foi meu amigo, trabalhamos juntos no grupo de trabalho do marco do saneamento para aprimorar os modelos de gestão de saneamento no Brasil, tirar o monopólio da mão do setor público, dar as condições para que estados pobres, municípios pobres, possam fazer saneamento de verdade. A Amazônia, a população adoece de doenças da Idade Média porque não tem água tratada. Se eu te mostrar vídeos meus, você vai ver levando sistemas de abastecimento de água para a população ribeirinha, aldeias indígenas, comunidades distantes, municípios isolados. E é isso que o Acre precisa, de alguém que trabalhe focado na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente vê esses cenários, você tem que mostrar quem está buscando as soluções. E é isso que nós temos feito, Sérgio. É uma luta da minha vida. Eu tenho dedicado a minha vida, as minhas entranhas, o meu coração, a minha alma, a melhorar a vida do meu povo. O senhor mencionou que regrediu a questão do saneamento no seu estado. Na abertura do programa, como o senhor comentou, eu falei a respeito dessa iniciativa do governo em parceria com municípios. Que, na verdade, foi uma parceria que eu comecei, que nós construímos um consórcio intermunicipal que hoje existe e o governo hoje tenta... Por que está regredindo, então? Como explicar essa situação e que soluções poderiam ser encontradas para melhorar a situação? Por que regrediu? Porque em 2020, quando nós podíamos ter a oportunidade de fazer o que o Amapá está fazendo, adotar um modelo de parceria público-privado, o Estado não fez. Não fez. Lá, em 2021, eu comecei a apontar os caminhos para o governo do Estado, o atual governo. Olha, vocês estão errando. Vocês entregaram um sistema de abastecimento de água e esgoto de Rio Branco para a capital, para o prefeito tocar. Ele não tem condições, vai quebrar, vai colapsar. E o que aconteceu? Quebrou, colapsou. Para você ter ideia, as 2 estações de tratamento de água de Rio Branco colapsaram. O prefeito não teve dinheiro, 17 milhões, para reconstruir a estação de tratamento da Sobral, a ETA 2, lá em Rio Branco, na cabeceira da terceira ponte. Não conseguiu fazer. Por quê? Porque não tem dinheiro. E disse que faria todo o sistema de abastecimento de água, ele daria conta, e não deu. Ou seja, é preciso deixar de lado as falas populistas, mentirosas, para enganar a população e dizer a verdade. Não tem dinheiro o Estado e o município para fazer saneamento, porque é caríssimo. Para você ter ideia, o Amapá está estimando o investimento lá em 4 bilhões para construir toda uma nova rede de estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, de novas adutoras, para poder entregar água tratada para a população e tratar o esgoto que era lançado in natura nos seus rios e mananciais. É isso que o Acre precisa fazer. Então, quando o Estado diz que está construindo estratégia, o Estado do Acre está mentindo, porque quem lá atrás buscou construir essa estratégia fomos nós. E, obviamente, apresentamos ao Estado e o Estado tenta se apropriar de uma ideia que nós fizemos. Então, é lamentável porque hoje nós vemos um Estado que não tem uma resposta ao agronegócio, não tem uma resposta à segurança pública. A nossa saúde hoje, as pessoas infelizmente dizem que o melhor hospital do nosso Estado é pegar um avião e buscar saúde fora do Estado. Isso é uma tristeza. Pensando nisso, sabe o que eu fiz, Sérgio? Fui buscar num centro de excelência em São Paulo, um hospital para atender os acreanos, com emendas minhas, para que os pais não tivessem que enterrar seus filhos, que nascem com cardiopatia neonatal congênita, e no Estado não tinha condição de fazer cirurgia, não tinha condição de fazer um transplante, uma cirurgia para uma mãe com uma filha de 14 anos, de 13 anos, com escoliose em estado gravíssimo, elevado, o grau mais elevado, e as famílias tendo que entrar na justiça para garantir a cirurgia pelo SUS, e nós fomos lá em São Paulo garantir um convênio com o Estado para atender esses pacientes. Mais de 100 pessoas foram atendidas, cirurgias gravíssimas, de altíssima complexidade, caras e bancadas com emenda nossa. Isso era o papel do Estado fazer. Então, Sérgio, o que eu vejo? O Estado regrediu no saneamento porque não fez o dever de casa em 2020. Regrediu porque, ao invés de manter o sistema na capital, por exemplo, com o governo e o governo buscar fazer um consórcio, que nós idealizamos lá atrás. Se existe um consórcio hoje no Acre, fomos nós que idealizamos. Então, esse consórcio, hoje, ainda se debruça para assinar o contrato com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para fazer a modelagem do Acre, com a modelagem 100% bancada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E o prefeito da capital se nega a assinar. Por quê? Porque não quer assumir, não quer mostrar que ele estava errado
que ele atrasou a capital, que ele destruiu o nosso sistema de abastecimento de água, colapsou, porque vai ser, ao assinar o contrato, ele vai dizer, eu errei, o senador Alan estava certo desde o início. Então ele prefere prejudicar a população do que reconhecer seu erro e assinar um contrato buscando uma modelagem. Esse tipo de política a gente tem que acabar. Quem tem que tirar, sabe, extinguir da vida pública. Porque é o que prejudica a população em detrimento de convicções erradas e de uma teimosia que só perpetua a miséria, a falta de abastecimento e o colapso do nosso sistema. Senador Alan Henrique, agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do Acre. Vamos à tela. Senador, os moradores dos municípios isolados do Acre enfrentam dificuldades históricas de acesso, principalmente no período do inverno amazônico. Que medidas concretas o senhor tem defendido para garantir o direito de ir e vir dessas pessoas? Ô Sérgio, quero agradecer a Mircleia pela pergunta, é aquilo que nós falamos ainda há pouco. Buscando, junto ao Ministério dos Transportes, garantimos que o ministro nos deu a palavra, 1 bilhão este ano no orçamento da União para iniciar a reconstrução da BR-364. Como eu te falei, não adianta mais fazer paliativos. O tapa-buraco, a manutenção, isso se esvai no inverno seguinte. A estrada esfarela. Por quê? Porque o solo é ruim, porque não há uma base bem feita. Eu te falei ainda há pouco que é preciso fazer uma base bem feita com pedra, que no Acre não tem. Por isso que o quilômetro construído dessa estrada é tão caro. Inclusive o ministro Renan, quando eu interpelei recentemente lá na nossa Comissão de Infraestrutura, na Comissão de Desenvolvimento Regional, teve uma audiência pública conjunta, e o ministro, nós precisamos avançar, acelerar com a licitação da BR-364, da reconstrução. Ele, senador, nós estamos correndo com isso, porém, nós enfrentamos um desafio que é, na nossa demonstração da planilha de custos, mostrar o quanto é cara para os órgãos de controle, TCU, CGU, quanto é caro fazer essa estrada do Acre. Vai ser a estrada mais cara do Brasil, porque tem que importar pedra, tem que trazer pedra de outros lugares, a um custo altíssimo para poder fazer a base e a subbase dessa estrada. Porque senão vai ser jogar dinheiro fora todos os anos. Então, respondendo efetivamente a Mircleia, nós já garantimos, junto ao Ministério dos Transportes, esse primeiro montante de 1 bilhão. A bancada está ajudando, alocando recursos também para outras obras estruturantes, para que a gente possa definitivamente ter uma BR-364 ao nível que a população do Acre merece, com um pavimento adequado, trafegável e aberta o ano inteiro para o direito do cidadão de ir e vir. O senhor comentou há pouco que, às vezes, o progresso esbarra em licenciamento ambiental. Em um pronunciamento aqui na Casa, recentemente, o senhor defendeu a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental e comentou que ela alia, que ela equilibra proteção no meio ambiente e progresso. Perfeito. O que o povo acreano pode esperar desse projeto de lei? Primeiro, eu acho que é preciso avançar na Câmara dos Deputados, porque aqui no Senado nós conseguimos, e aqui eu preciso fazer um apontamento muito importante, o excelente trabalho dos dois relatores. A senadora Tereza Cristina, que eu designei relatora quando presidi a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a CRA, aqui do Senado, e o senador Confúcio Moura pela Comissão de Meio Ambiente. Ambos chegaram a um consenso, elaboraram um relatório conjunto, aliando proteção ambiental e desenvolvimento. Desburocratização. Não é o que dizem por aí, que agora vai se fazer qualquer obra sem os devidos cuidados ambientais. Isso não é verdade. A população não pode acreditar nessa retórica. Na verdade, o que nós criamos foi, para obras de baixo impacto, de baixíssimo impacto, você ter as licenças por adesão e compromisso, as LACs, né? Você ter as licenças para obras, por exemplo, de saneamento básico. Vou te fazer a seguinte pergunta. Você mora numa cidade. Nessa cidade não tem esgoto tratado. O esgoto da cidade todinho é jogado no rio, da água que vocês bebem. E aí tem um projeto, Sérgio, para construir uma estação de tratamento de esgoto. E aí, para construir a estação de tratamento de esgoto, vai limpar o esgoto e entregar uma água adequada ao rio, tratando esse esgoto, cuidando do meio ambiente, aí esbarra numa licença ambiental
que demora 5, 7 anos para sair, para construir a obra, que vai reduzir o dano ambiental. Tem cabimento isso? É um contrassenso total. Então, esse tipo de ação, esse tipo de empreendimento, esse tipo de construção, estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto, não podem ter a burocracia. Foi por isso que eu apresentei uma emenda, dispensando obras de saneamento, como estações de tratamento de água e de esgoto, desse licenciamento ambiental inadequado, burocrático. Não quer dizer que as obras vão deixar de atender todos os critérios que a legislação determina. Vão obedecer tudo, mas não vão ficar atrasadas anos a fio à espera de um licenciamento. Vão obedecer todas as regras, vão ser fiscalizadas, e se cometerem algum deslize, vão ter que adequar essa obra ao que diz a legislação. Porém, a obra vai começar rápido, porque a população tem pressa. Quem está bebendo água sem tratamento tem pressa. Quem está vendo o seu esgoto sendo jogado in natura, ou seja, aquele esgoto contaminado nos rios, tem pressa para ver a natureza sendo preservada e a saúde pública também. Então você entende o tamanho do contrassenso. E tem mais. Várias denúncias de corrupção, de órgãos aí ambientais cobrando propina para liberar licenças, enfim, é combater esse tipo de coisa. É combater a corrupção, que infelizmente é uma chaga do Brasil, e combater o contrassenso que existe, onde uma obra que vai mitigar um dano ambiental tem que esperar 5, 7 anos para ter uma licença para produzir um bem ao meio ambiente. Então é isso que a gente tem lutado, para melhorar o Brasil. Senador Alan Rick, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que te agradeço, um prazer enorme. Me chame sempre, que eu virei com todo prazer. E obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV. Também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Um abraço e até o próximo. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Astor Piazzolla. As 4 estações portenhas e Oblivion são algumas das obras que vamos exibir e comentar. Ele é o grande compositor de tango que traz o tango dali, da rua, daquela música tradicional, para as salas de concerto. E é até uma responsabilidade enorme tocar essa peça nesse concerto com um maestro argentino, que sabia exatamente o que ele queria e me passou muito, conversou com a orquestra sobre isso. A sociedade americana não tem memória coletiva de autoritarismo. A gente nunca perdeu a nossa democracia. A gente não tem experiência com autoritarismo. A maioria dos americanos, até pessoas educadas, a nossa elite, a maioria dos americanos não entendem a ameaça que nós estamos enfrentando agora. Eles ainda acreditam que autoritarismo não pode acontecer nos Estados Unidos de jeito nenhum. E eu espero que a gente possa ter, de um lado, um aprofundamento sobre isso, do que é o significado dessa situação, mas também que nos traga um pouco de esperança de que a democracia, inclusive a democracia americana, não está morrendo.
Cidadãos no Brasil, nos Estados Unidos e em todo tipo de democracia que eu conheço, com a exceção do Uruguai, eles não se sentem representados, eles sentem que os governantes não escutam eles. E as mídias sociais tornaram esse problema 10 vezes maior. Então, nós vamos ter que pensar como redesenhar instituições para fazer os votantes se sentirem mais representados. Eu não sou muito bom em fazer isso, mas essa é a tarefa que está à nossa frente. Assim que a gente vai sobreviver a longo prazo. Regimes autoritários, por mais que ameacem a estabilidade democrática, eles não podem perdurar para sempre. E que a democracia é a maior conquista civilizacional. A democracia, ontem, hoje e sempre. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o Brasil está novamente fora do mapa da fome e esta é uma exclusão para ser comemorada. Mas é possível ficarmos fora dessa estatística de pobreza de forma definitiva? A segurança alimentar é o tema deste Agenda Econômica, que conta com a presença de Daniel Balaban, representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Esse é um ponto, de fato, a ser comemorado, né? A gente tinha saído do mapa da fome em 2014, voltamos em 2019 e agora a gente está saindo de novo. Como é que eu queria que você nos falasse um pouquinho dessa dinâmica, né? E o que significa sair e qual é o ponto em que diz vocês não estão mais no mapa da fome? Eu acho que é importante que a gente compreenda o que é o mapa da fome. Foi criado pela ONU a partir desse século, no início do ano 2000, exatamente um mapa para mostrar onde que a fome está agindo no planeta. Então, todos os países mostrados e aqueles países onde tinha uma fome mais aguda ficavam com uma cor mais escura. E ela ia clareando de acordo com o desenvolvimento de políticas. Então, existiam países com a cor mais clara que estavam livres da fome e outros países com a cor e graduando até mais escura, onde tinha uma prevalência de pessoas passando fome. O Brasil sempre apareceu com algumas cores escuras, porque o Brasil sempre teve um contingente muito grande de pessoas passando fome abaixo da linha da pobreza. O Brasil começou a fazer políticas sociais muito incrementadas, ainda no final do século XX, com o Betinho, com todas aquelas campanhas de contrárias à fome. Quem tem fome tem pressa, né? Foi uma campanha na época do Betinho, nos anos 90, né? Exatamente. Até culminando com a eleição do presidente Lula, ainda no ano de 2003, que tinha como mote fome zero. Eu quero que todos tenham café da manhã, almoço, jantar. Esse seria o mote. Então, o Brasil focou
muito no combate à fome durante esses períodos. E ali começou-se uma empreitada de políticas públicas que culminaram com o Brasil saindo, ou seja, ficando claro no mapa, no ano de 2014. Infelizmente, depois deste ano, a fome já não ficou mais no dia a dia, no debate do dia a dia, como se fosse algo a ser, atingimos, resolvemos, não temos mais problema. E não é assim que funciona. A gente tem que continuar sempre com políticas públicas. Então, de certa forma, você já me respondeu uma da pergunta da abertura do programa, que é: a gente consegue ficar fora definitivamente desse mapa, descansar, opa, estou fora, não tem mais problema. O que você está me dizendo é que não, tem que ter um olhar sempre atento. Não, é como aquele time que ganhou um campeonato, ele vai ter no outro dia outros jogos. Então ele tem que continuar se preparando, porque cada vez mais haverá desafios. Então é muito importante que o Brasil continue promovendo políticas públicas, até porque sair do mapa da fome significa que menos de 2,5% da população estão passando fome, estão com insegurança alimentar e nutricional graves. Mas o mapa mostrou que nós temos quase 30 milhões de pessoas com algum tipo de insegurança alimentar. Então nós temos que focar para que o Brasil um dia chegue num ponto no qual não tenha mais ninguém com nenhum tipo de insegurança alimentar. E isso é possível. Isso é possível. Então, depois eu quero que você nos diga como é que é possível. Eu vou pedir à Bruna para colocar aqui no nosso telão um gráfico que a gente, na verdade, é o gráfico, né, do próprio relatório de vocês, né, que mostra... São duas coisas, a subnutrição e a outra coisa é a insegurança alimentar e nutricional. Né? Vamos começar, então, pela questão da subnutrição, que essa é mais grave, não é isso? Exatamente, que seria a questão de fome, pessoas passando fome. Realmente, né? Exatamente. Ou seja, aquela pessoa que não tem comida todo dia ou não tem as 3 refeições por dia. É aquela pessoa que, se não tiver alguém ajudando, ela não terá o que comer. Eu gosto de dizer assim, ela precisa de ajuda de outros para conseguir alimentos. Então, ela não tem recursos suficientes para conseguir qualquer tipo de alimentação. Ela precisa de ajuda externa. E o que você está dizendo é que a gente ainda tem... Na verdade, quando a gente vê esse mapa, a gente saiu em 2014, quando a gente ficou com menos de 2,5% da população nessa situação. Mas 2,5% numa situação de 210 milhões, que é a população atual, é muita coisa ainda, né? É muita coisa. Dá em mais de 5 milhões de pessoas, quase 6 milhões de pessoas. Eu queria que você explicasse, a gente teve aqui, tem esse momento aqui, 2018, a gente volta a subir, né? Entre 2018 e 2020, a gente chega a 3,4%. A gente teve aqui um momento de pandemia também, que foi 2019, 2020 e 2021, né? Onde a gente alcança novamente o pico. É possível, mesmo numa situação como a da pandemia, a gente não ficar numa situação dessa de subnutrição no país? Sim, é plenamente possível. É muito importante que a gente enfatize que a pandemia, ela atrapalhou, ela ajudou a que mais pessoas ficassem abaixo da linha da pobreza, mas ela não foi a única culpada. A culpa não foi da pandemia. O Brasil, mesmo se não tivesse pandemia, ele estaria com índices muito altos de pessoas em situação de fome. Então, a gente saiu dessa situação de fome por ações do governo, por programas governamentais? A gente precisa desses programas até quando? Muito boa pergunta. É importante dizer que políticas públicas são necessárias em qualquer país do mundo. Todos os países desenvolvidos do planeta Terra têm políticas públicas plenas e duradouras. Todos os países hoje, por exemplo, os países da Europa, Dinamarca, Finlândia, que não têm fome, eles têm políticas públicas fortíssimas. Os Estados Unidos têm políticas públicas. Distribuição de alimentos? Distribuição. Que tipo de política? Eles têm políticas públicas para fazer com que pessoas que estejam abaixo da linha da miséria possam sair e retornar à cidadania. Então, ou aqui no Brasil tem o Bolsa Família, que inclusive recebeu prêmios do Banco Mundial, e vários países do mundo, da África, hoje estão estimulados e criando políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são extremamente importantes. É importante que as pessoas parem de ter preconceito com relação à política pública, e é mais barato você ter uma política pública de transferência de renda
renda do que você ter que arcar com os custos da fome e da extrema miséria. Qualquer economista sério que faça esses cálculos comprovará isso. É mais barato para o país isso. A gente pensou o programa exatamente nesse sentido de uma economia humana, né? O Brasil fora do mapa da fome significa que os economistas sérios, como você falou, estão olhando para o bem-estar da população, é isso? Exatamente, porque no momento que você vê que existe uma série de políticas públicas, políticas sociais, o Bolsa Família só deu um exemplo, mas vamos dar um exemplo de uma política pública extremamente importante, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é fazer com que as escolas públicas do país tenham alimentos para os seus alunos. Muitos alunos, a única alimentação saudável que ele tem é na escola, né? O Brasil tem 40 milhões de alunos nas escolas públicas e esse programa ele é aliado com a compra da agricultura familiar, que é outro componente extremamente importante deste arcabouço de combate à fome e de combate à extrema miséria, porque tudo é uma conjuntura. No momento que você faz esse tipo de política aliado a outras políticas, você está comprometendo a economia a fazer com que mais pessoas saiam debaixo da linha da miséria e possam atender a cidadania. Você está falando de uma alimentação de qualidade. Eu vou pedir então a Bruna para colocar um segundo mapa, uma segunda gráfico, que é muito parecido com esse, mas que é a questão da insegurança alimentar. E aqui os dados mudam muito. A gente já tem tinha em 2014, 3,3% da população numa situação de insegurança alimentar, e daí a gente veio subindo. 2020, 22, 22% da população, e agora a gente está, são os dados de 2022 a 24, chegando no que a gente estava em 2014. O que é a insegurança alimentar e o que diferencia a insegurança alimentar da subnutrição ou da desnutrição? Muito bem, a gente tem que levar em conta que existem vários níveis de fome, né? Então, no momento, aquele primeiro quadro são pessoas que realmente estão passando fome, eles não têm alimentos para si e para sua família. Neste quadro, são aquelas pessoas que, mesmo trabalhando, elas não conseguem ter recursos suficientes para terem uma alimentação adequada. Então, muitas vezes, elas só se alimentam uma vez por dia e com alimentos ultraprocessados, que não são nutricionalmente adequados. Não conseguem ter uma alimentação de qualidade, como o nosso famoso arroz, feijão, salada, bife, batata frita também. Quer dizer, aquele almoço típico brasileiro. Não é muito qualidade não, mas é bom, não, né? mas exatamente, mas faz parte, né, daquele conjunto. Dizem que é um dos melhores conjuntos que existe: arroz, feijão, salada e batata frita e bife, né? Porque tem todos os nutrientes ali dentro. Então, essas pessoas não têm condição de ter esse tipo de alimento. Então, essas pessoas estão em insegurança alimentar. Por isso que o nome é insegurança. Eles conseguem hoje comer alguma coisa, mas eles não sabem se amanhã terão. Por quê? Porque eles têm poucos recursos, às vezes eles ganham muito pouco e aquele recurso é para pagar tanta coisa, para pagar, né, onde eles moram, o transporte, na saúde, que às vezes não sobra para uma boa alimentação. E eles acabam se alimentando com qualquer coisa, com salgadinho para enganar o estômago, aquele biscoito recheado que é uma porcaria, que é comprado, né? Então essas coisas ultraprocessadas são baratas, estão à disposição, né? Então a pessoa compra para não sentir fome, mas ela está em insegurança alimentar e nutricional. Às vezes come menos, divide a comida, raciona a comida em 3 frações. Acaba comendo uma vez só por dia, tem muita gente nessa situação. Por isso que é 13,5, é quase 30, mais de 30 milhões de pessoas. A gente tem em alguns estados do Brasil os restaurantes populares também, né? Que são alimentos vendidos, subsidiados pelos governos estaduais, é isso? Essa é uma política também que funciona? Essa é uma das políticas que está ajudando o Brasil a ter saído do mapa da fome e devem continuar. A política dos restaurantes populares, para vocês terem uma ideia, ela começou ainda no início desse século e ela parou exatamente naquele período que os estados começaram a mostrar que não tinham dinheiro para fazer esses restaurantes, ou tinham estados que começaram a aumentar o preço do restaurante popular. Todo mundo pode se lembrar isso. E agora, através da
da pressão popular, esses restaurantes voltaram. Em São Paulo, em Brasília, tem. Eu conheço em várias partes do país, voltando a custar R$1, né? Voltando a custar 50 centavos o café da manhã, estão extremamente importantes para a população. Quando o governo federal anunciou o Plano Safra, né, em fins de junho, está lá determinado um percentual de recursos para compra de produção do pequeno produtor rural e do médio para distribuição nas escolas. Mas o governo federal cuida só das escolas, das universidades, das escolas de ensino médio, algumas, não todas. Escolas técnicas das escolas federais. técnicas federais, né? Como é que fica? Existe um programa semelhar? Vocês acham que seria importante por parte dos governos estaduais e municipais, né? Governadores e prefeitos, para também juntar essas duas coisas? Isso pode melhorar ainda mais? Nós temos que levar em conta, excelente pergunta, nós temos que levar em conta que o Brasil é um país de agricultura familiar abundante. Nós temos mais de 5 milhões de famílias que são produtores, famílias que têm umas glebas de 1 hectare, 2 hectares e que produzem algum tipo de alimento. Essas famílias precisam de apoio. Assim como o agronegócio tem apoio, os pequenos também precisam cada vez mais de apoio. Então, esse tipo de financiamento, de compra da agricultura familiar é extremamente importante para fazer com que o país tenha mais alimentos produzidos, se possível, agroecologicamente, e que esses alimentos eles estarão mais baratos nas mesas das pessoas. Porque quanto mais a gente produzir, mais barato ficará o alimento. E aí aquele trabalhador que ganha salário mínimo ou menos do que salário mínimo vai ter condições de ter acesso a esses alimentos com preços melhores. O Brasil é um grande produtor. O problema do Brasil é acesso. Essas 13,5% da população que está em insegurança é porque não tem acesso, não tem dinheiro para comprar esses alimentos. Mas a gente tem essa produção de alimento em quantidade, porque nós somos um grande produtor de commodities, né? Que na verdade soja, trigo muito pouco, soja, algodão, milho é o que mais se produz. E isso, na verdade, não vai diretamente para o prato, né? O milho vai, mas a nossa grande produção é mais exportadora, né? O agronegócio brasileiro está muito focado para a balança comercial brasileira, é extremamente importante para as exportações. Então, soja, milho, algodão, como você falou, são muito exportados. Mas 70% do que nós, brasileiros comuns, consumimos no dia a dia vem dos pequenos e médios agricultores familiares, aqueles que produzem frutas, verduras, legumes, ovos, frango, no dia a dia. Então, por isso que essas políticas, focando essa população, são tão importantes, porque quanto mais eles produzirem, mais vai baratear o preço final na mesa do brasileiro. Então, uma outra coisa, esses pequenos produtores que produzem, de fato, o alimento, a comida, né, o que vai para o prato todo dia, a gente tem produção que dê para a população brasileira toda, se todo mundo pudesse comprar comida decente para comer 3 vezes por dia. A gente produz comida para todo mundo? Produz comida para todo mundo. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele acaba nós desperdiçamos, Brasil somos nós, 1/3 do que nós produzimos vai para a lata do lixo. Então, você já imagina como tem comida sobrando. O nosso problema é que nós vivemos num país extremamente desigual. Enquanto uns têm muito e acabam desperdiçando, outros têm muito pouco. Então, se nós conseguíssemos equilibrar esse quadro, teria comida para todo mundo, tá? Abundante. O Brasil é um país abundante em termos de produção de alimentos. Daniel, você dirige, né, uma agência da ONU, né, um Programa Mundial de Alimentos, que a sigla em inglês é WFA, não é isso? WFP, World Food Program. Isso, WFP. Agora, a gente não vê aqui no Brasil, quando a gente vê esses países que estão em guerra, principalmente, países onde a fome é uma coisa mais exaustiva, como na África, alguns lugares em guerra, a gente vê lá normalmente vê aqueles carros com símbolos da ONU, né, do próprio programa de distribuição, fazendo distribuição de alimentos. Aqui no Brasil, como que é a atuação de vocês aqui na América do Sul? Aqui no Brasil, nós não precisamos atuar distribuindo alimentos, porque o governo já faz isso. O Brasil é um país
país tido como um país desenvolvido. Está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. Então, o Brasil tem recursos, tem governo, tem instituições capazes de fazer essa distribuição de alimentos. O WFP trabalha muito focando aqueles lugares onde existe crises humanitárias, seja através de desastres climáticos, seja através de conflitos, seja através de problemas econômicos urgentes que estão vivendo. O nosso trabalho é levar políticas públicas que sejam exitosas para esses países, criar os alicerces para que os países possam se desenvolver, possam crescer e não dependam de ajuda externa. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito bonito, porque ele ajuda a criar essas políticas que existem no Brasil e que são exitosas em países africanos, por exemplo. Semana que vem devo estar indo para a Indonésia para ajudar outros países. Então, muitos países pedem ajuda da Ásia, da América Latina, aqui da África, para criarem políticas públicas análogas a várias políticas públicas. Então, hoje, o Programa de Alimentação Escolar Brasileiro já tem mais de 50 países do mundo criando programas meio que copiando, olhando o programa brasileiro. Ou seja, o Brasil é um exemplo em várias áreas. Eu vou pedir, então, um pouquinho de tempo seu e pedir a Bruna para colocar na tela o mapa, né, Mundi, que a gente pegou do próprio relatório, né? Só lembrando, o relatório foi divulgado pela ONU, agora no fim de julho, mais especificamente no dia 28 de julho, né? E eu gostaria de mostrar, porque tem umas cores aí, né? O rosinha mais claro, que é onde a gente está, que significa que a gente não está no mapa da fome. Exatamente. Quem é nesse mapa que está no mapa da fome? Que assim, tem realmente uma fome que a gente poderia dizer a fome graça, né? Que é uma expressão que se usa muito. Para vocês terem uma ideia, aqui na América do Sul, apenas 3 países estão fora do mapa da fome, que conseguiram atingir menos de 2,5% de pessoas nessa situação, que são, além do Brasil, o nosso vizinho Uruguai e a Guiana. Muitas pessoas perguntam por que a Guiana? A Guiana é o país que mais cresce no mundo devido a eles acharam umas jazidas de petróleo abundantes lá, estão investindo muito. Mas eles estão investindo em comida? Porque às vezes cresce o PIB, mas como dizem... Apesar de ser muito pequeno, mas eles têm hoje um trabalho muito forte nisso e eles saíram também do mapa da fome. Todos os demais, incluindo o nosso vizinho Argentina, estão no mapa da fome, ou seja, com mais de 2,5% da população passando fome. E a Argentina teve algum tipo de mudança aí nos últimos anos? Piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho. Então, estava um pouquinho mais clara e deu uma escurecida. Exatamente. Tem mais gente por conta de todas as políticas econômicas que estão sendo implantadas, fez com que mais pessoas baixassem. Você é economista de formação, né? Você trabalha com essa questão da alimentação, mas do ponto de vista econômico, eu vou pedir a Bruna para colocar novamente aqui. Então, isso aqui é a insegurança alimentar, né? Eu vou pedir licença só para mostrar um pouquinho, destacar um pouquinho aqui. A gente sempre fala da África, a África sempre aparece o país da fome, da pobreza, mas, na verdade, o continente africano é um dos continentes mais ricos, se a gente pensar em termos, é verdadeiramente rico, né? De minerais, de recursos naturais. Ao contrário da Europa, que não tem praticamente nada de recurso natural, mas está fora do mapa da fome completamente. Toda branquinha lá, né? Por que essa situação da África? São as guerras ainda? A situação da África, ela vem, logicamente, de um histórico. Até o início dos anos 60, a maioria dos países africanos eram colônias ainda de países europeus. A partir daí começam os processos de independência desses países. E esses processos foram terríveis, foram muito difíceis e muitas vezes... junto com esses processos de independência, vieram governos autoritários, apoiados pelos aqueles que comandavam esses países. Pelas metrópoles coloniais. Exatamente. E houve o quê? Um trabalho exatamente de expropriação desses recursos naturais. Então, quando a gente fala de terras raras, aqueles produtores de produtos, né, extremamente importantes, a África tem tudo. Pedras preciosas, ouro,
preciosa, diamantes. ouro, nióbio, sei lá mais o que, aquelas coisas todas para fazer hoje, todos aqueles componentes eletrônicos, a África é cheia disso. Então, obviamente, ela é fruto de ganância. E sempre que é fruto de ganância, processos são colocados para expropriar, fazendo com que a grande maioria da população fique na miséria, enquanto grupos muito pequenos fiquem bilionários. O que vocês do programa podem levar ou estão levando? Como é que está esse intercâmbio de países que já estão um pouco mais desenvolvidos nesse processo de apoiar efetivamente a população? O que vocês estão levando para a África? Fala um pouquinho mais desse intercâmbio aí. É muito importante. Hoje nós estamos fazendo intercâmbio de políticas sociais e políticas públicas exitosas. Então, como eu falei do programa de alimentação escolar, é para fazer com que as crianças todas estejam na escola recebendo alimentos. Quando a gente fala de outros programas, por exemplo, Bolsa Família, vários países africanos hoje estão, inclusive com o apoio do Banco Mundial, criando programas de transferência de renda para que as populações saiam da extrema pobreza e entrem na cidadania. E também fazendo com que vários agricultores familiares recebam financiamento e possam ficar. Hoje, um dos grandes problemas europeus que eles falam é migração, né? Que na realidade não é migração, é refugiados. São pessoas que estão fugindo da miséria ou de guerras, principalmente africanos, que atravessam o Mediterrâneo e tentam a vida nos países europeus. Se eles tivessem condições, eles estariam nos seus países produzindo, sendo felizes com as suas famílias. Então, o problema todo é que eles não recebem recursos para isso. Então, eles tentam a vida onde? Nos países mais desenvolvidos. Antes da gente fechar, eu queria que você me falasse um pouquinho. Vocês são um fundo da ONU, portanto, recebem recursos de todos os países que integram a ONU. A gente está vivendo um momento muito difícil no mundo como um todo, com guerra tarifária dos Estados Unidos contra o restante do mundo, com redução de aporte. Como é que está a situação dessa difusão de tecnologias que possam realmente acabar com a fome no mundo? Hoje, ano de 2025, está terrível. Por quê? Porque as prioridades mudaram. Os países doadores principais do Programa Mundial de Alimentos sempre foram os países do norte, tanto os países europeus, quanto o Japão, quanto os Estados Unidos. E a grande maioria desses países começaram a cortar recursos em detrimento para começar a colocar mais recursos em defesa, em armas. Então, hoje o mundo está gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares todos os anos em armamentos. E está crescendo esse número. Então, quanto mais coloca recursos em armas, pior fica a questão humanitária. E essas armas acabam sendo utilizadas exatamente para aumentar a pobreza, para aumentar a miséria. Então, é um apelo que nós fazemos para que haja uma conscientização e que os governos dos países voltem a ajudar os países em desenvolvimento, a se desenvolverem, a combaterem a pobreza, a combaterem a fome. Só assim nós vamos ter um planeta melhor. Dá de novo para a gente o número de investimento em armas e quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo? Hoje, o recurso em armas, no ano de 2024, foram 2 trilhões e 700 bilhões de dólares. É até difícil de imaginar este número, né? Se você pegasse 2 ou 3% desse dinheiro que é gasto em armas e colocasse em políticas sustentáveis para o combate à fome e à pobreza, nós teríamos já um novo planeta. 2 a 3% do que é gasto em armas. A gente fica até, nem acredita que os governos não façam isso. Eles preferem gastar 2 trilhões cada vez construindo mais mísseis. Um míssil que a gente vê passando toda hora nessas guerras, custa em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de dólares, cada míssil. Então, às vezes, 100 mísseis, são 100 milhões de dólares jogados fora, matando pessoas. O que o ser humano quer do seu futuro? Eu não consigo entender. Para mim, é muito melhor investir em sustentabilidade, investir em desenvolvimento, do que ficar gastando dinheiro em armas, enriquecendo poucas pessoas que produzem armamentos. Daniel, eu agradeço a sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu espero, esse trabalho que vocês fazem é de fato um trabalho magnífico, humanitário mesmo. Eu espero que esse seu alerta, ele seja ouvido por mais pessoas a cada dia no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. E eu acredito que eu ainda vou viver para ver um mundo melhor.
Bom, vamos esperançar todos, né? Obrigada mais uma vez. Agradeço. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica. Goiás, Frente Parlamentar cobra fim dos lixões. No Amazonas, incentivos a empreendimentos socioambientais sustentáveis. Prévia da COP30, parlamentares da América Latina e Caribe debatem a agenda. Acordo internacional traz água do Uruguai para a zona rural de Bagé. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Sempre é assim quando eu me lembro o céu, quando eu me lembro de você. Lembrar você que umbiga no Distrito Federal Taguatinga chegou primeiro no Distrito Federal brasileiro. E desde criança eu lembro de fingir que tocava, de ficar cantando e tudo mais. E aí com 10 anos fui atrás de aprender a tocar um instrumento, assim, insisti muito com os meus pais, comecei a aprender a tocar violão. E sempre gostei muito de escrever também. E aí quando eu vi, tava compondo. Meu nome é Rogério de Souza Eustáquio, nasci em 1985, trabalho de auxiliar de serviços gerais no Senado Federal. Tem uma banda que eu toco, que é a banda de forró. A música é algo que me move, né? Porque eu amo tocar, quando eu vejo as pessoas dançando, vejo as pessoas felizes, eu amo muito o que eu faço. Sinto muito feliz por poder exercer a minha liberdade, né? Tanto cantando, quanto o meu poder ir, o meu poder vir. Em 8 de janeiro de 2023, eu trabalhei sim na limpeza no Senado. Me deu uma tristeza no coração. Então, para mim, como se tivesse destruído algo que a gente demorou tanto para construir, né? Se eu tenho um acesso melhor à saúde, é através da democracia. Se eu tenho segurança hoje em dia, é também através da democracia. Meu nome é Rogério e eu nasci com a democracia. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Na CPMI do INSS, defensora pública afirma que gravações falsas foram usadas para fraudar os aposentados e pensionistas. As gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Adultização. Senado aprova regras para proteger crianças e adolescentes na internet e nas redes sociais. E o Congresso Nacional lança um site para o cidadão acompanhar de perto a execução do orçamento. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado. Começaram os depoimentos na CPMI do INSS. Na quinta-feira, a defensora pública Patrícia Betim Chaves sugeriu o fim do desconto em folha como forma de inibir as fraudes. A Defensoria Pública é o órgão que presta assistência jurídica a pessoas de baixa renda.
Patrícia Betim Chaves afirmou que a Defensoria Pública atuava pontualmente nos casos de descontos irregulares nas aposentadorias desde 2019. Em 2024, segundo ela, o número de denúncias cresceu e foi criado um grupo de trabalho com representantes de vários órgãos, entre eles o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e INSS. A partir do atendimento que a Defensoria Pública da União fazia nas suas unidades e nas comunidades remotas por meio de atuações itinerantes, se identificavam que aqueles descontos não eram autorizados pelo segurado. E isso foi identificado pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU. Isso foi identificado. Então, essa atuação ela foi feita de uma forma estratégica e a Defensoria Pública da União foi fazendo alguns apontamentos nesse GTI, pedindo melhorias, inicialmente nos canais de reclamação. Patrícia Chaves citou duas associações entre as que mais apareceram nos processos de descontos indevidos, as BAP e os BRAS. Segundo o depoimento, a adesão dos aposentados era apresentada ao INSS pelas próprias associações. Qual o grau de transparência, integridade e fiscalização do INSS em relação a essas autorizações? Que tipo de filtro era feito? Porque tudo bem, a associação entregava lá um formulário, não sei se no papel, não sei se eletrônico, não tenho esse conhecimento. Qual era o filtro feito pelos órgãos estatais? Esse filtro era feito pelo INSS através de suas instruções normativas. A Defensoria Pública constatou que muitos beneficiários foram procurados pelas associações por meio de ligações telefônicas. O que se verifica é que muitas vezes são feitas ligações telefônicas ao beneficiário e elas são gravadas. Já verifiquei que em alguns casos as gravações não correspondem à realidade, ou seja, o segurado não aderiu àquele desconto, ou seja, o termo apresentado ou ele possui uma assinatura falsa ou ele tem uma gravação falsa. Patrícia Chaves sugeriu ações para que o risco de fraudes diminua. Esses descontos não sejam feitos mais em folha de pagamento do INSS. Que eles sejam feitos ou através de boleto, ou enfim, através de outra forma. Melhorar os canais de comunicação do segurado, a forma que ele pode fazer reclamação, através dos canais remotos do INSS, Meu INSS, 135, através dos órgãos de defesa do consumidor, consumidor.gov, Fala BR, melhorar os canais de ouvidoria. Ainda durante a reunião foram aprovados 37 requerimentos com pedidos de informações e documentos a órgãos como a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e o próprio INSS. Além disso, foi aprovado um requerimento do senador Isalci Lucas, que solicita um relatório completo da entrada do senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, também conhecido como o Careca do INSS, nas dependências do Ministério da Previdência Social entre os anos de 2019 e 2025. Os parlamentares da CPMI também ouviram o delegado de Polícia Federal Bruno Bergamaschi, responsável pela condução do inquérito policial que investiga descontos indevidos em benefícios do INSS. A reunião foi secreta. Os parlamentares repercutiram esses dois primeiros depoimentos da CPMI. Depois de quase 8 horas e meia, a primeira reunião de trabalho da CPMI seguiu a portas fechadas, para que os parlamentares pudessem ouvir o depoimento em sigilo de Bruno Bergamaschi, delegado da Polícia Federal, que está à frente das investigações sobre a fraude no INSS. Senadores da oposição e da base do governo repercutiram as movimentações desse primeiro dia. A defensora pública, dentro do universo dela, dentro do métier dela,
Ela nos contou um pouco sobre de que forma funcionou um comitê formado por membros de várias entidades governamentais que acompanharam as ações do INSS, as recomendações que foram feitas, e muitas delas não foram levadas em consideração pelo governo atual. Nós vamos agora nos debruçar sobre documentos. Nós estamos requisitando as atas das reuniões que foram feitas por esse comitê. Nós estranhamos o fato de que o Ministério Público, de forma unilateral, decidiu acabar com as atividades desse comitê justamente quando essas ações vieram a público, quando essas denúncias vieram a público. O depoimento da defensora pública é um depoimento que confirma a tese que nós temos. Tem esse esquema. Não começou no governo do presidente Lula, mas foi descoberto durante o governo do presidente Lula. Foi desbaratado durante o atual governo. E o atual governo não teme investigação, mesmo porque investigações só existem porque esse governo as iniciou e porque esse governo, tão logo a Operação da Polícia Federal foi deflagrada, suspendeu quaisquer tipo de contribuições de associações ao INSS. Deputados federais também se manifestaram. 2019, 2020, 2021, 2022, nenhuma ação por parte do governo. Uma omissão completa por parte do governo Bolsonaro, mesmo diante do volume das denúncias. E nós vamos observar o quê? Que as ações concretas para coibir o roubo e para acabar com o roubo são tomadas a partir de 2023 pelo governo do presidente Lula. Nesse primeiro dia nós tivemos uma atuação da oposição que foi no sentido de buscar aquilo que se espera numa investigação, principalmente em decorrência das manifestações reiteradas que têm sido feitas pelo governo Lula, de que tudo o que está acontecendo agora de investigação é, na verdade, responsabilidade do governo atual, quando o que nós estamos percebendo é que as autoridades falharam em muitos momentos justamente para identificar, seja do governo ou seja da própria Defensoria Pública. O presidente da CPMI do INSS informou que na próxima segunda-feira vai ser ouvido o advogado Eli Cohen, que foi um dos primeiros profissionais a atuar contra os descontos ilegais. Mais proteção para crianças e adolescentes na internet. Proposta aprovada no plenário do Senado cria o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital para prevenir o acesso desse público a conteúdos inapropriados. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira em 2022 e foi votada pelo Senado em 2024. O texto tramitou na Câmara dos Deputados por 8 meses e ganhou força com a denúncia de adultização de crianças na internet feita pelo influenciador digital Felipe Bressanin, conhecido como Felca. O projeto foi aprovado pelos senadores na semana passada. No Senado, entrou em regime de urgência e foi aprovado nesta quarta-feira. A repercussão do vídeo em toda a sociedade, contabilizando até o momento mais de 48 milhões de visualizações, contribuiu para acelerar a aprovação da proposição na Câmara dos Deputados. O espaço que ele tem, a tribuna de fala que ele tem, foi mais forte, foi mais intensa e levou a informação para os 4 cantos desse país. Esse mesmo ambiente expõe nossas crianças a risco que não podemos ignorar. Exploração, manipulação de dados de contato com conteúdos inadequados. A internet tem todo tipo de pessoa. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. Infelizmente, muitas pessoas ruins ali que acham que vão ficar escondidos, por trás da tela de um computador e vão poder fazer e falar o que quiserem ali. Isso não é verdade, isso não pode ser verdade. Eles conseguiram aqui unir a direita, a esquerda, a oposição, o governo, todos independentes, para um projeto que não tem partido, que é a defesa intransigente das nossas crianças e adolescentes. O projeto obriga fornecedores de produtos e serviços de tecnologia a adotarem medidas para prevenir o acesso de crianças e adolescentes a conteúdos prejudiciais, como pornografia, bullying, incentivo ao suicídio e jogos de azar.
As regras se aplicam tanto a serviços voltados diretamente ao público infanto-juvenil, quanto àqueles com acesso provável por esse público. As exigências são proporcionais ao grau de controle que os fornecedores exercem sobre os conteúdos disponíveis em seus aplicativos. Uma das contribuições da Câmara dos Deputados foi a criação de uma autoridade administrativa autônoma para fiscalizar e aplicar sanções. Com isso, busca-se assegurar transparência, participação e controle social, além de garantir a independência institucional da autoridade, caracterizando-a como um ente de Estado e não de governo. Ela será objeto de lei própria, então teremos oportunidade para discutir o escopo, o tamanho, os custos, uma eventual absorção pela Anatel, tudo isso vai ser objeto de debate por essa casa, com todo o cuidado e toda a qualidade. O Poder Executivo definirá critérios objetivos para avaliação do conteúdo. Empresas com controle editorial, como jornais, revistas e provedores de conteúdo licenciado, poderão ser dispensadas das obrigações se seguirem as regras de classificação indicativa, mediação parental e canais de denúncia. Quando a classificação indicativa passou no Congresso Nacional, ainda tinha gente dizendo, isso vai nos censurar. Graças a Deus que a classificação indicativa passou. Foi uma bênção. Nós salvamos muitas crianças no Brasil. E a gente agora está fazendo a mesma coisa, só que em outro universo, universo online. A regulamentação não poderá impor mecanismos de vigilância maciça, genérica ou indiscriminada, e serão vedadas práticas que comprometam os direitos à liberdade de expressão, à privacidade e ao tratamento diferenciado dos dados pessoais de crianças e adolescentes. Eu queria, quando nós formos deliberar essa matéria, passar para a deliberação da matéria e convidar o autor do projeto de lei, Sua Excelência o senador Alessandro Vieira, para que ele possa assumir os trabalhos da presidência, conduzir a votação e fazer o seu pronunciamento. Nós estamos regulando parcialmente a atividade das empresas mais poderosas da história do capitalismo. Essa é a primeira lei das Américas nessa matéria. Primeira lei das Américas. E nós conseguimos colocar na mesma mesa e do mesmo lado da trincheira pessoas tão diversas como a nossa senadora Damares e a deputada Maria do Rosário. Os senadores e as senadoras que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com registro dos votos contrários, senadores Carlos Portinho, Eduardo Girão e Reis. O senador Bagatoli, se permite, ele disse que pode registrar depois, mas o voto dele é contrário. Perfeito. Empréstimos consignados não autorizados podem gerar multa e o dinheiro vai para o Fundo de Defesa do Consumidor e o Fundo Nacional do Idoso. Esse projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e seguiu para o plenário do Senado em regime de urgência. A proposta estabelece que a empresa pagará multa de 10% se conceder um empréstimo sem autorização do aposentado. A multa não será aplicada se no prazo de 45 dias ficar comprovado que houve fraude ou engano. Em caso de empréstimo sem autorização, o aposentado não pagará qualquer encargo se devolver o dinheiro em até 60 dias do recebimento. O projeto estende as novas regras aos servidores públicos federais. Em caso de empréstimo pela internet, a instituição deve usar meios para confirmar a identidade do beneficiário, como biometria ou ferramentas similares. Esse é um caso importante, essa questão da biometria para consignados, até porque o idoso, às vezes o cartão é pegado por uma outra pessoa, da própria família ou não, pega e vai lá e utiliza sem autorização quando vê. Esse caso do INSS é uma coisa mais ou menos parecida. Nós estamos acompanhando aí a CPMI do INSS e a gente viu o maior roubo da história do país dos velhinhos aposentados. E acontece que hoje, por incrível que pareça, os bancos também tomam conhecimento dos aposentados antes do aposentado. O aposentado chega em casa, recebe um documento, uma oferta de empréstimo, e ele nem sabe ainda se está concluído o processo dele. Então, os bancos têm acesso a essas informações que não deveriam ter. E nós vamos apurar isso na CPMI, inclusive. Mas mais grave do que isso, tem muitas instituições que já acreditam na conta do aposentado, independente se ele concorda ou não, se ele quer ou não, faz o depósito
e depois já começa a descontar as parcelas sem conhecimento nenhum. A gente não pode generalizar, mas existe de fato uma indústria aí de fraudulenta de crédito consignado que tem vitimado principalmente as pessoas mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas muitas vezes aposentadas ou pensionistas, e embora se estabelece aí não só um regramento, mas também sanções para quem pratica esse tipo de ato. O texto define como discriminação exigências aos idosos que não são feitas a outros públicos, como o comparecimento a agências. O projeto foi aprovado e será analisado em regime de urgência pelo plenário. Logo na primeira semana de setembro, deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado o projeto de lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e trata do processo administrativo tributário sobre o Imposto sobre Bens e Serviços, conhecido como Reforma do Consumo. Esse cronograma foi anunciado pelo relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que eles definiram um cronograma para a votação. Com a aprovação desse projeto pelo cronograma, vai ser possível cumprir o prazo para que o novo sistema tributário comece a fase de testes em janeiro do ano que vem. Das últimas conversas com o ministro Haddad agora definiram os últimos pontos, portanto, nós acreditamos que do ponto de vista da segurança jurídica, da questão operacional, porque como todos sabem, a questão das plataformas, do split payment é fundamental para o sucesso da reforma tributária e todos esses cuidados foram examinados, reexaminados, discutidos. Eu tenho que agradecer muito ao trabalho de todos que nos ajudaram a chegar até aqui para construirmos uma reforma tributária que seja a melhor para a população, para a economia, para a geração de emprego, renda, para a segurança jurídica, para a transparência. É uma transformação radical que está sendo feita em pleno regime democrático no Brasil. Portanto, eu acho que o povo brasileiro, o Congresso Nacional, o governo federal, todos temos muito o que comemorar, porque demos passos muito profundos numa reforma que muitos não acreditavam que seriam possíveis. Leio no dia 10, dia 17 esperamos votar na Comissão de Constituição e Justiça. Os números alarmantes do feminicídio no Brasil foram debatidos em sessão temática no plenário do Senado. Educação e empoderamento feminino foram apontados como caminhos. O Brasil é o quinto país com mais ocorrências de feminicídios. Estamos atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Para discutir as raízes do problema, o plenário realizou uma sessão temática. Já são 718 mulheres assassinadas neste ano, apenas até o mês de junho, o que significa que 4 mulheres são mortas todos os dias no Brasil, simplesmente por serem mulheres. Este é um dado alarmante, que nos envergonha enquanto sociedade. Não podemos, em hipótese alguma, naturalizar a violência contra mulheres. A violência contra a mulher no Brasil aumenta, apesar de termos uma das legislações mais avançadas do mundo. Temos uma lei Maria da Penha, que já fez 19 anos, que é uma das leis mais modernas e que a gente já vem aperfeiçoando, endurecendo as penas, mas nós sabemos que só isso não resolve. Apesar da violência doméstica e a violência contra a mulher está presente em todas as classes sociais, mas a gente sabe que a grande maioria são mulheres negras e pobres. O combate ao feminicídio tem que se desdobrar em outras frentes. O machismo, ele discrimina o outro porque não reconhece no outro a mesma potencialidade, a mesma humanidade. E, portanto, se queremos trabalhar efetivamente o feminicídio, temos que trabalhar a parte dos normativos, das leis e das punições. Mas temos que trabalhar em toda a sociedade, nas escolas, nas famílias, ensinando a todos e a todas que somos todos seres humanos dotados das mesmas capacidades e dos mesmos direitos. É preciso ainda, caras colegas, que a gente consiga mudar o pensamento da sociedade. É preciso mudar
o pensamento da sociedade como um todo. Eu não consigo nem disfarçar quando vejo mulheres vindo na minha rede social, relativizando o feminicídio e a violência doméstica. É lamentável. O empoderamento feminino faz parte da solução. Quando nós lutamos para que mulheres estejam à frente dos partidos, porque isso é espaço de poder e de representação. Muitos países conseguiram melhorar a representação de mulheres a partir de um novo modelo do sistema eleitoral, e aqui no Brasil não foi diferente, a justiça tem nos ajudado a garantir o recurso para as mulheres. A questão da violência contra a mulher não é uma questão de força, é uma questão de poder. Não é porque o homem tem mais força do que a mulher, é pela subalternidade. Mais uma vez, a senadora Dorinha acerta. É o poder que incide sobre a mulher para torná-la subalterna. Para a gente retirar a mulher desse lugar, a gente precisa elevar o nosso status na sociedade. É preciso ter mais mulheres no poder, é preciso ter mais mulheres nos espaços econômicos de decisão. Nós precisamos elevar a nossa condição social. Durante a sessão, foi realizada uma homenagem à servidora do Senado, Cristiane Mick, vítima de feminicídio em 2012. A senadora Leila se emocionou ao ler uma carta escrita pela filha de Cristiane, Letícia, presente à sessão. Minha mãe era sempre presente, cheia de vida e alegria. Nós não podemos continuar sendo estatística. Chega, denuncie, acolha, rompa o silêncio. O novo portal do orçamento no site do Congresso foi lançado nesta semana. A página unifica as informações do Senado e da Câmara dos Deputados sobre orçamentos. O portal foi desenvolvido em conjunto pelos funcionários do Congresso. Entender o orçamento da União nem sempre é tarefa fácil. Números extensos, siglas, receitas, despesas, centenas de informações. E fica ainda mais complicado quando os dados estão espalhados em plataformas diferentes. Pensando em simplificar o acesso e unificar as informações, Câmara e Senado lançaram em conjunto o novo portal do orçamento no site do Congresso. O novo portal do Congresso representa o compromisso deste Congresso Nacional com a transparência das informações sobre o orçamento da União, no esforço contínuo de tornar